com a qualidade e estilo. A maior torcida do Brasil não para um minuto no seu estádio, no seu Maracanã. Flamengo 2-0, 17 segundo tempo. Léo Pereira abre a jogada, Bruno Henrique tenta o passe na ponta, vai desviada. Igor desvia, a bola sai pela linha lateral. Em arremesso para o Flamengo cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil. Se é Sil, pode confiar. Tem muita gente, muitos torcedores do São Paulo vendo o jogo no Maracanã. Quietos, sentados, vibraram um pouco no primeiro tempo e assistem agora esse 2-0 Flamengo. Arboleda volta, a bola, Rafael domina com o pé dentro da pequena área. 17 minutos e meio, segundo tempo. 2-0 Flamengo. Sonzão Bandeirantes com as imagens também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alexandre Marques das imagens. No digital, a dupla dinâmica, Marcela Souza e Bruno Pozóvio. Bola para a direita na fogueira, Igor Vinícius tentou, a bola passou, vai desviada. É lateral, defesa São Paulo pela direita para jogar agora com 18 minutos do segundo tempo. Para deixar tudo azul no seu caminho, você já sabe, amortecedor HG. Por quê? Porque é na carta. Rádio Cultura, Monte Alto, na rede Bandeirantes de Rádio. Alisson domina, sai do Pedro, dá no meio, belo passe no fundo, na velocidade Wellington. Ferreirinha pediu na esquerda, lançado, marcado para cima do Varela, limpou de um lado para o outro, recua, com Pablo Maia pela linha direita. A Luciano ajeitou, bateu pro gol, desviada, vai por cima, pegou Rossi! Desviada, ganhando altura. Rossi encaixa, Paulo do Vale. Participando do jogo, né? Pelo menos um pouquinho ali, mesmo que sem nenhuma dificuldade, porque o Luciano arrisca um chute ali, meio sem sentido também. Ela acaba desviando na defesa do Flamengo, morre tranquila nas mãos de Rossi. O Flamengo vai vencendo o jogo 2-0, deve ser a despedida de Thiago Carpini. Educadora Limeira na rede Bandeirantes de Rádio. Bruno Henrique sobe de cabeça, escora por dentro. Ailton Lucas domina. Um drible primeiro, tenta a segunda. Perde a bola com o Luciano em cima dele. Volta Eric. Carrinho para trás, a bola vai esfirrada. Volta com o time do Flamengo pelo meio do campo. 19 segundo tempo. Alain inverteu para a direita a bola. Vem na proteção, tentou Ferreirinha, doutor para fora o Varela. Ela bateu na marcação, toca em Ferreirinha e sai direto pela linha lateral. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. São Paulo ia jogar uma falta marcada aqui atrás. Uma falta em cima do Ferreirinha. Tem muito jogo ainda. Pretzel, 19,5, segundo tempo. Cadê a bola do São Paulo? 2-0 Flamengo, Pretzel. Exatamente isso. Cadê a bola do São Paulo? São Paulo, é claro, está com 0-2 agora e não mostra poder de reação. Também porque do outro lado tem o time muito bem organizado. Eu acho que não é exagero a gente dizer que o Flamengo vai brigar por todos os títulos. Já foi campeão carioca e a tendência é que lute, sim, pela Libertadores, pela Série A do Brasil e pela Copa do Brasil. Não é impossível, apesar do Tite ter minimizado isso com o time, com o trabalho que o elenco tem. Arboleda sai mal, Alan tomou, Bruno Henrique de volta a bola, Alan no fundo, Arboleda, carrinho conserta a besteira que ia fazendo, foi lá para tomar Arboleda, enfia pelo meio do campo ainda, busca a marcação André Silva, toca o passe, perdeu Alisson, Léo Pereira, para trás o passe, Alan de novo, rebate no meio, Ailton Lucas, já tocou por dentro, vem Luiz Araújo, costurou na área, a Bruno Henrique, a Pedro para fazer, toque contra do Diego Costa para escanteio. Quase ele foi para dentro do próprio gol. O Flamengo faz o que quer. Paulo do Vale ganha escanteio. É escolha mortal, né? Ou era isso, ou era o Pedro fechando só para empurrar para o fundo das redes. Diego Costa fez o corte pela linha de fundo, saiu vibrando, pagando geral por ali também. O Flamengo tem escanteio, segue no ataque, 2-0 Mengão. 21 minutos, segundo tempo, estádio do Maracanã, só dá Flamengo. O Flamengo faz o que quer com o São Paulo. Luiz Araújo bate o escanteio, Flamengo, pé esquerdo, ponta esquerda. Fabrício Bruno na grande área. Levantou para o gol, cabeceou Fabrício Bruno. Rafael! Espalma para escanteio. Na cabeçada do Fabrício que entraria, Paulo do Vale. Mais uma grande defesa do Rafael. E segue o escanteio, Luiz Araújo na bola. Luiz Araújo repete o escanteio. Levanta muito alto de cabeça, o Wellington tira, mas a bola já fez a curva e sai direto pela linha de fundo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. 21 minutos e meio e o baile
continua Flamengo 2-0. Alexandre Pretzel. Você sabe que os empresários hoje são tão fortes quanto os jogadores, né? Se eu fosse empresário... Alguns até jogam. Se eu fosse empresário do Igor Vinícius agora, eu estaria me perguntando por que o Carpini não tira ele? Ele está acabado no jogo. O Flamengo tem 3 jogadores em cima dele, ele já tem cartão amarelo. Igor Vinícius não consegue mais marcar. É só pelo lado dele, né? Acho até que o Carpini chamou alguém. Foi apenas a impressão que eu tive. Daqui a pouco, quem sabe, mais uma mudança. Cultura Pederneiras na Rede Bandeirantes de rádio, por enquanto 2-0, por enquanto que o Flamengo está jogando muito. 22 do segundo tempo, 2-0 Flamengo. Alisson domina ataque do São Paulo, dá na esquerda o passe para Ferreirinha, mais a esquerda para Wellington, vai no fundo, cruzou pro gol, rebate pro alto, essa bola tira Fabrício Bruno, não sai, vai na esquerda ainda para Wellington, ela quica, vem Varela, a bola bateu no Wellington, saiu lateral, é Flamengo, bola. O Wellington está reclamando do Daronco, querendo uma falta, ele perdeu para a bola. De graça, lateral, é bola com o Flamengo que vai jogar. Rádio Difusora Piracicaba, futebol é com a Bandeirantes. Assim que acabar Flamengo e São Paulo, apito final na Bandeirantes com Ricardo Capriotti. Vem para fazer cobrança Varela, se demora, ameaça, mas não bate. André Silva marca praticamente o goleiro Rossi. Toca atrás no peito, domina Pedro para ajudar aqui a sua defesa. Põe no chão, recua, bota bonito. Toca ao lado, vem Luiz Araújo. Tenta Bruno Henrique de cabeça, rebate Igor Vinícius. Dá na meia direita, bola pro Eric. Vem Ayrton Lucas na pressão. Domina Eric, sai do Ayrton Lucas. Rebote fica atrás com Alisson. Toca pelo meio ainda com Pablo Maia. Devolve ela com Alisson que toca de volta na esquerda. Vão fechar 2 do São Paulo. Olha então, chega primeiro, Marcinho no peito, bota no chão. Dá de volta o passe, Pablo Maia entregando para o Alisson, dá a caneta em Dela Cruz, Alisson dominou, vai tocando por trás, é falta, ele ia limpando, comete a falta, Eric Pulgar, é pro São Paulo, Paulo do Vale. Depois da boa jogada, né, do Alisson ali pra cima do jogador do Flamengo, ele acaba tomando a falta do Eric Pulgar, mas fez ali um bom drible e avançando, Thiago Carpini com aquela cara ali, né, olhando pro nada, como quem já sabe que terá o destino decretado dentro de algumas horas. E o Alisson tá por ali, quem sabe para fazer a cobrança. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 24 minutos para fazer cobrança, Igor Vinícius, 11 da noite em ponto, marcando o 5º sinal Bandeirantes, horário de Brasília. É a falta para a grande área, os zagueiros do São Paulo, Arboleda e Diego Costa. Igor Vinícius para bater. Pé direito, 4 passos para trás. Todo mundo na entrada da grande área. Igor levanta para a Arboleda de cabeça, rebate Bruno Henrique. Sai da área, cabeceia o Wellington. Dá na esquerda a bola para Ferreirinha. Para Wellington no ponto para cruzar, marca Varela. Wellington domina para tentar achar um escanteio. Prendeu, protegeu, girou, bateu, Varela travou o escanteio. Era o que queria o Wellington, Paulo do Vale. Pela primeira vez, São Paulo praticamente passa do meio-campo na segunda etapa e conquista o primeiro escanteio do segundo tempo para o tricolor paulista. Tá por ali o Ferreirinha para fazer a cobrança. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Qatar. Ferreirinha, escanteio, São Paulo, pé direito, levantou pro gol, desvio no meio, sobra, voltou, entrada na grande área, rebote Igor Vinícius, ele tá dando uma falta de ataque em cima do Dela Cruz. Falta marcada na dividida dentro da grande área. No Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos, 25 segundo tempo. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. Flamengo 2, São Paulo 0, Pedro Ramiro. Canhão, por enquanto os 3 equipes paulistas vão perdendo nesse Campeonato Brasileiro. O Bragantino, aliás, foi o único clube aqui do estado de São Paulo que venceu até então 2-1 diante do Vasco da Gama. Abraçando você na Rede Bandeirantes de rádio com a Difusora. Um abração para grande Piracicaba. 26, segundo tempo. Alexandre Pretzel, cadê a reação do São Paulo, Pretzel? Ela inexiste, né? Inexiste nesse momento. Aí você olha para o banco do Flamengo, são muitas opções, né? O Rascaeta está no banco, o Gerson, que está voltando aos gramados, né? Vem aí depois de uma crise renal, jogaria no São Paulo facilmente. Então você tem, certo, vários jogadores que jogariam em vários times da Série A. Então o elenco do Flamengo é compatível com a qualidade que os jogadores entregam e com a comissão técnica de alto nível, né? O São Paulo se esforça muito, mas enfrenta um adversário muito melhor, o placar é bem correto.
Alisson pro São Paulo, toca na esquerda, esse passe, o Wellington de primeira para Ferreirinha, no fundo, domina, marcado, entra na área, bateu pro gol de cabeça, Fabrício Bruno, disputa na marcação, toca fora da grande área, que Pulgar, Pedro Cabecinha na esquerda, jogada, Bruno Henrique botou no peito, dispara Ailton Lucas, já tocou Bruno para Ailton, dá no meio para tentar Melo, Arboleda volta e recua a bola, Rafael domina, para cima Ailton Lucas, toca Rafael pro Arboleda, vem de la Cruz, na prançada, a bola vai pela linha lateral e a galera vai ao delírio. Flamengo prepara duas mexidas, é isso, Paulo do Vale. Exatamente, Gerson e Carlinhos, daqui a pouco alteração dupla. O Tite, que foi obrigado a mexer no primeiro tempo com o Luiz Araújo no lugar do Cebolinha, agora mexe mais duas vezes já. Cultura Rio Claro, futebol na rede Bandeirantes de rádio, bola para fora aqui na ponta, opa, perdeu para a bola. Agora que eu tô vendo que o Luciano tá jogando, que ele perdeu a bola, não tinha notado. Luciano tá com uma cara, eu vou entrar na lista de semblante novo, certo? Ele parece totalmente entregue, desanimado assim, nosso time deu. Eu com esse treinador, é o que parece pelo menos, que o Luciano não tocou na bola, infelizmente é isso. Na esquerda a jogada, o Alan dominou, foi na finta, 2 em cima, falta nele. Comete a falta, o Alan vinha para a bola, agarrado, puxado, vem Igor Vinícius, vinha fechando o Pablo Maia, falta bem marcada, os caras têm a cara de pau de dizerem que não fizeram a falta, Paulo do Vale. E o detalhe é que essa bola ainda sobrou ali para o Bruno Henrique, mas mesmo assim o Daronco já tinha apitado ali a falta para a equipe do Flamengo. De la Cruz está por ali, o próprio Ayrton Lucas também, daqui a pouco o Mengão mexe, tem bola parada, momento perigoso, 2-0 para o Flamengo. 28, segundo tempo, é falta marcada, o Flamengo bate aqui na esquerda, ataque, Pulgar para fazer cobrança, ao lado dele, De la Cruz. Os dois próximos ali para a grande área, Fabrício Bruno, Pulgar, Pedro, Léo Pereira, 2-0 Flamengo. Autorizado, não está autorizada, primeiro ali a advertência, Bruno Henrique que está bem à frente. Ele vai ter que sair depois, o árbitro está chamando a atenção da Daronco porque ele está ali se chocando com o adversário. 28 minutos e meio, Flamengo vence. Ayrton colocou na grande área, a bola passou por todo mundo, rebate a defesa, pega a sobra aqui atrás da defesa do São Paulo, André Silva toca, tocou errado, Fabrício de longe volta, a bola pro goleiro Rossi que sai com o pé. Você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. São 29 do segundo tempo no estádio do Maracanã. 2-0 Flamengo em cima do São Paulo. Futebol na Bandeirantes com Cidade FM em Votuporanga. Toca aqui atrás do goleiro Rossi. Já toca na direita o passe. Fabrício Bruno. Sai da marcação. André Silva deixou o pé. Opa! André Silva deixa o pé e atinge Fabrício Bruno, que está no chão, Paulo do Vale. O Daronco marca por ali, né? Essa falta no meio-campo do André Silva em cima do Fabrício Bruno, falta de atacante em cima de zagueiro, mas é o Flamengo quem está no campo de ataque. Já está preparado ali para entrar o Gerson, camisa 8. Vamos ver se a placa já sobe para confirmar a alteração, porque o jogo está parado, né? A gente fica aguardando aí a sinalização por parte da arbitragem, quem sabe para sinalizar as alterações na equipe do Flamengo, que vence o jogo 2-0. No Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos é o segundo tempo. Placar da segunda rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã. 2 Flamengo, São Paulo 0, Pedro Ramiro. Ganhou o jogo entre Cuiabá e Vitória, foi adiado porque o Cuiabá jogou hoje e perdeu para o Vila Nova na Copa Verde, semifinal, primeiro jogo, 2-0 para o Vila. E as mexidas do Flamengo, Paulo do Vale. Saiu o Bruno Henrique 27, entrou o Vitor Hugo 29 e o Carlinhos voltou para o banco neste momento. E o Gerson segue por ali, saindo também 18, De la Cruz para a entrada do 8, Gerson. Bom, o Tite mexeu na alteração, ele ia botar Carlinhos, não colocou, bota Vitor Hugo e põe Gerson no Flamengo, 2-0 Mengão, Pretzel. Aplausos merecidos, o De la Cruz jogou demais, aliás já tem jogado, totalmente adaptado, começou meio tímido, hoje é um jogador solto, comanda o meio de campo. E o Bruno Henrique ganhou a posição do Luiz Araújo, é que o Luiz entrou no lugar do Everton Cebolinha, grande atuação do Bruno Henrique também. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços.
O Flamengo ganhou o escanteio na esquerda, Paulo do Valle. Nada muda, né? O Flamengo segue no ataque, assustando o São Paulo. Mais um escanteio. Dela Cruz estava meio responsável aí pelas cobranças. Agora quem vem é justamente o Vitor Hugo, que acabou de entrar no jogo, camisa 29 do Mengão. 32 minutos do segundo tempo, o Flamengo cobra e escanteio, já ganha por 2-0 para bater o Vitor Hugo. Autorizado, levantou para o gol, desvio da direita com ninguém do Flamengo chegando. Sorte do São Paulo, pega a frente Ferreirinha, Gerson marca, domina, tomou pressão, já recua a bola, entregando com Pablo Maia na entrada da grande área. Ele volta aqui atrás com a Arboleda dentro da grande área. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. André Silva não sabe quase que ele perde a bola com Varela, volta Diego Costa, recua, toca atrás, entrega a bola com Arboleda. 32,5 segundo tempo na Bandeirantes, com Cultura Vargem Grande do Sul, com Rádio JM de Uberaba, Notícia Tatuí, Vale FM do Vale do Paraíba também. Dominou na esquerda Ferreirinha, ataca o São Paulo. 33 segundo tempo na Bandeirantes, o Campeonato Nacional. Tá 2-0 Flamengo do Maracanã. Pablo Maia, lá do esquerdo para Ferreirinha de novo, na ponta esquerda, caminho do volta a bola para Pablo Maia, ele faz a inversão, toca a bola para a meia direita, aqui sozinho Igor Vinícius, Igor toca a bola para o Eric, na direita 2 em cima, por dentro o passe, boa bola, Alisson levantou pro gol, Ferreirinha cabeceou no canto, é gol! Gol! São Paulo! Ferreirinha! Na jogada pela direita com o Alisson dominando, levantando lá dentro da pequena área. Ferreirinha aparece atrás dos zagueiros do Flamengo e de cabeça marca o gol do tricolor no estádio do Maracanã. Ferreirinha, São Paulo, Flamengo 2. O Rossi não tem jeito, tá feito. Ferreirinha, deixando o jogo, quem dera, aberto agora. Quem sabe o São Paulo reaja. Flamengo 2, São Paulo 1. Rossi não tem jeito, tá feito. Ferreirinha faz a torcida do Flamengo, que estava muda no Maracanã, comemorar, Paulo do Valle. É, e mesmo sendo um jogador baixo, né? Entre 3 jogadores do Flamengo. Depois do cruzamento do Alisson pelo lado direito, a cabeçada como manda o figurino. Ferreirinha diminui para o São Paulo, 2-1. O Flamengo tá mexendo, saiu o Alan por ali para a entrada do Igor Jesus. Igor Jesus, 48, no lugar do Alan, camisa 21. O Alan destoou um pouco daquele grande jogador do Atlético Mineiro, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. E o gol do Ferreira, Canhão, aquilo que tu disseste, recoloca o São Paulo no jogo de uma maneira surpreendente, porque o São Paulo não tinha chegado nenhuma vez. Aí quando chega, bom cruzamento do Alisson, falha do Varela, e o Ferreira entrou por trás, cabeceando na diagonal, no contrapé do Rossi. 2-1, segue o jogo aberto, apesar da diferença técnica da partida. No Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 35 segundo tempo. Flamengo aperta, Vitor Hugo na esquerda pelo meio, a Pedro tocou para trás, era para o Gerson, tirou aqui atrás da marcação, a defesa do São Paulo tira a Arboleda, vai na bola, falta marcada, Varela acaba cometendo a falta em cima do Ferreirinha. Maracanã, 35,5 segundo tempo, e o placar da Bandeirantes. Na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 2 Flamengo, 1 para o São Paulo, Pedro Ramiro. Estamos na segunda rodada, é bem verdade, mas o Flamengo com esse resultado vai assumindo a ponta da tabela junto ao Internacional com 6 pontos e o São Paulo, zona de rebaixamento, 19º colocado, sem pontuar. Rádio Comercial em Presidente Prudente, na maior rede de rádios do Brasil. São Paulo troca passes na entrada da sua grande área. 36, torcedor do São Paulo começa a cantar timidamente, ele agora vai se animando um pouco mais. 2-1 Flamengo, recua a bola, volta aqui no meio, Igor Jesus, dá Léo Pereira, volta a bola com Fabrício Bruno, tomou pressão de André Silva, vira Fabrício, toca para a direita, jogada, volta a ser do Flamengo agora. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. 36,5.
segundo tempo. Léo Pereira bota na ponta de cabeça, Igor Vinícius toca, tenta a bola pro Eric, vem Ayrton Lucas, dá pressão Eric, Ayrton domina, dá Léo Pereira, perna esquerda, levanta para o ataque, essa bola cai no meio campo, Pablo Maia vai, a bola passa por ele, passa pelo Pedro, fica pro Arboleda, dá Igor, amacia no peito, domina, aberto na direita, do lado pro Eric, ajeita a bola, saiu pela linha lateral, saiu bola para fora, arremesso lateral para quem que é pro time do Flamengo jogar. 37 minutos do segundo tempo no estádio do Maracanã. 2 para o Flamengo, 1 para o São Paulo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aí o Lucas da bola bateu na defesa, tocou nele que bateu na barriga do próprio Ailton. Foi pra fora, lateral, arremesso, São Paulo cobra. 37 minutos e meio, segundo tempo. Maracanã, é sua segunda rodada do Campeonato Brasileiro. 2-1, Flamengo tá na frente. O tempo da Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. Alisson domina, Vitor Hugo na pressão, se perder vai tomar o terceiro, hein? Alisson toca, Arboleda, volta pro goleiro Rafael que domina com o pé aqui dentro da grande área. 37,5 segundo tempo. Liberdade, Aracaju na rede Bandeirantes de rádio. Rafael na ponta, toca no bico, ela cai com o Igor Vinícius, dá na ponta pro Eric, dá para Igor de volta. Na direita, bola mal passada, vai para fora. Queria no ponto Luciano, ela veio mal passada. Em lateral, mas caiu sentindo o Eric. Foi nada não, ele tá reclamando do que? Da bola, Paulo do Vale? Do passe? Pareceu. Ele ainda levou a mão ali na posterior da coxa, né? Mas foi mais uma cena, de fato, do 33 do São Paulo. 2-1, segue vencendo o Flamengo. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se a Sil pode confiar. Ferreirinha na esquerda com Varela, encarou Ferreirinha na área, entortou, limpou, bateu pro gol, Fabrício de cabeça, tira, rebate, defesa, a bola voltou pro Pablo Maia, bateu, desviada na grande área com o André Silva, saiu Rossi, defendeu! A bola bateu, tava valendo, não tinha impedimento, o Bandeira não deu impedimento não. Rafael Alves, o Bandeira olhou com a cabeça, sinal de negativo, dizendo que não estava impedido não. O São Paulo melhorou e quase conseguiu o empate, Paulo do Vale. O Léo Pereira ficou pedindo, ficou cobrando bandeirinha justamente por isso. Mas essa bola não bate, rebate danado, quase sobra ali para o que seria o gol de empate do São Paulo, que agora tenta, mas por enquanto segue o Flamengo 2-1. Arboleda volta, Rafael na grande área, pressão do Gerson em cima, 11h15 da noite, marcando o quinto sinal da Bandeirantes. Diego Costa levanta a jogada para o lado esquerdo para Ferreirinha, já domina, bota na ponta, horrível passe, exagerou na dose, tocou essa bola longe, ela vai no goleiro do Flamengo, Rossi domina dentro da grande área. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se a Sil pode confiar. 39,5, Pretzel, esse gol do Ferreirinha acendeu o São Paulo, Pretzel. Sem dúvida, e o Flamengo era tão dominante que o Tite abriu mão dos seus dois melhores jogadores da partida, mesmo desgastados, não precisava ter tirado, o De La Cruz e o Bruno Henrique. Tirou e em seguida tomou o gol. Futebol muitas vezes é cruel, futebol é duro. Agora, na hora do gol do São Paulo, um detalhe curioso, o Thiago Carpini não mexeu um músculo da face, não comemorou o gol. Vem o Wellington do lado, Ferreirinha para ele, tentou, bate na marcação do Flamengo. Pulgar toca no meio, a bola com Pedro. Arboleda se antecipa. 40, segundo tempo. Maracanã, 2-1 Flamengo. Domina no campo do São Paulo, sai jogando com Alisson. Toca na direita, linha de fundo com Eric. Cortou por dentro, vem na marcação Ayrton Lucas. Eric limpou, rolou no meio. André Silva bateu pro gol, pro Eric. Tá na área, vai no fundo. Levanta a cabeça, cruzou, Luciano cabeceou pra fora! O São Paulo por pouco não empata o jogo no Maracanã. Na insistência, o São Paulo assustou de novo o Paulo do Vale. Na finalização do André Silva, né, que acaba desviando, sobra justamente para o Eric, que no limite faz o cruzamento. O Luciano sobe na disputa com o Igor Jesus, ele tenta a cabeçada. E aí essa bola pode ter tido até um desvio do jogador do Flamengo que estava ali na marcação do Luciano. Maracanã, a bola rola, o relógio não para. 41, segundo tempo. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo 2, 1 para o São Paulo, Pedro Ramiro. E os desafios não param para essas duas equipes. No domingo, 4 horas da tarde, a Rádio Bandeirantes transmite Palmeiras e Flamengo na Arena Barueri. Depois, às 6h30, tem Atlético Goianiense e São Paulo.
Com difusora Teresina na rede Bandeirantes de rádio. Rocha Ribeiro, goleiro do Flamengo, dá um bicudo. Toca essa bola para a esquerda. Pedro sobe agarrado pelo Arboleda. Arboleda bota o cabeção, dá Diego Costa que domina recuando. Rafael marca Luiz Araújo. Rafael toca a bola de volta para o Arboleda. Entrada na grande área, devolve a jogada na esquerda para Diego Costa. 41,5, segundo tempo. Já tem apito final com Ricardo Capriotti. Todo dia é dia de brilhar. Ativaram as promoções diárias da Estrela Bet. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite. 42. Ayrton Lucas está jogando pela ponta. Luciano comete a falta e é para cartão. Luciano vai só no corpo do Ayrton Lucas. Paulo do Vale. É uma falta dura, né? Porque o Ayrton Lucas ia passando na velocidade e o Luciano no carrinho. Na frieza mesmo, vai para derrubar e toma o cartão amarelo. Amarelo para Luciano, o terceiro do São Paulo no jogo. Saiu barato, hein? Nossa, saiu barato. Nossa senhora, isso é lance para expulsão. Ele dá uma... Olha, ele levanta a perna em direção ao joelho do Ayrton Lucas. Para mim é vermelho. Se ele consegue acertar com a sola da chuteira, indiscutivelmente vermelho direto. Ele vai no corpo para parar o contra-ataque do Flamengo, né? Como a bola estava na linha lateral ainda, Ayrton Lucas ia correr pelo menos metade do campo. O Daronco considerou que não foi uma jogada para vermelho e deu apenas o cartão amarelo. Quase 43 minutos do segundo tempo, 2-1 Flamengo. Onde tem gente produzindo, jardinando, caprichando na limpeza. Tem ferramentas com a qualidade e estilo. Léo Pereira colocou na grande área. Arboleda sobe de cabeça, caído o Vinícius, atrobada com o Gerson, hein? Bola voltou pro Pulgar, cabeceia. Gerson disputa a bola e o Vinícius se levantou, mas tem a falta na sequência do Gerson. Ele chega na marcação e comete a falta, o jogo está parado. 43,5 segundo tempo, Maracanã. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, dá tudo certo, tudo Tigre. Rádio Diário Independente FM. Alô, Barretos, a maravilhosa Barretos, ligada na rede Bandeirantes de rádio. 43:30. Alisson busca a bola, vem atacando o time do São Paulo. Toca ao lado, vira o passe, Igor Vinícius entrega para o Alisson, devolve a bola. Sai atrás com Arboleda, que toca a bola para Diego Costa, aberto lá pelo outro lado. Levanta a bola para o Wellington, vai no fundo, marcado pelo Vitor Hugo. Encara, tenta driblá-lo, recua a jogada, volta pela meia direita. A Pablo Maia, marcado pelo Pedro, devolve atrás a Diego Costa de primeira. Ele já vira o passe com Arboleda. 44 do segundo tempo e tem jogo ainda. São Paulo vai mexer, dá tempo de trocar mais uma, Paulo do Vale. Juan daqui a pouco. Vai tirar o Luciano. 44. Domina a Arboleda, dá no meio a bola, André Silva para trás do passe, outra vez com o Alisson, vem Igor Vinícius fechando aqui na ponta, lançado, o lateral se apresenta, dá pela beirada do campo, com Eric, já limpou o Pulgar, levantou no gol, passou de primeira, bateu, Ferreirinha, fora! Ferreirinha pegou por baixo e mandou longe do gol, Paulo do Vale. Esse de cabeça ele foi bem, agora com os pés acaba isolando. Boa jogada do André Silva ali para cima do Pulgar. E ele faz o cruzamento encontrando o Ferreirinha, que acaba se precipitando por ali. Poderia tentar um domínio, quem sabe ele chuta, pega embaixo da bola, ela sobe demais. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Vem o toque para marcar 45. Michel Lopes na mesa de som com Caiane Martins na central técnica marcando 45. Informando. Parou o jogo, árbitro marcando o Daronco com uma falta em Pedro Paulo do Vale. E mudou o São Paulo. Saiu o Pablo Maia, volante. 29 para a entrada do Juan. 31, 48.103 torcedores no Maracanã para Flamengo e São Paulo. Ele tira um volante e coloca um atacante para tentar o empate nos acréscimos. Eu não poderia ter feito isso antes, se essa era a ideia. Mas mais um jogador de frente, mas quem é que vai armar? Quem é que vai lançar a bola na frente? Léo Pereira cobra a falta para Gerson, a defesa rebate, ela volta para o Eric, sai do Gerson, depois toca a bola para fora. Lateral de graça, o Flamengo cobra 46, segundo tempo no Maracanã. O jogo vai a 50, 2-1 Flamengo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata.
Ailton Lucas arremessa atrás da bola com o Pulgar do meio campo. Ele volta para o goleiro Rossi. Pra cima dele, André Silva. Rossi pressionado. Pé direito já enfia o pé nela. Dá um bicudo, levanta a bola pra direita. Sobe de cabeça para tomar e já ganha essa bola pela ponta. Vitor Hugo, mas não pega na sequência. Ela vai direto pela linha lateral. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Quase 47. O São Paulo precisou jogar um pouquinho mais para tentar empatar. 2-1. Ó, o Gerson, pressão em cima do Alisson. Ele vira a bola para Ferreirinha. Vai embora, engata uma quinta. Marcado. Dá na caída, o passe é forte. Demais André Silva. Rossi sai da grande área e evita que a bola chegue mandando para fora. Aliás, evitando que a bola chegue com ele. Apenas protege a bola, vai para fora pela linha de fundo. Faltou um pouquinho mais de futebol para o São Paulo, hein, Alexandre Pretzel? Mas o Tite deu uma mão. Quando o Flamengo fez 2-0, o Tite imaginou. E não vai dizer na coletiva, ele vai dizer que os caras estavam desgastados. Imaginou que o jogo estava liquidado e tirou os 2 melhores jogadores em campo, sem necessidade. Tirou o De La Cruz e o Bruno Henrique e o Flamengo diminuiu o ritmo. O São Paulo melhorou um pouquinho com os espaços que foram deixados, porque as substituições não foram ideais no time do Flamengo e voltou para o jogo. São Paulo está vivo? Tá, mas a vitória é correta pelo Flamengo, que poderia ter feito até mais que 2-1 até o momento. Arboleda de cabeça, rebate no meio, Pulgar cabeceia para Gerson, empurrado, caiu, Daronco deu a falta. Essa do Diego Costa é falta para o Flamengo. Libertadores e Sul-Americana ao vivo, com transmissão da ESPN no Star Plus. Assine já e solte o grito de gol. 48. Paulo do Vale, minutos finais de Carpini como técnico do São Paulo, Paulo do Vale. E aí ele já deu, como a gente costuma dizer, aquela famosa coringada, né? A gente viu ele à beira do campo ali. Jogou a toalha. Dando um sorrisinho ali, meio de quem já tá mais foi bom enquanto durou. Né, Pretzel? Foi bom, hein? Durou pouco, mas foi bom, né? Essa é uma frase que a gente costuma tentar usar do lado positivo, né? Para tentar salvar algumas situações, né? Agora, o Carpini, ele não se mexeu quando saiu o gol do São Paulo. Isso chamou a atenção. É falta, Léo Pereira para bater direto pro gol. Quase 49, só 2 jogadores no muro. Daronco autoriza a cobrança de falta para o Flamengo. Léo Pereira, autorizado. Vem ele para a cobrança. Caminho em direção à bola. Levantou pro gol de cabeça. Diego Costa manda para fora. A bola voltou fora da grande área. Na direita com o time do Flamengo ainda para Igor Jesus. Belo drible. Limpou de novo. Com o pé direito na grande área para Pulgar fazer o terceiro. Bateu. Rafael! Fantástico! Sensacional! Que jogada do Igor Jesus, um canhão do Pulgar e um defesão do Rafael, Paulo do Vale. Rafael é um cara que o Carpini não vai poder reclamar nunca, né? Porque, de fato, faz de tudo pela permanência do treinador. Outra grande defesa, escanteio Flamengo, Luiz Araújo na bola. Segundos finais, o Flamengo ganha a segunda consecutiva. Luiz Araújo cobra curto escanteio para Gelson, vai tentar calcanhar, recua, dá Luiz Araújo, limpou o primeiro, vem Igor Vinícius, ganhou, dá para o Gelson, vai no fundo, Eric com ele, Gelson ganhou, atrás Ailton Lucas, Igor Jesus no rebote para tomar, perdeu, São Paulo toma e vem tentando o contra-ataque final, vinha, tirou, Varela de bico, toca na ponta a bola, Rafael domina com um abraço, pega essa bola dentro da grande área, terminou no Maracanã. Deu Flamengo. Flamengo 2, São Paulo 1. 48 mil torcedores no Maracanã. Provocando o que você ouve. A comemoração dos torcedores do Flamengo. Muitos torcedores do São Paulo quietos na maioria do tempo assistindo. Se animaram com o gol do Ferreirinha. Havia a possibilidade de reação, mas só ficou na possibilidade. Paulo do Vale deu Flamengo 2-1 e agora é aguardar o que vai acontecer com Thiago Carpini. Se o São Paulo espera o jogo de Goiânia domingo ou já o demite hoje ainda, Paulo do Vale. Rogério Assis, mesmo não tendo ainda um treinador, um nome de consenso, a tendência é a demissão do Thiago Carpini nas próximas horas, né? Algo que vem se desenhando aí já nos últimos dias, uma fritura danada com relação ao treinador do São Paulo, que hoje, inclusive, o Júlio Casares, no sorteio
da Copa do Brasil, falou que estava com o Carpini, que estava no mesmo avião que ele, tomou café da manhã com o Carpini, mas obviamente que o respaldo acabou já há algum tempo, né? E o São Paulo ainda deixou esse jogo, podemos dizer assim, até por não ter um treinador em mente, um nome de consenso, deixou ainda esse jogo para quem sabe o Carpini tentar se salvar, né? Como uma boia ali, mas o Carpini, até por conta da dificuldade da partida, o time do São Paulo não aproveita e acaba perdendo o jogo no Maracanã, inclusive encerrando uma sequência muito positiva do São Paulo contra o Flamengo. 4 jogos sem perder, foram 2 empates e 2 vitórias para o tricolor paulista no ano passado, sendo 2 jogos envolvendo a final da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão sob comando de Dorival Júnior. Muita coisa mudou, né? Apesar de poucas mudanças com relação às peças, né? Saiu um treinador, entrou outro, o São Paulo se reforçou, o próprio Flamengo também trocou de técnico, na época era o Sampaoli, mas dentro de campo uma diferença enorme, o que faz justamente com que o Thiago Carpini viva, quem sabe, as últimas horas dele como treinador do São Paulo. Vamos ver se o Carpini aparece para a coletiva de imprensa para tentar explicar essa derrota e se defender, ou se mesmo antes disso um comunicado, quem sabe, possa pintar por aí, avisando, informando a demissão do treinador. A gente fica aqui no aguardo, monitorando tudo, mas a vida de Carpini deve terminar no São Paulo nas próximas horas. Rogério Assis. Jogadores do Flamengo deixam o campo aplaudidos, com o torcedor cantando o tempo inteiro, comemorando essa vitória. 2-1, o Flamengo ganha a segunda consecutiva no Campeonato Nacional. Alguns jogadores do São Paulo sentados ainda no campo. Eu vejo Arboleda, por exemplo, sentado no gramado ainda do estádio do Maracanã. Termina o jogo e o São Paulo perde para o Flamengo. 2-1. Vamos conhecer, quem sabe ainda hoje, o novo técnico do São Paulo. É bem possível que Thiago Carpini seja demitido ainda no estádio do Maracanã. Devido ao horário do jogo, a partida Flamengo e São Paulo terminar tão tarde, a Voz do Brasil não será exibida hoje, excepcionalmente. Terminou e deu Flamengo no estádio do Maracanã, na Bandeirantes. Agora, Ricardo Capriotti, vem aí. E hoje esse apito final tá fervendo, hein? Vem aí o quentíssimo apito final com Ricardo Capriotti. E o Rogério Assis, noite terrível para os clubes de São Paulo. Menos o Bragantino, não é? Que venceu. O resto, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, só derrotas. E a gente vai falar muito disso no apito final da Bandeirantes. Antes, eu preciso escolher o craque Estrela Bet Bandeirantes de Flamengo 2, São Paulo 1. Vamos lá, Michel Lopes. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Fala aí, Pretzel, quem foi o melhor em campo? O craque Bandeirantes Estrela Bet de Flamengo 2, São Paulo 1. Jogou muito e tem jogado muito. De La Cruz, uruguaio, número 18 do Flamengo, para mim o craque do jogo. Nossa, que contratação do Flamengo, hein? Meu Deus. O cara joga demais, demais. Ele sobra aqui no futebol brasileiro, como ele sobra. De La Cruz, jogadorzaço, o melhor em campo, o craque Bandeirantes Estrela Bet de Flamengo 2, São Paulo 1. Agora o apito final vai contar a história dessa rodada, segunda do Campeonato Brasileiro e desse desastre dos grandes times paulistas. Não saia daí, em áudio e vídeo, também no YouTube, pelas ondas do rádio, o apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, chega a partir de agora. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Steel, Star Plus, Paraflu, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Rogério Assis.
Bruno Henrique, a bola bate no pé dele. Volta a marcação do São Paulo para tomar tempo da jogada, bola pro meio. Tomou, Ailton Lucas, tentou o passe, voltou a sobra. Pedro limpou, outra fita, bateu no canto. Rafael soltou, vem livre de La Cruz, escorou, é gol. É do Flamengo! De La Cruz! Na jogada que vem na esquerda com Pedro tentando. Rafael faz um defensão. Ela vem na sobra, livre para De La Cruz empurrar com o gol vazio para fazer o segundo gol do Flamengo. Na bela jogada de Pedro, no defensão do Rafael, o rebote limpo com De La Cruz. 2-0 Flamengo. Rafael de nada defesou esse defesão. Não tem jeito, tá feito. Flamengo 2-0, Paulo do Vale. Pablo Maia, lado esquerdo para Ferreirinha de novo. Na ponta esquerda, caminha, domina, volta a bola para Pablo Maia. Ele faz a inversão, toca a bola para a meia direita. Aqui sozinho, Igor Vinícius. Igor toca a bola para o Eric. Na direita, 2 em cima. Por dentro, passe, boa bola. Alisson levantou pro gol. Ferreirinha cabeceou no canto, é gol! Gol! São Paulo! Ferreirinha! Na jogada pela direita com Alisson dominando, levantando lá dentro da pequena área. Ferreirinha aparece atrás dos zagueiros do Flamengo e de cabeça marca o gol do tricolor no estádio do Maracanã. Ferreirinha, 1 São Paulo, Flamengo 2. O Rossi não tem jeito, tá feito. Ferreirinha. E a reação do São Paulo parou no Ferreirinha. Não deu para o tricolor. O Flamengo vence 2-1. E agora no apito final nós vamos falar bastante dessa derrota do São Paulo. O Alexandre Pretzel vai explicar muito para todos nós, mas eu chamo a sua atenção porque daqui a pouquinho também vamos falar da derrota do Corinthians para o Juventude lá em Caxias do Sul por 2-0 e a derrota do Palmeiras para o Internacional na Arena Barueri por 1-0. Antes de ouvir o Alexandre Pretzel, vamos lá para os jogos desta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Pedro Ramiro acompanhou tudo e vai trazer pra gente aí partidas encerradas, segunda rodada do Brasileirão. Conta aí, Ramiro! Vamos lá, Capri, para atualizar a situação da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, é importante lembrar que ontem o Bahia venceu o Fluminense do técnico Fernando Diniz por 2-1. Hoje teria o jogo entre Cuiabá e Vitória, mas foi adiado justamente por conta da semifinal da Copa Verde. Aliás, o Cuiabá com reservas foi derrotado para o Vila Nova por 2-0. Também mais cedo, o Bragantino bateu o Vasco da Gama por 2-1 em Bragança Paulista. Em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-0, gols inclusive marcados por Cristaldo e Soteldo. Ainda falando sobre essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza empatou por 1-1 com o Cruzeiro no Nordeste Brasileiro. O Palmeiras foi derrotado na Arena Barueri por 1-0 para o Internacional. Na Arena MRV, o Galo cedeu o empate por 1-1 contra o Criciúma. E também no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, o Juventude derrotou o Corinthians por 2-0. Obviamente, mais cedo você acompanhou o jogo entre Flamengo 2, São Paulo 1. Amanhã, 9h30 da noite, Botafogo e Atlético Goianiense fecham essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Capri. Quem tem 100% de aproveitamento em 2 jogos aí, Ramiro? Vamos lá, por enquanto, as equipes que têm 100% de aproveitamento: Flamengo, Internacional, Juventude, Bragantino e Cruzeiro, e além do Fortaleza. Aliás, essas são as equipes que ainda não foram derrotadas. 100% de aproveitamento mesmo, apenas Flamengo e Internacional. Né? Apenas Flamengo e Internacional. Essas foram as que eu citei, as equipes que estão invictas, mas apenas Flamengo e Internacional têm 100% de aproveitamento. É isso aí, só os dois que jogaram 2 vezes e conseguiram 2 vitórias. Então a gente vai ficar de olho aí agora no complemento desta segunda rodada que acontece nessa quinta-feira. Atenção,
11 horas 37 minutos no apito final. Venham conosco aí, a nossa live no YouTube está ativa, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Daqui a pouquinho tem o gabarito do jogo, as notas do Alexandre Pretzel. Eu quero só ver o que é que o Pretzel vai aprontar hoje, mas tem também toda a atenção em torno de uma eventual saída de Thiago Carpini. E aí, o Carpini cai ou não cai? Vai embora ou não vai? Atenção, Paulo do Vale, vou ouvir o Alexandre Pretzel, mas quero saber aí qual é a situação lá no vestiário do Maracanã. Como é que tá aí? O Carpini vai falar ainda como treinador do São Paulo? Não fala? Qual é o ambiente e o momento do São Paulo aí, PDV? O Capri, a grande questão é essa, se o Carpini fala ainda em coletiva ou se nem isso, mas o destino dele deve ser selado nas próximas horas, até mesmo nos próximos minutos. A demissão, ela é inevitável. Carpini será desligado, sim, do comando do São Paulo. Isso é uma questão de tempo apenas, viu, Capri? Bom, assim que tiver condições, então, você chama aí pra gente ouvir ou o Carpini, ou dirigente, enfim, quem quer que seja aí, pra falar sobre esse momento do time do São Paulo. Vamos ouvir Alexandre Pretzel, a opinião Bandeirantes. O Pretzel vai explicar tudo pra gente aqui. Como é que foi essa derrota do São Paulo, que já era prevista, não é, Pretzel? São Paulo ainda chegou a esboçar uma reação ali no segundo tempo, sim, mas não deu e o tricolor perde o Flamengo. 100% de aproveitamento, mais uma vitória aí do Mengão, Pretzel. Olha, Capri, primeiro eu vou começar por algo que o Thiago Carpini disse antes de começar o jogo. Ele falou para a emissora de TV que detém os direitos, dizendo que existe um ser humano por trás do profissional. Então, esse tipo de frase, de pensamento, eu concordo com ele. Os 3 dias, domingo, segunda e terça, o Carpini foi fritado. Foi fritado, olha, em fogo alto, publicamente e com a anuência da diretoria. Por quê? Se eu apoio o meu treinador, o que eu faço? Eu vou a público, eu não preciso defendê-lo, mas eu vou ressaltar que ele é o técnico, que ele segue no cargo. Não preciso fazer uma defesa, dizer que ele é o melhor técnico do mundo, que o trabalho é excelente, não. Mas eu digo, o Carpini é o nosso técnico, nós vamos ao Maracanã para tentar ganhar o jogo. Alguém se manifeste, né? Era isso que eu esperava. Então, no sábado, depois de São Paulo e Fortaleza, eu comentei isso contigo. Quando eu estava esperando lá o transporte, o carro de motorista de aplicativo, eu fiquei mais ou menos 40 minutos esperando um carro aceitar, ali na porta do Morumbi, sábado, quase 1 da manhã. E eu vi o Belmonte saindo. Belmonte, o Rui Costa, o Nelson, que é assessor do Belmonte, os 3 saindo. O Belmonte no seu automóvel e os outros 2 juntos num outro carro. E aí, você sabe que quando fica ali nos bastidores e tem um dos últimos a sair, sempre alguém que está no ambiente fala alguma coisa. Aí chegaram e me disseram o seguinte, ó. Até dividi isso com o PDB depois, ó. Os caras estão aí há um tempão, estão reunidos aí. E o Carpini já foi embora há muito tempo. E eles vão sair daqui a pouquinho. E aí eles saíram. Quer dizer, os dirigentes não falaram com o Carpini. Os dirigentes não se manifestaram com o Thiago Carpini. Os dirigentes não vieram a público para defender o técnico. Ou pelo menos valorizar o trabalho dele para enfrentar o Flamengo. Deixaram tudo no ar. Deixaram que todos nós fizéssemos várias interpretações sobre o momento do Thiago Carpini. E aí ele foi detonado nas redes sociais. E também com nomes consultados pelo São Paulo, que vai ser um do estrangeiro para o lugar do Carpini, que não vai ser um novo técnico brasileiro. Tudo isso foi noticiado, inclusive. Noticiado. E nenhum dirigente acabou se manifestando. Eu acho que é hora de aparecer o Casares ou o Belmonte, né? Será que o Belmonte vai cumprimentar o São Paulo hoje? Vai ter orgulho dos jogadores hoje por mais uma derrota? Porque ele fez isso, né? Numa final de Paulista depois de ter tomado 4. Então é o seguinte, ó, quando ganha, eles estão sempre à disposição para falar, para dar entrevista, que o São Paulo é muito grande, é gigante, tudo isso, ok. Agora, quando perde, ninguém dá as caras. Ninguém. É um silêncio. Ou é para reclamar da arbitragem, ou é para reclamar do regulamento. É uma coisa ou outra. Então, cadê o presidente Casares? Cadê o Belmonte para falar agora, neste momento? Se o Carpini não for dar entrevista, acho que eles têm que vir a público se manifestar e falar sobre uma possível saída do Thiago Carpini. Esse é o ambiente também contrário ao treinador e ele é um ser humano, ele merece respeito, na minha opinião. Sobre o jogo de hoje, ele entrou com o esquema 3-5-2 de novo, fez o Wellington retornar à ala esquerda, escalou Michel Araújo no meio e tirou o Galopo, em relação ao time que perdeu para o Fortaleza e que começou o jogo
no último sábado no Morumbi. Esse esquema não funcionou. Não funcionou porque o Flamengo foi muito melhor. O Flamengo abre o placar com o Luiz Araújo, que entrou no lugar do Cebolinha, que saiu machucado, aos 19h30, num bonito gol. E 1-0 saiu barato pelo que foi o primeiro tempo. São Paulo cheio de problemas para sair de trás, tocando a bola. O Ferrarese fez uma partida horrorosa, certo? O Diego Costa também. O Arboleda um pouquinho melhor. Então, assim, o São Paulo foi dominado com esse esquema, com 3 zagueiros e 2 volantes, e o Flamengo foi dominante, mas muito dominante. No segundo tempo, o que faz o Carpini? Volta com 2 atacantes, e eu gostei, falei contigo sobre isso no intervalo. Ele põe o Ferreira e tira o Michel Araújo, e põe o Eric e tira o Ferrarese, e parte para um 4-3-3. Ele sai de um 3-5-2 e vai para um 4-3-3 para tentar empatar o jogo. Só que aconteceu o seguinte, o Flamengo voltou numa rotação ainda maior do que na primeira etapa, fez 3 contra 1 em cima do Igor Vinícius, com cartão amarelo e totalmente perdido na marcação. E aí o Flamengo fez 10 minutos maravilhosos no segundo tempo, onde abre 2-0 com Pedro, De La Cruz e Bruno Henrique simplesmente tumultuando a defesa do São Paulo, devastando o território são paulino e fazendo 2-0 com muita qualidade. Então é isso. Então o Flamengo fez 2-0 e aí o jogo estava tão fácil, porque o São Paulo, mesmo com as mudanças, não conseguia chegar perto do gol, que o Tite acabou tirando o De La Cruz e o Bruno Henrique. E tirou aos 30 do segundo tempo, colocando o Gerson e colocando também o Vitor Hugo. Aí ele tirou praticamente a velocidade de ataque, ficou com um time muito previsível, permitindo que o São Paulo aumentasse o seu poder ofensivo e chegasse ao gol numa jogada até certo ponto interessante pelo lado direito. Cruzamento do Alisson e o Ferreira entrou por trás do Varela, cabeceando para fazer 2-1 aos 33. Esse gol trouxe o São Paulo de volta. E teve a entrada do André Silva também, que eu preciso ressaltar. O André Silva entrou no lugar. O André Silva entrou aos 11 do segundo tempo, 11h30, no lugar do Caleri. Eu não teria tirado o Caleri, mas o André Silva jogou bem mais do que o Caleri. E chamou bastante atenção, trazendo o time um pouco para frente. Também contribuiu. Só que, com 4 atacantes, que o Luciano também fazia a função de meio atacante, evidentemente que você deu espaço para o Flamengo atacar e atacar bastante. Então, esse gol do São Paulo não foi um achado, foi um gol de uma jogada trabalhada. A única jogada no segundo tempo. Muito pouco para um time que estava perdendo por 2-0. Então, me parece que o placar de 2-1, ele termina de uma forma correta. O Flamengo mereceu vencer. O São Paulo fez um gol, mas não criou muito. E agora a gente fica na expectativa se realmente o Carpini vai acabar ser demitido hoje ainda ou se eles vão esperar até amanhã para fazer esse anúncio, já que domingo tem jogo em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Ganhou melhor e ganhou até por um placar menos ajustado do que merecia. 2-1, saiu barato para o São Paulo pelo que foram os 97 minutos, meu caro Ricardo Capriati. Eu já quero falar com você sobre treinador, Pretzel, para o São Paulo. Mas eu quero um destaque aqui para o Flamengo, porque é o seguinte, desculpa, o Tite, é o jeito do Tite, os times do Tite são assim, mas com esse elenco que o Flamengo tem, parar de jogar como o Flamengo parou, não dá. Eu gosto do Flamengo com esse elenco, tem que ficar em cima o tempo todo do adversário, é o tempo todo, intensidade direto. Mas é o Tite, não é? Ele faz 2-0 e tranca o time lá, recua, quer explorar contra-ataque, ou então prepara um time para jogar no contra-ataque. Não dá, não é? Depois de estar vencendo por 2-0 com o time que o Flamengo tem, elenco que tem, depois deixar o São Paulo crescer como o São Paulo cresceu e dominar ali o jogo num pedaço do segundo tempo, Pretzel. O Tite talvez tenha que rever um pouquinho. Se você tem um elenco mais ou menos, tudo bem. Sim. Mas com esse elenco do Flamengo aí, é intensidade o tempo todo. E é em cima do adversário o tempo todo. Eu gostaria que ele respondesse na coletiva por que ele tirou o De La Cruz e o Bruno Henrique. Se ele disser que os dois estavam desgastados, mas você tira os dois jogadores com tanta qualidade, caras que conseguem dosar muito as suas energias, e aí ele botou o Gerson e o Vitor Hugo. Ele tirou a velocidade de ataque. Ele ficou só com o Pedro na frente, que o Luiz Araújo volta também sem a bola. E com a saída do Alan aos 34, ele colocou o Igor Jesus. Trocou um volante pelo outro, mesmo que o Igor Jesus tivesse chegado um pouco à frente. Quer dizer, ele tirou a ofensividade do time. E tendo no banco o Arrascaeta,
E tendo no banco o Lohan, que é um menino da base que é de frente, e também até o Carlinhos, que é um centroavante de área. Aí ele preferiu ficar com o Pedro, ok. Então o Tite também, acho que ele não precisava ter tirado seus 2 melhores jogadores, e aí evidentemente que o São Paulo, vendo isso, também cresceu um pouco através do seu entusiasmo. Mas ainda assim, viu, Capriotti, a diferença técnica foi muito grande. Um time jogou, o outro correu. Essa é que foi a realidade. Um time jogou e ganhou, o outro correu e assistiu muitos minutos o adversário trocar passes e criar jogadas. Então, me pareceu o Carpini muito desanimado na área técnica. Eu fiz referência a isso 2 vezes no segundo tempo. Ele não vibrou na hora do gol do São Paulo, então isso também chamou muita atenção. Ele me parece que ele já sabe que ele não vai permanecer, e acho que isso teve também uma certa influência no ambiente negativo tricolor, meu caro Capriotti. Então vamos falar, o time que tem no banco de reservas, Arrascaeta, Gerson, Vitor Hugo, tá louco. O Flamengo tá num outro nível, num outro patamar. Por isso é que vai brigar por todos os títulos. Você pode botar o Flamengo aí como candidato a título em todas as competições. Mas vamos falar do São Paulo e do Thiago Carpini. Eu tô com você, acho que o Carpini não vai ficar. Já tá decretada aí a saída do treinador. Aí, Pretzel, vamos lá. Agora a gente precisa entender quem é que assume o time do São Paulo, porque aparentemente, como tem dito aí o PDV, o São Paulo não enxerga aqui no mercado interno um substituto para o Thiago Carpini. Vai ter que buscar fora, no exterior, algo que virou recorrente, uma espécie de moda aí no futebol brasileiro para os grandes clubes que não tem mais convicção do trabalho dos treinadores locais. Vão buscar estrangeiros. Aqui a gente tem Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes, os mais conhecidos aí que estão desempregados, mas parece que o São Paulo vai atrás de um estrangeiro. Quem você traria, Pretzel, para substituir o Carpini no São Paulo? Só isso, irmão. Só isso. E aí, não vale José Mourinho, tá? Sim. Se eu fizesse parte da diretoria, claro que eu acrescentaria conteúdo aos debates, mas talvez eu fosse voto vencido. Claro que sim, mas sobre futebol, sem dúvida. Agora, talvez eu fosse voto vencido em muitas decisões, porque eu teria que votar, né? Quem você traria, Pretzel? Olha, brasileiros eles não querem, né? O Felipão, para mim, não tem nada a ver com o São Paulo. Acho que o Mano Menezes ficou com uma imagem, não que ele não seja competente, mas ficou com uma imagem muito ruim depois da passagem dele pelo Corinthians recentemente. No Palmeiras ele não foi bem também, né? Então, eu acho que isso pesa nesse momento. Se você for olhar o mercado brasileiro, quem está sobrando, né? Quem está disponível no mercado? Há vários profissionais. Mas algum pronto e algum compatível com o tamanho do São Paulo? Porque não dá para trazer um cara iniciante como é o Carpini. Porque aí você fica sem critério, fica sem argumentos para fazer a troca. Então tem que trazer alguém experiente, alguém que chegue com respeito, com currículo, com força. E quem seria um estrangeiro para isso, né? Talvez o Rui Vitória, que treinou a seleção do Egito na Copa da África, já treinou o Benfica, tem experiência, português. Ou o Pedro Martins, que termina contrato agora no time dele no Catar, outro português. Eu acho que vai ficar por aí, viu? Acho que eles vão nessa linha aí. Um uruguaio, um argentino, Luiz Zubeldia, né, que o Muricy reclamou da outra vez, que o Zubeldia meio que mascarou, né, que não quis atender o São Paulo, que demorou para atender. Então, o Zubeldia foi campeão da Copa Sul-Americana pela LDU de Quito, né? Então, vamos aguardar. Mas tem muita gente lá para escolher, né, Capri? Talvez sem a nossa competência. Me perdoe essa ironia, mas é que a diretoria do São Paulo é muito omissa e muito oportunista. Quando ganham, eles estão sempre atrás da porta, prontos para dar entrevista. Quando perde na crise, eles somem, não dão nenhuma declaração. Vamos aguardar, meu caro Capri. Capri. É triste mesmo, porque hoje era dia da direção do São Paulo se pronunciar, falar, ou para admitir que vai mandar embora o Carpini, ou para dar força pro rapaz, mas vamos ver se chega aí um dirigente aí, ô PDV, porque hoje a diretoria do São Paulo tem que falar, PDV. Os dirigentes ignoraram a imprensa no Maracanã, passaram ali pela área da zona mista, em total silêncio. Sobre essa questão de novo treinador, até dando os créditos aqui a informação ao blogueiro Gabriel Sá, ele trouxe logo após o término do jogo que o São Paulo negocia desde domingo, atenção ao nome, o São Paulo negocia desde domingo com Rafa Benítez, treinador espanhol
de 64 anos, demitido pelo Celta de Vigo em março. Rafa Benítez, que era o treinador do Liverpool em 2005, quando o São Paulo foi campeão mundial, e treinador do Chelsea em 2012, quando o Corinthians foi campeão mundial. Então, a informação é do Gabriel Sá e essa negociação já estaria acontecendo desde domingo, inclusive com o intermédio do empresário Giuliano Bertolucci. Aí sim. Já gostei muito do Rafa Benítez, viu? Mas é um nome hoje, de impacto. Mas ele tá em... de impacto. Ele ainda tem muito nome, mas não é mais treinador de primeira linha do futebol europeu. Ele treinou o Celta recentemente, né? Treinou o Celta de Vigo recentemente. Treinou o Everton anos atrás também. Falou mal do Rames Rodrigues no Everton. Falou mal do Rames Rodrigues no Everton? Falou que o Rames era descompromissado. Então, não, ele já deve ter dito, eu até vou, mas pode limpar a área aí. Pode tirar o Rames, tira outros aí. Não duvido que ele já tenha feito isso, né? Mas é um nome que, olha, esse nome é um nome bom, cara. O cara nunca trabalhou no Brasil e ele tem um vasto currículo. Acho que é uma boa tentativa. Pelo menos os jogadores vão ser menores do que ele, na maioria dos casos, viu? Hoje os jogadores são muito maiores do que o Carpini. E isso realmente atrapalha a vida do treinador. Se realmente for confirmada a vinda do Rafa Benítez, acho que é uma boa contratação, sem dúvida. E o Gabriel Sá é bem informado, hein? Já foi boicotado pelo Belmonte lá, que pediu a cabeça dele. Jornalista que pede jornalista. Jornalista que pede cabeça de jornalista. É isso que eu queria dizer. Esse é o Carlos Belmonte, né? Que coisa, hein? Mas o Gabriel Sá é bem informado. Então, se ele deu essa informação, é um nome realmente, para mim, forte e que é um bom nome para esse momento. O Rafa Benítez é um treinador com um currículo espetacular. Ele já foi treinador de ponta na Europa. De ponta, ele já treinou grandes clubes, já fez bons trabalhos. O PDV acabou de falar aí que o Liverpool era treinado por ele na final do Mundial de Clubes em 2005, né? Foi treinador do Liverpool, gente. Então, ele campeão espanhol pelo Valência. Ele treinou o Real Madrid, né? Então, ele treinou o Real Madrid. Ele tem no currículo trabalhos importantes. Agora, já há um bom tempo, não é do ano passado, do ano retrasado, já há um bom tempo, alguns anos, que ele não encaixa nenhum trabalho importante. Ele treinou o Everton, né? Vocês falaram aí, o Everton foi treinado pelo treinador espanhol. Agora, como atração, é sensacional. Sensacional. Precisa ver qual é o Rafa Benítez que vai chegar aqui. Mas dá pra gente usar a mesma analogia do jogador, não é, Pretzel? Jogador craque em fim de carreira, vem pro futebol brasileiro, sobra. Exato. Treinador bom, mesmo em mau momento aqui no Brasil, a tendência é que ele sobre também, que ele consiga fazer um bom trabalho. E teremos coletiva do ficar bem feliz. Teremos coletiva do Carpini, viu, Capri? Opa, anunciaram aí, o Carpini vai falar então. O Carpini vai falar daqui a pouco. Eu imagino até que é uma estratégia, você deixa ele dar entrevista, ele já está demissionário e amanhã sai o anúncio oficial, para não atrapalhar. Se fosse o presidente Juvenal Juventus, já tirava agora, viu? Eu me lembro que eu tava no Atlético Goianiense São Paulo, lá no Serra Dourada, tu vai lembrar disso, Capri, em 2011, o Atlético fez 3-0 no São Paulo, um banho de bola, e o Juvenal ligou pro Adalberto Batista, que era o vice de futebol, mandando demitir o Adilson Batista no vestiário. O Adilson nem veio pra entrevista, veio o Adalberto só comunicar. O Adilson não é mais o nosso treinador, só para comunicar a vocês. Te lembra disso, Capri? Depois de uma derrota de 3-0 pro Atlético Goianiense 13 anos atrás. Então é o seguinte, se vai tirar amanhã, seria até interessante tirar hoje também. Também para de fritar o cara também, mas de repente é uma forma de proteger a instituição nesse momento. Deixa ele dar entrevista, só que as perguntas, elas vão ser baseadas, na minha opinião, em cima da fritura dele. Porque o jogo hoje era uma derrota meio esperada, o que acabou se confirmando. A diretoria, ninguém deve falar da diretoria então, não é, PDV? Não, pelo menos na primeira passagem deles pela zona mista, silêncio total. Sim. Essa é uma diretoria almofadinha do São Paulo. Almofadinha, né? Omissa, oportunista. Se ganhasse hoje, eles viriam correndo. Iriam acusar a imprensa ainda. Se o São Paulo ganha o jogo hoje, o Casares vem para a entrevista com o Belmonte de papagaio de pirata ao lado dele, dizendo o seguinte, vocês aí que criaram esse cenário, o Carpini sempre foi o nosso técnico. Se ganhasse, seria isso. Seria. É uma pena porque ninguém fala no São Paulo, né? Explica para o torcedor o que é que está acontecendo. Porque é o torcedor que precisa ser informado. Não é falar a mim, ao Pretzel,
ao Paulo do Vale. Não, é falar ao torcedor. Né? Nós somos apenas um caminho, um meio para que a direção do São Paulo se pronuncie e dê uma resposta ao torcedor do time que está aguardando aí. O São Paulo hoje é a lanterna do Brasileiro. 2 jogos, 2 derrotas. São Paulo é zona de rebaixamento. Tá tudo bem, são só 2 rodadas. E o São Paulo, para mim, não vai ser rebaixado. Não tem time para isso. Mas o São Paulo anda flertando já há algum tempo aí com essa coisa, né? Anda flertando. É igual o Corinthians. O Corinthians também já está começando a entrar no modelo rebaixamento, né? Porque todo ano é um susto. Escapou na última rodada. Bateu na trave. Não se classificou para as finais do Campeonato Paulista. Começa sempre desse jeito. Olha o Santos aí que foi rebaixado ano passado. O Santos ficou fazendo vestibular aí há alguns anos. Até que abraçou a Série B. Então, isso aí tem que servir de exemplo. O São Paulo nunca foi rebaixado. E tem que mirar aí os exemplos dos rivais, dos adversários, como é o caminho para uma Série B. É isso aí, ó. É troca constante de treinador. Eu vi um post agora há pouquinho, viu, Pretzel? Muito interessante. Confesso, eu falo nas redes sociais, eu não sei de quem senão eu daria o crédito, mas do tempo em que o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, tem 3 anos e meio, não é? De 3 anos e meio pra cá, o São Paulo trocou 5 vezes de treinador. Nossa. O Corinthians trocou 8 vezes de treinador e o Santos 11 vezes de treinador. Nossa. Em 3 anos e meio, desde que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras. Por isso que os Aí adversários têm horror dele, né? Claro. Porque ele é competente lógico. Demais. Olha o que ele causou nos rivais. Nossa Senhora. Exatamente. Então tá explicado, não é? Por que o Santos foi para a Série B? Por que o Corinthians já tá de novo flertando aí? Né? Por que o São Paulo também já ficou preocupado aí nos últimos anos? Já deu uma sondadinha ali também. Né? Se não é no Brasileiro, é no Campeonato Paulista, como foi o caso do Santos. O Santos ficou sondando ali rebaixamento no Campeonato Paulista também. Então é um negócio assim que se explica. É autoexplicável o que a gente vê aí. Aí pega a diretoria do Corinthians, inexperiente. Chegou agora, inexperiente. Não tem experiência. Então, estão perdidos. A diretoria do São Paulo, os almofadinhas. Só falam quando querem e não explicam nada pro torcedor. Nada, zero. Né? E a do Santos agora com o Marcelo Teixeira, é graças ao Marcelo Teixeira que o Santos está se levantando aí. É graças ao Marcelo Teixeira, que é um cara experiente. Já passou lá pelo Santos 2 vezes antes de assumir agora pela 3ª vez. E esse tem experiência. E do resto, sei não, hein? Esses times aí, se não abrirem os olhos, vai ser difícil. A temporada vai ser difícil. E ano passado, Pretzel, eu falei em fevereiro que o Corinthians não ia ganhar nada e que o grande troféu do Corinthians era permanecer na Série A. Esse ano eu vou falar com 2 meses de atraso. Não, esse ano eu vou falar com 2 meses de atraso, em abril. Corinthians, vamos falar daqui a pouquinho do Corinthians. O Corinthians é o seguinte, grande troféu esse ano é permanecer na Série A, hein? É o grande troféu do Corinthians. 12:00, marcou o quinto na hora oficial do Brasil, já estamos na quinta-feira. Ô PDV, o São Paulo volta hoje ainda ou dorme no Rio e retorna nessa quinta? O São Paulo já voltando nas próximas horas, Capri, ainda mais por conta dessa questão do Thiago Carpini, né? O martelo deve ser batido nas próximas horas, então logo mais o São Paulo retornando aqui para a cidade de São Paulo para dar sequência aí ao trabalho, claro que imaginando já sem a presença do Thiago Carpini nas próximas atividades. Vamos ver, porque domingo é contra o Atlético Goianiense em Goiânia, não é, PDV? Exatamente, 6:30. Jogo chato, hein? Não tem jogo fácil, né, Pretzel? Não tem jogo moleza, tudo jogo duro, né? O Atlético joga amanhã com o Botafogo, no Rio, 9:30. O único jogo desta quinta, o Atlético pega o Botafogo. Mas, cara, sempre foi difícil lá pro São Paulo. O São Paulo, naquele campo lá no Antônio Ascioli, sempre se complica. Vai ser um jogo duro. Mas tu tocaste num ponto interessante. Eu até comentei contigo, né, PDV? Quando deu a classificação aqui depois de 2 rodadas, tu olha pro São Paulo é o 19º.
Isso aí pesa também, mesmo sendo apenas 6 pontos em disputa, você não ter nenhum ponto somado e ter um saldo negativo já de -2, você olha, você já está lá embaixo com 0 pontos. Isso aí também amplia a crise, né? Amplia a crise e amplia o mau ambiente também, sem dúvida. É isso aí, é isso mesmo, é um problema para acionar aí o sinal de alerta no Morumbi. São Paulo, tudo bem, né? Só 2 rodadas, claro, mas ver o São Paulo lá embaixo, na zona do rebaixamento, 2 jogos, 2 derrotas, chama muito a atenção, chama demais a atenção, isso não é legal, isso não é positivo. Bom, e hoje, né, Pretzel, vamos combinar também, né? São Paulo teve a oportunidade de chegar ali ao empate, mas o Flamengo, que é melhor, o elenco do Flamengo é bem melhor do que o elenco do São Paulo, muito mais qualificado. O Flamengo deu uma parada também de jogar bola ali, porque se o Flamengo tivesse apertado um pouquinho, ruins, já poderia ter feito 3-4-0 e já teria resolvido o jogo, né? Enquanto teve os seus 11 titulares, e eu considero o Luiz Araújo um titular, é que ele entrou no lugar do Cebolinha, que também é um jogador importante. Cebolinha se machucou aos 10 minutos. Cara, quando o Tite tirou o Bruno Henrique e o De La Cruz, ele chamou o São Paulo pro campo do Flamengo, e o Flamengo meio que achou que estava com o jogo ganho, deu uma administrada no placar. Aí quando sai o gol do Ferreira, o Flamengo volta a acelerar o jogo, o Flamengo volta a trabalhar do meio para frente, aumentando um pouco o poderio ofensivo, mesmo com jogadores com características diferentes, e de novo criando oportunidade. O Rafael fez 2 defesas, um cabeceio do Fabrício Bruno e uma jogada maravilhosa do Igor Jesus, que dá pro Eric Pulgar, que chuta, e o Rafael faz uma defesa espetacular. Então, assim, o Flamengo sempre foi melhor que o São Paulo. Em nenhum momento o São Paulo se aproximou do empate. Em nenhum momento. Era uma derrota meio que consumada quando o Flamengo fez 2-0, ainda que o segundo gol tenha saído aos 9 do segundo tempo, Capri. O Rafael foi bem, não é? Fez defesas ali importantes que salvaram o time do São Paulo. Talvez você pode questionar aí na estreia do São Paulo na Copa do Brasil, ali uma ou outra bola do Rafael, mas hoje ele foi bem aí. Inclusive no gol do De La Cruz ele fez uma baita defesa na finalização do Pedro, né? É que ali faltou cobertura, né? Não tinha ninguém na cobertura da defesa que ele fez, o De La Cruz estava sozinho. E o Pedro tá jogando muito com o Tite, viu? O Pedro tá confiante, o Pedro tá feliz, o Pedro tá em alta, viu? É o melhor centroavante hoje da Série A. Sem dúvida, é o melhor centroavante. Sim. Eu sempre falei que, pra mim, eu sou mais o Pedro do que o Gabriel. Mesmo quando o Gabriel tava jogando lá e o Pedro era reserva, pra mim, pro meu time, estilo de jogo, eu gosto mais do estilo do Pedro do que do Gabriel, do Gabigol. O Pedro, apesar de ser um cara espichadão, um pirulitão, né, mas ele é um cara que tem habilidade. Essa jogada que resultou no segundo gol do Flamengo, ele deixou a defesa do São Paulo para trás. Parece que ele não tem técnica, mas ele tem. Ele é um jogador técnico também. Ele não é só físico, ele é técnico. Não, ele tem técnica. É um cara que sabe jogar bola, Ele não faz gol só, não. Ele tem qualidade técnica. Então, o Pedro tá muito bem. E olha, o Pedro tem que ser convocado para. Se fosse hoje a convocação, o Pretzel, Pedro tinha que estar na seleção. O Pedro tinha que estar na seleção. Tá fácil. Foi a Copa. Tudo bem, né? fez uma Copa. Mundo, né? Mas fez uma Copa mais ou menos, como todo mundo também, né? Mas quem sabe aí com o Dorival. Eu acho que o Dorival gosta dele, viu? Tem a impressão que o Dorival gosta dele. Vamos ver. Bom, 5 minutos desta quinta-feira. 5 minutos da quinta-feira, no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Daqui a pouquinho o gabarito do Alexandre Pretzel, já o trabalho do Pedro Oliveira lá em Caxias do Sul para falar da derrota do Corinthians para o Juventude por 2-0. Acorda, Corinthians! E a derrota do Palmeiras também para o Internacional 1-0. Palmeiras não jogou nada, hein? O Inter fez um grande jogo. Palmeiras viu o Internacional desfilar na Arena Barueri. Eu acho que esse time do Palmeiras não gosta da Arena Barueri, viu, Pretzel? Eu acho que a boleirada não curte muito lá a Arena Barueri. Hoje não vamos alegar que o gramado atrapalhou. O Inter jogou bem melhor que o Palmeiras. Bem melhor. Claro, bem melhor. Não, o Inter hoje sobrou. O Palmeiras não viu a cor da bola. O Palmeiras não jogou nada. Nada. Então, aliás, foi uma noite horrível para os grandes clubes
de São Paulo. Só o Bragantino que livrou a onda aí de São Paulo e que venceu, né? Me diga Venceu uma coisa, meu Gama. comandante. Estás preocupado com o Corinthians, com 1 ponto só em 6? Não, eu acho que há uma preocupação com o Corinthians, com o São Paulo, né? Acho que são times que precisam abrir os olhos. O Corinthians, o problema do Corinthians, acho que a gente precisava dar um tempinho para observar o trabalho do Antônio Oliveira. E acho que dá para concluir já que esse elenco que está aí é pior do que o do ano passado. É pior. Acho que pelo que a gente já viu aí Você tinha que esperar um pouquinho o Antônio Oliveira para ver o que ele ia fazer com esse elenco, um tempo para ele trabalhar, que ele já teve tempo bastante, né? Já teve vários meios de semana aí, já teve essa parada do Campeonato Paulista. Então, não dá para falar, mas esse time que está jogando aí já é a cara do Antônio Oliveira. Sim. Já é o time com a cara dele. E já dá para dizer que esse elenco é pior do que o elenco do ano passado, que já era ruim. E outra, já era ruim do ano passado. 130 milhões esse gastos, é pior. Né? O Augusto Melo gastou 130 milhões nessas contratações aí, né? 12 contratações. Exatamente. Não dá. Pedro Raul não tem condição de jogar no time do Corinthians. Não tem. Vários jogadores estão aí do Corinthians, não tem nenhuma condição de jogar. Não tem condição. Aí você vai falar, mas é o que o Corinthians pode contratar hoje, é verdade. Então, é sofrimento. Vai ser sofrimento até o final. Capri. Aparentemente vai ser sofrimento. Vamos lá, PDV, porque tem alguém falando, eu vi ao fundo aí alguém falando, hein? Vamos ouvir um pouquinho do Tite? O sentimento é de que não transformado no terceiro gol, muito também pela boa atuação do goleiro adversário, e aí o futebol ele é um joguinho de xadrez. Quando dá cãibra no ala, ele não consegue fazer a recomposição, pede para sair, mas a regra do jogo não permite essa paralisação. E justamente é no setor do Alisson que faz o lançamento, e aí fica um jogo daqueles diferentes jogos dentro do mesmo jogo. Aí fica assim, por 2-1, aí fica difícil. A lamentar só esse desempenho, que o resultado deve ter sido mais elástico em relação ao que jogou. Tite, aqui, Letícia do GE. Queria que você falasse um pouquinho do Gerson. Ele já jogou essas 2 últimas partidas, teve um problema muito grave, voltou bem e, em cima disso, ele era um dos pilares da sua equipe antes do problema que ele teve e agora precisa se encaixar, que a equipe está bem encaixada. Queria saber como você pensa o Gerson daqui para frente. Entendo todos vocês, me ajuda, vocês têm o intitular titular. Nós não conseguimos conceber assim. São todos atletas de alto nível. O Gerson, felizmente, ele está com saúde. Felizmente, ele está retornando na sua melhor condição. Não tinha condições para jogar um jogo inteiro. Físicas, estou falando pelo Fábio. Mas aos poucos, para adquirir, porque dentro do jogo tu vai ter a necessidade, assim como outros, todos. Assim como não teve a condição de jogar o Arrascaeta hoje. Complementa, Matheus. Tá bom, foi bem. Tite, boa noite. Aqui, ó. Aqui. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Domingo é um dos jogos mais esperados, pelo menos aí por parte da torcida, por conta de tudo que os clubes conquistaram nos últimos anos, os clubes que vêm disputando tudo nos últimos anos. Queria que você fizesse uma avaliação desse Palmeiras que vocês vão enfrentar, né, que vem com o Flamengo ali sempre disputando os principais títulos, e o que você espera desse jogo de domingo, sendo em São Paulo. Obrigado. O Palmeiras é uma equipe muito forte, vem com uma consistência de equipe, de elenco nas últimas temporadas. Não é à toa que é o bicampeão brasileiro, né? Então a gente tem todo o respeito, a gente já faz a análise do adversário, a gente tem uma ideia do que pode enfrentar, a gente vai mais aprofundar na sequência dos dias. E é um grande clássico de futebol brasileiro que vale os mesmos 3 pontos que valeram hoje. Então, toda rodada que a gente jogar, a gente tem que buscar os 3 pontos, tem que dar valor para a partida que a gente vai jogar e estar bem preparado para ele ser o Palmeiras, ser o São Paulo, o Atlético Goianiense, o Botafogo, todas as rodadas. Reitero o que ele colocou, o Campeonato Brasileiro, ele tem uma característica.
a pontuação ela é igual, independentemente da grandeza de um clássico maior, ou no tal dos últimos 2 campeões, a pontuação de início e a pontuação de final define-se quem vai chegar ou quem fica alijado da disputa. Tite, boa noite aqui. Tite, hoje o Flamengo tomou um gol de cabeça. O Flamengo tomou 3 gols esse ano em partidas oficiais, consequentemente, os 3 de cabeça. Ano passado, o Flamengo foi eliminado da Libertadores, você ainda não era o técnico, mas com 3 gols de cabeça. O gol que o Flamengo tomou aqui no Maracanã, na final da Copa do Brasil, que perdeu o jogo contra o São Paulo, foi de cabeça. Queria saber de você assim, o quanto isso te preocupa, se já tem um sinal de alerta ligado por sua parte, da sua comissão técnica, nessas bolas aéreas que são lançadas na área pelo adversário, principalmente nessas subidas, né, dos pontas e dos laterais adversários, cruzando essa bola na área e o Flamengo acaba tomando o gol. Obrigado. Parte da resposta eu coloquei anteriormente na situação do Alan, em que a pressão no homem da bola ela é importante. Para que não haja essa situação. E ele estava, aí o joguinho de xadrez, ele estava com cãibra, ele não conseguiu pressionar. Aí até a substituição ela foi logo em seguida, até ele estava dentro dele, se for possível eu não consegui, esse não dava mais, deu 2 vezes a cãibra nele. Então, para essa situação específica, a gente tem que analisar o contexto todo delas. Eu não posso falar em relação, eu entendo a tua observação em relação a trabalhos anteriores, né? Do jogo anterior nós tomamos um gol, o mérito a gente tem que olhar por méritos. Essa faltou uma pressão no nome da bola, essa especificamente ela poderia ter sido melhor, deveria ter sido melhor, salvo esse problema físico que acabou determinando essa facilidade maior no cruzamento. E contra o Milionários foi com o pé, então foram 2 de cabeça. Boa noite, Tite, Matheus. Guilherme Xavier, da Trivela. Queria voltar na questão das nuances do jogo, que você falou do Alan, do Flamengo ter sofrido o gol. Eu vi um Flamengo muito mais intenso do que domingo contra o Atlético Goianiense hoje. Teve até um momento ali no início do segundo tempo que a torcida ovacionou o time que correu atrás da bola ali, a marcação-pressão funcionando, mas na reta final novamente oscilou. Queria perguntar para você se você acha que o time oscilou ali naquela reta final por conta do desgaste físico, ou se foram as alterações, o que você acha com relação a isso? Existe um jogo de futebol que ele é um jogo mental e que confiança ela acaba gerando. E se vocês olharem todos os jogos, ele tem esses componentes. Todos. Fases, quando eu falo jogos dentro do mesmo jogo, são fases que tem. Nós estávamos muito perto de fazer o terceiro. Aí tu toma o segundo, fica um pouquinho para jogar. Depois retomou de novo, nós estávamos muito perto de fazer o terceiro. Saiu na cara do gol o Eric, nós tivemos outras oportunidades de finalização de média. Eu brinquei com o BH, eu digo, até coloquei, BH, eu substituo o defensor com cãibra, atacante, tu vai respirar um pouquinho, vai alongar um pouquinho, porque eu vou deixar o tempo todo. Porque ali eu pode daqui a pouco arriscar, a menos que seja uma condição de lesão. Eu digo, pode, já que eu não tiro mais. Então, ela tem esses aspectos dentro do jogo. Goiás, o Flamengo jogou 10 jogos, foi informações, 10 jogos lá em Goiás. Ele tinha perdido 5, empatado 3 e vencido 2. É muito difícil jogar, pela qualidade do adversário, pelo clima, porque tu não consegue o horário, tu não consegue impor um ritmo mais forte, às vezes. O clima tem interferência nesse aspecto. Hoje nós tivemos que tirar o Arrascaeta. Tu acha que eu quero tirar o Arrascaeta? Eu fico aqui tirou 10 do time, eu fico aqui exposto para tirar. Mas o que era? Não dá. Vou estourar o cara na sequência dos jogos. Agora é fácil. Mas e antes, para tirar o 10? Então, por isso que passa essa mensagem a todos os atletas. Daqui a pouco tu vai ter a necessidade, é inevitável nesse calendário. É inevitável. É inevitável a troca em todos os setores. Ou na entrada, como aconteceu, para te dar um vigor mais. Tite, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo, parabéns pela vitória.
A gente sabe que está no início do campeonato, mas hoje o Flamengo voltou à liderança do Campeonato Brasileiro depois de mais de 3 anos. A última vez tinha sido na 38ª rodada do Brasileiro de 2020, que foi campeão, e depois passaram 115 rodadas até o Flamengo conseguir chegar na liderança do Brasileiro de novo. Eu queria te perguntar o que isso significa para você e para a sua comissão. Permanecer no G4 até as últimas 10 rodadas. E nas últimas 10 rodadas vai definir o campeão. Professor, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. O senhor mencionou a situação da Rasca agora há pouco, mas queria entender um pouco qual é o planejamento de vocês, considerando não só o próprio Arrascaeta, mas o time como um todo, considerando que vem aí um jogo no sintético e o outro na altitude. Nessa questão física, dessa rotação do elenco, já antecipou a poupar o Arrasca agora pensando nesses 2 jogos, como é que está? Sei que o Fábio não está do seu lado hoje, mas enfim, vai sobrar para você e para o Matheus explicar, por favor. Está correta a pergunta, está coerente a pergunta, só que não é poupar. Nós não poupamos. Não dava, senão ela passa uma conotação para quem ouve assim que a vontade dele, ele poupou o cara. Não poupei, não. Decido, sim, é claro, mas tem todo um aparato de... É exatamente o que tu falou. Primeiro preparar para o jogo no sintético. E aí depois a gente preparar para o jogo na altitude. Fica muito difícil a gente projetar o que a gente vai fazer quarta-feira, tendo esse confronto no domingo. Então a gente tem que recuperar, ver sexta-feira como é que estão os atletas, ver o que a gente pode continuar fazendo para domingo. E aí depois a sequência. Bom, tá aí então a palavra do técnico Tite. A gente segue no aguardo aqui da coletiva do Thiago Carpini, creio que seja aí na sequência da coletiva do Tite, viu, Capri? Só tem uma sala de imprensa, né? Tem que esperar um acabar para o outro começar, né, PDV? Até pela Copa do Brasil, a coletiva do Dorival foi separado, mas é meio que num lugar meio improvisado, né? Vamos ver como que hoje o pessoal vai se ajeitar no Maracanã. Vamos ver, aguardar aí. Gostou do que disse o Tite aí, das explicações aí, das mudanças que ele foi obrigado a fazer, ou Pretzel? Ele explicou que mudou por cansaço dos atletas, né? Que ele não gostaria de ter feito isso e tal, mas fez. E aí justificou o gol sofrido pelo São Paulo, né? O gol marcado pelo São Paulo, quando o Alan ficou com câimbra. Na imagem não deu para notar isso. Só com a explicação dele, porque em seguida ele tira o Alan para colocar o Igor Jesus. Aliás, o Alan longe daquele ótimo jogador do Atlético Mineiro, né? Me parece que ele teve dengue também, teve Covid. É o que foi noticiado durante a semana e que isso meio que o deixou um pouco para trás na parte física, porque tecnicamente ele é bom jogador, sem dúvida, né? Então essa foi a explicação do Tite. Quando o Alan ficou fora da posição, o Alisson recebeu a bola sozinho e cruzou na cabeça do Ferreira. Mas ele tem razão numa coisa. Nisso eu concordo plenamente com ele. O placar foi enganoso. O Flamengo criou muito para fazer 3, 4, até 5, se não fosse em alguns momentos o Rafael e também em outros lances perdidos pelos próprios jogadores do Flamengo. Eu acho que uma coisa está clara, né, Capri? Respeitando o que o Palmeiras faz com o ciclo do Abel Ferreira, mas o melhor time do Brasil hoje, em termos de nomes e de elenco, eu imagino que seja o Flamengo, Capri. Sim, sem dúvida, já. Desde o ano passado, né, Pretzel? Acho que é o melhor elenco, continua sendo o melhor elenco do Flamengo. Foi reforçado. De La Cruz foi uma baita contratação, um baita acerto aí. Jogador de qualidade. Então, o Flamengo realmente reforçou a defesa, que era talvez o pior ponto ali do time, não é? O setor com mais problemas, mais deficiências. Reforçou o sistema defensivo. Acho que o Flamengo tem um baita time, um timaço. Agora o Tite precisa, não é? Essa preocupação dele de machucar, de estourar jogador. É isso, né? O elenco é qualificado exatamente para isso, para poder suprir aí. Sai um cara bom, entra outro cara bom. E é isso que o Flamengo faz. Outros times aí, sai um jogador mais ou menos, entra um pior ainda. Tem, né? Não tem elenco, não tem jogador de qualidade. E o Flamengo, diferentemente dos adversários, tem muita gente boa. Bom, 21 minutos da quinta-feira. Daqui a pouquinho vamos ouvir Thiago Carpini, hein? Já vai falar o treinador do São Paulo, ou será já um ex-treinador de São Paulino? O que será que vai acontecer com o Carpini, hein?
que será que vai dizer Thiago Carpini nessa entrevista coletiva? Será que ele virá sozinho? Virá acompanhado? A gente vai saber disso daqui a pouquinho. Deixa eu mandar uma saudação aqui para todo mundo que está com a gente, você que está conosco aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Sempre bom aqui a sua audiência, a sua companhia, nossa live está ativa e claro, estamos também pelas ondas do rádio como sempre, não é? Um abraço aqui ao Luiz Tomé, tá com a gente ligado aqui, valeu Tomé, Douglas, Vivaldo Junqueira, ao José Carlos Pinheiro, o Lino, Rodrigo Ribeiro, todos vocês aí que estão com a nossa live aqui, muito obrigado. Estão aguardando aí a palavra do Thiago Carpini. Será que vai ser demitido? É uma expectativa aí, né? Será que ele vem para essa coletiva? Eu acho, viu, Pretzel, que ele vem para a coletiva, vai dar a coletiva normalmente. São Paulo não vai demitir o Carpini hoje no Maracanã, no vestiário. Se for a demissão, acontece ao longo dessa quinta-feira. Eu acho que hoje o São Paulo não vai cometer essa indelicadeza de trazer o treinador demitido de volta a São Paulo, demitindo no Rio de Janeiro. Eu repito, né? Em 2011 o presidente Juvenal não quis nem saber. O Adilson voltou no mesmo voo que a gente, eu estava no mesmo voo, e voltou demitido já. O Adilson Batista, que é uma grande figura, assumiu o Amazonas, viu? O Amazonas vai jogar a Série B do Brasileiro, vai enfrentar o Santos e vai enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil. E o técnico é o Adilson Batista, o novo técnico do Amazonas Futebol Clube, né? Então eu acho que, eu concordo contigo, ele vai dar entrevista hoje e amanhã deve ser consumada a sua saída. O Bruno Bernardi me pergunta aqui se, na minha opinião, hoje faltou mais do treinador ou dos jogadores do São Paulo. Mais dos jogadores hoje. Hoje o treinador fez o que ele tinha que fazer. Ele fez uma escalação coerente com o que ele pensa de futebol. As mudanças não foram ruins, só que entre Flamengo e São Paulo hoje a diferença técnica ela é gigantesca. E aí faltou mais os jogadores, porque o treinador hoje não teve uma má atuação. É isso que eu penso, Capri. Vamos ver. Você falou do Amazonas, aí o Flamengo vai jogar lá pela Copa do Brasil, né? Hoje foi feito o sorteio. Vai ter mais torcida do Flamengo lá na Arena Amazônia do que do Amazonas, viu, Preto? Claro que sim. Pode escrever aí. Aliás, vai ter mais torcedor do Flamengo lá. Aliás, o São Paulo deu sorte, né? O São Paulo vai pegar o Águia de Marabá. Sim. Deu sorte. O Corinthians também deu sorte. Se bem que o Corinthians com essa bolinha aí, o Corinthians vai pegar o América... não passa. Para, Capri. Não vai pegar passa. o América de Natal, Capri. Pô, não passa, Preto. O América de Natal tá na quarta divisão, Capri. O Corinthians não faz gol. Para, Capri. Que isso, cara? Não faz gol o Corinthians. Pô. Claro que o Corinthians é favorito, né? Mas com essa bola que o Corinthians está deixando de jogar, o Corinthians não faz gol, Pretzel. Mas Ele tudo não bem. faz gol. É o problema crônico do Corinthians. Não faz gol. Então, Manchete vamos ver. forte, hein? Atenção, hein? Manchete dos espaços digitais do Grupo Bandeirantes. Ricardo Capriotti afirma: o Corinthians não passa do América de Natal na Copa do Brasil. É fortíssima a Com declaração. essa bola aí não passa. É fortíssima a Essa declaração. bola não passa. Essa entrevista tem o Yuri Alberto. Sexta a Yuri gente tem Alberto que entrevistar voltou o a perder técnico gol. do América de Natal, sexta. A gente pode reprisar essa declaração do Capri amanhã? Exatamente. Agora, o Yuri Alberto voltou a perder gol. Olha, ele perdeu um hoje cara a cara de novo. Aí é difícil, né? Tava 0-0 o jogo, ele foi lá e perdeu o gol. Aí é difícil pro Corinthians, difícil pro São Paulo. E o São Paulo ainda sem jogadores importantes. O Carpini ainda tem esse argumento, né? Eu não tenho o Lucas. É o Lucas. Eu não tenho o Wellington Rato. Pode até botar o Rafinha nessa também, mas, caras, 2 jogadores importantes, o Lucas e o Rato. Eu acho que mais o Lucas, né? O Rato teve um grande momento num esquema de jogo adaptado a ele com o Dorival Júnior, mas é um jogador de segundo escalão, né? O desfalque, pra mim mesmo, que faz muita falta, é o Lucas. Esse sim, né? Esse o Rafa Benítez conhece, né? Esse o Rafa Benítez conhece, que é o Lucas Moura. Mais uma pergunta aqui, o Rodrigo Moraes me pergunta se o São Paulo é candidato à Série B no ano que vem. Eu acho que não. Capri. Oi. Vamos tentar ouvir aqui a coletiva do Carpini. Bom, agora, vamos lá. Carpini falando no apito final. Vai, PDB. Né, nesses próximos dias, nessa sequência aí. Vamos lá.
comandante, trabalhando e fazendo o meu melhor. Essa especulação de que fica, não fica, sai, não sai, isso já tem mais de 30 dias, então eu sigo trabalhando enquanto eu for o comandante. Até então, somos. Né? Em relação à partida, algumas situações vêm acontecendo até por conta dessa instabilidade, né? desse desequilíbrio emocional pela fase ruim. A gente sabe que isso tem um aspecto muito negativo dentro da partida. Enfrentar o Flamengo aqui, em qualquer circunstância, muito difícil, com os problemas que a gente vem sofrendo para poder escalar o que nós temos de melhor dentro do nosso elenco também tem sido muito, muito corriqueiros, mas mesmo com essas situações, enaltecer a entrega dos atletas, a luta. Acho que nós tomamos o gol no momento em que não estávamos mal na partida. Momentos o Flamengo foi melhor, quando nós tomamos o segundo gol, acho que a gente conseguiu reagir um pouco mais. As mexidas dentro daquilo que nós imaginávamos, de tentar criar mais situações e buscar o primeiro gol e, consequentemente, o empate, acho que aconteceu. É um jogo grande, de duas grandes equipes. Se não fosse todo o momento conturbado e tudo que envolve o jogo de hoje, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 2-1 contra o Flamengo no Maracanã, não tem nada de absurdo. É que criaram-se situações onde as coisas se potencializaram muito aqui dentro do São Paulo. Carpini, boa noite aqui. Tudo bem? Eu queria saber se você ainda se sente respaldado pela diretoria do São Paulo, como você se sentia em momentos anteriores agora, depois dessa derrota para o Flamengo. Enquanto eu não for comunicado de nada, me sinto respaldado, porque, na verdade, tudo que a gente ouve é especulação, né? Claro que a insatisfação de parte do torcedor e é compreensível. Muita coisa da imprensa, né? Coisas tentando descobrir, saber o que acontece, o que não acontece, se não é. E eu nunca mudei minha maneira de ser. Eu acho que o que eu preciso fazer sempre com dignidade, fazer sempre o meu melhor, né, representando a instituição, representando primeiro a mim mesmo, né, e fazendo o melhor pelo São Paulo enquanto estivermos à frente do projeto. E o respaldo dentro daquilo que a gente imagina que possa ou não acontecer, eu me sinto respaldado enquanto eu não for comunicado de algo diferente. Caso contrário, seguimos. Uma derrota ruim, mais uma derrota sofrida, uma sequência difícil, um momento delicado do São Paulo, mas mais uma vez eu valorizo os atletas, o que eles entregaram dentro de campo, aquilo que a gente se propôs a fazer dentro das nossas dificuldades e limitações, por tudo que eu falei. O Ferreira volta hoje, não sei se ele tinha 100% de condições de atuar, mas se dispôs a ajudar e ajudou, né? Então, enfim, e o respaldo, ninguém me dá respaldo, assim. Eu não conto, não que ninguém me dá resposta, daqui a pouco vão cortar e falar, ninguém dá respaldo. Então, gente, não é isso. O meu respaldo eu que crio, é o meu trabalho, é a minha autoestima, é a minha maneira de ser, é o meu respeito ao meu trabalho, meu respeito aos meus princípios, por mais que as pessoas às vezes tendem a desrespeitar um pouco o ser humano, falar do profissional, ok, eu respeito, mas tem extrapolado, tem exagerado demais, e mesmo assim eu sigo seguro, tranquilo e trabalhando dentro das minhas convicções e de fazer o meu melhor comigo mesmo. Vini, aqui, tudo bem? Boa noite. Você até falou do noticiário, enfim, das notícias que saem. Como é que tem sido para você lidar com esse noticiário, esse dia a dia? Porque o noticiário tem sido bem pesado nesse sentido de que o São Paulo não deseja mais permanecer com você, já procura outros nomes. Como é que tem sido para você lidar com isso? E isso influencia o seu dia a dia, o seu trabalho? Como é que tem sido realmente, Thiago Carpini, trabalhar com esse tipo de noticiário, no seu dia a dia, rotina? Como eu falei, né? Eu procuro fazer o meu melhor por mim mesmo. Eu tenho a minha responsabilidade, o meu respeito à instituição, ao torcedor, a esse grupo de atletas que sempre me abraçou. Em relação aos noticiários, ao que se posta em mídias sociais, eu realmente acompanho muito pouco. Claro que a gente sabe o que está acontecendo, porque as informações chegam. Tem um pessoal responsável que trabalha comigo, que cuida disso. Eu mesmo não tenho redes sociais, não sou muito dessas coisas. Eu gosto mais do que eu vivo no meu dia a dia com os atletas, na vida real, e daquilo que eu sou capaz de fazer. E diga-se de passagem, sou bom no que eu faço, mas erro muito, como todos, né? Ainda mais pela minha... muitos falam que os erros pode ser atrelado à minha idade, mas eu vejo pessoas também com mais bagagem, com mais vivência, errando da mesma maneira. E a minha vida, ela sempre foi pautada dessa maneira: melhorar nos meus erros, evoluir, aprender.
é isso que eu busco fazer. Então, em relação aos noticiários, eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo em melhorar aquilo que a gente tem todos os dias como oportunidade. Se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, eu não sei. Eu quero acreditar que não, porque a gente sempre teve uma relação de muito respeito de ambas as partes, da diretoria do São Paulo comigo e da minha parte com a diretoria. Então, não vejo dessa maneira, vejo como especulação, porque eu acho que não teria problema nenhum na diretoria me comunicar se isso estivesse acontecendo, né, por um ponto final, se posicionar que sim ou que não. Então, a partir do momento que isso não acontece, eu imagino que isso não quero acreditar que isso esteja acontecendo, mesmo porque o clube também tem um auxiliar da casa, né? Então acho que o clube poderia tomar outras providências caso tomasse a decisão pela troca. Então, se isso não aconteceu até então, eu me sinto respaldado e sigo trabalhando. Thiago, boa noite. Alan Santos, do BTB Esportes. Fala um pouco sobre os bastidores dessa derrota, segunda derrota no Campeonato Brasileiro. A gente costuma fazer algumas coletivas de imprensa de times visitantes e é sempre primeiro, o time sempre tem ali um cronograma, a gente viu que você demorou um pouco para chegar. Queria saber se você teve alguma reunião com o presidente, se aconteceu alguma coisa ali já na conversa, como foi esse bastidores, como foi esse vestiário após essa derrota aí? Vestiário de derrota, vestiário de chateação, vestiário de, mais uma vez, a gente criar algumas situações e alguns gols que têm acontecido fogem um pouco do nosso controle. Então, é um vestiário chateado, de lamentação. Acho que é isso que eu posso te falar em relação a conversa nenhuma. Não conversei com o presidente, com o executivo, com ninguém. Então, normal, só eles estiveram no vestiário cumprimentando a mim, como todos os atletas, como eles sempre fazem. Nenhuma conversa fora disso. Eu acho que se algo acontecer, nem é o momento para que exista essa conversa. Se caso ela acontecer, então, no ambiente... O que eu posso falar, chateação por mais uma derrota do São Paulo. Carpini, boa noite. Tá aí, Thiago Carpini falando em coletiva de imprensa no Maracanã, respondendo a tudo. E claro, deixando. A gente tem ainda. Segue a coletiva, vamos ouvir mais um pouquinho do Alves da Valve Brasil. Você comentou um pouco sobre as especulações que aconteceram durante a semana. E fica a dúvida para mim, pelo menos, sobre o lado humano, né? Como é que você se blinda disso para poder se preparar para uma partida como a de hoje, por exemplo, contra um grande adversário? E como é que vai ser isso também para preparação para o próximo domingo, para um outro adversário pelo Campeonato Brasileiro? O que eu falei, às vezes eu acho que as coisas tomaram uma proporção muito grande, muito exageradas. Claro que o momento é ruim, os resultados não estão acontecendo. Antes da partida do Flamengo, eu já fiz isso em outros momentos, né? Eu fiz uma análise de tudo que nós vivemos aqui no São Paulo. E realmente a gente vive uma fase difícil, mas que da maneira que se colocam as coisas, da maneira que as pessoas te atacam, né, o lado pessoal e colocando em xeque a sua capacidade, enfim. É que eu sou uma pessoa muito segura naquilo que eu faço, me preparo muito todos os dias, me preparei, ninguém me colocou no São Paulo, eu cheguei no São Paulo pelos resultados que me trouxeram até aqui, sei onde eu quero chegar, tenho os meus objetivos de vida e de carreira e não é a opinião alheia que vai mudar aquilo que eu penso. Então, enquanto eu tiver o respaldo para trabalhar, principalmente de que é o mais importante para mim, que é o grupo, que são os caras que dão a resposta dentro de campo, eu já tive do outro lado, eu sigo bem tranquilo e trabalhando. Isso não me afeta em nada, isso talvez de certa maneira até me motive a tentar encontrar soluções, encontrar saídas e, como eu disse, o compromisso comigo mesmo, né? Eu tenho filhos, tenho família, tenho pessoas que me veem como referência num momento como esse, talvez só essas pessoas, mas é nelas que a gente procura se fortalecer e seguir trabalhando. Chegamos então com o técnico Thiago Carpini. Uma boa noite. Tá aí, então, agora sim, terminou a coletiva do Carpini, ainda falando como treinador do São Paulo, respondendo a tudo e, claro, jogando toda a responsabilidade para a diretoria, Capri. A diretoria que, pelo que disse o Carpini aí, não falou com ele, hein, Pretzel? Ninguém da diretoria falou com ele. Não chegou ninguém lá e disse, ô Carpini, vem cá. Esquece que tudo isso aí que estão falando é tudo bobagem, tudo brincadeira, mentira, você vai continuar. Ou, ô Carpini, vem cá. Você tem que ganhar, hein? Se não ganhar, você tá fora. Então os caras viram, nos últimos 3, 4 dias, o Carpini ser massacrado de informações, nomes sendo cogitados e ninguém chegou lá pro Carpini e falou, Carpini,
trabalha tranquilo aí. Você é o nosso treinador, ninguém vai mexer com você. Ou seja, o processo de fritura foi potencializado pela postura da diretoria do São Paulo, Pretzel. Você tem toda a razão. Eu quero fazer um elogio ao Carpini, entre tantas críticas e tanta fritura, viu? Ele respondeu todas as perguntas. Todas. E respondeu com lucidez. E deixou bem claro, ele poderia fugir, ele poderia dizer o seguinte, ó. Você foi comunicado, você tem respaldo, aliás, pergunta boa, né? Você tem o respaldo da diretoria, você se sente respaldado? E ele disse assim, enquanto não me comunicarem, eu estou respaldado. Pergunta boa e resposta melhor ainda, porque ele poderia fugir dessa pergunta. Então eu gostei, o Carpini respondeu a tudo, certo? Botou a cara, evidente que perdeu um jogo, perder pro Flamengo não é nenhum absurdo, mas podia ter sido pior, podia ter sido uns 3-4, foi 2-1. O que fica agora é o seguinte, é que enquanto a diretoria não fechar com algum treinador, ele vai ficando. E isso eu acho constrangedor. Porque tá lá o Milton Cruz, né? Tá o Milton Cruz lá. Tira o Carpini agora e alivia esse ambiente e até evita esse constrangimento e põe o Milton. Se não contratar ninguém até o fim de semana, contra o Atlético Goianiense, trabalha o Milton. Depois o São Paulo joga na outra quinta contra o Barcelona em Guayaquil, pela Libertadores. E aí tem o São Paulo na segunda-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Quer dizer, não vai ser fácil, mas ficar nesse enrola aí, né? E já com o técnico demissionário dando entrevista e ainda trabalhando com os jogadores, você conhece muito bem os jogadores, né, Capri? Os caras dizem que estão fechados com ele até eles ficarem ouvindo a diretoria fritar o cara. Aí eles largam de mão. Eles largam de mão. Eles vão jogar a bola e tal, mas largam de mão, né? Isso é nítido. Sem dúvida. Bom, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero o destaque final do São Paulo, então, depois de ouvirmos aí o Thiago Carpini. Acho que da diretoria ninguém vai falar, né, PDV? Acho que não vai ter nenhum membro da diretoria falando aí. Você já destacou que aparentemente eles não vão falar hoje, não é? Não, Capri, não. Assim, eles passaram pela zona mista, ignoraram a presença dos jornalistas, não devem, de fato, emitirem nenhuma opinião. A gente fica no aguardo de um comunicado oficial do São Paulo, acredito eu que nas próximas horas, aí pela manhã, quem sabe, anunciando o desligamento do técnico Thiago Carpini, Capri. Muito bom. Então vamos lá, pode emendar o seu destaque final, que na sequência eu vou pro gabarito do jogo, as notas do Alexandre Pretzel para Flamengo 2, São Paulo 1. Vai lá, PDV. Só antes, PDV, o Bruno Puzov acaba de me passar, o São Paulo não perdia 2 seguidas na estreia do Brasileiro desde 90. Exatamente. 34 anos atrás, hein? Que fase. Nem 2017, que nem fase. nos últimos anos, nada foi tão ruim quanto esse início, se igualando então a 1990. O São Paulo que volta a campo em busca então da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, quem sabe sob nova direção ou mesmo uma direção interina, domingo 6h30 contra o Atlético Goianiense. Retorno para São Paulo nas próximas horas e início, né, dos trabalhos. Vamos ver com quem à frente da equipe nos treinamentos antes da viagem rumo a Goiânia, onde o São Paulo joga 6h30, então domingão, contra o Atlético Goianiense. Capri. Valeu, PDV. Valeu, Bom Capri. descanso e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Valeu, Diga lá. Um abraço a todos. Muito obrigado. Atenção, porque agora nós vamos para o gabarito. Tá pronto aí o gabarito, Prezio? Eu acho que hoje vamos ter emoção nesse gabarito, hein? Sempre, né? Agora, eu tenho que dividir contigo algo que eu não esperava. O Pedro Ramiro pedindo para eu dar nota para ele ao final das notas dos jogadores. Lembrando que é só de 0 a 10, tá, Preto? Você não pode ultrapassar 1000, tá? Eu não sei se eu devo fazer isso, viu, Capri? Então eu estou esperando a tua autorização. Né? Nota de Ailton Dias. Nota 10. Jorge Perlingeiro, presidente da Liesa. Ailton Dias. Jorge Perlingeiro, presidente da Liesa. Ailton Dias, nota 10. Nota do café do Ailton Dias. Nossa, 10. Ele me deu aqui o copinho. Esse café eu fico esperando quando ele entra, eu até fico em silêncio, constrangido até. Nota 10. Ô, Ailton, bom dia. Tá te dando bom dia, Ailton, Capri. Oi, Capri. Tava em transe aqui, bom dia. Você tá bem? Oi? Levou bolinho hoje? Tem bolo aí? Não, só na sexta, Capri. Hoje ele não trouxe nem paçoca, nem bolo, Nada, Capri. nada. Perdeu a essência, né?
Hoje não foi. Só o café hoje, Ailton? Só o café. Tá pobre hoje. Tá pobre, hein, Ailton? Tá pobre, hein? Sexta-feira tem. O povo tá ajudando na vaquinha pra comprar o café? Acho que só você que trouxe aquele bolo maravilhoso de cenoura com chocolate, viu? É só eu mesmo. Só você. Nós vamos dar um jeito nisso aí, Ailton Dias. Vamos lá. O povo precisa botar a mão no bolso. O povo só quer comer e beber e não quer saber de participar da vaquinha aí. Ô, povo pão duro. O povo, né? Vamos lá. É povo pão duro. Vamos lá, atenção. Ailton, solta aí porque o gabarito de Flamengo 2, São Paulo 1 está no ar. Gabarito do jogo. Vamos lá, pode subir o belíssimo hino do Flamengo. Lindo hino do Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo sempre. Ó, e já separa aí, Ailton. Separa o do América também, que eu ouvi você colocando o hino do América ontem. Verdade. No Pulo do Gato, quando o Felipe Melo falou sobre o Romário no América, né? Então já separa aí que depois eu quero ouvir o do América, que pra mim, ó, os hinos mais bonitos do Brasil. Flamengo, América, Grêmio e Bahia. São os hinos mais bonitos do Brasil. Na minha opinião, claro, óbvio, né? Flamengo, América, Grêmio e Bahia. Os hinos mais bonitos do Brasil. Separa o do América que eu quero ouvir daqui a pouquinho. Alô, Alexandre Pretzel. Vamos lá, gabarito do Flamengo, começando pelo goleiro Rossi. Fez uma defesa e não teve culpa no gol. 6. Varela. Varela ganhou a confiança do Tite, hoje é titular absoluto, mas pulou mal no gol do Ferreira. Então a nota dele vai cair. 5. Fabrício Bruno. Tá em alta, tomou um cartão amarelo, mas tá jogando bem. Nota 6,5. E o companheiro dele de zaga, o Léo Pereira? Mesmo nível, 6,5. A dupla tá muito bem, titular absoluta do técnico Tite. Ayrton Lucas. Um jogo muito bom do Ayrton Lucas. Apoiando muito e ocupando o espaço que o Igor Vinícius estava deixando pendurado com cartão amarelo. Nota 6,5 para Ayrton Lucas. É selecionável hoje o Ayrton Lucas, Preto? É. Para essa posição é. Meio de campo do Flamengo teve Eric Pulga. 7. Tá jogando bola. 7. Pulga joga bola. Brincadeira. Alan. Alan 6. Joga mais que foi tem embora jogado. O Gerson vai recuperar o lugar dele, viu? Vai. O Gerson vai recuperar. Fácil. O Gerson é muito mais jogador que o Alan. Mas tem o Arrascaeta também. Aí o Tite vai ter que abrir mão dos 3 atacantes, né? Tem isso. Então, mas aí o Arrascaeta vai brigar lá na frente, né? Não, o Arrascaeta é titular, né? O Arrascaeta é titular, né? Ele vai ter que tirar o Luiz Araújo ou o Cebolinha, um dos dois. Isso, o Arrascaeta é mais jogador que o Cebolinha, né, Preto? Claro que é. Pelo amor de Deus. Claro que é. Muito mais, né? É muito mais. Então, nota do Alan, qual foi? 6. Ele foi embora para a entrada do Igor Jesus. Manteve o nível e fez uma jogada maravilhosa. 6. De La Cruz. 8. Quanto? 8. Joga a bola esse uruguaio, viu? Melhor em campo. Uruguaio bom de bola. Melhor em campo. Bom, cansado, ele deu lugar ao Gerson. Gerson não entrou mal, não. Entrou para tocar a bola e fez o papel dele. 6. O Gerson é brincadeira, porque ele joga em todas o meio-campo, o Gerson, né? Joga. Precisa jogar de primeiro volante, ele joga, de segundo volante, precisa armar, de meia ele joga. Eu sou muito fã do Gerson, viu? Muito bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom, muito bom. Bruno Henrique. Bruno Henrique, 7,5. Foi embora para a entrada do Vitor Hugo. Aí entrou para tentar fazer uma função pelo lado esquerdo, né? Eu gosto do Vitor Hugo, mas hoje ele entrou só para ajudar o meio de campo. 5,5. Everton Cebolinha. Sem nota, se machucou aos 10 minutos, né? Sem nota. Luiz Araújo entrou no lugar dele, a lei do ex. 7,5. Fez o gol, bonito gol e ajudou muito o time. Esse jogador é bom, hein? Foi uma boa contratação do Flamengo. Revelado no Mirassol, base do São Paulo também, foi para os Estados Unidos, jogou também no Lille da França. E aí o Flamengo foi lá e contratou. Boa contratação. 7,5 para o Luiz Araújo. E finalmente o Pedro. Pedro, 8.
Mesmo nível do De La Cruz, né? Mesmo nível, eu só escolhi o De La Cruz, porque o De La Cruz foi um jogador preencheu mais o campo todo, né? Mas o Pedro hoje fez mais uma vez uma grande partida. Impressionante como ele carrega o ataque nas costas. Ele, o Bruno Henrique e o De La Cruz jogaram muita bola. Nota do técnico Tite. O Tite vai indo, né? 2 vitórias consecutivas, campeão da Carioca. Na Libertadores está com 4 pontos em 6. Vai indo, né? Vai indo com o seu favoritismo absolutamente normal. Nota 7,5 para Tite. Muito bom. O Titês é chato, mas o Tite é bom. Sem dúvida. Bom treinador. Sem dúvida. As coletivas dão sono, mas o trabalho do Tite é sempre bom. Ele é sempre treinador de qualidade. Ô, Ailton, antes do hino do São Paulo, põe o hino do América um pouquinho aí. O hino do América. Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é a cor do nosso coração, em nossos dias de emoção, toda a torcida cantará esta canção. Tra la 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 la, tra la 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 la, tra la 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 la. Campeões de 13, 16 e 22, tra la la. Temos muitas glórias, surgirão outras depois, tra la la. Campeões, com a pelota nos pés, fabricamos aos montes, aos 10. Nós ainda queremos muito mais, América unido vencerá. Tra la 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 la, tra la 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 la, Tra la 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 la. Vai, Pretzel! Eu gosto de ver na voz do Tim Maia também, né? Porque o Tim Maia canta esse hino, que também é maravilhoso. É uma marchinha de carnaval. Exato, esse hino, não é? É uma marchinha, né? É uma marcha de carnaval. Gosto muito. A linha do América campeão de 60, o Pedro Ramiro e Bruno Puzóvio. Canário, que jogou no Real Madrid. Canário, Romero, Alarcon, Ferreira e Rodrigues. Campeão carioca em 60, o América do Rio. Campeões de 13, 16 e 22, tra la la. Muito bom, muito bom. Daí o América, que terá o baixinho Romário. Romário vai voltar a jogar pelo América. Vamos ver o que ele vai fazer, né? Vai estar em campo ali, vai jogar nada, mas vai entrar em campo ali, vai fazer uma graça o baixinho. Vamos lá, agora sim, pode botar o hino do São Paulo, vamos pro gabarito do Tricolor. Vai, Ailton Dias. Bom, começando pelo goleiro Rafael, vai lá, Pretzel. Se não fosse ele, seria mais pro Flamengo, 6,5. Ferrarese, 4. Foi mal assim, Foi mal. Foi embora pra entrada do Eric, 5,5. Arboleda, 5. Diego Costa, 4. Meu Deus. Igor Vinícius, 3. Quanto, Pretzel? 3. Meu Deus. Pablo Maia, 5. O Pablo Maia não tá jogando aquilo que ele tava jogando antes de ir pra seleção, né? Me pareceu desanimado hoje, mas envolvido pelo meio campo do Flamengo. Hoje o Pablo Maia tomou um vareio do De La Cruz hoje. Um vareio de bola. Foi embora o Pablo Maia para a entrada do Juan. Juan entrou no final, sem nota. Alisson, deu o passe pro gol. Isso aumenta um pouco a sua nota, 5,5. Michel Araújo, inferior a sábado. Sábado ele jogou bem mais. Hoje não foi muito bem, 5. E a nota do Ferreira, que o Ferreira, o melhor jogador do São Paulo, porque o gol subiu a nota. E ele foi um jogador agressivo para cima do Varela. Incomodou bastante o Varela. Nota 7 pro Ferreira.
Toca no Ferreirinha que é gol. Ah, não, esse é o Calério. Calma, calma. Calério já. Calma. Wellington. Mal Wellington, hein? 4. Luciano. 3. Como assim, Pretzel? O cara pega o avião, vai pro Rio de Janeiro, concentra, vai pro Maracanã, troca de roupa, faz o aquecimento, canta o hino, entra em campo, canta o hino, joga. E o senhor dá nota 3 pra ele? Sim. Porra. E o esforço desse rapaz pra estar ali no Faltou campo mais um detalhe que tu esquecesse, hein? Platina o cabelo também, né? Cabelo platinado. É verdade. Passa tinta no cabelo. Exatamente. E o senhor dá nota 3 pra ele? Eu tô achando que a nota é pro cabelo dele, não pro cabelo que ele jogou. O Luciano tocou na bola aos 38 do segundo tempo, numa cabeçada que ele deu pela linha de fundo. Né? E aí caiu no de Madura. O único lance que ele participou. Tá bom. Caleri. Olha, eu gosto do Caleri, viu? Mas hoje ele foi um combatente hoje. Combatente da bola hoje. 4,5. Ele foi embora pra entrada do André Silva. Bem melhor, 6. Pô, não fala isso aí. Vai que o novo técnico do São Paulo aí vai querer botar o André Silva no lugar do Caleri. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer quando a gente não conhece um jogador, e esse jogador ele é contratado, captado, e vai bem. É o caso do André Silva. O São Paulo contratou um jogador que ninguém conhecia. Não venham me dizer que estavam acompanhando o Vitória de Guimarães. Não estavam. Não venham me contar. Já tinha visto esse jogador. Ninguém viu. Certo? E aí, o que aconteceu? O São Paulo captou esse jogador através do seu scout. 26 anos. Bom jogador. Tem que cumprimentar. Quando dá certo, a gente elogia, não tem problema nenhum. Não existe perseguição e ranço aqui. Então, cumprimentos à diretoria pela contratação do André Silva, que é um bom jogador. Muito bom. E finalmente a nota do técnico Thiago Carpini. Olha, ele tentou de tudo, mas o Flamengo muito superior. Foi envolvido, o time do São Paulo foi envolvido. Me pareceu que o time hoje, quando toma um gol aos 19,5, o time deu uma desanimada, permitiu que o Flamengo tomasse conta do jogo. Então, aí tem uma série de coisas. Acho que o ambiente, quando o jogador fica escutando muita coisa, o treinador tá fora, a diretoria tá buscando outro cara, quem vem, né? Fica muito esse debate diário assim, e ninguém se posiciona, aí o jogador desanima também. Me pareceu hoje um time desanimado, mas o Carpini não foi mal não nas substituições. Não foi mal, mas perdeu. Nota 5. E a nota do árbitro Anderson Daronco? Picotou menos o jogo, né? Apesar que eu tô contando as faltas, que foram 33 faltas. Né? 33 faltas. O jogo ainda picotado, o jogo pegado, bem físico quando precisou. Mas eu vou dar uma nota 6 pro Daronco. Pelo que eu andei vendo aí, lendo, não vi tudo, claro, né? Não dá pra assistir. É uma hora que eu tava assistindo 3 jogos simultaneamente. Eu acho horrível porque você não consegue se concentrar em um, né? Acaba passando. Você vê 3 e não vê direito nenhum. Essa aqui é a verdade. Eu gosto de assistir um jogo por vez. Um jogo você consegue se concentrar e ver. E tem uma hora que eu tava vendo 3, mas do que eu vi, aparentemente aí, Pretzel, né, não tivemos nessa rodada até aqui grandes problemas com a arbitragem, não. E o árbitro que o Inter reclamou, que apitou a Série A pela primeira vez hoje, Inter e Palmeiras, fez uma boa arbitragem. É do Paraná. Me ajuda aí, Ramiro. Lucas, o sobrenome dele. Árbitro do Paraná, que o presidente Alessandro Barcelos... Lucas Paulo Torezin. Tá aí, Lucas Torezin fez uma boa arbitragem hoje, Inter e Palmeiras. Deu um pênalti que foi. Pênalti do Gomes no Wesley. Pênalti. Não pipocou. Apitou bem hoje o Lucas Torezin. Torezin, é isso, né? Lucas Torezin. Aliás, o pênalti que o Gomes fez, ele não faria esse pênalti aí um tempo atrás, não, viu? O Gomes não tá legal, viu? Um pênalti meio... Concordo. Um pênalti de zagueiro hoje que não tem mais aquela pegada, né? É isso. De zagueiro sem recurso, sabe? Sem recurso, isso. Pênalti de zagueiro sem recurso que ele não é. Ele não é. Pra mim, o Gomes está na relação dos maiores jogadores, os 11 do Palmeiras de todos os tempos, ao lado do Luiz Pereira.
Mas o pênalti que ele fez hoje foi pênalti de jogador sem recurso. Vamos ver, tomara que ele se recupere. Eu sou fã do Gomes, acho um baita jogador. Baita jogador. Mas ô Pretzel, então nota do Daronco mesmo? 6. Boa, nota 6. Tá bom, vai, passou de ano. Pelo menos não teve polêmica, não teve VAR, não teve essa vergonha toda que nós tivemos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, acho que estamos caminhando aí, né, Preto? Deixa eu ouvir o hino do Bahia aí. Nota do plantão também, né, Capri? Nota do plantão. Uma nota importante neste momento. Então, antes do hino do Bahia, vamos lá então. Nota de Pedro Ramiro. Vai, Pretzel. Olha, a chegada aqui, porque é um contexto, né? Desde as 7 da noite, no Donos da Bola, um conteúdo... 6. Das 6 às 7, né? Isso. Só para te corrigir, então. Desde das 5 no Resenha Sport Bet. Mas no Resenha... Boa participação. Né? Mas é apenas uma sublinhada, né? Então, eu acho que um conteúdo bom, até chegar no plantão. Que é a principal função, né? Tem menos participação, entra menos e tal. Mas gostei do conteúdo, viu? Aí, ó. No resumo, menos é mais. Gostei. Nota 7. Tá bom. Nota do Bruno Puzóvio. Sim. Nota 10. O Puzóvio é o seguinte, ó. Eu gosto dele porque ele gosta de rádio. E aos 19 anos gostar de rádio, eu acho que é importantíssimo. É raro, hein? É importantíssimo isso. Então, o Puzóvio cresce no conceito, né? Mas graças ao senhor Cláudio Puzóvio, pai dele, exatamente, meu pai, fez ele ouvir rádio desde pequenininho. Por isso que eu digo, vocês, nossos ouvintes, coloquem o rádio aí para os filhos ouvirem, para os netos ouvirem. Porque tem uma geração que não ouve rádio aí, porque não ouve em casa. A gente aprende a ouvir rádio em casa, gente. Eu me apaixonei pelo rádio ouvindo em casa com os meus pais. Somos dois. Você também, Pretzel. Porque antigamente a gente tinha o quê? Rádio, televisão e jornal. É isso. Eu só tinha isso. Rádio, televisão e jornal. Eu ouvia rádio o dia inteiro em casa com os meus pais e assistia televisão. Ia ler jornal na borracharia do seu Nelino, que ficava em frente da casa dos meus pais lá. Todo dia eu ia lá ler o jornal na borracharia do seu Nelino. Então é assim que você pega o gosto pela coisa. Mas hoje a molecada pega o smartphone na mão com 2, 3, 4 anos, a meninada já tá com o smartphone na mão. E aí o que eles gostam de? Crescem adorando o quê? Videogame, né? É isso. YouTube e videogame, é exatamente isso. É isso aí. Mas estamos lá no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Nossa live tá lá. Passe com a gente aí, vem aí agora. Olha só, Alexandre Marques, com as melhores imagens. Áudio e vídeo do Ale Marques no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Alô, molecada, agora vocês não gostam do YouTube? Tamo aí no YouTube também. Venham com a gente aí que não tem problema. E tamo no rádio também, pelas ondas do rádio. Valeu. Pra fechar, nota de Ailton Dias. Vamos lá. Nota 10. Olha que prestígio, hein? Oh, que beleza, hein? Beleza. Nota de Caiame Martins. Nota 10. Nota de Alexandre Marques. Nota 10. Muito bem. Tá bom, Pretzel, vai dormir, vai descansar, daqui a pouquinho já tá começando o outro, o dia já tá aí, a quinta-feira já tá aí, mas já tem mais. Importante que amanhã no Esporte em Debate a gente vai ouvir o presidente do América de Natal sobre a forte declaração de Ricardo Capriotti. Que o Corinthians não passa pelo América na Copa do Brasil. Um abraço a todos. Seria mais fácil colocar o Augusto Melo, né? Melo amanhã. A minha declaração, né? Aliás, o Rubão nos prometeu uma entrevista e até agora tá esquivando, hein? Rubão? É. Tá pipocando? Tá pipocando. Ué, mas não acabou a Aliás, fama? como é que tá a situação lá? Fica, vai embora? Como é que tá a situação lá? Ele fica, Ramiro? viu? É porque o Rubão foi o principal articulador da campanha do Augusto, né? E o Augusto até então não teria, para usar bem a palavra, não teria peito para conseguir tirar o Rubão agora, porque o Rubão é muito forte politicamente, né? A verdade é que é uma briga política. E o Rubão é um homem muito forte no Parque São Jorge, então tirá-lo agora seria o Augusto Melo comprar uma briga muito difícil e muito complicada para ele, viu, Capri? Tá bom. Então vamos lá.
Você vai lá e fique em cima aí, porque teremos certamente desdobramentos aí. O hino do Bahia, antes do Pretzel ir embora, põe o hino do Bahia que eu gosto também. O Pretzel gosta também, olha lá, olha o hino do Bahia aí, ó. Somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê sem vibração. Vamos avante, esquadrão, vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia, Bahia. Ouve esta voz ter seu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Somos da turma tricolor. Muito bom, muito bom. Tá aí o hino do Bahia para dar uma animada aí nessa madrugada de quinta-feira. 1h02. Você fala, hein, Pretzel? Pelo amor de Deus, como você gosta de falar. Tá louco. Por mim eu entregava pro pulo do gato. Mas... daqui a pouco... já a Silvânia tá chegando. Tá chegando. Daqui a pouco o Pedro Campos tá chegando aí também. O Gatinho chega daqui a pouco também. O Gatinho tá dormindo ainda. Já ele chega aí. Vai acordar todo mundo aí. Acorda o Gatinho aí. Aê, Gatinho. Aí, acordamos o Gatinho. Aí, tá vendo? Já acordamos o gato aí, Pretzel. Você é um persa, acordado, Você é um gato persa. Aquele gato de olho azul, peludo, não é? Alguém me chamou? Meu Deus. Olha aí, olha que tu cria aí, ó. Tu cria esses monstros aí, cara. Brincadeira, hein, Pretzel? Tu cria esses monstros aí, cara. Cada um, hein? É duro aguentar isso aí. É duro aguentar, hein? É uma geração muito espaçosa, cara. Não dá. Quem tá fazendo aniversário hoje aí que vai pedir um miado do gato aí, o Tom Dias? Aniversário? Não, tá guardado, é segredo, hein? Tá com a Silvana guardada na pasta dela. Isso, a Silvânia guarda todos os aniversariantes aí que pedem o gatinho, o miado do gatinho. 18 de abril é o dia do livro. 18 de abril é o dia do livro. É o dia de Monteiro Lobato. É isso, né? É isso, né? Tá errado? Não, dia 23 de abril. Não, 23 de abril é São Jorge, irmão. Dia Mundial do Livro, 23 de abril. Não, Mundial do Livro, dia do livro. Dia 18 de abril é Dia Nacional do Livro Infantil. Então tá aí, ó, viu? Livro infantil. Pô, mas é brincadeira. Talvez seja o livro que você leia, Ele quer corrigir, cara. É porque é homenagem ao Monteiro Lobato, cara. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lembra disso, Cabré? Lembro. Eu participei de um concurso. Eu estudei na Escola Estadual de 1º e 2º graus José Maria Rodrigues Leite. E na época teve um concurso de redação. Quem fizesse a melhor redação ia levar toda a coleção do Monteiro Lobato. Eu, infelizmente, não levei. Fiquei entre os finalistas, mas não fui o campeão. Eu nem me lembro quem foi, porque era para a escola toda, não é? Era toda a escola lá. Isso nos anos 1970, eu era criança mesmo. E era o meu sonho ganhar aquela coleção do Monteiro Lobato. Era o meu sonho. Olha a trilha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Olha, isso é um clássico, né? Bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Cara, eu tinha medo da Gilberto Cuca. Gil cantando. Gilberto Gil cantando. Você lembra da Cuca? Você sabe, eu tinha medo Pretzel? da Cuca. Sim, Você sabe que a gente precisa valorizar muito, porque infelizmente o livro está acabando aqui no Brasil. Sem dúvida. As livrarias estão fechando. Boa lembrança. Os livros estão sendo menos editados. Então a gente precisa valorizar muito o livro. Valorizar Monteiro Lobato, os grandes escritores brasileiros. É isso aí. Leitura é tudo, né? Eu adoro leitura, cara. Leitura é tudo. O sol nascente é tão belo. Pedro Ramiro lembra o Visconde de Sabugosa, viu? É isso que o Pedro Ramiro lembra. Peraí. O Ulisses Costa tá me ligando aqui. Deixa eu ver se o... Fala, Ulisses. É o tio Barnabé, Ulisses. Né? Você tá de brincadeira. Ele tá mandando eu dormir, Pretzel. Vê se pode, meu. Não, é que ele se irrita com isso. Tá mandando dormir, meu. Tchau, vamos. Tchau, Ulisses. Vai dormir você, rapaz. Eu tô trabalhando. Você tá aí comendo hambúrguer. Vai comer hambúrguer e deixa eu trabalhar aqui. O personagem que o Ulisses mais gostava no Sítio do Pica-Pau Amarelo era o Rabicó. É verdade. Para de me ligar, Ulisses. Para, eu tô no ar, meu. Fala, Ulisses. Fala. No país da fantasia,
Ele tá falando que você acertou, Pretzel, que o personagem que ele mais gostava era o Rabicó mesmo. Assim, ele não vai dormir direito, viu? O futebol gaúcho fez 3 vitórias em cima dos paulistas. Tá de brincadeira, irmão. Verdade. Tá de brincadeira, meu. Tá bom, vambora, Pretzel, vambora, aí senão o Ulisses Costa vai me ligar e não para. 1h da manhã é hora de ligar pros outros. Tá de brincadeira, Ulisses. Tá de sacanagem. Mas o Rabicó era bom, hein? Era monstro o Rabicó. Era bom. O Rabicó era monstro. Era demais. Eu gostava das comidas da tia Anastácia. Tia Anastácia. Ela ficava fazendo aquelas delícias lá. Tia Anastácia era gênia. A dona Benta, né? Tia Anastácia. Agora eu tinha medo da Cuca. Eu também tinha medo da Cuca. Nossa, eu tinha muito medo da Cuca. A Cuca era perigosa. Tá doido. Tá bom, vambora, vamos dormir aí. Futebol... Pera aí, antes de dormir, nossa, põe o hino do Grêmio aí, ô Ailton Dias. Não, aí eu vou embora também. Então um abraço pros Grêmios. Não, pera aí, Pretzel. Você tá de brincadeira, meu. Pera aí, cara. Ele tá traumatizado. Põe a mão no peito aí, Pretzel. A mão no peito é com o hino do Rio Grande do Sul, né? Ô, Chico Garcia, ó o Chicão mandando mensagem aqui pra mim. Chico tá acordado agora? Ô, Chicão. Ei, Chico Garcia, só ele. Impossível. Aliás, Sérgio Xavier, olha o Serginho Xavier me mandando tá mensagem te mandando aqui. Mensagem, pô. Não aguenta 6 minutos de debates conosco, hein? Sim. Serginho? Será que o Grêmio, Serginho, aguenta quanto mais ou menos? 6 minutos? 6 minutos. Tá bom. O ídolo dele é o Renato Portaluppi, cara. Ah, é? Renato Portaluppi. Ele falou que gosta mais do De Leon. O De Leon foi monstro. Mais o estilo do Serginho. Hugo De Leon. É o estilo dele. Tá bom. Vambora então. Agora vambora. Agora chega. Agora vamos dormir que tá na hora. Grande abraço. Pretzel, bom descanso até daqui a pouco às 7h30 da noite no Esporte em Debate. Estaremos juntos. Vai adquirir conteúdo lá, vai. Vai adquirir conteúdo, porque senão não vai ter 5 minutos de programa. Eu vou criar a enciclopédia do conteúdo, né? A orelha do mestre Cláudio Zaidan e o prefácio de Rodolfo Schneider, né? Um abraço, Capri. Tá bom. Tchau, Ramiro. Valeu, Capri. Um abraço pra você, pro Pretzel, pra quem nos acompanha, pro Ailton Dias, pra todo mundo. Valeu, boa noite. Que agora eu vou ficar sozinho aqui, eu e Ailton Dias somente aqui, porque ainda temos que ouvir o vestiário do Corinthians com o Pedro Oliveira, trazendo o trabalho lá do Alfredo Jaconi, o vestiário da Arena Barueri com Bruno Migliosi, ouvindo os personagens da derrota do Verdão. Então eu vou fazer o seguinte, ó, atenção, Ailton, vamos pro intervalo rápido, rapidíssimo intervalo aqui no apito final, e na volta a gente vai para Caxias do Sul. Vamos falar da derrota do Corinthians, jogo que o Ulisses Costa transmitiu com os comentários do Ronaldo Giovanelli e as reportagens do Pedro Oliveira. Então vamos ouvir aí as explicações da comissão técnica corintiana, vamos ouvir aí os personagens que fizeram essa derrota do Timão lá na Serra Gaúcha. O Corinthians lá não se dá bem, né? Poucas vezes o Corinthians conseguiu resultados positivos contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Então depois do intervalo o assunto vai ser Corinthians 0, Juventude 2. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Mundial de Fórmula 1, na Bandeirantes. Oferecimento Stone, um novo modo de botar pra girar. Philco, tem coisas que só Philco faz pra você. Heineken 00, Claro, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. E McDonald's, quando o Mac te pega, pega um Mac. A Fórmula 1 volta neste final de semana ao circuito de Xangai, na China, pela primeira vez desde o ano de 2019. O país ficou fechado durante muito tempo por conta da epidemia de Covid-19. Inclusive, a epidemia acabou sendo originada ali. Agora volta a receber a categoria e isso traz um desafio extra. Esta geração de carros deste regulamento da Fórmula 1, que entrou em vigor há 2 anos, nunca andou no circuito. Portanto, há poucas referências para as equipes de como os carros vão se comportar ali. E para aumentar o desafio, esse final de semana traz também a primeira corrida sprint, a corrida curta
de toda a temporada. Assim, a programação de preparação é ainda mais curta. Apenas um treino livre na manhã de sexta-feira. No Brasil será 00:30 de sexta-feira. E depois já teremos a classificação para a corrida sprint. No sábado, teremos a corrida sprint na parte da manhã na China, 00:00 no horário brasileiro, e depois o treino de classificação que vai definir o grid de largada da corrida principal às 4h da manhã. O Grande Prêmio da China acontece no domingo, largada prevista também para as 4h da manhã do horário de Brasília. Rede Bandeirantes de Rádio. Nós mulheres somos mais da metade da população. Somos minoria na política, com apenas 12% das prefeituras. O Solidariedade apresenta um novo caminho para as nossas cidades, com as mulheres fortes na política, criando mais empregos, qualificação profissional e com seu jeito carinhoso de cuidar. Filie-se e vamos juntas cuidar das nossas cidades. Sabia que dá para palpitar de graça na Sporting Bet e ganhar até R$1 milhão toda semana? Esse é o bolão do Brasileirão Sporting Bet. Pode confiar, não tem segredo. Palpitou, acertou, ganhou. Ficou interessado? Então acesse sportingbet.com. Se cadastre e boa sorte. Sporting Bet, entra confiante no jogo. Jogue com responsabilidade. Proibido para menores de 18 anos. Consulte condições em sportingbet.com. Marcos Pereira, deputado federal de São Paulo. O republicano se mantém fiel aos seus princípios e valores na defesa da família, do povo cristão e do Estado democrático. Temos dialogado com todas as frentes políticas, da esquerda à direita, e acreditamos no bom senso, na moderação e no equilíbrio. Seguimos construindo entendimentos entre os diferentes pensamentos em busca das melhores soluções para o Brasil. Eu sou o deputado federal Marcos Pereira e convido você a se filiar ao Republicano. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quando o assunto é defender os trabalhadores e gerar emprego e renda, o Solidariedade chega junto. Em São Paulo, estamos promovendo qualificação profissional para milhares de pessoas, criar políticas públicas, fortalecer a economia local e criar mais empregos de qualidade. Nossa história sempre foi marcada pela defesa dos trabalhadores. E a luta continua firme e forte em São Paulo e no Congresso Nacional. Trabalho é dignidade. Isso é solidariedade. Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Nós, do PV, defendemos governos com participação e transparência. Transparência para combater a corrupção, o desperdício e os desvios. E participação para que a decisão da maioria seja respeitada. Onde o PV Autêntico governou, implantou orçamento participativo, fortaleceu os conselhos e os coletivos. A sua participação é você na prefeitura. Vem com a gente, vem pro PV. O dia a dia na Braspress é tudo azul.
com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 1h16, já estamos de volta com o apito final pela rede Bandeirantes de Rádio. Muito obrigado a todos vocês que estão com a gente nessa madrugadona de quinta-feira aí. Estão acordados, trabalhando, com insônia, prontos para dormir, cabeça inchada se o seu time perdeu. Feliz da vida, celebrando aí se o seu time ganhou, não é? Vamos juntos aí, vamos nessa madrugada aí. Eu, você, o Ailton Dias, o Pedro Ramiro, o Caiame Martins, o Alexandre Marques. É um timaço aí para deixar você bem informado e com muita coisa importante nessa madrugada de quinta. Ô Ailton, ô gatinho aí, Ailton, deixa eu dar uma acordada aqui. Tô meio mais pra lá do que pra cá, viu? Aê, gatinho. Já, agora chega. Agora vai descansar, que daqui a pouquinho você vai acordar o Brasil aí, hein? Descansa agora, gatinho, que já você vai acordar o Brasil a partir das 5h30 da manhã. Isso, vai lá. O Ailton tá te tratando bem, gatinho? Tá sim. Tá. Já ganhou o leitinho dele. Tá, já tomou o leitinho, o Ailton já te tratou bem. Vai descansar, vai dormir, que vai ter trabalho daqui a pouco com Pedro Campos e a Silvânia Alves no Pulo do Gato, que começa já às 5h30 da manhã. Gatinho, vai acordar o Brasil inteiro a partir das 5h30. Mas agora, quem vai acordar você aí, corintiano? Tá meio mais pra lá do que pra cá, né? Isso, boa, Ailton Dias. Sobe esse hino do Corinthians. Precisamos acordar essa boleirada do Timão aí. Mas que boleirada preguiçosa, meu Deus do céu. Não é possível. Os caras não chutam a gol. E aí quando tem uma chance, o Yuri Alberto chuta em cima do goleiro. Mas o que tá acontecendo com o Corinthians? Chega treinador, vai embora treinador, muda a diretoria, chega a nova diretoria e o Corinthians não sai do lugar. É verdade que a herança dessa diretoria aí, a gente tá cansado de falar, é uma herança terrível, né? Sem dinheiro, com dívidas bilionárias, é difícil, né? É uma situação bem difícil a do Corinthians. E olha, esse time do Corinthians, esse elenco do Corinthians atual, é pior do que o do ano passado. É pior do que o elenco do ano passado. Sinto dizer, torcedor corintiano, é pior. Se foi sofrimento no ano passado, esse ano vai ser mais ainda. Infelizmente, olha, o Corinthians não tem banco de reservas. O Corinthians não tem banco. É triste dizer isso do Corinthians, mas é a realidade. E o torcedor corintiano sabe disso. Sabe, não é? O torcedor não é burro. O torcedor enxerga. O torcedor sabe o que acontece. E viu mais uma vez o Corinthians ser dominado por um time. Todo respeito ao Juventude, gente, mas o Juventude é um time mediano. Mediano. Juventude vai lutar para não cair. A grande missão do Juventude esse ano é permanecer na Série A. E olha, vai ser difícil, porque o time do Juventude é bem mais ou menos. Bem mais ou menos. E o Corinthians não passou pelo Juventude. Vamos ouvir o trabalho do Pedro Oliveira, nosso companheiro da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Esteve hoje no estádio Alfredo Jaconi para reportar todos os lances desse jogo que o Ulisses Costa narrou, com os comentários do Ronaldo Giovanelli e com as reportagens do Pedro Oliveira. Eu vou fazer o seguinte, Ailton Dias, coloca os 2 gols aí do Juventude, narrados pelo Ulisses Costa, e já pode emendar o Pedro Oliveira. Os gols e o Pedro Oliveira nos vestiários do Alfredo Jaconi. 7 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro em sua segunda rodada de 38. Continua para você, Juventude 0, Corinthians também 0 na Bandeirantes. Quem fala é você.
Vem pro jogo, Juventude, bola foi solta na esquerda, dominou a entrada na grande área, Jean Carlos bateu, Cássio falhou, a bola entrou na bochecha. Do Juventude! Dominou Jean Carlos do bico da grande área, encheu o pé na bola, a bola passou na frente do Cássio, que mergulhou, não achou nada, ela deu na bochecha, esquerda da rede, morreu no fundo do gol. Jean Carlos, agora Juventude 1, Corinthians 0, gol emoção maior do futebol, e essa emoção, Jean Carlos, que você proporciona à torcida do Juventude. O detalhe do gol é todo seu, diz aí Pedro Oliveira. O futebol é muito simples, quem não faz, leva. Yuri Alberto teve a chance de abrir o placar logo no início do segundo tempo. Ele perdeu, o Juventude começou a gostar do jogo, e pelo lado esquerdo, ninguém se aproximou do Jean Carlos. Ele resolveu arriscar de longe, de fora da área. A bola ainda bateu no chão antes de chegar no goleiro Cássio. Ele se atrasou para a bola, chegou mal na bola e não conseguiu defender, bateu na bochecha da rede. Abre o marcador o Juventude. Juventude 1, Corinthians 0. Porque eles estão sendo bem marcados aí, o Corinthians vai ter dificuldade, ainda mais agora que o Juventude fez 1-0. É o futebol da Bandeirantes, e o Cássio quer entregar o ouro, entregou o ouro, Cássio vai fazer o segundo, Juventude! Mas o que é isso, Cássio? Do Juventude, o Cássio entregou a rapadura, o Cássio entregou o ouro. A jogada na esquerda, o Eric Farias vem, ele só rola pro fundo da rede, bola toca no travessão e morre no fundo do gol. Duas falhas do Cássio no jogo, 2 gols do Juventude. Agora Juventude 2, Corinthians 0 em Caxias do Sul. O Cássio entrega a rapadura por 2 vezes. E aí, Lucas Barbosa? Agora Lucas Barbosa, Juventude 2, Corinthians 0. 2 falhas incríveis e lamentáveis do Cássio no jogo. E aí, Pedro Oliveira? Tudo bem, Capriotti? Boa noite para você, para todo mundo ligado no apito final. Aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, o Juventude venceu por 2-0 o Corinthians. O Timão conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Depois de estrear com um empate contra o Galo em São Paulo, agora o Corinthians perde. Soma apenas 1 ponto nas 2 rodadas iniciais da competição. O técnico Antônio Oliveira não esteve na beira do gramado. O cargo ficou para o auxiliar Bruno Lazzaroni. Antônio foi expulso no jogo contra o Galo e não pôde comandar a equipe. A opção no primeiro tempo foi para um time titular sem 2 volantes, com apenas Ranielli na primeira função do meio-campo. O time mais pra frente teve Igor Coronado, que fez a sua estreia no time titular do Timão. Ao seu lado, Garro. No ataque, Yuri Alberto, Wesley e Ángel Romero. Primeiro tempo até foi positivo do Timão, que conseguiu ter predomínio na partida e empilhou chances de gol. Yuri Alberto foi o destaque negativo. Já no segundo tempo, a opção do auxiliar Bruno Lazzaroni foi por tirar o Wesley do time, que estava sentindo dores, para colocar Maicon, opção que não deu resultado. O Yuri Alberto perdeu um gol no início do segundo tempo e logo em seguida o Juventude fez 2 gols. Aproveitou 2 falhas de Cássio. Cássio também foi destaque negativo neste confronto contra o Juventude. A equipe do Timão completamente abatida depois do confronto. Nas falas com a imprensa, nenhum dirigente quis falar com a gente. Rubão foi um dos primeiros a sair e com cara de poucos amigos. Qualquer um do Corinthians estava com cara de poucos amigos. Lazzaroni falou na entrevista coletiva e, além de avaliar a partida, falou sobre a briga para não ser rebaixado. Isso já é uma realidade no Corinthians? Fala o auxiliar Bruno Lazzaroni. Bruno, boa noite. Vinícius Lúcio, central do Timão. Nunca é legal falar depois de uma derrota, mas a gente precisa conversar, né? Conta pra gente então, porque o Corinthians tem essa dificuldade efetiva no ataque, só finalizou 2 vezes, levou pouco perigo ao Juventude.
foi uma noite infeliz da equipe? Boa noite. Principalmente pelo resultado, sim. Apesar de ter finalizado apenas 2 vezes a baliza, nós tivemos pelo menos 3 grandes chances para fazer o gol. No início do segundo tempo, a maior delas foi com o Yuri, teve o cabeceio do Romero num escanteio e teve uma outra finalização de dentro da área do Yuri. Essa eficiência é importante para a gente ganhar qualquer jogo. Então, infelizmente, hoje nós fomos felizes nesse tipo de situação e eles foram mais felizes nas oportunidades que tiveram. Bruno, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Minha pergunta é sobre a opção pela entrada do Fausto Vera na segunda etapa. O Corinthians já estava perdendo. Qual foi a intenção, qual foi a ideia? Boa noite. A intenção foi colocar os jogadores com maior capacidade ofensiva naquele momento que a gente já estava em desvantagem no marcador. Tentar fazer uma construção a 3 com o Hugo, Gustavo Henrique, Félix, o Fausto por trás e 3 jogadores no entrelinhas, Garro, naquela ocasião acho que ainda estava o Maicon e o Gustavo Mosquito, com o Pedro Raul na frente e o Coronado um pouquinho mais aberto. Foi essa a intenção, ter jogadores com boa capacidade de jogar entrelinha, boa capacidade técnica, com poder de finalização. Bruno Matheus, da Rádio Caxias, o que o Juventude colocou de dificuldades hoje no jogo? Eu acho que o Juventude, de maneira geral, acabou se tornando mais competitivo que a nossa equipe. A gente bate muito nessa tecla com os jogadores, que independente de adversário, a gente tem que competir, a gente tem que lutar, tem que guerrear. Isso é histórico no Corinthians, isso aí não pode faltar de maneira nenhuma. Não estou dizendo que faltou, mas eles foram uma equipe competitiva, mais competitiva que a gente. Bruno, Fernando Vidotto aqui da TV Globo. Hoje o Corinthians teve uma oportunidade para abrir o placar antes do Juventude. Sofre um gol também numa saída de bola errada. Então hoje você acha que o que pesou mesmo para essa derrota do Corinthians foram também erros individuais, decisões individuais? Assim, a gente nunca responsabiliza apenas um jogador. Quando perdemos todos. Mas infelizmente ambos os gols, a bola estava nos nossos pés e a gente acabou cometendo erros. E a gente reconhece nossos erros e a gente tem que dar uma resposta positiva no sábado para mudar esse cenário. Bruno, aqui, Lili Nascimento da ESPN. Eu queria que você falasse o que o Corinthians precisa melhorar para a próxima rodada. Vai visitar o RB Bragantino, que é uma equipe forte também. E se você puder falar sobre a situação do Maicon, se é preocupante, ele jogou só por 25 minutos, teve que ser substituído. Obrigada. Primeiramente é preocupante, mas eu sinceramente não tem como avaliar, ainda vai ser reavaliado. A princípio que me foi passado que não é nada grave, mas só com os exames que a gente vai poder ter algum tipo de certeza. Virar a chave, mudar a chave. Infelizmente hoje nós não fomos eficientes nos momentos que a gente deveria ser eficiente. Ser uma equipe competitiva, porque o Red Bull Bragantino é uma equipe competitiva, principalmente em seus domínios. E se a gente for competitivo, igualar, né, em termos de agressividade, de luta, empenho, a gente, com a qualidade que nós temos em termos de jogo coletivo de jogadores, a gente vai conseguir sair com uma vitória no próximo jogo. Bruno, boa noite. Aqui na sua direita. Pedro Oliveira, da Rádio Bandeirantes. A minha pergunta ela é simples. Perante os 2 primeiros jogos do Corinthians no início do Campeonato Brasileiro, um empate e uma derrota, a briga do Corinthians nesse ano vai ser mais uma vez para não ser rebaixado? Eu acho que é muito cedo para falar algum tipo de coisa nesse sentido. Pela grandeza do clube, uma derrota ou um empate, ela tem uma proporção muito grande, assim como uma vitória também tem uma proporção muito grande. A gente vai pensar jogo a jogo e a gente já vai ter que dar uma resposta positiva no próximo jogo, mas não tem como falar o que a gente vai lutar. Claro que uma equipe com a grandeza do Corinthians tem que estar sempre na parte de cima da tabela. Tá aí a palavra do auxiliar técnico Bruno Lazzaroni, que se resumiu a poucas palavras. Ele não conversou muito com a imprensa, respondeu poucas perguntas e já voltou para os vestiários. A conversa e os bastidores do Corinthians foram bem tensos depois dessa derrota por 2-0 para o Juventude. O único jogador a falar com a imprensa foi o goleiro Cássio, que falhou nos gols e foi dar a cara a tapa para a imprensa no Alfredo Jaconi. Admitiu que falhou no segundo gol e também falou sobre a briga para não ser rebaixado, se isso já é uma realidade ou não na equipe do Timão. Acho que sim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo equilibrado, e o segundo tempo a gente teve uma oportunidade lá, vamos fazendo. O segundo gol eu acabei errando, acabei dando um passe muito ruim pro Félix e
ocasionou deles roubar a bola e fazer o gol, e a gente acabou errando, tendo alguns erros capitais e que originaram a nossa derrota. Cássio, falar sobre essa sequência, né? O Corinthians tem o RB Bragantino no sábado, depois tem Argentinos Júniors fora e em casa o Fluminense. É uma sequência complicada, tem pouco tempo aí de treino. Como é que fica a parte psicológica também dos atletas na preparação? É duro você perder o jogo. Eu vejo que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, todos os jogos são difíceis, a gente não tem que escolher porque esse jogo é mais difícil aquele. Todos os jogos são jogos grandes, todos os jogos a gente tem que ter a mesma atenção e nós temos que reagir, cara. Tem que fazer uma grande partida já no sábado. É difícil hoje, você perde dessa maneira, mas amanhã já tem que pensar já no Bragantino, tem que evoluir, tirar coisas, evoluir da derrota. Acho que uma derrota assim a gente tem que melhorar, tem que evoluir para no sábado fazer uma grande partida e conseguir uma vitória para se recuperar. Cássio, 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. A briga do Corinthians esse ano vai ser para não ser rebaixado de novo? Cara, tá no começo do campeonato, tem muita coisa pela frente. Pelo que a gente vê, os resultados estão tudo. Os resultados, um ganha, um perde, está muito equilibrado, mas é claro que nós temos que ter constância assim, de tentar pontuar fora de casa, buscar resultado. E eu acho que nada melhor do que no sábado voltar a fazer uma grande partida e conseguir um resultado positivo. Cássio, como isso pode melhorar efetivamente? Já que cria oportunidades, mas acaba não convertendo em gol. Bastante melhorar, cara. Tem que achar um jeito. Achar algum jeito da gente tentar criar, tentar fazer os gols, tentar ser mais efetivo, mas isso depende de todo mundo, né? E depois da derrota hoje, eu acho que todo mundo não foi um jogo bom, nós temos que ir com vitória, ganhar, pontuar para sair dessa situação e esquecer mais rápido possível essa derrota. Cássio, o Corinthians entrou hoje só com um volante, com Garro e Coronado pela primeira vez juntos. O Corinthians enxergava aqui no Juventude, aqui em Caxias, um jogo para vencer fora de casa, tendo em vista a briga da Juventude no campeonato e o que almeja o Corinthians, e se também é o setor ofensivo o grande desafio do momento do Corinthians. O grande desafio do Corinthians é ter equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio. Sobre a parte tática aí com o professor, a gente trabalhou sobre isso, não conseguiu até. O primeiro tempo foi equilibrado, o segundo a gente acabou tomando um gol atrás do outro ali, aí dificultou um pouco, teve umas mudanças. Torcer pra não ser nada grave ali com o Maicon aí, que ele acabou sendo lesionado. Cara, na hora da derrota não adianta a gente ficar jogando a culpa pra lá e pra cá. Acho que se pensar em grupo, a derrota foi ruim, a gente acabou não conseguindo fazer jogando um grande jogo, mas tem que reagir. Amanhã tem que ser um novo dia, tem que sábado se preparar para fazer uma grande partida e se recuperar no campeonato. Cássio, você concorda com o Bruno que disse que coletivamente o Corinthians não conseguiu ser tão combativo, brigar tanto quanto o Juventude? Isso sim. Eu acho que nós precisamos ser mais agressivos, ser mais aguerridos, assim. Eu acho que isso a gente pode melhorar, tem que melhorar, até porque isso é o espírito do Corinthians. Tá aí a palavra do goleiro Cássio, repito, falhou no segundo gol, Timão muito abatido depois dessa derrota para o Juventude, não esperava ser derrotado, isso foi muito comentado nas conversas nos bastidores, o Corinthians não esperava vir para Caxias do Sul e brigar para empatar ou até para não perder, mas essa é a realidade. Timão em 2 jogos no Campeonato Brasileiro tem apenas 1 ponto somado, nas últimas 4 partidas o Corinthians venceu apenas um jogo, por 4-0 em cima do Nacional na Copa Sul-Americana. E agora o Timão volta direto para São Paulo de Caxias do Sul, nem passa por Porto Alegre, saiu do estádio Alfredo Jaconi e vai direto para São Paulo, porque no final de semana enfrenta o Bragantino no sábado. Isso também foi falado pela cúpula do Timão, de já dar uma resposta rápido para não deixar a crise subir muito na equipe do Timão. Valeu, Capri, um grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no Apito Final. Valeu, Pedro Oliveira. Tá aí o Pedro Oliveira nesse trabalho nos vestiários do Alfredo Jaconi. É triste, né? A situação do Corinthians é triste, porque não dá pra enxergar uma luz ali no fim do túnel. O Corinthians não tem dinheiro pra contratar, gente. Não tem dinheiro, né? É que o Corinthians foi em busca daquilo que era possível. Jogadores possíveis, no orçamento. Não dá pra fazer muito diferente disso. É verdade que essa diretoria ainda é inexperiente, são dirigentes que nunca tiveram um poder administrativo, né? O Augusto Melo, presidente, ele poucas experiências
na administração do clube, do Corinthians. O Rubens Gomes, o Rubão teve um pouco mais. Mas é uma diretoria que não tem experiência e não tem dinheiro. Por isso, torcedor do Corinthians, se acostume, porque vai ser assim nessa temporada. Com muito, muito sofrimento, porque o time do Corinthians é fraco e o elenco é mais fraco ainda. Bem, nós vamos para o intervalo, o último do apito final, a última parada rapidíssima aqui no apito final. E na volta aí nós vamos para onde? Aí é a Arena Barueri. Aí, derrota do Palmeiras. Ei, Verdão. Derrota do Palmeiras. Não é muito comum, né? Aliás, não é nada comum o Palmeiras do Abel Ferreira perder. Mas perdeu para o Inter na Arena Barueri. E a gente fala disso depois do intervalo. Parada rapidíssima. Já voltamos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Campeão da Stock Car em 2015, Marcos Gomes está de volta à categoria. O piloto foi confirmado pela equipe KTF para a disputa da etapa de Interlagos. Marquinhos, que completa 40 anos de idade em julho, por enquanto não está no grid regular da categoria, mas foi convidado pelo engenheiro Guilherme Ferro para participar da prova. Gomes tem um ótimo retrospecto em Interlagos, onde conquistou 4 das suas 13 vitórias na Stock Car. O piloto não corre desde o fim do ano passado, quando estava na Cavaleiro Esportes, e volta à KTF, por onde correu na temporada de 2019 e conquistou uma pole e também um pódio. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Você me conhece sempre defendendo você. Sou o Jorge Wilson, xerife do consumidor. Nós, no Republicanos, temos trabalhado para colocar o governo do Estado mais presente nos municípios. Em Guarulhos, conquistamos muitas vitórias. O fim do rodízio de água, o trevo de Bom Sucesso, a alça do Rodoanel, a reforma do Hospital Padre Bento do HMU, o Hospital da Mulher e a canalização do Boquirivu Guaçu são alguns exemplos. E em breve, junto com o governador Tarcísio de Freitas, o metrô será uma realidade para os guarulhenses. Esse é o jeito republicano de cuidar das pessoas. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Já parou para pensar no papel que a juventude tem na construção da democracia? O Partido Verde apoia esse movimento de ideias e de reconstrução. Juntos, podemos criar políticas públicas que promovam a igualdade social e que garantam um futuro sustentável para todos. Chegou o momento de levantarmos nossa voz para reconstruir um Brasil melhor. Isso é possível. Vem com a gente. Vem pro PV. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Henrique do Paraíso, vice-prefeito de Sumaré. Gente, nós do Republicanos estamos trabalhando forte, com foco nas eleições municipais desse ano. Queremos eleger um grande número de prefeitos e vereadores em todo o estado de São Paulo. Nosso objetivo é ampliar ainda mais o nosso time para seguirmos defendendo a família, os valores cristãos, o conservadorismo e a liberdade econômica.
Felícia ao Republicanos. Venha ser 10. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Se você é agricultor ou possui um sítio, não perca essa oportunidade. Garanta agora sua motosserra Steel com até 15% de desconto e realize suas tarefas com uma ferramenta robusta e de alta performance. Desconto válido para as motosserras MS 170, MS 180 e MS 210. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Acesse loja.steel.com.br e compre online. Quando o assunto é defender os trabalhadores e gerar emprego e renda, o Solidariedade chega junto. Em São Paulo, estamos promovendo qualificação profissional para milhares de pessoas, criar políticas públicas, fortalecer a economia local e criar mais empregos de qualidade. Nossa história sempre foi marcada pela defesa dos trabalhadores. E a luta continua firme e forte em São Paulo e no Congresso Nacional. Trabalho é dignidade. Isso é solidariedade. Já estão sabendo da novidade? Na Estrela Bet! Na Estrela Bet todo dia é dia de brilhar. Isso significa que eles prepararam uma promoção por dia para os seus seguidores e vão ter muitos prêmios, como super bônus, cashback, bancas, rodadas extras e muito mais. Então não perca tempo, siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Em São Paulo, com Republicanos, estamos fazendo a diferença com um governo que promove diálogo, desenvolvimento e dignidade. Caminhamos rápido na saúde, que já conta com mais de 1.000 leitos abertos. Também na habitação, hoje já temos cerca de 100 mil lares em produção. Na segurança pública, avançamos com aumento de efetivo, melhores salários e mais tecnologia. Esse é o modelo de gestão do Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Republicanos, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Já estamos de volta, madrugada de quinta-feira no Apito Final. Estamos rasgando essa madrugada aqui, invadindo essa madrugada de quinta-feira para levar a você o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Já falamos da derrota do São Paulo para o Flamengo por 2-1. Já falamos da derrota do Corinthians para o Juventude por 2-0 e o assunto agora vai ser Internacional 1, Palmeiras 0, o jogo da Arena Barueri, que a Rádio Bandeirantes acompanhou com o Bruno Milhós. Olha, você vai ouvir aí, o Bruno já vai trazer pra gente o trabalho do vestiário, vai ouvir o Abel Ferreira. O Abel voltou a reclamar da Arena Barueri. Não tem jeito, não é? Palmeiras e Arena Barueri não tem, não dá muita liga, mas não tem o que fazer, gente. Abel, não tem o que fazer, Abel. A sua presidente, ainda que conseguiu arrumar a Arena Barueri, porque o Allianz Parque como dizem por aí, não é? É meiado com a empresa que construiu o estádio. Então um pedaço para a empresa, um pedaço para o Palmeiras. Tem show lá, a prioridade é da empresa. Se não tivesse Arena Barueri, o Palmeiras ia jogar na Neoquímica Arena, ia jogar no Morumbi, na Vila Belmiro, no Canindé. Ainda que conseguiu, a presidente Leila Pereira ainda conseguiu a Arena Barueri. E ela tá mexendo lá, tá reformando, tá transformando, o estádio é simpático, mas é duro chegar. E o Abel Ferreira vai falar sobre isso mais uma vez, não é? Desse clima que ele não gosta ali, não enche a Arena Barueri. O torcedor do Palmeiras não vai. É difícil chegar na Grande São Paulo. Dá uns 30, 35 quilômetros de São Paulo. Né? Verdade, você pega um caminho bom, a Castelo Branco, mas a Castelo nesse horário fica cheia, congestionada. Então chegar na Arena Barueri não é fácil. Mas o Abel Ferreira falou disso e de outros temas também, claro, relevantes e importantes. Depois dessa derrota do Palmeiras, algo que não é comum, o Palmeiras não é acostumado às derrotas, tá sempre ganhando, sempre vencendo e vai continuar vencendo, vai brigar por todos os títulos, mas perdeu pro muito bom time do Inter. O Inter vai brigar por esse título brasileiro, hein, minha gente? Pode escrever aí, pode colocar aí, o Inter vai brigar por esse título. Junto com o Palmeiras, o próprio Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, para mim são os times mais fortes aí desse campeonato nacional. Então vamos lá, Bruno Milhozzi traz pra gente aí todo esse trabalho
dos bastidores, dos vestiários da Arena Barueri, depois de Palmeiras 0, Internacional 1. Fala, Bruno! Fala, Capri, tudo bem? De volta aqui no apito final da Rádio Bandeirantes para contar a história de Palmeiras 0, Internacional 1. O Inter venceu o jogo com o gol de Wesley, formado nas categorias de base do Alviverde, marcou após passe de Borré, que antes disso tinha perdido um pênalti, chutou essa bola na lua. O Verdão não jogou bem, não teve tantas oportunidades, mas conseguiu ainda colocar um calor na segunda etapa, porém o gol não veio. O técnico Abel Ferreira não gostou do resultado, é claro que não gostou, o Palmeiras volta a perder em casa. Depois de 17 jogos, estava invicto em seus domínios, desde o duelo contra o Galo, no dia 19 de outubro do ano passado, no Campeonato Brasileiro, e nesse ano perdeu apenas um jogo fora de casa contra o Santos, aquele duelo que foi 1-0 na Vila. Então o Palmeiras começa o Campeonato Brasileiro com uma vitória e uma derrota, 3 pontos, e o técnico Abel Ferreira fala sobre esse segundo jogo em casa e a derrota para o Internacional. Jogámos com um adversário forte que, por exemplo, não disputou a final do estadual, fresca, uma equipa fresca, que se preparou muito bem para este jogo, com menos 2 ou 3 jogos do que o Palmeiras. E sim, eu acho que, assim, resumindo muito rapidamente o jogo, eu diria que na primeira parte o Inter aproveitou bem os nossos erros, e eles são claros, e acho que na segunda parte nós não fomos efetivos nas oportunidades que nós criamos. 68-32 posse de bola, 18 finalizações contra 5. Acho que merecíamos, pelo que produzimos na segunda parte, merecíamos mais, e se o jogo está parado ou não é uma decisão minha. O que vos posso dizer é que hoje jogou Palmeiras e Inter, e o que eu vos posso dizer é que eu gostava de ver nestes jogos os melhores árbitros. Boa noite, Abel, tudo bom? Aqui Pedro Candavável Brasil. A segunda derrota do Palmeiras no ano, a primeira em casa. Qual que você acha que é a grande lição que o Palmeiras pode levar dessa partida de hoje? E também, ainda perguntando para você sobre o Rômulo, que fez a estreia dele hoje pelo Palmeiras, mas vive o primeiro momento dele, de fato, na carreira num clube da elite do futebol mundial. Como é que vem sendo esse dia a dia do Rômulo dentro do Palmeiras? Ele vem se mostrando à vontade para executar o que ele mostrou no Novo Horizontino? Obrigado. Olha, falando do Rômulo, temos que ir com calma, acho que entrou bem, teve uma oportunidade no remate exterior, que nós sabíamos que ele tem essa característica, com 10 jogadores, acho que vocês deu para ver isso. Na segunda parte o adversário defendeu-se muito bem, acho que tirando o Borré, os outros jogadores todos estiveram dentro da área, havia alturas que 10 jogadores dentro da área, a menos o Borré, defenderam-se muito bem, como disse, e com muita gente, meteu inclusive nos últimos 10, 15 minutos mais um zagueiro. Mesmo assim nós tivemos as nossas oportunidades, o Hendrick, por exemplo, pelo menos tivemos 2 na cara do guarda-redes do goleiro adversário, uma na primeira parte na cara, uma na primeira parte o Veiga, outra na segunda o Hendrick. Não vou falar dos remates exteriores, como disse, foram 18 contra 5. E como te disse, eu acho que fica aqui, acima de tudo, nós não fomos tão criativos na primeira parte. Como tinha dito a ti ou a vocês, o esforço que fizemos no último jogo se ia pagar caro. E claro, precisávamos de mais energia dos nossos torcedores. Não estamos a jogar em nossa casa, não é o motivo, mas não é igual quando temos o estádio com 40 mil ou quando temos um estádio com 15 mil, não é igual, mas não é esse o motivo, mas precisamos da energia, eu já vos disse várias vezes, não foi por acaso que ganhamos o estadual, mesmo perdendo fora, jogar no nosso estádio é completamente diferente, a energia é diferente, o respeito do adversário é diferente, sentem o poder e o barulho de um estádio como é o Allianz Parque, mas nós também já sabíamos, são circunstâncias que não dá para alterar, mas como te disse, acho que, volto a resumir, acho que o adversário aproveitou muito bem os nossos erros, sobretudo na primeira parte, é claro, e na segunda, mesmo as que nós tivemos, não fomos efetivos e acho que merecíamos mais do que levámos daqui, que é 0 pontos. Boa noite, Abel, tudo bem? Pensando na derrota, hoje foi um confronto direto. Você tem 3 pedreiras na frente, né? Flamengo, vai ao Equador e volta para o São Paulo. Claro que é difícil falar logo depois do calor da partida, mas como que você já vai pensar nessa preparação de dosagem de energia, carga emocional, porque pode acontecer de você ter mais 2 derrotas e aí já ficar para trás no Campeonato Brasileiro, não dá para desguardar um do outro. Queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Obrigado. Não percebi, vamos ter mais quantas derrotas? Não,
Pode acontecer. Não sei. Mas em cima disso, como balizar todas essas dificuldades? Pode acontecer. No futebol há 3 resultados: a vitória, a derrota e o empate. E nós temos que saber lidar com eles, da mesma maneira que hoje 24 horas e temos que seguir. E a pedreira é para nós e é para eles. Nós ainda hoje mostramos aqui, como te digo, se me perguntas se eu acho o resultado justo, na minha opinião, não. Mas isso pouco importa, porque acho que de facto na primeira parte o nosso adversário criou mais e aproveitou bem e foi mais efetivo. E nós na segunda parte, que fomos, independentemente das paragens de jogo, do tempo útil de jogo, que isso é uma questão que vocês depois podem ver, não é? Se pegarem num cronómetro e começar a ver qual é o tempo útil de jogo, depois nós começamos a ver, mas mesmo assim, como te disse, criamos para fazer o mesmo número de golos que o nosso adversário fez na primeira parte. Não conseguimos, passámos à frente e bem um jogo de cada vez, e vocês sabem muito bem que esta é uma competição de consistência, de regularidade. Não estamos acostumados a perder, não gostamos de perder, mas perder faz parte também. Abel, boa noite. Na segunda-feira, o tema que tomou conta do Palmeiras foi o anúncio do Felipe Anderson. Queria aproveitar o momento aqui para te perguntar sobre o jogador, se você recomendou, o que você acha das características dele, vai chegar em julho, né? Não chega para agora, e o quão importante pode ser esse jogador para a sequência da temporada. Obrigado. Olha, sobre esse assunto vou falar hoje e não volto a falar mais. Vocês sabem que a meio do ano uma das nossas referências vai sair. E nós temos que ter reposições à altura. Sobre esse jogador, quando ele estiver connosco, eu vou falar sobre ele, está bem? Abel, domingo em São Paulo, no Chiqueiro, que você gosta de falar, tem um confronto com o Flamengo, que é tido, inclusive antes da sua chegada, como o grande confronto do futebol brasileiro. Muitas pessoas têm comparado como uma espécie de Real Madrid e Barcelona dos últimos anos do futebol brasileiro. O que o Flamengo tem, que também sempre entra em competições para brigar pelo título, como o Palmeiras, o que tem de semelhanças nessas duas equipes e projetar esse grande confronto de Palmeiras e Flamengo? O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos. Só isso. Os métodos de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que se for jogadores para da base tem lá, quer jogadores prontos. Não foi eu que disse, foi ele que disse. Tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu, melhor que eu. Portanto, é um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. Como te disse, acho que o investimento que fez o Internacional, independentemente disso, não é isso que se reflete dentro de campo, e como te disse, não acho de todo, para aquilo que produzimos na segunda parte, merecíamos mais. Penso que os nossos jogadores tentaram, fizemos de tudo, lutaram, criamos oportunidades mesmo contra 10 jogadores dentro da área, chutamos. Infelizmente não conseguimos encaixar nenhum golo, nem de bicicleta, nem remate fora da área, nem na cara do goleiro. Hoje foi dia em que de facto não fomos efetivos. E sábado, e quando é que é o jogo? Domingo, sim, domingo, em casa. Vamos ter o apoio, o estádio cheio, o apoio da nossa torcida, somos nós contra eles, e o objetivo é sempre o mesmo, seja onde for, seja contra quem for, jogue sem quem jogar para ganhar. Abel, boa noite. Você tem falado nesse início de temporada um pouquinho da gestão de energia em alguns jogos e até aproveitando o elenco que você tem hoje à disposição no Palmeiras. Eu queria te ouvir em relação ao Rafael Veiga, que vem de uma sequência dura já também de início de temporada, né? Difícil você tirar o jogador, principalmente quando você já entra numa reta decisiva de Campeonato Paulista, início de Campeonato Brasileiro com jogos e confrontos diretos. Ele foi preservado só na estreia da Libertadores, justamente entre os 2 jogos da final do Paulistão contra o Santos. Qual é a condição física do Veiga? Hoje, qual é a leitura que você faz até para ter tirado o Veiga do jogo já praticamente ali nos últimos minutos, dando a chance ao Rômulo também? Obrigado. Tirei porque ele pediu para sair. E a primeira pergunta, não é de hoje que eu faço isso. Sim, é verdade, temos um núcleo de saúde e performance absolutamente extraordinário que nos ajuda, mas tem uma comissão técnica que gere, e é por isso que nós não temos tantas lesões como têm outros. Mas os jogadores que nós insistimos mais, e falaste num deles agora, que é o Veiga, não há milagres.
não é? Não há milagres. Gostávamos muito, se calhar, de não ter ido ao final do Paulistão, ter ficado fora, e nós tínhamos tempo para recuperar os jogadores. É uma posição de facto que nós, neste momento, ainda não temos um substituto à altura do Veiga, que nos possa dar a mesma continuidade, mas vamos ver o que é que ele tem, procurar, porque é um jogador que nós sabemos que ao caminho também nos pode ajudar. Mas como disseste bem, eu disse-vos há 2 dias ou 3 atrás, quando fizemos a viagem de 2 horas, num gramado duro, difícil, que isto ia-se pagar, e depois também não me canso de dizer, já vos disse isto, 2 dias de recuperação ou 3 faz uma diferença absurda, e nós só tivemos 2 para o fazer, mas continuo-te a dizer, parabéns ao nosso adversário, que na minha opinião hoje foi mais efetivo do que o Palmeiras. Acho que foi o segredo do jogo, se tivesse que eu resumir, não foi pelas oportunidades que eles criaram mais do que nós. Sim, tiveram um penalti, sim, tiveram de um lançamento que fizeram um golo, mas nós tivemos também as nossas chances, como te disse, 2 na cara do goleiro, na cara, uma do Hendrick, outra do Veiga, e outras 16 finalizações, e que nós de facto, sobretudo na segunda parte, na primeira eu acho que o Inter foi melhor, na segunda acho que fomos melhores, independentemente das quebras de jogo, mas podíamos, a quantidade de remates que fizemos, podíamos ter feito outro resultado que não este. Abel, muitas vezes criticam a linha de 3 com Marcos Rocha ou 3 zagueiros, né, duplo. O Abel dobrou 2 laterais, né? Mas a impressão que eu tive hoje é que quando você entra com aquela formação, parece que o time tem uma consistência melhor na defesa e consegue jogar melhor, inclusive pelos lados do campo. A tendência pode ser voltar com o Marcos Rocha como terceiro homem na linha de 3, ou o Luan. O Luan fez um grande campeonato paulista. O que você pensa para esses 3 confrontos que são importantíssimos nessa reta aí do Palmeiras em abril? A bela pergunta. Eu acho que isso é uma pergunta para quem sabe e conhece o futebol profundamente, não por futebol comentado, porque no final do jogo você pode sempre dizer o que quiser, faz parte. Agora é o equilíbrio que se tem que ter, mas não foi por isso que nós hoje fomos mais ou menos consistentes. Nós na primeira parte não conseguimos encaixar, e na segunda fizemos isso. Acho que os nossos jogadores, pelo menos no aspecto defensivo, voltaram a estar ao nível deles, e depois acho que se resume a isto. Isso é um tema tático, podemos estar aqui a falar muito, não teve a ver com isso. Vocês viram porque é que o Internacional na segunda parte meteu, né, e com os pontas ainda a correr para trás. Perguntem ao treinador deles porque é que ele não deixou na mesma 2 na frente, 2 médios, 2 volantes e 4 atrás. Pergunta-lhe porque é que... isto é assim, isto não há... Quem conhece de facto o futebol entende como é que ele funciona. Essa é a função do treinador, por isso é que andamos a estudar tanto. E uma coisa é conhecer o futebol, outra coisa é comentar o futebol. E vocês têm todo o direito de comentar o que vocês quiserem, perguntarem o que quiserem, criticar o que quiserem, seja crítica positiva ou negativa, é a vossa função. Mas o sistema, para terminar o sistema dá o que o treinador quiser que ele dê. Um sistema de 3 zagueiros pode ser altamente ofensivo ou altamente defensivo. Só vos lembro que a última vez que o Brasil ganhou alguma coisa, vejam como é que o Brasil jogava. Abel, Valentim Furlan da Gol.com. Primeiro, lamento pelo resultado. Queria falar do Hendrick. Lamentas? Por você. Okay. Mas ninguém morreu, fica tranquilo. Queria falar do Hendrick. O Barcelona tem sido muito discutido na Espanha sobre os minutos dados às jovens revelações. Então, Gavi, Pedri e Yamal recentemente foram todos convocados muito cedo para a seleção espanhola, e todos sofreram muito com lesões nos últimos meses e anos também. Queria saber do Hendrick, como que isso é feito? Hoje foi só a 2ª vez na temporada que ele jogou 90 minutos. Isso já é um trabalho pensando em gestão de minutos feito pelo Palmeiras? Obrigado. Não, a gestão que temos que começar a pensar é quem é que vai substituir o Hendrick quando ele sair. Isso é a gestão que nós temos que pensar. Quem é o jogador, que vai ser difícil, não é? Isto não há milagres. Para substituir o Hendrick é preciso pagar 40 ou 50 milhões, que foi quanto ele custou. Portanto,
Eu sei que o Palmeiras tem um plantel espetacular, mas no último jogo jogou com 7 jogadores da formação. 7 jogadores da formação foram utilizados. Vejam que equipas lutam para ser campeãs, usam tantos jogadores da formação como nós usamos. E não está em causa a qualidade dos moleques, que eles são bons. Está em causa a experiência e a maturidade competitiva que também é preciso acrescentar à nossa equipa. Em relação ao Endrick, eu não penso... ele está disponível, ele mostrou vontade de continuar connosco, focado, dar o seu melhor. Espero que ele não se perca muito com o extra futebol. É um conselho que eu lhe dou, que se foque. Se quiser chegar a outros patamares, tem que estar focado naquilo que é essencial, o que eu trouxe até aqui, e aquilo que é toda o seu redor, porque também é um jovem que ainda está a crescer, vai fazer agora 18 anos, é normal, e que nos tem ajudado muito, que ainda hoje ajudou. 2 ou 3 oportunidades também surgiram dos pés dele. Vamos usá-lo enquanto nós podemos usar, e sempre que ele nos garantir rendimento, e quando nos garantir rendimento temos que substituir e pensar quem será realmente o substituto dele, pensar se o vamos usar sempre, começar já a dar minutos a outro que possa vir ou que possa estar por baixo, e já pensar na substituição dele para depois a equipa não sentir tanto quando ele for embora, e pensarmos também se calhar mais nisso, quem será o substituto dele para quando ele for. Em cima dessa sua resposta, porque o menino vai embora, né? Um jogador super importante, Abel. E você é um estrategista, eu imagino que você devora estratégias, estuda, projeta futuro e tal. Mas perco como os melhores também. Mas também perco. Sim. Perdi o fio da meada, mas eu vou reencontrar o caminho. Você gostaria de ter o Gabigol no seu elenco? Se eu gostaria? Bela pergunta. Não, ele não é nosso, ele é do Flamengo. Eu entendo a tua pergunta, é uma pergunta interessante, mas eu só falo dos nossos jogadores e valorizar os nossos jogadores. Hoje foi uma derrota difícil, dura, não estamos acostumados. Quero é recuperar os nossos jogadores, e temos a oportunidade de defrontar a equipa do Gabigol já no próximo domingo, e podermos dar e mostrar uma reação a este resultado. E isso é que é o importante, porque eu entendo a tua pergunta, mas como te disse, vocês entendem. Eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipa porque somos organizados, na minha opinião, somos estruturados, jogamos juntos há mais tempo. Agora, se formos competir com orçamentos, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles são 3 ou 4 vezes mais que nós. Agora, eu acho que o Palmeiras faz muito com os recursos que tem, a todos os níveis, e somos competitivos porque somos organizados, e vamos continuar a ser competitivos. Mas claro, dói-me a mim perder muito, dói aos nossos jogadores, dói aos nossos torcedores, mas temos que nos levantar já a partir da manhã, 24 horas, e nos prepararmos para o próximo jogo, e a ver se no domingo temos um árbitro à altura das duas equipas, porque quando eu penso que quando se joga um Internacional Palmeiras, um Palmeiras Flamengo, nos melhores jogos tem que estar os melhores árbitros. Essa é a minha opinião, mas não sou eu que mando, não decido, não tem nada a ver. O árbitro fez o trabalho dele, acho que foi tudo penalti bem marcado, não teve nada a ver com isso. Só que eu acho que temos que ser todos, pensar um bocadinho à frente, não é? E eu acho estranho como é que num jogo, num Palmeiras, um Internacional, por exemplo, gostava de saber qual era o árbitro do Flamengo com o São Paulo, que foi hoje. Sabem-me dizer quem foi? Mas nos melhores jogos tem que estar os melhores. É assim que funciona. Nos melhores jogos funciona, deve funcionar no Brasil e em todo lado. Nos melhores jogos, os melhores jogadores. Termino dando os parabéns ao nosso adversário, que hoje ganhou. Parabéns ao Internacional. E dar também uma palavra de orgulho e de apreço aos meus jogadores, que na segunda parte fizeram tudo o que podiam, mas infelizmente hoje não conseguimos ser efetivos e não conseguimos fazer golos. Está bem?
Aí, Capri, palavra do técnico Abel Ferreira, que agora tem que mudar a chavinha, tem que pensar no jogo de domingo contra a equipe do Flamengo. O Verdão volta ao Allianz Parque, ainda que com público reduzido, conseguiu montar um esquema para que o jogo acontecesse em seu estádio. O duelo importante contra o Flamengo, um confronto direto, é claro, já pensando em reta final de campeonato. Então, Palmeiras e Flamengo, um jogo muito importante. Acontece no domingo, às 4h da tarde, Capri. Boa, tá aí o Bruno Migliozzi, grande trabalho do Bruninho, ouvindo aí personagens, ouvindo aí Abel Ferreira, o treinador palmeirense, explicando essa derrota do Verdão. Calma, Abel, calma. Abel, calma que seu time é bom, você faz um bom trabalho, a gente já sabe disso, fica tranquilo aí que na próxima você ganha. É verdade, jogar na Arena Barueri não é o melhor dos planetas, mas é o que se tem pro momento, não é? E olha, o gramado tá bom também, Abel. Não reclama não que o gramado tá bom, o estádio tá em boas condições. Poderia ser pior, viu? Poderia ser bem pior. E com o trabalho do Bruno Migliozzi, nós estamos fechando mais essa edição do Apito Final, que volta no fim de semana agora. Amanhã, hoje, quinta-feira, não tem jogo, amanhã, sexta-feira, não tem jogo, mas no fim de semana estaremos juntos para a terceira rodada do Brasileirão. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco desde as 7 da noite, né? Já estamos rasgando essa madrugada aí de quinta-feira e vamos voltar ao longo da programação com mais informações do esporte. Eu volto ao lado do Alexandre Pretzel às 7h30 da noite no Esporte em Debate. E você continua com a programação Bandeirantes nessa madrugada. Produção do Apito Final do Pedro Ramiro, com Ailton Dias na mesa de som, Caiame Martins na central técnica e Alexandre Marques no switcher. Tenham todos uma ótima quinta-feira. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. No Senado, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes defende a regulamentação das redes sociais. Vereadores de São Paulo aprovam em primeiro turno o projeto que abre caminho para a privatização da Sabesp. A ação humana pode ter provocado a pior tempestade em 75 anos nos Emirados Árabes Unidos. Estreia nos cinemas brasileiros a nova produção internacional estrelada por Wagner Moura. A rodada do Campeonato Brasileiro e a definição dos semifinalistas da Liga dos Campeões. O Jornal da Noite está no ar na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais. Band Jornalismo. Bandeirantes.
No Rio de Janeiro, um policial militar morreu durante um confronto com milicianos na Zona Oeste. Arley Medeiros de Paiva, de 41 anos, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele deixa a mulher e 2 filhos. Os criminosos conseguiram fugir. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os moradores assustados com o tiroteio. Um carro ficou com várias marcas de tiros. O policiamento foi reforçado na região. Em Minas Gerais, um acidente com um ônibus de viagem deixou 7 pessoas mortas. O motorista disse que caiu num barranco ao tentar desviar de animais na pista. A parte de cima do ônibus ficou destruída. Peças do veículo e pertences dos passageiros ficaram espalhados na pista e na ribanceira. O acidente aconteceu na MGC 120, na altura da cidade de São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. O ônibus saiu de Belo Horizonte e tinha como destino a cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. 24 passageiros estavam no veículo, 7 morreram na hora e outros 15 ficaram feridos e foram levados para o hospital do município de São João Evangelista. 2 pessoas estão em estado grave. A mãe da Romélia está entre as vítimas fatais. Edalci Pimenta dos Santos tinha 64 anos. Perdi um pedaço meu. O motorista de 46 anos disse à polícia que perdeu o controle da direção depois de tentar desviar de cachorros que atravessaram na frente do ônibus. Na sequência, o veículo desceu a ribanceira e tombou à margem da pista. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. O ônibus fretado tinha autorização para transporte intermunicipal. Operação contra a caça ilegal no Rio Grande do Sul. 6 pessoas foram presas e dezenas de armas apreendidas. O grupo de caçadores, alvo dessa ação, se valia de uma autorização para o abate de javalis para caçar animais silvestres e exóticos. As penas podem chegar a 17 anos de prisão. Um professor negro foi preso injustamente acusado de roubo e sequestro. No momento do suposto crime, porém, ele estava dando aula a mais de 200 quilômetros de distância. O professor de educação física foi preso nesta delegacia em São Paulo depois de receber uma notificação policial. Cleiton Ferreira Gomes dos Santos acreditava que o pedido para ir ao local estivesse relacionado ao celular dele que tinha sido furtado. Ao chegar na delegacia, descobriu que havia este mandado de prisão temporária contra ele. Segundo a polícia, Cleiton estaria envolvido no sequestro e roubo de uma idosa na manhã do dia 31 de outubro do ano passado, em Iguape, no litoral paulista. A vítima, de 73 anos, teria reconhecido o professor, que é negro, no álbum fotográfico da delegacia e dito que ele atuou como motorista da quadrilha. Apesar de ter sido reconhecido fotograficamente, seria impossível Cleiton estar em Iguape no momento do sequestro. Isso porque, no mesmo horário, ele dava aula nessa escola em São Paulo. Segundo a esposa de Cleiton, ele foi detido quando ainda era jovem, acusado de ter vandalizado um orelhão. E por isso, a foto dele estava na delegacia. Ele não tem carta, ele não tem carro, ele não sabe dirigir. Nesta quarta-feira, o advogado do professor pediu a liberdade dele, mas a prisão foi mantida durante a audiência de custódia. Somente no início da noite, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus, liberando Cleiton. Foi solto hoje no Recife um empresário investigado pelo estupro de pelo menos 5 mulheres. Rodrigo Dibe Carvalheira havia sido preso na última quinta-feira depois de ter a prisão preventiva decretada pela Justiça. O empresário nega os crimes, ele vai ser monitorado por tornozeleira eletrônica. E os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido e da Alemanha viajaram para Israel e pediram moderação depois dos ataques do Irã, que o exército israelense prometeu revidar. Foi uma
uma manhã intensa na diplomacia. Aliados de Israel viajaram para Jerusalém para tentar convencer o país a não escalar o conflito no Oriente Médio. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, e o ministro britânico David Cameron se reuniram com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e com Benjamin Netanyahu. Ambos ouviram do premier que ele vai tomar suas próprias decisões e fazer o que for necessário para se defender. No gabinete de guerra, impasse para definir como será a resposta. Há divergência quanto à ideia de atacar o Irã diretamente. Um dos argumentos dos países aliados para tentar convencer as tropas israelenses a darem um passo atrás contra o Irã é que Israel já mostrou força ao provar que o sistema de defesa foi capaz de dar uma resposta quase perfeita contra os mísseis e drones iranianos. David Cameron disse que depois da reunião ficou claro que Israel não vai voltar atrás. O Hezbollah, grupo aliado do Irã baseado no Líbano, atacou hoje Arab al-Aramsheb, uma vila árabe em Israel. O grupo afirmou que tinha como alvo uma instalação militar israelense e que o ataque foi uma resposta a um bombardeio de Israel que matou comandantes e membros do Hezbollah. Uma pessoa morreu e 18 ficaram feridas. Em Gaza, o drama dos palestinos não cessa. A fome é contínua e as mortes diárias. Esse é o Zen Orochi, de 14 anos. Em novembro do ano passado, Zen sobreviveu a um bombardeio israelense que matou mais de 10 familiares. Nesta semana, ele morreu na luta por alimentos. O pai de Zen contou que ele foi atingido por uma caixa com ajuda humanitária lançada por aviões. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Funcionários do Google protestaram nos escritórios da Califórnia e de Nova York contra a colaboração da empresa com o governo israelense. O Google, em parceria com a Amazon, tem o projeto Nimbus, um contrato de inteligência artificial e vigilância no valor de nada mais, nada menos do que 5 bilhões de reais com Israel. Em março, o funcionário denunciou o projeto em uma audiência, dizendo que o Google seria cúmplice do massacre de palestinos em Gaza. E o ministro Alexandre de Moraes esteve hoje de surpresa no Senado e também se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O Congresso e o Supremo têm vivido momentos de saia justa. A aprovação da PEC das drogas foi mais um capítulo. A proposta que proíbe o porte e a posse de qualquer quantidade de qualquer droga passou no Senado em 2 votações feitas às pressas. O texto determina que sejam levadas em consideração circunstâncias do caso concreto para diferenciar traficantes de usuários. A punição fica como hoje, com penas alternativas à prisão para quem for pego com substâncias para consumo próprio. O Senado já fez sua parte, a Câmara fazer sua parte para que a gente possa ter uma matéria do Congresso Nacional estabelecida com a ampla maioria democraticamente sobre o tema. Vamos acelerar o mais rápido possível, é um assunto que interessa a toda a sociedade brasileira. A ideia é aprovar o texto no Congresso antes da retomada do caso pelo Supremo. Os ministros têm até o início de junho para encerrarem o julgamento. O placar aqui no STF está em 5-3 a favor de descriminalizar o porte de maconha. Ainda no capítulo dos desencontros entre o Supremo e Congresso, o ministro Dias Toffoli prometeu liberar em junho o voto da ação que questiona trechos do Marco Civil da Internet. Isso depois que o Congresso enterrou o PL das fake news. Em meio à queda de braço entre os poderes, o ministro Alexandre de Moraes se encontrou com Arthur Lira, longe das câmeras. Em seguida, esteve no Senado de surpresa. Foi falar do projeto que altera o Código Civil, com um capítulo inteiro dedicado ao direito digital e às redes sociais. Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Na Câmara, deputados se movimentam para acelerar a votação de outros temas relacionados ao STF. Em resposta a pedidos de líderes partidários, o presidente da Casa, Arthur Lira, decidiu criar um grupo de trabalho para discutir pautas como o fim do foro privilegiado. O
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, entrou em campo para apaziguar o clima de tensão política entre o governo e o presidente da Câmara. Ninguém precisa pensar igual, mas é importante trabalhar junto pelo Brasil. É uma agitação positiva, porque é fruto do diálogo, do debate, que a gente busca as melhores soluções. E vamos direto a Brasília conversar com a Natália Paz, que já está conosco ao vivo. E ela tem os bastidores desses 2 encontros do ministro Alexandre de Moraes com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Conta um pouquinho mais pra gente. Boa noite, Natália. Boa noite, Thaís. O ministro do STF não teve uma reunião fechada com o presidente do Senado, mas sentou ao lado de Rodrigo Pacheco durante a sessão e os dois conversaram em tom baixo em diversos momentos. Já a tratativa com o presidente da Câmara tem um foco imediato. Alexandre de Moraes quer evitar a instalação de uma CPI contra o STF. A comissão cobrada pela oposição seria para apurar supostos abusos de autoridade pelos magistrados. Nos bastidores, Lira disse ao ministro que não quer incentivar qualquer confronto com o Supremo. Aliados do presidente da Câmara avaliam que não é estratégico comprar briga com o STF no mesmo momento em que Lira enfrenta dificuldades com a presidência da República. Volto com vocês. Obrigado. Os Estados Unidos voltaram a impor sanções ao governo da Venezuela. Os setores de óleo e gás são os alvos. Em outubro do ano passado, o governo norte-americano havia retirado os bloqueios comerciais depois que o ditador Nicolás Maduro sinalizou que haveria eleições democráticas nesse ano, 2024, mas decidiu retomar as sanções depois que a Venezuela prendeu uma série de opositores políticos, o último deles esta semana, e também proibiu a líder da oposição, Maria Corina Machado, de concorrer nas eleições de julho. E, Felipe, a Venezuela foi um dos temas do encontro entre o presidente colombiano Gustavo Petro e o presidente Lula. A reportagem é do enviado especial do Grupo Bandeirantes a Bogotá, Túlio Amâncio. É o 4º encontro em menos de 1 ano e meio. Os dois presidentes fecharam acordos nas áreas de desenvolvimento sustentável na Amazônia, tecnologia, transporte e segurança na fronteira. O Brasil exporta aproximadamente 4 bilhões de dólares por ano para a Colômbia. A expectativa é aumentar para 6 bilhões nos próximos 2 anos. Gustavo Petro fez um pedido específico ao presidente Lula: ampliar o mercado da cannabis medicinal e autorizar a implantação de empresas exportadoras no Brasil. Lula não tomou nenhuma decisão sobre isso. Disse que vai enviar a proposta para áreas técnicas. Na reunião aqui no Palácio, os dois presidentes ainda falaram sobre a situação de 2 países do continente sul-americano, Venezuela e Equador. Lula e Petro reforçaram a necessidade de um pedido de desculpas do presidente equatoriano. Foi Daniel Noboa quem mandou a Polícia Nacional invadir a embaixada mexicana em Quito e prender Jorge Glass, ex-vice-presidente do Equador. Os presidentes também falaram sobre a eleição na Venezuela. A preocupação cresceu depois que adversários políticos do ditador Nicolás Maduro foram impedidos de disputar a eleição presidencial em julho. Os dois presidentes criticaram a retomada das sanções norte-americanas contra a Venezuela, anunciada nesta quarta. Eles consideram que a medida teria que ser aprovada pela ONU. Nós discutimos a questão da Venezuela, nós discutimos a questão do Haiti. Muito mais importante foi discutir a relação Colômbia e Brasil. Queremos transmitir ao presidente Lula uma proposta que foi levada ao presidente Maduro e à oposição e que está sendo discutida. Se trata da possibilidade de um plebiscito nas eleições que se aproximam, que garantam um pacto democrático, que garantam uma eleição justa e que garantam ao perdedor segurança sobre sua vida, seus direitos e suas garantias políticas. Que garantize para qualquer que pierda. Por outro lado, Lula e Petro discordam sobre a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O colombiano é radicalmente contra. Já o presidente brasileiro defende formas de viabilizar a extração com mínimo impacto ao meio ambiente. Lula também se reuniu com mais de 200 empresários dos dois países e visitou a Feira Internacional do Livro, maior evento cultural do país. O Brasil é homenageado nesta edição. 30 escritores brasileiros participam da feira, entre eles Ailton Krenak.
o primeiro indígena a se tornar um imortal da Academia Brasileira de Letras. Estão definidos os 4 semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. O Real Madrid eliminou o Manchester City e vai em busca do 15º título. Com um empate no jogo de ida por 3-3 na Espanha, os dois times entraram em campo sem nenhuma vantagem na Inglaterra. Aos 11 minutos, o Real saiu na frente no placar com uma dupla brasileira. Vinícius Júnior cruzou e Rodrigo marcou. O time de Pepe Guardiola voltou melhor para o segundo tempo e empatou aos 30 minutos com o belga Kevin De Bruyne. O empate levou a partida para a prorrogação, mas o resultado se manteve. Assim, a disputa foi para os pênaltis. Parecia que o herói da partida seria o goleiro brasileiro Ederson, que pegou a primeira cobrança do croata Modric. Mas quem brilhou mesmo foi o goleiro Lunin do Real, que defendeu as cobranças de Bernardo Silva e Kovacic e garantiu o time espanhol na semifinal. O adversário do Real será o Bayern de Munique, que venceu o Arsenal da Inglaterra jogando em casa. O gol da classificação do Bayern foi marcado pelo lateral Kimmich com essa cabeçada. Na outra semifinal, o Borussia Dortmund da Alemanha enfrenta o Paris Saint-Germain. Os duelos de ida acontecem nos dias 30 de abril e 1º de maio. A decisão está marcada para o dia 1º de junho em Wembley, Londres. E chegou ao fim o recorde de vitórias do Al Hilal da Arábia Saudita. O time comandado pelo técnico português Jorge Jesus perdeu para o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos por 4-2 na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. Agora, os sauditas vão precisar buscar uma vitória por 3 gols de diferença na próxima terça-feira em Riad para irem à decisão. A sequência de 34 vitórias, que começou em setembro do ano passado, é a maior da história do futebol. A confirmação de casos da febre oropouche acendeu um alerta em estados do Norte e do Nordeste. A doença tem sintomas muito parecidos com os da dengue, o que dificulta o diagnóstico. Como se já não bastasse o Aedes aegypti, agora o maruim, ou mosquito pólvora, também preocupa. Uma doença transmitida por esse pequeno, mas perigoso inimigo se espalhou pelo Brasil. A febre oropouche. Quais são os sintomas? Dor de cabeça, febre. Então são sintomas de arbovirose, principalmente dengue. Já são mais de 3.300 infectados pelo vírus só nesse ano. Mais de 20 estados registraram a oropouche, principalmente o Amazonas, com mais de 70% dos casos. Segundo o Ministério da Saúde, a doença é mais comum na região norte do país e se espalhou por causa do vai e vem de pessoas em áreas endêmicas. Aqui na Bahia, por exemplo, a Secretaria de Saúde identificou que o vírus chegou por alguém que veio do Pará. Agora já são mais de 50 casos confirmados, a maioria na zona rural, onde as pessoas têm mais contato com o mosquito. Foi a primeira vez que o Laboratório Central do Estado detectou a doença. A suspeita para a oropouche surgiu porque muitos testes para a dengue deram negativo, mesmo com sintomas semelhantes, como febre, dores nos olhos e no corpo. A doença transmitida pelo maruim não tem a mesma gravidade e o tratamento é com analgésicos e anti-inflamatórios. Como são áreas mais de zona rural, próximo de lagos, não pode estar deixando ter acúmulo de folhas, de matéria orgânica, que é da onde ele se alimenta, né? As pessoas precisam estar usando roupas compridas ou usando o próprio repelente no corpo para se proteger. E bora falar de economia por aqui. O dólar fechou em queda depois, nesta quarta-feira, de 5 altas seguidas. Vamos lá falar do dólar comercial, a gente usa ele como referência. Ele terminou o dia cotado a R$ 5,24. No acumulado da semana, é uma valorização de 2,39. No mês,
4,55% e no ano já passa de 8%. E como é que se chega a esse cenário? Os principais pontos de influência são o conflito no Oriente Médio, as incertezas por lá, a perspectiva de juros mais altos por mais tempo também nos Estados Unidos e a preocupação aqui no Brasil com a meta fiscal, e a gente vai falar dela, né? A gente lembra que essa semana a equipe econômica revisou a trajetória das contas públicas e passou a estimar um superávit quando o governo gasta menos do que arrecada só em 2026. Enquanto isso, teve manifestação. O Fundo Monetário Internacional projetou que a dívida pública do país deve avançar para 86,7% em 2024. O déficit primário também foi revisado. Em vez de 0,2% na projeção do FMI em outubro, deve representar agora 0,6% do Produto Interno Bruto brasileiro este ano. A recomendação é a seguinte do FMI, que o Brasil faça agora um esforço fiscal mais ambicioso. Vamos ver se consegue. E em uma sessão tumultuada, os vereadores de São Paulo aprovaram em primeira votação o projeto que abre caminho para a privatização da Sabesp, a empresa de água e saneamento do Estado. Cristiano Panvec tem mais informações. Boa noite, Cristiano. Boa noite para você também, Felipe. Para quem nos acompanha, essa decisão é mais um passo no processo de desestatização da Sabesp. Por 36 votos a favor e 18 contra, os vereadores aprovaram o texto que altera uma lei municipal e permite à cidade manter o contrato de fornecimento de água com a empresa, mesmo após a venda pelo governo do estado. Entre todos os municípios atendidos pela Sabesp, a capital representa entre 45% e 50% da receita da estatal. Sem São Paulo, o leilão perderia atratividade. Mas a sessão de hoje na Câmara Municipal foi tumultuada, com muita provocação entre parlamentares e as pessoas que acompanhavam das galerias. Antes da votação, um homem chegou a ser detido por guardas civis após discutir com vereadores e bater no balcão. Manifestantes também protestaram do lado de fora da casa. O projeto ainda precisa de uma segunda votação em plenário. A expectativa é que isso ocorra até o fim do mês. Eu volto com vocês. Obrigada, Cris. A gente segue acompanhando para atualizar aqui no Jornal da Noite, assim como vamos falar muito das eleições municipais em outubro. Mas a Band, você sabe, né, já começa essa maratona eleitoral. E uma das novidades, Felipe, é importante a gente convidar você, é o Nossa Cidade, que vai abordar os principais desafios que os futuros gestores irão enfrentar. Saúde, educação, transporte e segurança. Os principais temas do dia a dia já estão em destaque no Nossa Cidade, exibido nas emissoras do Grupo Bandeirantes em todo o país. E trazer esse desenvolvimento para o município, gerando emprego, receita. O Nossa Cidade é uma das inovações da Band para a cobertura das eleições deste ano. Um espaço exclusivo para abordar os problemas e as soluções de cada município. IGMA, Índice de Gestão Municipal Àquila, é uma das principais ferramentas usadas pelas emissoras da Band, espalhadas pelo país, para discutir os desafios de cada cidade. Essa é a primeira plataforma digital baseada em inteligência artificial a contemplar dados de todos os municípios brasileiros. São 67 indicadores distribuídos entre 6 pilares. É com base nesse trabalho que a Band, há 3 anos, reconhece as melhores gestões no Prêmio Band Cidades Excelentes, também conhecido como o Oscar Brasileiro da Gestão Pública. As discussões vão ser aprofundadas no programa Band Eleições, previsto para começar em maio. Serão 3 edições locais e uma nacional, porque, afinal de contas, as eleições municipais pavimentam o cenário da política para as disputas que acontecem 2 anos depois para os governos estaduais e a presidência da República. Mantendo a tradição, a Band já está agendando os primeiros debates. No primeiro turno, os encontros entre os candidatos à prefeitura vão acontecer entre os dias 2 e 8 de agosto. Onde houver segundo turno, os 2 mais votados se encontrarão entre os dias 8 e 10 de outubro.
Em várias capitais, o jornalismo da Band também está em contato com os candidatos, como em São Paulo, onde já confirmaram presença o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e os deputados federais Guilherme Boulos, do PSOL, e Tabata Amaral, do PSB. A cobertura deste ano vai intensificar não só a interação dos candidatos com o eleitor, como também a participação do próprio eleitor. Há vários saltos de qualidade previstos no nosso projeto de cobertura de eleições esse ano. Inclusive novidades nos debates entre candidatos. Mas a vida nas grandes cidades e nas pequenas também. O dia a dia da população, os desafios, os problemas e principalmente a busca de soluções, isto será central no nosso trabalho. Esse trabalho terá como companheiro permanente o nosso convidado especial, que é o eleitor. O eleitor terá presença intensa na Band neste ano. No dia da votação, a Band terá uma maratona eleitoral por todo o país, com boletins, entradas ao vivo e reportagens. E para fechar, uma edição do programa Canal Livre, com especialistas analisando os resultados das urnas. A gente também vai abrir outras datas para outras cidades importantes em cada estado, região metropolitana, para que a gente possa também estimular o debate, não só nas capitais, mas em outras cidades relevantes de cada estado. Juntando toda a rede do Grupo Bandeirantes, será um número recorde de debates que a gente vai realizar, debates municipais, dando oportunidade para candidatos a prefeito poderem falar, poderem se comunicar, expressar suas ideias e, consequentemente, o eleitor do outro lado ter mais munição, informação, detalhes para poder escolher seu voto na urna. Vai ser mais uma grande cobertura da Band. O salto das exportações do agro brasileiro para a China em pouco mais de 20 anos tem números astronômicos. Resultado de uma parceria iniciada há 50 anos e que foi motivo de comemoração num evento da Confederação Nacional da Agricultura. Os negócios nunca estiveram tão em alta. No ano passado, o Brasil exportou para a China mais de 100 bilhões de dólares, um recorde para um único país. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com cerca de 70 bilhões. Os chineses respondem hoje por cerca de 30% das vendas brasileiras para o exterior e são também os maiores fornecedores, representando 22% das nossas importações. É nesse cenário que Brasil e China celebram meio século de relações diplomáticas. Em Brasília, um evento na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil debate o comércio entre os dois países, parcerias em projetos para um mundo sustentável e futuros investimentos. O vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, projetou que essa parceria vai ficar ainda mais forte com investimentos previstos na indústria automotiva. No programa Mover, na indústria automotiva, são 125 bilhões de dólares de investimento anunciado, dois grandes investimentos da indústria chinesa, a BYD e a GWM. Sucesso também no agronegócio. A participação do setor nas exportações brasileiras para a China pulou de 3% do total vendido em 2000 para 36% no ano passado. Para nós, daqui da CNA, que representamos esta revolução no campo brasileiro, nos sentimos muito honrados de recebê-los e estarmos comemorando esses 50 anos da relação sino-brasileira. A coordenadora política da Frente Parlamentar da Agropecuária defendeu a preservação de uma relação cada vez mais harmônica entre os dois países. Temos uma relação historicamente amigável com a China, estável e previsível. A tradição da nossa diplomacia é o universalismo. E a China é peça central desse universalismo. E a seguir, Senado aprova a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Donald Trump volta ao Banco dos Réus nesta quinta-feira. Emirados Árabes negam que a atividade humana influenciou tempestade recorde no país. Cidade americana tem rotina interrompida por elanta em fuga. Mega estreia da semana no Brasil. Filme com Wagner Moura mostra os Estados Unidos sob uma guerra civil. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo.
Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. Para questionar autoridades, reivindicar respostas, cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Há 86 anos no ar. O podcast Entendendo a Notícia é assim. Sobre o fato mais relevante do dia, sai uma análise aprofundada, contextualizada e explicada pelo Cláudio Zaidan. As razões, as consequências, o histórico, as personalidades envolvidas. Você ouve e entende mais. Diariamente no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. É rádio e é podcast. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. A Natália Pazzi está de volta com a gente para trazer mais informações. Natália. Felipe, a votação foi simbólica e o projeto segue para a sanção do presidente Lula com a faixa de isenção ampliada para salários de até R$ 2.824. O governo já tinha determinado a atualização da tabela por meio de medida provisória. Por isso, já vale para as declarações dos contribuintes neste ano. Agora, lá na Câmara, o assunto foi outro. Deputados protocolaram 13 projetos de lei para regulamentar a reforma tributária. São propostas de 24 frentes parlamentares. O governo enviaria um projeto na última segunda, mas adiou para a semana que vem. Lideranças avaliam que o movimento seria uma jogada para encurtar o debate diante da proximidade das eleições municipais. Com a ação antecipada dos deputados, o Ministério da Fazenda pode perder o protagonismo na regulamentação da reforma. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai decidir o que vai ser considerado do texto a ser enviado pela equipe econômica. É com vocês. Obrigada, Natália. E o imbróglio da reforma administrativa? Veja agora no comentário de Fernando Mitre. A reforma administrativa, uma espécie de tabu bastante antigo, né, começa a ganhar alguma forma em estudos no governo. Há sinais de que o tema vai se impondo por lá. Otimizar, modernizar, enxugar e valorizar a máquina do Estado e qualificar, inclusive, o gasto público. Isso é um horizonte conhecido. Enfrentá-lo é que é o desafio. Desafio necessário e cheio de obstáculos políticos e corporativos, como sabemos. Mas vem crescendo no governo, onde cresce também a avaliação de que, aliás, óbvia, de que já passa da hora de uma política que inclua claramente cortar despesa. Vamos ver. As circunstâncias que estão aí, o recuo do plano fiscal, o ambiente externo, as dúvidas do mercado, as circunstâncias sugerem essas medidas, esse caminho. A conferir. Thaís, Felipe. Uma elefanta fugiu do circo e decidiu dar uma volta pelas ruas de uma cidade de Montana, nos Estados Unidos. Viola é o nome dela e tem 58 anos. Ela fugiu durante o banho na área externa do circo depois de se assustar com uma buzina. Esse passeio durou 20 minutos e foi acompanhado pelo tratador. Donald Trump vai ao tribunal de Nova York de novo nessa quinta-feira para a sequência daquele julgamento no qual é acusado de subornar uma ex-atriz pornô em 2016. Nos 2 primeiros dias de julgamento, apenas 7 dos 12 jurados necessários foram escolhidos. Mais de 50 candidatos foram descartados por advogados de defesa e a promotoria de Nova York. Após inúmeras tentativas de adiamento e arquivamento do caso, Donald Trump tem comparecido ao tribunal num julgamento considerado histórico.
O político e empresário é acusado de adulterar balanços contábeis das organizações Trump para ocultar uma propina de $130 mil paga à ex-atriz pornô Stormy Daniels, para que ela não revelasse um caso que os dois tiveram no passado e que poderia manchar a imagem dele antes das eleições de 2016. Trump não é acusado pelo pagamento do silêncio da atriz, mas por ter declarado dinheiro como gasto de campanha. Se condenado, o ex-presidente pode pegar até 4 anos de prisão. Pela lei americana, mesmo que seja condenado e preso, Donald Trump poderá concorrer às eleições de novembro. Apesar das acusações, o magnata continua à frente de Joe Biden em algumas pesquisas de intenção de voto, sobretudo em estados-chave para a disputa, como Michigan e Arizona. A seguir, Emirados Árabes negam que a atividade humana influenciou a tempestade devastadora. Estreia nos cinemas filme com Wagner Moura que mostra os Estados Unidos sobre uma guerra civil. Já já a gente conta tudo para você no Jornal da Noite. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Foi lançado essa noite em São Paulo o livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão. Uma obra que mergulha nos pensamentos e ações de um dos maiores abolicionistas do país. Páginas que contam a trajetória de um brasileiro negro, advogado, jornalista, um dos heróis da história do país. Para fazer justiça ao presente é preciso fazer justiça ao passado. E fazer justiça ao passado é ler Luiz Gama e atualizá-lo no presente. Porque as ideias dele se engana quem pensa que ficou parado no século XIX. Luiz Gama nasceu livre em Salvador em 1830. Foi vendido pelo próprio pai, um homem branco, aos 10 anos e escravizado até os 17. Aprendeu a ler e a escrever já quase adulto e lutou para libertar mais de 500 escravos. A vida e as lutas de um dos principais nomes do abolicionismo estão retratadas em 700 páginas, escritas pelo pesquisador Bruno Rodrigues de Lima. Foram mais de 15 anos de pesquisa. Primeiro, para que esse trabalho se tornasse uma tese, premiada na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Só depois chegou a esse estágio, o livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão. Ele, como um advogado de defesa, ele tinha lado. O lado era o da liberdade, o da cidadania, o da república, o da igualdade entre homens e mulheres. O Império do Brasil representava o oposto disso, na visão de Luiz Gama. Uma sessão de autógrafos e uma roda de conversa marcaram o lançamento do livro na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. Erguida no meio do deserto, Dubai se recupera da tempestade mais intensa em décadas e que pode ter sido causada por influência do homem.
A chuva parou hoje, mas as largas avenidas nos Emirados Árabes Unidos continuavam debaixo d'água. E em meio ao alagamento, uma imagem comovente. Um gatinho se apoiou na maçaneta da porta de um carro para escapar da enchente. Um homem de barco resgatou o animal. O temporal de terça foi o mais forte em 75 anos. 120 milímetros de chuva em 24 horas. O volume é esperado para um ano inteiro na cidade. Pesquisadores tentam entender o que aconteceu. Uma das hipóteses é de que a tempestade foi causada, em parte, por uma semeadura de nuvens mal calculada, quando aviões com produtos químicos voam pelas nuvens para induzir a formação de chuva. O governo local nega. Países vizinhos como Paquistão, Omã e Afeganistão também sofreram com as chuvas intensas nos últimos dias, que deixaram dezenas de mortos. E o novo filme internacional estrelado por Wagner Moura estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta. I guess aware there's like a pretty huge civil war going on all across America. Just try to stay out. O ator brasileiro é um dos protagonistas de Guerra Civil, ambientada no futuro não muito distante. A produção mostra os Estados Unidos no meio de um conflito interno. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. A trama acompanha um grupo de jornalistas na cobertura dos acontecimentos. They shoot journalists on sight in the Capitol. Every instinct in me says this is death. Bloody. Ao lado de Kristen Dunst, que interpreta uma fotojornalista, Wagner Moura vive um repórter veterano de guerra. You're American, okay? Okay. What kind of American are you? Quem assina roteiro e direção é o britânico Alex Garland, famoso por criar realidades distópicas como em Extermínio e Ex Machina. Every time I survived the war zone, I thought I was sending a warning home. Don't do this. But here we are. O longa custou 50 milhões de dólares e já arrecadou 25 milhões e 700 mil dólares só no primeiro fim de semana de exibição. É um recorde na história da produtora A24, que já fez vários filmes de sucesso como Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, o grande vencedor do Oscar no ano passado. O Jornal da Noite termina aqui. Uma excelente quinta-feira para você. Tchau, tchau. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Tempo.
A quinta-feira vai começando gelada em muitas áreas do sul do país e para essas primeiras horas do dia podemos ter registros de geada entre Santa Catarina e algumas áreas do Planalto e da Serra Paranaense. As cidades de General Carneiro e a região de Bom Jesus da Serra, no estado catarinense, podem amanhecer com temperaturas extremamente baixas e tem formação de nevoeiro também para esse começo de manhã entre o Vale do Itajaí, a região de Curitiba e o litoral paranaense. Fenômeno que pode ser registrado em algumas áreas do centro e sul gaúcho. Hoje não tem chuva em toda a região sul do país. Essa massa de ar frio e seca vai começar a se expandir um pouco mais, já impedindo a formação de instabilidades entre o extremo sul, oeste de São Paulo e até mesmo o estado de Mato Grosso do Sul. Cidades do extremo sul mato-grossense podem começar essa manhã de quinta-feira com temperatura em torno de 15 a 16 graus. Vamos sentir essa queda até mais significativa nas temperaturas sobre a cidade de São Paulo entre essa quinta e a sexta-feira. A capital paulista ainda com condição de garoa e risco de temporal, aumentando entre Rio e o sul de Minas, conforme essa frente fria vai se deslocando. Nas regiões norte e nordeste, quinta-feira ainda bem instável, com bastante nebulosidade, alguns períodos de sol, ar abafado, mas com alerta para temporal. Hoje chove forte em Manaus, Boa Vista, São Luís, Teresina, Fortaleza e o tempo já fica mais instável entre o litoral de Alagoas e Sergipe. Stephanie Toso, da Climatempo. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Bandeirantes. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva. É muito bom recebê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Câmara dos Deputados aprova a urgência do projeto contra invasores de terra. Preço da saca de 60 quilos do café Robusta já subiu quase 50% neste ano. A ANEC eleva a previsão de exportações de soja em abril para até 14 milhões e 300 mil toneladas. Apesar de aumento nas vendas em fevereiro, mercado de máquinas agrícolas estima ano de retração. Custos de produção de suínos e aves caem em março, aponta a Embrapa. Olha só, e você ainda vai ver daqui a pouco no JTV, o projeto para plantar cacau em área de pastagem no Pará foi oficializado durante a Farming Show. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Olha, começamos o nosso JTV desta quarta-feira trazendo uma notícia que vem da Câmara dos Deputados, lá de Brasília, por causa de um projeto de lei muito polêmico, mas que está andando. A Câmara aprovou hoje, por 293 votos a favor e 111 contra, um requerimento de urgência constitucional. Esse requerimento é para o projeto de lei que permite aos proprietários de terra solicitar a expulsão dos invasores sem ordem judicial. O chamado pacote anti-invasão é uma demanda da Frente Parlamentar Agropecuária e cria regras em defesa das propriedades. Um dos projetos prevê que medidas judiciais para a reintegração de posse terão que ser cumpridas em até 48 horas. Em caso de não cumprimento, a autoridade pode responder por improbidade administrativa. Outra proposta tipifica o crime da posse ilegal de bens, com pena de prisão de 1 a 4 anos. O pacote pautado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é uma resposta às ocupações promovidas pelo MST. Hoje, já são 24 áreas invadidas em 11 estados. O Planalto não comentou as invasões. O governo federal lançou um programa para incentivar a reforma agrária.
A ideia é montar uma espécie de prateleira de terras públicas da União que estão disponíveis para assentamento. A meta é atender 295 mil famílias até 2026. Para este ano estão previstos 520 milhões de reais para a compra de terras. Com a medida, o Planalto espera conter as invasões. É uma forma nova da gente enfrentar um velho problema. Isso não invalida a continuidade da luta pela reforma agrária. Mas o que nós queremos fazer é mostrar aos olhos do Brasil o que a gente pode utilizar sem muita briga. O Planalto também acena aos produtores rurais. Melhorar a relação com o agronegócio é uma prioridade para Lula. O governo tem mantido uma agenda de encontros com representantes do setor, com previsão de financiamentos para turbinar a produção no campo. Na semana passada, Lula esteve no Mato Grosso do Sul, onde participou de um evento de exportação de carnes para a China, ao lado do governador Eduardo Riedel. E no mês passado, sediou um evento na Granja do Torto, para o setor de fruticultura e produção de sucos. Não é uma questão política, é uma questão de segurança alimentar, de produção. O preço da saca de 60 quilos do café Robusta já subiu quase 50% neste ano. A cotação do grão está acima dos R$1.000 desde o início do mês. O indicador CPEA-Exalc do café Robusta tipo 6, peneira 13 acima, praticamente atravessou a primeira quinzena de abril, renovando o recorde real da série do CPEA, iniciada em junho de 2001 para a variedade, atingindo no encerramento de março. Na parcial deste ano, até o dia 15 de abril, o indicador já acumula expressivo aumento de 45%, ou seja, R$ 345,62 por saca. Segundo pesquisadores do CPEA, o impulso segue vindo de problemas relacionados à produção e ao escoamento do Robusta do Vietnã, maior produtor global da variedade. Diante disso, a demanda externa continua sendo deslocada ao Brasil. Dados do Secafé indicam que, em março, as exportações brasileiras somaram quase 4 milhões de sacas de arábica e robusta, um recorde para o mês. E o Brasil deve exportar entre 13 milhões e 14 milhões e meio de toneladas de soja em abril. Essa é a atualização da Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. O volume é superior à estimativa da semana passada. Naquele período, eram previstos embarques de 12 milhões e 700 mil toneladas. Para o farelo de soja, a previsão de embarques também aumentou para 2 milhões 580 mil toneladas, contra 2 milhões 440 mil toneladas previstas há uma semana. O trigo caiu para um pouco mais de 110 mil toneladas. Na semana de 7 a 13 de abril, foram exportados 2 milhões 950 mil toneladas de soja, 371 mil toneladas de farelo e 24 mil toneladas de trigo, sem registros para o milho. Para a semana corrente, entre 14 e 20 de abril, a ANEC estima embarques de quase 3 milhões e meio de toneladas de soja, 684 mil toneladas de farelo e quase 27 mil toneladas de milho, sem previsão de embarques para o trigo. As estimativas são feitas com base na programação portuária dos navios. E em fevereiro deste ano, o mercado de máquinas agrícolas cresceu quase 44% em relação a janeiro. Pouco mais de 3 mil equipamentos foram vendidos no segundo mês do ano, o que representa uma receita líquida de quase 4 bilhões e 300 milhões de reais. Olha só, apesar desse resultado positivo no comparativo com o mesmo mês do ano passado, há um recuo de 39%, enquanto que no comparativo anual a queda é de mais de 40%. Os dados foram apresentados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores e também pela Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas. Segundo os especialistas, apesar da fatura maior no resultado mensal, a expectativa é que o produtor rural continue retraído na demanda por novos maquinários. O setor de grãos, em especial a soja, é o principal vetor de incentivo para a compra de equipamentos. Por fim, as feiras continuam entre os principais catalisadores de negócios e oportunidades para as empresas.
Olha, a gente falou dos especialistas aí, mas a gente tem o nosso aqui no JTV, que é o querido Silmar César Miller, né? Ô Silmar, e aí, hein, esse cenário aí das máquinas que a gente acabou de apresentar, das máquinas agrícolas, né? Tem tendência de recuperação ainda neste ano? E você, como é que você avalia esses números? Boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, meu caro Márcio, boa noite, nossos amigos do canal Terra Viva. Pois é, Márcio, é um cenário que já vem do ano passado e tem uma certa dificuldade em recuperação no curto prazo. O que está acontecendo? No ano passado nós tivemos uma boa produção de soja, de milho, são dois setores que demandam muitas máquinas agrícolas, de todos os tipos, tratores, colheitadeiras, plantadeiras, ou seja, maquinarias de todos as espécies que são produzidas em boa parte aqui no próprio Brasil. A maior parte, na verdade, o Brasil tem uma grande produção desse tipo de máquina. O produtor perdeu muito no ano passado em termos de preço. A produção até que foi boa, os preços não corresponderam. Soja e milho com preços baixos no mercado, isso desestimulou investimentos novos por parte dos produtores. E esse ano não está sendo muito diferente, até eu diria um pouco pior do que no ano passado, porque além de preços continuarem baixos nos mercados, tanto de soja quanto de milho, a produção também vai ser menor. Soja perdeu produção por conta de seca, falta de chuvas nos estados centrais, como é o caso do Mato Grosso, que é um grande estado produtor, o maior de todos, e demanda muita maquinaria agrícola. A produção foi menor, tanto de soja como também vai ser a de milho, agora por conta de redução de área. O preço continua muito baixo, tanto de soja quanto de milho. Então, isso não estimula investimentos pelo produtor. O produtor está adiando as suas compras de maquinaria agrícola para um período de melhor situação financeira do próprio produtor e que vai depender, claro, de melhora dos preços, principalmente, e de uma recuperação da produção. Isso não vai acontecer tão cedo, ou seja, pelo menos no primeiro semestre não tem expectativa de melhora por conta dessa situação que eu descrevi. E, além disso, tem outros setores também com certa dificuldade, mas principalmente esses setores aqui de grãos e particularmente soja e milho. Segundo semestre, talvez haja uma pequena melhora aqui em termos de preços internacionais, embora ainda seja um pouco remota e talvez não muito substantiva. Ou seja, tudo indica aqui que retomada de compras de máquinas agrícolas somente mais para o final do ano, com vistas à próxima safra, e olhe lá, vai depender muito de melhora dos preços da soja e do milho no mercado internacional. São os dois setores que comandam a demanda de máquinas aqui no Brasil, portanto o cenário para curto e médio prazo não é lá muito bom, Márcio, infelizmente. A gente fala dos produtos, né? Falamos aí dos maquinários, como é que ficaram aí os mercados das principais commodities? Olha, tem algumas novidades importantes hoje, impactantes aqui. Eu vou começar pelo produto que mais impactou o mercado hoje, foi novamente o café, Márcio. Nosso cafezinho está ficando mais caro, hein? O café voltou a disparar no mercado internacional nesta quarta-feira, é claro, isso tem reflexo direto aqui no mercado interno, um salto aqui de 5,2% no Arábica em Nova York, e o café robusto, que é equivalência para o nosso Conilon aqui, o café chamado café solúvel que a gente consome aqui, uma alta até maior de 5,7%. Continua a preocupação com a safra do Vietnã, que não vai bem, e além disso as questões logísticas no Mar Vermelho, por exemplo, estão impedindo o fluxo normal das exportações do Sudeste Asiático, no caso do Vietnã, para a Europa. Isso tudo está encarecendo muito o frete das exportações, tudo isso acaba impactando nos preços do produto no mercado internacional. Portanto, são dois produtos que não param de subir, a situação está ficando bastante complicada aqui para o consumidor. Embora para o produtor brasileiro de café, a situação ficando cada vez melhor em termos de perspectiva de preço para a próxima safra, que vai começar a ser colhida agora a partir já do final desse mês. Bom, de resto, na Bolsa de Chicago, soja deu uma respirada hoje, voltou a subir em torno de 0,4%, nos contratos mais próximos. Milho caiu novamente, 0,4%, trigo deu uma despencada, caiu 2,2%, mas destaco aqui novamente o arroz, subiu muito nos primeiros dias dessa semana, voltou a subir de forma substantiva nesta quarta-feira, 2,4% na Bolsa de Chicago, isso vai respingar aqui também no mercado brasileiro, por conta de preocupações com a safra e as exportações da Índia, que é o maior exportador mundial. Índia com problemas lá em termos de produção, isso está impactando muito os preços do arroz que disparam no mercado internacional. De resto, algodão caiu hoje, 2,1% em Nova York, açúcar também 1,3%, boi gordo ficou estável nesta quarta-feira, e os destaques aqui em outros mercados que acabaram influenciando nos mercados agrícolas também. Petróleo deu uma desabada hoje, caiu 2,8%, depois das altas que nós tínhamos na semana passada, e o câmbio não ajudou hoje nos preços agrícolas, voltou a cair.
depois de boas altas no início da semana, dólar em queda de 0,5%, R$ 5,24 a cotação da moeda americana, que, aliás, mesmo com essa queda de hoje, continua alta ainda, ou seja, o dólar está caro para viajar, principalmente, né, Márcio? É verdade, Silmar. Muito obrigado, viu? Bom descanso aí. Boa noite, obrigado, até amanhã. Até amanhã. Gente, olha só, um projeto para plantar cacau em área de pastagem no Pará foi oficializado durante a Farming Show, a feira rural promovida pela Algar Farming, que acontece até esta quinta em Uberlândia, Minas Gerais. A minha colega, a repórter Renata Afonso, está lá e vem agora para a gente com os detalhes desse projeto. A Algar Farming e a Cargill estão fechando uma parceria para a produção de cacau. Eu estou ao lado do Laerte Moraes, que é presidente da área de alimentos da Cargill. Laerte, obrigada pela participação. Como vai funcionar essa parceria? O cacau tem sido muito demandado no mundo como matéria-prima para o chocolate, principalmente. Existe uma necessidade de aumentar a produção. O Brasil hoje ainda é importador de cacau e nós estamos fomentando a produção profissional de cacau com agricultores que tenham capacidade de aportar tecnologia, aportar conhecimento, capacidade financeira. E a Algar fica muito dentro desse perfil. A Algar tem uma fazenda muito importante no norte do país, no Pará, onde tem uma área bastante grande, em que nós vamos fazer uma parceria onde a gente entra com tecnologia, a gente entra garantindo a compra desse produto e a Algar entra com a área, com a mão de obra, com investimento e a gente consegue fazer um modelo de produção bastante profissional, com alta produtividade, visando a qualidade do produto, visando atender às necessidades de sustentabilidade, tanto social quanto ambiental. O cacau é uma lavoura que exige uma certa quantidade de mão de obra, existe uma comunidade bastante capaz de se adequar à produção e à produtividade de cacau, atendendo a todos os aspectos de preservação do meio ambiente. Então é um ganha-ganha, onde a Algar vai ter um produto agrícola altamente produtivo e com rentabilidade, e a Cargill terá acesso a um produto, um volume de produto que também tem a qualidade necessária e a garantia dos suprimentos que a gente precisa. Então a parceria onde é ganha-ganha, os dois lados trabalhando junto para reforçar a cadeia profissional do cacau no Brasil. Para a indústria isso é muito importante, né? Que o Brasil volte a ter produção de cacau em grande escala. Acho que é importante para a indústria global. O cacau é um commodity global que hoje mais ou menos 75% desse cacau depende de 3 ou 4 países na África e o restante está distribuído entre Brasil, Equador, Centro-América e Ásia. E existe uma necessidade de rebalancear. O risco de ficar só na África é muito grande. Então existe uma necessidade mundial de garantir o suprimento de cacau e o Brasil é onde se encontram as principais características para isso. Nós temos terras próprias para isso, o cacau veio da Amazônia, então ele está adaptado para a nossa região, nós temos agricultores extremamente profissionais, nós temos capacidade tecnológica, nós temos genética, então o Brasil é o ambiente hoje mais propício para o desenvolvimento do cacau e também tem todas as questões, reforçando, de sustentabilidade social, ambiental e econômica que o cacau traz. Então, o potencial do cacau no Brasil é imenso, serve para diferentes modelos de negócio, desde o pequeno produtor até o grande produtor como a Algar e como outros produtores, ao médio produtor. A gente tem diferentes tecnologias numa commodity que tem possibilidade de comercialização em bolsa, você pode fazer hedge da sua comercialização, ela te traz flexibilidade de comercialização, além de alto valor agregado. Quando deve começar essa parceria, a produção lá na região do Pará? Essa é uma pergunta importante, porque no mundo não existe grandes produções em larga escala de cacau. Tem um ou outro lugar onde ela está um pouco mais avançada. Então, o primeiro momento é conhecer a tecnologia que nós estamos aplicando e ver como essa tecnologia funciona no campo. Então, ela tem um período inicial onde a gente está colocando 100 hectares para entender como funciona e ela vai crescendo ao longo dos próximos anos para garantir que a hora que a gente faça uma expansão numa cultura que demanda muito investimento, ela já esteja com a tecnologia bastante adaptada. Então, ela começa menor, aí vamos começar com 100 hectares, vamos crescendo ano a ano para cumprir os 3.000 hectares nos próximos anos. Mas é importante essa fase de conhecimento de tecnologia, porque é um modelo que ainda está se desenvolvendo e nós, em parceria com a Algar, vamos aportar tecnologia para isso. Okay, obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Farm Show 2024. Legal, Renata. Obrigado. Até amanhã. E a seguir você vai ver os custos de produção de suínos e frangos de corte que registram queda nos principais estados produtores do país. Você também vê, além de qualidade e quantidade, mega leilão de 10.024, etapa Água Boa, mostra pujante pecuária do Vale do Araguaia, Mato Grossense. E lá é bonito demais, né? Além de trazer,
tudo isso aqui para você no leilão. É o que a gente conta depois do intervalo. Até já. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Olha, uma boa notícia para dois setores importantes aqui nesse retorno do JTV. Eu quero te dizer o seguinte: os custos de produção de suínos e frangos de corte registraram queda em março nos principais estados produtores do país. São dados que acabam de ser divulgados pela Embrapa Suínos e Aves. Em Santa Catarina, o custo de produção por quilo de suíno vivo em sistema tipo ciclo completo atingiu R$ 5,61, representando uma diminuição de mais de 1% em relação a fevereiro. Esse recuo se deve principalmente à queda no custo com alimentação, que chegou a R$ 4,09 por quilo, representando 73% do custo total. Já no Paraná, os custos de produção do quilo do frango de corte em aviário tipo climatizado com pressão positiva foram de R$ 4,27 em março, uma diminuição de mais de 2% em comparação com o mês anterior. A Central de Inteligência de Aves e Suínos utiliza os estados de Santa Catarina e Paraná como referência em seus cálculos, devido à sua importância como maiores produtores nacionais de suínos e frangos de corte, respectivamente. No entanto, os suinocultores independentes e avicultores sobre contratos de integração devem estar atentos à evolução de seus próprios custos de produção. O canal Terra Viva vai transmitir o mega leilão etapa Água Boa da Estância Bahia. Os detalhes a gente confere agora com meu colega, o Pedro Costa, que está lá em Cuiabá. Semana muito importante para a pecuária brasileira, semana do Mega Leilão 10.024, etapa Água Boa. Falamos aqui direto de Cuiabá, mas ao longo dessa semana vamos trazer muitas informações deste evento que é balizador de mercado. Comigo está Maurício Tonhá, que é o grande anfitrião deste evento, que é mega em qualidade, também na produção, mostrando tudo o que há de melhor dentro da pecuária ali da região do Araguaia. Seu Maurício, conta pra gente o que o investidor pode esperar aqui desta edição, dessa etapa Água Boa. Esta semana, né, a semana do Mega Leilão, semana que nós completamos 33 anos de existência, a Estância Bahia, e nós vamos presentear a pecuária brasileira com um evento extraordinário. Nós vamos vender mais de 15 mil animais. Todos os animais estão pesados, filmados, bem apresentados, todos os animais de muita qualidade. Nós não teremos nenhum lote de mestiço, não tem nada contra os mestiços, são animais também que apresentam resultado, mas no Mega Leilão é o capricho da qualidade, é o capricho daqueles que fazem toda a sua pecuária voltada para apresentar o que há de melhor da moderna pecuária brasileira. Vamos vender gado diferente, Pedro Costa. Exatamente. Enquanto o seu Maurício falava, até imagens a gente acompanhava, inclusive, desses animais. E olha, o que é interessante é que a partir do Mega Leilão a gente começa a entender melhor como vai estar o mercado de reposição neste ano. Momento de retomada, né, seu Maurício? Momento de investir para quem pensa em estratégia de mercado. Por sinal, falando de mercado, nós temos um mercado que tem evoluído de forma muito forte, principalmente a qualidade, a produtividade. Nós temos feito uma verdadeira revolução na pecuária brasileira, abatendo animais cada dia mais jovens, carne cada dia de mais qualidade, alcançando cada dia mais mercados nobres, como o americano, que é o mercado que mais cresce dentro das exportações de carne do Brasil, é o mercado americano. Temos o México, que vem também participando de forma efetivamente crescendo dentro das exportações brasileiras. E o mais importante é nós continuarmos focados, apresentando, mandando para o mundo carne da qualidade,
produzida por estes animais que os amigos podem nos acompanhar. Nós venderemos mais de 3 mil bezerros, nós venderemos em torno de entre 5 e 6 mil garrotes. Quando eu falo garrote, nós estamos falando de um animal de 300, 320 quilos, e vamos vender entre 3 e 4 mil bois, que são animais que eu considero acima de 350 até 400 e tantos quilos, um gadão, a grande maioria de Nelores, mas vamos ter também animais de cruzamento industrial, teremos fêmeas. Então, amigos do Brasil, em 4 parcelas, 1 mais 3. Você já é cliente da Estância Bahia, está tudo certo. Se não é cliente, faça o cadastro conosco. Entre no nosso site ou então entre em contato conosco aqui no 65 21 21 67 00 para que você também possa participar do maior leilão da pecuária mundial. Imperdível, próximo sábado, a partir das 10 horas, para você. Tá certo, dado o recado então, e ao longo da semana, aqui no canal Terra Viva, a gente vai mostrando durante nossa programação todas as informações dessa edição do Mega Leilão, né, que está numa fase muito importante, viu? Celebrando aí os 33 anos da Estância Bahia Leilões, que escreve os capítulos, né, os capítulos presentes, né, da pecuária brasileira. Pedro Costa, aqui direto de Cuiabá para o Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. É isso aí, Pedro. Obrigado. Abraço, Maurício. Obrigado aí pela participação. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E você ainda vai ver. Vai um cafezinho aí? Então, a gente vai conhecer os benefícios dessa bebida. Sempre é muito bom falar, né, dos benefícios dessa bebida, que é considerada, né, como a mais consumida no mundo. E ele é muito nosso, hein? Depois do intervalo. Quando você se depara com o histórico, é fácil verificar quem é quem. Somos a Rádio Bandeirantes. Temos quase 9 décadas traduzindo fatos em conteúdo. Onde você estiver, pelas ondas do rádio, pelos cabos, fibras e Wi-Fi que chegam nos seus equipamentos digitais. O que é relevante para você é nossa prioridade. Rádio Bandeirantes. Informa, debate, analisa. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades. E claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Vamos para o tempo, né? Isso mesmo, o tempo que deve permanecer firme em boa parte do país nessa quinta-feira. É o que a gente vê agora na previsão para todo o Brasil com a Luísa Cardoso. Oi, Luísa. Nesta quinta-feira, a área de alta pressão vai inibir ainda a formação de nuvens carregadas sobre o sul do Brasil. Então, os produtores rurais devem avançar com os trabalhos em campo, colheita da soja, do arroz, do feijão e também do milho. Além, é claro, do restante do plantio do milho segunda safra. Falta 0,01% para que termine a semeadura deste cultivo. As áreas do Centro-Sul, então, sob condição de tempo firme. A cidade de São Paulo, nesta quinta, pode ter garoa pela manhã e também à tarde, e à noite para de chover. E também teremos uma redução nas temperaturas em boa parte do Centro-Sul do Brasil. Isso porque aquela frente fria se deslocou em direção ao oceano, mas deixou essa massa de ar frio atuando. Então, o amanhecer da quinta-feira já tem possibilidade de geada nas áreas do sul do estado do Paraná e também as áreas mais altas da Serra Catarinense. Então, tudo isso ainda chama a atenção do produtor rural, porém, não será um frio tão intenso, não é nada que prejudique as lavouras e os pastos. Na quinta também teremos condição de temporais em áreas do interior do Amazonas, Roraima, Costa Norte do Nordeste. Teremos chuva forte sobre o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. As áreas de café do sul de Minas devem ter até uma reposição hídrica do solo. Temperaturas elevadas apenas na metade norte do Brasil, porque o centro-sul tem esta redução. E ao longo da semana, a tendência ainda é que o centro-sul fique com um tempo mais estável, que permite com que os produtores avancem com esses trabalhos em campo. Enquanto o norte, principalmente o norte do Pará,
fica com altíssimos volumes. E na próxima semana, esse cenário muda. Olha o tanto de chuva que deve ser esperada em áreas do Rio Grande do Sul, especialmente a metade oeste do estado, mais de 200 milímetros. E isso pode interromper os trabalhos em campo dos produtores gaúchos e, além disso, pode trazer alguns danos pontuais. É muita chuva em um curto período de tempo. Centro-Oeste e Sudeste seguem com tempo mais seco, que pode prejudicar o desenvolvimento do milho segunda safra em Mato Grosso do Sul, São Paulo, norte do Paraná e também o interior da Bahia. E o norte do país ainda segue com chuva mais volumosa. Vem, Luísa, valeu, obrigado. Olha, gente, a bebida mais consumida no mundo tem o Brasil como o maior exportador, né? Que rendeu ao país, só no ano passado, mais de 8 bilhões de dólares. Mas não é só volume, não. Ó, esse café aqui, o nosso café brasileiro, é também considerado como um dos melhores. Pudera, né? Chegar a este conceito demandou décadas de investimentos em tecnologia, mecanização e pesquisa. A engenheira química e pesquisadora em café da Universidade Federal de Uberlândia, Líbia Diniz, não tem dúvida dessa relação estreita de química do café com a química das pessoas. O café, ele é o primeiro alimento que a maioria das pessoas ingerem. Por isso, o café precisa ter qualidade. Por isso, nosso grupo de pesquisa da Semente à Xícara, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, pesquisa a produção desse café especial. Um café que entrega na mesa do consumidor classificações como especiais, e esse café ele é consumido, ingerido e proporciona saúde, saudabilidade com ele, porque ele oferece trigonelina, ácido clorogênico, cafeína e vários compostos bioativos que são antioxidantes e que melhoram a vida do consumidor. Então, o café, para ser consumido, ele tem que ser de qualidade, ele tem que ser um café com composições químicas conhecidas e bem identificadas. Mas e quando o café passa a fazer parte do dia a dia das pessoas? Quais os prós e os contras que o cafezinho traz ou leva da saúde? Quem tem essas respostas é a nutricionista Michele Bernardes, que, antes de tudo, tem o café como um alimento de extrema importância. E o café é um alimento super saudável, tem seus benefícios, né? Ele possui ação antioxidante que ajuda a combater os radicais livres que nós temos, né, no nosso organismo, que prejudica o envelhecimento precoce do nosso corpo. Ele também é um excelente estimulante, então ele ajuda a pessoa a ter níveis de energia, foco, concentração, disposição para treinar. Então é um super alimento. Como profissional de saúde, Michele lembra que tudo em excesso também traz prejuízo. E o café não foge à regra. Tem gente que acha que, né, por ser uma bebida, né, que tem esses benefícios, pode tomar à vontade. Na verdade, o ideal é o consumo de 3 xícaras de 50 ml ao dia. Mas a nutricionista, que além de conhecer as propriedades da fruta, é também apaixonada por café, ainda mais se combinado com outras bebidas. Fica a dica da especialista. Então eu sempre associo um leite de coco ou até mesmo uma canela para ajudar a diferenciar um pouco o sabor. E aí, Cesário, vai um intenso aí, não? Hoje o café ajudou bem, né? Cesário gosta do café, então são 3 xícaras de 50 ml e o nosso café é maravilhoso mesmo, né? Com esse café intenso, eu quero te agradecer muito pelo dia de hoje, tá? Por estarmos juntos aqui no JTV. Bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno aí. Quero te deixar um convite também, mas antes lembrar que como é bom a gente ter produto maravilhoso no nosso país, né? E tudo feito com brilho nos olhos, com garra, com vontade. Essa é a produção de alimentos do Brasil. Brilhe os seus olhos, tá bom? E fique com a gente no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram.
Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, diz que nós éramos felizes e não sabíamos. Antes das redes sociais, ao defender a regulamentação das plataformas digitais, a declaração do magistrado foi dada durante a aparição surpresa no Senado Federal. Privatização da Sabesp é aprovada em primeira votação na Câmara de São Paulo por 36 votos favoráveis e 18 contrários. O texto ainda precisa passar por uma nova análise. A sessão que aprovou a privatização da empresa foi marcada por bate-boca e também gritaria entre os parlamentares. Nas galerias, manifestantes vaiaram os parlamentares favoráveis ao projeto. Claro que os destaques você confere daqui a pouquinho. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirma que a permanência de um cenário de incerteza pode reduzir o ritmo de corte na taxa básica de juros da economia. Seria a taxa Selic. A declaração foi dada em um evento com investidores nos Estados Unidos. E agora você, assinante do Band News TV e ouvinte da Rádio Bandeirantes, fica com o programa Ponto a Ponto. Mônica Bergamo e Pier Paolo Bottini conversam com o professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, Michael German. Ele fala sobre a situação entre Israel e Irã no Oriente Médio. É a partir de agora. Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje o professor de Direito da USP, Pier Paolo Bottini, temos a honra de receber o professor Michel German, ele que é coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor de Sociologia. Muito bem-vindo, professor Michel, é um prazer ter o senhor aqui com a gente para entender um pouquinho mais, tentar entender um pouquinho mais o conflito no Oriente Médio, a guerra entre Israel e o Hamas, e agora com o Irã envolvido. Então eu queria começar com uma afirmação, né, que eu acho que foi o senhor que fez nas redes sociais, de que esse ataque do Irã a Israel tirou Israel do isolamento, né, e é uma oportunidade para Israel que pode ser desperdiçada. Quer dizer, por que tirou o Israel do isolamento? E eu queria também que se o senhor ajudasse a gente a entender se teve esse efeito imediato para Israel no primeiro momento, por que o Irã fez esse ataque? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. A situação é muito complexa, não é? A gente estava falando de um confronto, de um conflito, não é? Que se desenvolveu a partir do ataque do Hamas no dia 7 de outubro e estabelece a partir da invasão de Gaza e a tragédia que está acontecendo em Gaza, produto do ataque, do massacre do Hamas no dia 7 de outubro. Há uma certa percepção, que me parece muito simplificadora, de que haveria um eixo, né, que é absolutamente fechado, que vincularia o Irã, o Hamas, o Hezbollah, os setores xiitas do Iraque, os setores rebeldes do Iêmen. Eu acho que a coisa é um pouco mais complexa, não é? Você tem interesses locais que acabam se articulando com interesses estratégicos da região, né? E a gente tem que entender que a gente está 6 meses nessa situação desde o dia 7 de outubro e agora, efetivamente, é a primeira vez que o Irã entra diretamente no ataque a Israel, que na verdade é um ataque inédito do Irã a Israel desde a criação do Estado judeu em 1948, né? Então, assim, a primeira questão dá para articular um vínculo direto? Eu teria cuidados, né? Eu acho que os interesses que produziram o ataque do Irã a Israel na última semana, no final de semana, são interesses muito mais ligados ao Irã, né? A segunda questão é que a relação que se deu de desigualdade de forças, de produção de massacre, a falta de estratégia que Israel tem ao invadir Gaza, a ideia de que
as agendas são agendas inalcançáveis, destruição do Hamas, retorno dos reféns, tudo muito mal parado, produziu uma situação de isolamento de Israel, não só no mundo árabe, mas no mundo como um todo. Quer dizer, a multilateralidade olha para o que está acontecendo em Gaza pensando em barbárie, né? Israel não tem uma agenda, a agenda do Benjamin Netanyahu, típica do Benjamin Netanyahu, uma agenda tática, não pensa em estratégia, e ele tenta ganhar pontos internos a partir do aumento. É uma situação absolutamente insustentável em termos de apoio internacional. Isso é Gaza, né? O que acontece a partir das 2 últimas semanas é que, por alguns motivos que, ao meu ver, ao meu juízo, são mais políticos do que estratégicos, e aí político me refiro a táticos, né, de interesses absolutamente pontuais da coalizão de Benjamin Netanyahu, Israel ataca um prédio militar que fica colado a um consulado iraniano numa cidade síria, né, que fica ao lado de Damasco. A primeira questão que tem sido pouco dito aqui na mídia brasileira é que esse ataque acontece sem a permissão adequada para que esse ataque acontecesse, ou seja, não passou por todos os limites de decisão do exército de Israel, o que também cheira a uma coisa muito esquisita, né? O ataque aconteceu, o Irã prometeu uma resposta, e a resposta do Irã, por assim dizer, é uma resposta complexa, eu posso falar sobre ela, mas é uma resposta que rompe com combinados historicamente constituídos de que o Irã utiliza seus aliados estratégicos e táticos para atacar Israel e não ataca Israel diretamente, né? Isso acaba produzindo uma aliança internacional, é um país independente, com fronteiras e com posições internacionais muito complexas, atacando outro país independente. Nesse sentido, os países árabes que têm outro eixo de formação, são sunitas, que olham para o Irã com uma espécie de relação de competição regional, pela hegemonia regional, se aliam a Israel, né? E se aliam a Israel para defender Israel, né? E aqui você tem uma agenda de oportunidades de Benjamin Netanyahu, que percebe que você tem, por assim dizer, setores do mundo árabe, junto com setores da Europa, que voltam a apoiar Israel e que estão preparados para ajudar Israel na defesa com relação ao Irã. Estrategicamente, é o momento de Israel sair do isolamento. Na prática, o que vai acontecer é que Benjamin Netanyahu vai continuar pensando com a cabeça tática e política da coalizão e vai, em último sentido, já está acontecendo, atacar os proxies, como se diz, do Irã, principalmente o Hezbollah, vai continuar atacando Gaza, vai pensar que é o momento para atacar Rafia, né, no sul de Gaza, e vai deixar a perder essa janela de oportunidades. Porque, em última instância, a janela de oportunidades é para Israel sair do isolamento e construir uma saída honrosa para esse conflito que está virando uma areia movediça, né? Mas para Benjamin Netanyahu, a única saída possível é a continuidade até infinito dessa guerra, porque assim ele tem a garantia de não sair do poder e não ser preso. Professor, primeiro, obrigado por vir aqui explicar para a gente esse tema, que é um tema polêmico, controverso e muito importante. E aí a minha dúvida é justamente a origem, claro que não a origem histórica remota dessa discussão, mas a origem mais próxima. Há quem diga que esse ataque do Hamas, na verdade, teria sido uma resposta ou uma estratégia para isolar Israel, uma vez que Israel começava a fazer uma política de aproximação com outros países do Oriente Médio, em especial a Arábia Saudita, e essa escalada de violência, essa provocação de Israel com a intenção justamente de obter esse tipo de resposta agressiva, que é um pouco a cara do primeiro-ministro, para isolar Israel e para impedir a continuidade dessa aproximação com outros países do mundo árabe. É isso mesmo? Existe na origem essa vamos dizer, essa posição geopolítica que teria sido, de alguma forma, afetada e teria instigado esse ataque, para além, enfim, das questões territoriais, das questões religiosas, mas teria aqui uma movimentação para impedir essa aproximação de Israel dos demais países do Oriente Médio? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Benjamin, que ele fala que a gente tem que ler a história contra pelo, né? E às vezes a história faz muito sentido, encaixa direitinho, e o nosso desafio é entender que nem tudo que encaixa
era para encaixar na sua origem, né? Então essa perspectiva, essa construção de uma dimensão de narrativa que produz a ideia de que Sinwar, fazendo esse ataque, estabeleceria um novo isolamento de Israel, faz todo sentido. E isso talvez seja o grande risco de uma análise histórica, né? Porque a geopolítica, ela em algum sentido explica as coisas que já aconteceram. A história tenta explicar as coisas a partir de uma perspectiva do passado. A geopolítica que estão acontecendo, a história a perspectiva do passado. Então, eu queria propor o seguinte: o Hamas em Gaza é um grupo que tem aliança tática com Benjamin Netanyahu até o dia 7 de outubro. Né? Para a gente que não se lembra, no ano passado, houve um ataque da Jihad Islâmica para Israel, e quem defendeu, ou pelo menos quem enfraqueceu a Jihad Islâmica em Gaza foi o Hamas, né? E fez com que esse conflito acontecesse durante uma semana e não mais, por conta de pressões que o Hamas fez à Jihad Islâmica, né? E aí, quando eu falo sobre aliança com Israel, estou me referindo a uma aliança construída por Benjamin Netanyahu, né? E qual é a lógica dessa aliança? Benjamin Netanyahu olha para o Hamas como um grupo miliciano que está em Gaza e tem poucos interesses de construção de um Estado-nação. E percebe, a partir de uma perspectiva absolutamente orientalista, né, uma perspectiva colonial, que esse grupo Hamas, ele precisa, na verdade, garantia de manutenção da administração. Então, dá dinheiro aqui, permite que o Qatar passe dinheiro para o Hamas, faz com que as coisas aconteçam, e acredita o Benjamin Netanyahu, numa perspectiva colonial, de que dando um pouquinho de condições para que Hamas continue estabelecendo uma certa condição de administração de Gaza, ele está feliz e não vai atacar Israel. Mas Hamas é aliado tático de Benjamin Netanyahu, justamente porque o grande adversário de Benjamin Netanyahu é a Autoridade Nacional Palestina, que tem como projeto a criação de um Estado palestino ao lado de Israel. Ou seja, a garantia do apoio ao Hamas é a garantia da não construção do Estado Nacional Palestino, né? A dança do Hamas com o Benjamin Netanyahu é uma dança tática de dois grupos que se veem como um garantia do outro. Essa coisa de que, fazendo esse ataque do dia 7 de outubro, o Hamas conseguiu isolar Israel, é um efeito, né? As causas para isso a gente tem que pensar muito bem quais são. A minha hipótese, a partir de documentos que começam a surgir agora, né, do jornalista historiador Shlomo Eldan, por exemplo, que acabou de fazer uma grande pesquisa sobre isso, é que o isolamento do Hamas em Gaza, o isolamento em relação à Cisjordânia, por exemplo, e o acúmulo de operações militares contra o Hamas, acabaram produzindo um fortalecimento do setor mais radical do Hamas, que é o setor do Sinwar, né? E a perspectiva, nos documentos que a gente está achando, né, que eu estou tendo acesso agora, junto com o conflito, é de que há a produção de uma percepção de que é o momento do Hamas invadir Israel, e parece que isso é um programa dos últimos 5 anos, pelo menos, com a intenção não só de isolar Israel em relação aos acordos possíveis com a Arábia Saudita, mas uma questão de apontar, em algum sentido, o sinal de que é o momento de que o mundo árabe se volte contra Israel. E aí, essa nova fase do ataque do Irã, em algum sentido, é aquilo que o Sinwar tentou fazer no dia 7 de outubro, produzir a ideia de que Israel está enfraquecido e estabelecer a noção de que é o momento de uma guerra regional contra Israel. Eu acho que isso tem pouco a ver com os acordos pontuais de Israel com os países do Golfo e tem muito a ver com uma dimensão ideológica e não religiosa, não tem nada de religião, do Hamas no momento em que ele percebe o enfraquecimento de Israel e a ideia de que é o momento de articular o mundo árabe num ataque contra Israel. Como o mundo árabe está muito próximo, nesse momento, de acordos com Israel, ele olha não para o mundo árabe exatamente, mas para o mundo persa-muçulmano e para a aliança xiita, alauíta do Oriente Médio. E é isso que ele está conseguindo agora nessa última fase que a gente está vendo. O senhor falou sobre uma aliança pontual do Netanyahu com o Hamas para enfraquecer a autoridade palestina. Mas eu acho que o senhor podia explicar um pouquinho melhor para a gente quais são os interesses históricos do Hamas. Qual é o ponto de vista do Hamas e os pontos de divergência com a autoridade palestina. E, ao mesmo tempo, eu queria colocar uma outra questão, que é a seguinte.
Até que ponto é possível? Qual é o verdadeiro objetivo do Netanyahu ou da coalizão com o Netanyahu? É acabar com o Hamas ou é, de fato, ocupar essa terra que muitos setores de Israel, os mais radicalizados, chamam da Grande Israel, quer dizer, você ocupar todo esse território como um direito de todo esse território ser um Estado judaico, né? E historiadores dizem, né, que em 1948, quando teve a guerra contra os árabes, havia uma percepção desses setores de que perdeu-se a oportunidade de fazer a grande ocupação, né, que não houve. E depois outras oportunidades foram surgindo e essa não seria uma oportunidade de se ampliar esse território? Ou seja, resumindo, essa coalizão que hoje comanda Israel quer o fim do Hamas ou quer ocupar a faixa de Gaza e lá ficar? Vou começar pela segunda pergunta, se você me permite, Mônica, que é mais complexa. Essa coalizão, ela tem elementos dentro dela que são elementos muito específicos na construção histórica do Estado de Israel e na atual situação política que Israel se encontra, não é? Para se manter no poder, para produzir uma estabilidade no poder depois de 5 rodadas de eleições, né, em que ninguém tinha conseguido uma maioria estável, Benjamin Netanyahu trouxe para sua coalizão 3 grupos que me parecem muito importantes para a gente entender o que está acontecendo, não é? O primeiro grupo é o grupo Kahanista, seguidores do Rabino Meir Kahane, né, que estão dentro da força judaica, cujo representante principal é Ben Gvir, né, uma pessoa que a gente está escutando falar bastante ultimamente, que é o ministro da Segurança Interna, né? O segundo é Smotrich, uma versão um pouco mais light do que o Ben Gvir, mas está na mesma linha política de pensamento, é o ministro da Economia atual, e é um cara de extrema-direita e que articula qualquer coisa para evitar qualquer tipo de concessão para os palestinos, mas também para os judeus seculares. E o terceiro grupo é um grupo que está à direita do Ben Gvir, que também está na coalizão, que é o partido Noam, né? Que é um partido que fala sobre hierarquização racial, inclusive, é um partido que tem uma agenda homofóbica e uma agenda de controle social dentro da sociedade israelense, inclusive menos preocupado com a questão palestina e muito mais preocupado com o que eles chamam de inimigos internos do Estado, né? Seria uma espécie de extrema-direita do bolsonarismo brasileiro, para não chamar outro termo que pode criar mais polêmica, mas que me parece que a referência à hierarquização racial, vocês já imaginam sobre o que eu me refiro. Esses 3 grupos que estão juntos na coalizão de Benjamin Netanyahu nunca estiveram no governo juntos. São grupos da extrema-direita, cujo projeto de país é um projeto que um autor chamado Uri Ram chama de projeto neocionista, não é? E esse projeto neocionista é uma ruptura com o projeto sionista, né? Qual seja, é de um Estado religioso, expansionista e que não tem nenhuma condição para articular nenhum tipo de acordo não só com os palestinos, mas também com os judeus seculares de esquerda. São grupos que percebem o mundo a partir de uma referência conspiracionista, uma referência de que é preciso derrubar os inimigos o tempo todo e construir outros inimigos para derrubarem. Nesse sentido, o que há não é um final em acordos, o que há é uma guerra constante contra esses inimigos, né? Que agora são os palestinos do Hamas, mas que já foram antes disso os judeus de esquerda e de grupos progressistas, né? A articulação de Benjamin Netanyahu com esses grupos, me parece que ela é tática, ela é pragmática, mas ela também é ideológica, também é estratégica. Benjamin Netanyahu caminha para a extrema-direita. Benjamin Netanyahu já foi um primeiro-ministro, na década de 90, 1996, que fez acordos, né? O acordo de Hebron com os palestinos é um acordo feito, ou pelo menos cumprido, por Benjamin Netanyahu, né? Benjamin Netanyahu caminha para a extrema-direita e se articula com esses grupos pensando justamente numa possibilidade de se manter no poder, mas também de evitar a criação de um Estado palestino. E aqui a resposta objetiva para o que você fez em relação à segunda pergunta que você trouxe. O objetivo desses grupos, né, desses 3 grupos, Noam, Força Judaica e Sionismo Religioso, não é destruir o Hamas, né? É de
reocupar Gaza, né? Isso está claro em várias das narrativas, congressos, conferências, discursos que eles têm feito, né? A ideia de destruir o Hamas é uma ideia tática e que o que ela compõe dentro dela é a noção de que é preciso retornar a Gaza e recolonizar Gaza, né? Inclusive com expulsão de palestinos, isso já foi dito mais uma vez por membros desses 3 partidos e de alguns setores do Likud, né? Eu acho que aqui a gente tem um problema, né? E o problema é que o discurso sobre esvaziamento do Hamas, na verdade, é um discurso sobre esvaziamento de Gaza. A noção de que o Hamas é o inimigo, na verdade, esconde a noção de que os palestinos de Gaza são inimigos. E esses 3 partidos, mais setores de extrema-direita do Likud, estão hoje dominando a narrativa sobre a guerra. Esse é o grande problema, não é? Benjamin Netanyahu não funciona com a perspectiva tática, estratégica e só tática, porque Benjamin Netanyahu não consegue imaginar o dia seguinte, que não seja o dia seguinte com os judeus reocupando Gaza, porque os aliados dele dentro do governo têm essa agenda, né? Então acho que isso tem que ficar claro, né? São grupos neocionistas, grupos articulados a partir de uma perspectiva de extrema-direita e grupos que articulam a noção de que a vida é uma eterna luta contra inimigos e não há possibilidade de acordos não só com palestinos, mas com ninguém. A luta é pela criação de um Estado religioso e teocrático na Palestina e em Israel e que se articula com expansão para territórios que estão na mão hoje dos palestinos. Não há nenhuma possibilidade nessa perspectiva de aliança ou de acordo com palestinos. E é por isso que o Hamas entra no jogo. O Hamas entra no jogo a partir dos anos 70, né? Em última instância, uma organização local da Irmandade Islâmica do Egito, no caso de Gaza, mais do que no caso da Cisjordânia, e que tem articulações ideológicas que misturam práticas anticoloniais com perspectivas fundamentalistas islâmicas, a ideia da criação de um califado junto com o esvaziamento de judeus do território. O Hamas é um movimento profundamente ligado, tal qual a extrema-direita israelense, a perspectivas conspiracionistas. O Hamas é um movimento originalmente, e até hoje, antissemita, no sentido estrito da palavra, a ideia de que os judeus são inimigos e não só Israel. E o objetivo do Hamas não é a criação de um Estado palestino ao lado de Israel. O objetivo do Hamas é a destruição de Israel. Agora, a destruição definitiva de Israel é a expulsão dos judeus. E, nesse sentido, ele é inimigo da Autoridade Nacional Palestina também. Agora, há setores do Hamas que se aproximam de uma categoria chamada Hudna, que seria uma trégua de longo prazo, de dezenas de anos, né? Esses setores não são a favor de um acordo estratégico com Israel, mas são a favor de um acordo tático com Israel. A aliança de Benjamin Netanyahu com o Hamas de Gaza enfraquece também esses setores do Hamas. Quem se fortalece é Sinwar, que é um representante do grupo mais extremista do Hamas, um grupo que acredita na destruição de Israel e que produziu o 7 de outubro nessa perspectiva. Ou seja, a aliança de Benjamin Netanyahu com o Hamas fortalece a extrema-direita em Israel e a extrema-direita dentro dos territórios palestinos, principalmente dentro do grupo Hamas. É trágico. Eu queria tentar aqui fazer um exercício de quais são os cenários possíveis aqui no curto prazo, né? Então, há um cenário, imagino, desse impasse continuar, com essas posições políticas assentadas e essa guerra ou essa intervenção continuar. Há algum cenário, alguma possibilidade de um cessar-fogo? Nessa hipótese, como que fica a situação do Irã, a situação do Líbano? Enfim, eu sei que é difícil, mais uma vez, fazer esse tipo de previsão, mas eu acho que era importante a gente tentar visualizar alguns cenários, se o senhor pudesse nos ajudar com isso. Eu sou historiador, o historiador consegue prever o passado e mesmo assim errando muito. E olha lá. O muito otimista é o enfraquecimento dos setores de extrema-direita a partir de uma intervenção, de uma desautorização dos Estados Unidos em relação à atuação de Israel como revanche, como vingança aos atos do Hamas, né? Eu acho que essa possibilidade existe. Você tem 2 representantes de um partido de centro que entra no governo, de oposição, entra no governo somente depois do 7 de outubro. Me refiro aqui a Eisenkot e Gantz, que são 2 generais que estão tentando negociar uma espécie de moderação dentro desse governo, sem muito sucesso.
E os dois já disseram que são contra uma resposta imediata ao Irã, e me parece que há uma possibilidade aqui que eles saiam desse governo, que esse governo perca completamente a legitimidade, que os Estados Unidos enfraqueçam o apoio internacional para Israel e que Israel adie qualquer tipo de resposta em relação ao Irã e articule um cessar-fogo com Gaza, também com mediação do Catar, e isso enfraqueceria a possibilidade de guerra com o Irã e com o Hezbollah, porque a grande questão de fundo desse conflito é a questão palestina, né? Então, o cessar-fogo com Hamas hoje abarcaria a possibilidade de uma perspectiva mais longa de trégua e enfraquecimento dos grupos de extrema-direita. Uma trégua com Hamas hoje implodiria a coalizão. A segunda possibilidade tem a ver com dinâmicas internas da coalizão, né? Você tem, além da questão com os palestinos, você tem hoje em Israel uma situação que é uma situação de exclusão social, né? A tentativa de reforma do judiciário, que é uma reforma muito parecida com a que a Hungria fez e com que Bolsonaro gostaria de ter feito no Brasil, possibilitou um esgarçamento social na sociedade israelense que é inédito, né? As manifestações que recomeçaram a partir de 2 semanas atrás, uma situação de isolamento de Benjamin Netanyahu em termos políticos e, principalmente, o afastamento de grupos que são grupos ultra-ortodoxos dentro da coalizão, do consenso da coalizão, né? Há uma tentativa de articular uma nova lei de que os ultra-ortodoxos sirvam ao exército e que ela está sendo negada por todos os partidos ultra-ortodoxos. Então, essa segunda opção é uma opção interessante porque ela não tem nada a ver com um cenário externo, mas ela faz a coalizão cair. Fazendo a coalizão cair, uma outra coalizão entra no lugar, Benjamin Netanyahu continua muito impopular em Israel, e essa outra coalizão é uma coalizão que pensa de maneira estratégica e não tática, né? Não tem como interesse manter a guerra ad infinito para poder se manter no poder. Então, há aqui uma possibilidade concreta de uma trégua com Hamas a partir dessa nova coalizão e da construção de um isolamento do Irã novamente, como isso estava ocorrendo antes do sábado à noite, né? Essa possibilidade, ela é concreta, ela existe, mas tem um problema de temporalidade. Tudo isso demora tempo, né? A queda da coalizão, novas eleições, etc. e tal, a gente está calculando que em setembro, outubro, isso possa acontecer de fato. E eu acho que é bem provável que aconteça. Mas, até lá, você já tem o que está acontecendo na prática, né? Que é Benjamin Netanyahu tentando mostrar força para os grupos de extrema-direita, não respondeu ainda imediatamente para o Irã, mas já começou a fazer bombardeios no sul do Líbano, o que causaram ontem 2 ou 3 mortes de comandantes do Hezbollah e que produziu hoje um bombardeio em troca no norte de Israel, já uma faixa que ainda não era acertada de maneira muito frequente e que hoje acertou 7 pessoas, sendo 2 delas, né, por acaso, beduínos de uma cidade ao lado de um quibutz no norte de Israel, 2 delas estão em estado grave, né? Isso pode produzir uma guerra regional com a entrada do Irã novamente. Então, assim, Benjamin Netanyahu tem a capacidade absolutamente única de perder oportunidades, né? E ele perde oportunidades porque ele ganha oportunidades para se manter no poder. Então, a única possibilidade concreta de Benjamin Netanyahu se manter no poder é que a guerra não termine. E a guerra não vai terminar, e aqui novamente a aliança tática entre Benjamin Netanyahu e o Hamas, se essa guerra se transformar em guerra regional. Se essa guerra se transformar em guerra regional, com o Irã entrando, Benjamin Netanyahu se fortalece como referência. O sonho dourado do Benjamin Netanyahu é uma guerra com o Irã. Ele está preparado para isso há uma década, né? E eu acho muito difícil ele abrir mão dessa possibilidade depois do que aconteceu no sábado à noite. Benjamin Netanyahu está se sentindo, por assim dizer, próximo do que seus sonhos se realizem, ele ser uma liderança em Israel que faça uma guerra contra o inimigo regional, que é o Irã. Eu acho que essa é a possibilidade mais concreta e a mais trágica de todas. Professor, infelizmente nosso tempo acabou, a gente só tem meia hora aqui para discutir todos os temas, mas queria agradecer a sua presença, a sua participação e já deixar você convidado para voltar aqui outras vezes, porque certamente essa é uma discussão que não vai se encerrar tão cedo. Muito obrigado. Vem comigo, espero na próxima vez falar sobre os acordos de paz recém-feitos entre Israel e Palestina. Nós também esperamos por isso. Muito obrigada, professor.
e você pode rever esse e todos os programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto. Rede Bandeirantes de Rádio. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria. Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O novo PAC é o nosso PAC da educação. E tem muito investimento, mais de 10 bilhões de reais para a construção de 685 novas escolas em tempo integral, 1.178 novas creches e escolas de educação infantil e aquisição de 1.500 ônibus escolares. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você já experimentou ouvir a Bandeirantes na nova frequência estendida? Os aparelhos mais modernos e até os celulares sintonizam 86.3. Já tem muita gente com a gente no dial. Muito boa, qualidade excelente, 86.3. E agora eu só uso a frequência 86.3. Ando muito por esse interior de São Paulo. Agora com a faixa estendida é uma maravilha. Estamos ouvindo aqui em casa, em Sorocaba, a transmissão está ótima. Eu estou escutando a 86.3 aqui em Campinas, que pega muito bem. Já estou ouvindo a rádio na faixa estendida e vou te dizer, 86.3, sua nova frequência da sua Rádio Bandeirantes. Primeiro Jornal, com transmissão simultânea na tela da Band e aqui na Rádio Bandeirantes. Olá, muito bom dia para você que nesse momento acorda conosco ao vivo no Primeiro Jornal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Israel Goldenstein e está no ar o Primeiro Jornal. É muito bom estar com você nessa manhã já de quinta-feira. Os destaques importantes do Brasil e do mundo. Quero ver como está São Paulo no destaque da imagem para você. Como amanhece a principal cidade da América Latina. Temperatura na tela agora para você que nos acompanha, 19 graus. Na capital paulista, essas imagens são de cima da marginal do Rio Pinheiros, próximo à ponte Cidade Jardim. Eu lembro a você que durante a noite de quarta-feira tivemos uma chuva muito forte em São Paulo, o que ocasionou aí a queda de energia elétrica em diversos pontos da marginal Pinheiros. A Enel, que pertence à concessão e é a empresa que trabalha na energia elétrica e no fornecimento da distribuição para São Paulo, não reparou ainda. A gente vai continuar cobrando aqui para trazer mais informações. Outro destaque para você da marginal do Rio Tietê. Veja só como está nesse momento a principal alça de acesso entre o centro de São Paulo, a zona norte e também a saída para a região oeste da capital paulista. Faria Lima no destaque para você entre a região oeste e zona sul de São Paulo. Veja que chove em pontos isolados da capital paulista. Imagens da CIT, a Companhia de Engenharia e de Tráfego da cidade de São Paulo. Eu lembro a você, tá vindo para São Paulo, fique atento ao rodízio de carros, viu? Ao rodízio de veículos, porque não circulam hoje as placas finais 7 e 8. De 7 da manhã até as 10 horas da manhã, tenha o vigor desse rodízio e mais tarde, das 5 da tarde até as 8 horas da noite, no centro expandido da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques no Primeiro Jornal. A privatização da Sabesp é aprovada em primeira votação na Câmara em São Paulo por 36 votos a favor e 18 contrários.
Esse texto ainda precisa passar por uma nova análise. É daqui a pouco, aqui no Primeiro Jornal. E ainda teve bate-boca. Me dá o áudio, sobe o som, por favor. Olha lá a briga que aconteceu ontem na Câmara de São Paulo. No que disse sobre os vereadores. O pau comeu na casa de Noca. Daqui a pouco a gente traz as informações. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, diz que nós erramos, ou melhor, nós éramos felizes e não sabíamos. Alexandre de Moraes disse isso porque antes das redes sociais não tinha nenhum problema. A declaração do magistrado foi dada durante a aparição surpresa. Chegou de supetão no Senado Federal. E no futebol, o Flamengo vence o São Paulo e assume a liderança do Brasileirão. 2-1 para o rubro-negro. Que golaço de perna esquerda. Olha lá, ó. E aí o time do São Paulo, hoje já vivendo um vexame, né? Perdendo para o Flamengo. E a gente vai, claro, trazer as informações. Será que o Thiago Carpini cai hoje no São Paulo? Tem aí a expectativa de Rafa Benítez, aquele que treinou o Manchester United, treinou o Liverpool, treinou também boa parte do elenco B do Real Madrid. Daqui a pouco aqui no Primeiro Jornal. A gente volta a falar do caso da mulher que levou um homem morto para sacar o empréstimo no banco. Ela está presa, a polícia do Rio de Janeiro investiga para saber se temos mais pessoas envolvidas. Olha só, ela está aqui ó, com a cadeira de rodas e aí essa imagem aqui pode ser o fiel da balança para a linha de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vem para 3 aqui, Marcão, porque é o seguinte, como é que um caso desse não tem mais pessoas envolvidas? Ela teve algum tipo de ajuda para colocar, infelizmente, o morto dentro do carro, né? Uma mulher dessa, acredito que não tenha condições aí humanas, físicas. Olha aí, ó. Tem mais pessoas ali junto. O destaque é a imagem na reportagem a partir de agora. Primeiro, no ar. O circuito interno do shopping mostra a chegada de Érica de Souza Vieira Nunes com o idoso Paulo Roberto Braga, de 68 anos, em um carro de aplicativo. Na garagem, a mulher busca a cadeira de rodas. Com a ajuda do motorista, ela coloca o idoso na cadeira e depois os dois seguem para o elevador. A câmera da porta principal do shopping mostra quando Érica está em uma cafeteira bem próxima à loja de empréstimos. Testemunhas contaram que a Érica saiu do shopping, que fica no fim dessa rua, caminhou pelo calçadão com o idoso. Quando passou em frente a essa ótica, tem vários vendedores na porta, foi avisada por eles de que havia algum problema com o idoso. Eu passei por ele estava de boca aberta já, ele não estava acordado, vamos dizer assim. A Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro teve acesso ao laudo da necropsia feita pelo Instituto Médico Legal. Os peritos conseguiram determinar uma janela para o horário da morte, mas não foi possível precisar se ela aconteceu antes ou depois da chegada à agência. A gente lembra que os médicos do SAMU que atenderam a ocorrência já encontraram o idoso morto no banco. A causa da morte foi bronquioaspiração do conteúdo estomacal e falência cardíaca. E agora os peritos aguardam o resultado de um exame complementar que poderá atestar se houve algum fator externo, como um envenenamento, por exemplo. 5 pessoas foram ouvidas hoje ao longo do dia aqui na delegacia: a Érica, a irmã da Érica, o motorista do Uber, a gerente do banco e o médico da UPA, onde o Paulo Roberto ficou internado por uma semana. A polícia continua à procura de testemunhas e novos depoimentos estão previstos para essa quinta-feira, quando também deve acontecer a audiência de custódia da Érica de Souza. A defesa alega que o idoso ainda estava vivo quando chegou no banco e que tem laudos que comprovam que Érica tem problemas psiquiátricos. Esse vídeo, feito dentro de uma agência em Bangusa, no oeste do Rio de Janeiro, rodou por telejornais de diversas partes do mundo, como Índia, França, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Portugal e Austrália. Assina para não me dar mais dor de cabeça, fiquei no cartório, para não me tirar, não aguento mais. A notícia é de que Érica de Souza Vieira Nunes entrou no local com o corpo de Paulo Roberto Braga, de 68 anos, para tentar pegar um empréstimo de R$17 mil. Um jornal britânico, por exemplo, o Daily Star,
citou o filme Um Morto Muito Louco, de 1989, ao noticiar o caso. Já um jornal francês teorizou sobre o tempo de prisão que Érica pode pegar com o golpe. Ela é acusada de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver e, segundo o jornal, pode pegar até 13 anos de cárcere. Tio Paulo, Alfino, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor. 4h07 ainda no Rio de Janeiro, um policial militar morreu durante um confronto com milicianos na região oeste. Harley Medeiros de Paiva, de 41 anos, chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Essa é a imagem, olha aí, ó. Infelizmente, ele deixa mulher e 2 filhos. Os criminosos, infelizmente, também conseguiram fugir. Os vídeos que circulam nas redes sociais, me dá o áudio, sobe o som, por favor. Mostra os moradores assustados com o tiroteio. Olha só. Olha só, o carro que ficou atrás. Olha só, várias marcas de tiro aí no para-brisa. O policiamento foi reforçado na região. A gente traz mais detalhes para você aqui no Primeiro Jornal. Eu queria agradecer a sua audiência pela Rádio Bandeirantes também, você que nos acompanha pelos canais a cabo de todo o grupo Bandeirantes de Comunicação, a gente trazendo esse pool de informação para você a partir de agora. Foi solto no Recife o empresário investigado pelo estupro de pelo menos 5 mulheres. Rodrigo Dibe Cavalheira havia sido preso na última quinta-feira depois de ter a prisão preventiva decretada pela justiça local. Olha lá, ó. E o cara rindo, né? É o bambambam e tudo mais, olha. O empresário nega os crimes, ele será monitorado por tornozeleira eletrônica. A gente espera que a linha de investigação da polícia local, a polícia nordestina, que é uma polícia extremamente capacitada, consiga entender o que aconteceu nesse caso e, se ele for culpado, que cumpra atrás das grades. 4h08 da manhã, no Rio Grande do Sul, a polícia prendeu uma quadrilha com integrantes de São Paulo que praticava roubos em Porto Alegre. As imagens direto da capital gaúcha. Roda, Marcão. Eles chegam de mãos vazias e entram no condomínio pelo portão da frente, sem dificuldades. Quando vão embora, deixam para trás um prejuízo de R$500 milhão. Foi arrancado um cofre, né, que a vítima possui ali no seu apartamento. Esse cofre, inclusive, ele é carregado pelos autores naquela mala, né, de rodinha que se mostra no vídeo, e mala também de propriedade da própria vítima. E algo em torno de R$500 a R$600 mil é avaliado ali no prejuízo que foi suportado pela vítima. Os ladrões de apartamentos de luxo usavam a lábia para cometer os crimes. Diziam que eram parentes de moradores ou que prestariam algum tipo de serviço. Mentiras, para conseguir entrar. A polícia gaúcha já prendeu esses 2 jovens, um de 22 e outro de 25 anos. Eles são naturais de São Paulo e vieram ao Rio Grande do Sul com esta intenção: fazer uma espécie de turismo criminoso, que está cada vez mais comum. Este outro homem também é paulista e está prestes a furtar um apartamento em Porto Alegre. Em poucos segundos, acessa o prédio. O Departamento de Polícia Metropolitana identificou vários desses criminosos. Acaba atuando em todo o Brasil, né, principalmente nas capitais, locais onde o poder aquisitivo é maior, porque o objetivo geralmente são joias de alto valor, são dólares, dinheiro que as pessoas possuem em casa. No último sábado, a polícia desmantelou uma quadrilha responsável por pelo menos 3 assaltos em casas de luxo, também em Porto Alegre, todos à mão armada, em busca de joias como essas, avaliadas em R$1 milhão. 3 dos presos eram paulistas. Um era mineiro, mas também morava em São Paulo. Eles chegaram a instalar uma câmera de segurança na frente da casa que planejavam roubar e monitoravam as vítimas à distância, pelo celular. Nós verificamos que havia uma interligação aqui com indivíduos de Porto Alegre que davam suporte para esses indivíduos, né? Eles alugam casa aqui na capital para fim de monitorar. Eles têm todo um suporte aqui, tinham um suporte gaúcho aqui a fim de que ajudasse então nesse suporte para que fosse praticado o roubo. 4h11, influenciadores foram alvos de uma operação no Rio de Janeiro por um esquema de rifas falsas na internet. E tem muito criminoso prometendo aí produtos, aquele estilo de negociação, né? O criminoso vai lá e ele fala assim, você compra a rifa por não sei quantos centavos. Aí você consegue fazer a compra dessa rifa. Chega num certo ponto que o criminoso, ele entende que consegue muquear esse produto, pode ser um carro,
Pode ser um eletrodoméstico, pode ser um aparelho pessoal, o item, por exemplo, um relógio, um celular. E aí ele coloca um laranja, coloca um comparsa, como você vai ver na reportagem a seguir. Veja onde você vai investir o seu dinheirinho, veja onde você vai fazer a sua aposta. A gente sempre fala, né? Aposta correta e com veemência que esteja legalizada está sorteada em lotéricas, né? Tem um receituário feito aí, pronto pelo governo federal, é auditado. Então veja só o que está acontecendo em boa parte do país, virou um boom, né? Entrou na trend isso aí, olha só a roda. São muitas chances de poder levar para casa esse prêmio, então acredita, participa, que hoje de noite tem carro para vocês também. É com esse apelo que os influenciadores tiram dinheiro dos seus seguidores. Pega 0,10 centavos na promoção, quanto mais comprar, mais chance de ganhar. As rifas online estão se espalhando pelas redes sociais, quase todas ilegais. Qualquer sorteio em que a pessoa paga para concorrer, mesmo que seja um valor baixo, precisa de autorização prévia do Ministério da Fazenda. E tem que seguir algumas regras. Uma delas é que não pode dar prêmio em dinheiro. Eu quero te presentear hoje com 10 mil reais. Apenas empresas e entidades sem fins lucrativos podem realizar sorteios. É obrigatório divulgar o número de registro no Ministério da Fazenda. E não adianta dizer que o valor arrecadado vai para uma causa social ou que o sorteio segue a Loteria Federal. Sem autorização prévia do governo, não pode. Alguns casos estão sendo investigados pela polícia. Uma operação realizada hoje no Rio de Janeiro apreendeu dinheiro, celulares e cordões de ouro nas casas de 5 influenciadores. Eles são suspeitos de movimentar mais de 15 milhões de reais em rifas ilegais oferecidas na internet, com resultados manipulados, e ostentam uma vida de luxo nas redes. 10 carros guardados na minha garagem. Na Grande São Paulo, a polícia apreendeu no mês passado carros e motos com um casal de influenciadores que também são investigados por sorteios ilegais. Fazer esses sorteios sem autorização é uma contravenção penal. É parecido com o jogo do bicho. A pena é leve, inferior a 2 anos, mas dependendo do caso, a punição pode ser maior. Se por acaso o prêmio não existir ou o prêmio não for entregue, pode ser uma somatória de crimes que podem chegar até a 20 anos. Ocasiões de estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular. E muita gente que faz parte desse tipo de crime, tem muita gente boa, tem muita gente bem intencionada, mas tem muita gente mal intencionada que compra os eletrodomésticos, inclusive sai do Rio de Janeiro, sai de Minas Gerais, sai de São Paulo e vai direto para o Paraguai comprar os equipamentos para fazer esse tipo de revenda. Então a Polícia Federal está de olho também. Tem muita gente fazendo esse serviço de mula, que a gente fala, né? Esse serviço de trazer de um país para o outro com baixa nos impostos para tentar ganhar. Só que a pessoa não ganha no final. O laranja, que é amigo do parceiro aí que está fazendo um sorteio, que leva o benefício. Portanto, fique muito atento. Mas tem muita gente boa fazendo isso aí, viu? E tem muita gente fazendo para a instituição de caridade. Não pode ser só a ferro e fogo não, viu? Olha, um desdobramento da investigação do golpe contra o jogador Dudu do Palmeiras, que teria perdido, sabe quanto? 18 milhões de reais. O principal suspeito é o assessor de Dudu. Tava bem, hein? De ajudante. Agora a polícia descobriu que o ex-assessor falsificou documentos para transferir para ele um carro do jogador. A reportagem é do Rodrigo Hidalgo. Você está vendo aqui uma Land Rover, uma Range Rover, né? No caso, uma Range Rover parece um Avelar. Roda aí. A polícia apreendeu o carro importado na garagem de uma casa em São Paulo. O veículo consta como um dos bens sequestrados pela justiça no mês passado, no caso que apura um golpe de 18 milhões de reais sofrido pelo atacante Dudu do Palmeiras. Em agosto do ano passado, Dudu descobriu o desvio de dinheiro ao ser informado pelo contador que sua empresa não pagava impostos desde 2018. O principal investigado por estelionato é o ex-assessor do atleta, Thiago Donda. O carro encontrado hoje pertencia à empresa de Dudu, mas foi transferido sem que o jogador soubesse para a empresa de Thiago, que passou a usar o veículo. A investigação apurou que a transferência foi feita por meio da falsificação da assinatura do atleta e teve a participação do escrevente de um cartório. O ex-gerente do banco, que cuidava da conta do jogador, também é suspeito de envolvimento no golpe milionário. No mês passado, uma decisão judicial bloqueou bens dos investigados, inclusive o carro.
2 semanas depois, um boletim de ocorrência de roubo do carro foi registrado em uma delegacia. Acontece que o veículo que teria sido roubado foi achado hoje na casa de uma parente da mulher de Thiago Donda. Agora, além da investigação sobre o golpe milionário no jogador, o ex-assessor Thiago Donda pode responder por falsa comunicação de crime. Procurada, a defesa disse que Thiago achou o carro no dia seguinte ao roubo e queria entregar o veículo por causa do bloqueio judicial. Operação contra a caça ilegal no Rio Grande do Sul. 6 pessoas foram presas e dezenas de armas foram apreendidas. Olha a quantidade aí de rifle que a polícia conseguiu pegar, também espingardas, né? O grupo de caçadores-alvo dessa ação se valia de uma autorização para o abate de javalis para caçar animais silvestres e exóticos. As penas podem chegar a 17 anos de reclusão. Olha, notícia boa para você, as eleições municipais acontecem em outubro, mas o Grupo Bandeirantes de Comunicação, como é tradição, a gente sai na frente. A maratona eleitoral já começou. Uma das novidades é o Nossa Cidade, que tem por objetivo discutir os principais desafios por todo o país. Olho no voto, olho na Band. Saúde, educação, transporte e segurança. Os principais temas do dia a dia já estão em destaque no Nossa Cidade, exibido nas emissoras do Grupo Bandeirantes em todo o país. E trazer esse desenvolvimento para o município, gerando emprego, receita. O Nossa Cidade é uma das inovações da Band para a cobertura das eleições deste ano. Um espaço exclusivo para abordar os problemas e as soluções de cada município. O IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, é uma das principais ferramentas usadas pelas emissoras da Band, espalhadas pelo país, para discutir os desafios de cada cidade. Essa é a primeira plataforma digital baseada em inteligência artificial a contemplar dados de todos os municípios brasileiros. São 67 indicadores distribuídos entre 6 pilares. É com base nesse trabalho que a Band, há 3 anos, reconhece as melhores gestões no Prêmio Band Cidades Excelentes, também conhecido como o Oscar Brasileiro da Gestão Pública. As discussões vão ser aprofundadas no programa Band Eleições, previsto para começar em maio. Serão 3 edições locais e uma nacional, porque, afinal de contas, as eleições municipais pavimentam o cenário da política para as disputas que acontecem 2 anos depois para os governos estaduais e a presidência da República. Mantendo a tradição, a Band já está agendando os primeiros debates. No primeiro turno, os encontros entre os candidatos à prefeitura vão acontecer entre os dias 2 e 8 de agosto. Onde houver segundo turno, os 2 mais votados se encontrarão entre os dias 8 e 10 de outubro. Em várias capitais, o jornalismo da Band também está em contato com os candidatos, como em São Paulo, onde já confirmaram presença o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e os deputados federais Guilherme Boulos, do PSOL, e Tabata Amaral, do PSB. A cobertura deste ano vai intensificar não só a interação dos candidatos com o eleitor, como também a participação do próprio eleitor. Há vários saltos de qualidade previstos no nosso projeto de cobertura de eleições esse ano. Inclusive novidades nos debates entre candidatos. Mas a vida nas grandes cidades e nas pequenas também. O dia a dia da população, os desafios, os problemas e principalmente a busca de soluções, isto será central no nosso trabalho. Esse trabalho terá como companheiro permanente o nosso convidado especial, que é o eleitor. O eleitor terá presença intensa na Band neste ano. No dia da votação, a Band terá uma maratona eleitoral por todo o país, com boletins, entradas ao vivo e reportagens. E para fechar, uma edição do programa Canal Livre, com especialistas analisando os resultados das urnas. A gente também vai abrir outras datas para outras cidades importantes em cada estado, região metropolitana, para que a gente possa também estimular o debate, não só nas capitais, mas em outras cidades relevantes de cada estado. Juntando toda a rede do Grupo Bandeirantes, será um número recorde de debates que a gente vai realizar, debates municipais, dando oportunidade para candidatos a prefeito poderem falar, poderem se comunicar, expressar suas ideias e, consequentemente, o eleitor do outro lado ter mais munição, informação, detalhes para poder escolher seu voto na urna. Então fique atento, os destaques das eleições, a informação completa, os debates e também a programação a respeito de cada
pleito de cada eleição municipal e também para vereança, né? Vereadores e prefeitos. Você confere na tela da Band. Ainda falando sobre política, agora em âmbito nacional, a Venezuela foi um dos temas do encontro entre o presidente colombiano Gustavo Petro e Lula. Nós temos o nosso enviado especial a Bogotá, Túlio Amâncio, que tem mais informações. Túlio. É o quarto encontro em menos de um ano e meio. Os dois presidentes fecharam acordos nas áreas de desenvolvimento sustentável na Amazônia, tecnologia, transporte e segurança na fronteira. O Brasil exporta aproximadamente 4 bilhões de dólares por ano para a Colômbia. A expectativa é aumentar para 6 bilhões nos próximos 2 anos. Gustavo Petro fez um pedido específico ao presidente Lula: ampliar o mercado da cannabis medicinal e autorizar a implantação de empresas exportadoras no Brasil. Lula não tomou nenhuma decisão sobre isso. Disse que vai enviar a proposta para áreas técnicas. Na reunião aqui no Palácio, os dois presidentes ainda falaram sobre a situação de 2 países do continente sul-americano, Venezuela e Equador. Lula e Petro reforçaram a necessidade de um pedido de desculpas do presidente equatoriano. Foi Daniel Noboa quem mandou a Polícia Nacional invadir a embaixada mexicana em Quito e prender Jorge Glass, ex-vice-presidente do Equador. Os presidentes também falaram sobre a eleição na Venezuela. A preocupação cresceu depois que adversários políticos do ditador Nicolás Maduro foram impedidos de disputar a eleição presidencial em julho. Os dois presidentes criticaram a retomada das sanções norte-americanas contra a Venezuela, anunciada nesta quarta. Eles consideram que a medida teria que ser aprovada pela ONU. Nós discutimos a questão da Venezuela, nós discutimos a questão do Haiti. Muito mais importante foi discutir a relação Colômbia e Brasil. Queremos transmitir ao presidente Lula uma proposta que foi levada ao presidente Maduro e à oposição e que está sendo discutida. Se trata da possibilidade de um plebiscito nas eleições que se aproximam, que garantam um pacto democrático, que garantam uma eleição justa e que garantam ao perdedor segurança sobre sua vida, seus direitos e suas garantias políticas. Que garantize para qualquer que pierda. Por outro lado, Lula e Petro discordam sobre a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. O colombiano é radicalmente contra. Já o presidente brasileiro defende formas de viabilizar a extração com mínimo impacto ao meio ambiente. Lula também se reuniu com mais de 200 empresários dos dois países e visitou a Feira Internacional do Livro, maior evento cultural do país. O Brasil é homenageado nesta edição. 30 escritores brasileiros participam da feira, entre eles Ailton Krenak, o primeiro indígena a se tornar um imortal da Academia Brasileira de Letras. 4h24. O ministro Alexandre de Moraes chegou de supetão lá no Senado Federal e também se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Fez um passeio lá na esplanada dos ministérios. O Congresso e o Supremo têm vivido momentos de saia justa. A aprovação da PEC das drogas foi mais um capítulo. Quem tem mais detalhes é a repórter Carolina Vilela. Carol. A proposta que proíbe o porte e a posse de qualquer quantidade de qualquer droga passou no Senado em 2 votações feitas às pressas. O texto determina que sejam levadas em consideração circunstâncias do caso concreto para diferenciar traficantes de usuários. A punição fica como hoje, com penas alternativas à prisão para quem for pego com substâncias para consumo próprio. O Senado já fez sua parte, a Câmara faz a sua parte para que a gente possa ter uma matéria do Congresso Nacional estabelecida com a ampla maioria democraticamente sobre o tema. Vamos acelerar o mais rápido possível, é um assunto que interessa a toda a sociedade brasileira. A ideia é aprovar o texto no Congresso antes da retomada do caso pelo Supremo. Os ministros têm até o início de junho para encerrarem o julgamento. O placar aqui no STF está em 5-3 a favor de descriminalizar o porte de maconha. Ainda no capítulo dos desencontros entre o Supremo e o Congresso,
O ministro Dias Toffoli prometeu liberar em junho o voto da ação que questiona trechos do Marco Civil da Internet. Isso depois que o Congresso enterrou o PL das fake news. Em meio à queda de braço entre os poderes, o ministro Alexandre de Moraes se encontrou com Arthur Lira, longe das câmeras. Em seguida, esteve no Senado de surpresa. Foi falar do projeto que altera o Código Civil, com um capítulo inteiro dedicado ao direito digital e às redes sociais. Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Na Câmara, deputados se movimentam para acelerar a votação de outros temas relacionados ao STF. Em resposta a pedidos de líderes partidários, o presidente da Casa, Arthur Lira, decidiu criar um grupo de trabalho para discutir pautas como o fim do foro privilegiado. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, entrou em campo para apaziguar o clima de tensão política entre o governo e o presidente da Câmara. Ninguém precisa pensar igual, mas é importante trabalhar junto pelo Brasil. É uma agitação positiva, porque é fruto do diálogo, do debate, que a gente busca as melhores soluções. A diretoria colegiada da Anvisa adiou para a próxima sexta-feira o debate sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos aqui no Brasil. Essa reunião estava prevista para esta quarta-feira, mas foi adiada por conta de problemas técnicos e operacionais. Desde 2009, uma resolução da agência proíbe a fabricação, a comercialização e importação e propaganda dos dispositivos eletrônicos para fumar. São os VAP-VAP. No ano passado, a diretoria colegiada aprovou por unanimidade um relatório técnico que indicava a necessidade de se manter a proibição dos dispositivos. Esse texto também impedia a adoção de medidas adicionais para coibir o comércio irregular, como ações de fiscalização e também campanhas educativas. A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga as administrações de aeroportos a impedirem aumento no preço dos alimentos que são ofertados nos saguões. A medida vale para práticas que resultam em valores muito acima dos mesmos serviços em outras áreas da região metropolitana onde estão os aeroportos. Por exemplo, tem um comércio fora e outro comércio do mesmo tipo dentro, e há uma oscilação de pelo menos 100% a 200%. Isso acontece muito rapidamente, né? O texto aprovado foi o parecer do relator deputado Neto Carleto, que é do PP da Bahia, em substituição ao pedido de lei do deputado Luiz Tibé, que está no Avante, partido que tem sede também em Minas Gerais. O substitutivo apenas corrige aspectos da técnica legislativa, mantendo o conteúdo original do projeto. A proposta será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. E olha, a gente vai falar também sobre viagens aéreas, porque tem um alerta aos passageiros. Porque tem companhia aérea cobrando taxa ilegal por bagagem de mão em voos internacionais. E essa reportagem eu quero dedicar para o meu amigo André Will, o Ivo também, que pegam sempre o jumbo mágico, né? Ano que vem vai ser uma farra. Jumbo mágico para cima, jumbo mágico para baixo. Jumbo mágico para cima, para baixo também. Roda aí. Lembra quando as companhias aéreas começaram a cobrar pelo despacho de bagagem com a promessa de baixar o preço para quem só levasse a mala de mão? A Liz lembra e até hoje busca a vantagem. Talvez se a gente tivesse esse serviço e tivesse aquela sensação, nossa, estou pagando por algo que realmente está me beneficiando, a gente não se sentiria tão lesado. Mas o que a gente vê? Muitas taxas e não tem um retorno disso. Tem mesmo que ficar atento na hora de comprar. Agora, algumas companhias têm cobrado para que o passageiro embarque com bagagem de mão em voos internacionais. Isso daí não existia. Quando o passageiro comprava a passagem, sabia que poderia levar consigo uma bagagem que nem essa, uma mala de até 10 quilos e que coubesse no bagageiro que fica dentro da aeronave. Uma pesquisa nos sites das empresas mostrou passagens com opção de levar na cabine somente uma bolsa ou mochila pequena.
A oferta aparece quando o cliente compra um bilhete com origem no exterior para o Brasil. Acontece que a resolução da ANAC é clara. Diz que o transportador deverá permitir uma franquia mínima de 10 quilos de bagagem de mão. A companhia aérea Latam respondeu que voos com origem em outros países atendem a normas locais, mas o secretário nacional de Defesa do Consumidor nega. Isso se aplica à nossa legislação. Se é uma companhia brasileira, ainda que operando voo internacional, a legislação pertinente, aplicável ao caso, é a legislação brasileira. É uma cobrança ilegal. A empresa Avianca informou que essa tarifa mais básica não é aplicada no Brasil, mas aparece nas opções de compra do site. Para o consumidor, resta ficar atento e não deixar barato. Existe a possibilidade de reclamação no www.consumidor.gov.br, que é o site oficial da Secretaria Nacional do Consumidor, e aí a tendência é que a empresa devolva o dinheiro. Olha, vem aí o programa Desenrola para micro e pequenas empresas. Além de renegociar as dívidas, os interessados poderão pegar empréstimos com juros mais baixos. Há 4 anos, a Cássia vem costurando a carreira de empresária. Ela vende bolsas feitas à mão, pela internet e em lojas parceiras. Cada pedaço de linha que tece essa história levou a empreendedora a sonhar mais alto. Criar uma loja física e investir totalmente no meu negócio. Para isso, a Cássia vai recorrer ao programa Desenrola Brasil, que terá uma edição para microempreendedores individuais e pequenas empresas. A medida deve ser lançada oficialmente na próxima semana pelo Ministério do Empreendedorismo. Além de promover a renegociação com bancos, será ofertada uma linha de crédito. Empresas que tiveram faturamento de até R$360 mil no ano passado poderão pegar um empréstimo de 30% desse valor. Se o negócio for gerido por uma mulher, aumenta para 50%. Os juros devem ficar em 13% ao ano, bem abaixo da média do mercado, que chega a 50%. Beneficia pequenos e médios empresários, né, que, como nós sabemos, conduzem os negócios que geram alta empregabilidade. O Desenrola também poderá ajudar quem não conseguiu pagar as parcelas do Pronamp, programa criado na pandemia que tem 8% de inadimplência. A Cássia já se planeja para dar conta das parcelas. Eu entendo, né, que criei uma educação financeira e preciso de investimentos. Então, uma linha de crédito hoje, né, vai ser um up para poder alavancar todo esse projeto que eu estou construindo aos poucos. Sabe quando você faz uma compra pela internet e recebe o produto rapidinho em casa? Isso só é possível por conta da área de logística. Hoje emprega muita gente no nosso país. A reportagem a seguir é do Rodrigo Leite. A Gislaine é apaixonada por transporte. Há 2 semanas começou a trabalhar como motorista nessa transportadora, um ambiente ainda dominado por homens. Ela é uma das 5 mulheres que dirigem os caminhões da empresa, entre 90 motoristas. Eu tiro de letra, porque eu já venho dessa linhagem aí de estar, né, no meio de outros homens, então para mim é normal trabalhar com eles. De janeiro até agora, a empresa contratou mais 20 funcionários para diversos setores. A gente está otimista para que esse número ainda cresça no decorrer do ano. No primeiro trimestre desse ano, o número de vagas na área de logística aumentou 29% na comparação com o mesmo período de 2023, de acordo com uma pesquisa de uma plataforma de recrutamento. O Brasil tem cerca de 450 mil empresas de transporte registradas. Muitas ainda têm vagas sobrando. A tecnologia também vem abrindo oportunidades no segmento de logística. Essa empresa, por exemplo, faz a gestão de frotas de mais de 600 transportadoras no país. São 50 funcionários e 12 vagas disponíveis. O problema é encontrar mão de obra qualificada. A gente tem muitas dificuldades em encontrar pessoas qualificadas, né, que realmente dominem de negócio, que dominem de tecnologia, que tem esse basamento mais estratégico, né, aliado ao conhecimento. Agora a gente conversa com o repórter da Rádio Band News FM, José Paulo Sobral. Zé, tudo bem? Bom dia, meu irmão. Tem alguma informação agora complementar em relação àquele caso da mulher que levou o cidadão já sem vida para tirar o empréstimo? Há uma informação inicial de que uma testemunha, ela viu esse cidadão vivo no carro. Seria o motorista do Uber, é isso?
É isso, Jael. Bom dia para você e a todos que acompanham a gente aqui. Esse motorista de aplicativo que transportou um idoso e a mulher que o levou já morto até um banco em Bangu, na zona oeste aqui do Rio, disse que o homem ainda estava vivo durante essa viagem. De acordo com o depoimento dele, o Paulo Roberto Braga chegou a segurar na porta do carro ao ser retirado desse veículo. Ainda segundo esse motorista, Jael, o idoso foi colocado no carro na porta da casa dele pela Érica de Souza Vieira Nunes, a parente do Paulo, e por um mototaxista que costumava fazer essas viagens com a mulher. Também em depoimento, o motociclista disse que Paulo foi retirado da cama, deitado e colocado no carro. A Polícia Civil está, inclusive, aguardando os resultados de exames toxicológicos para concluir o que pode ter levado à morte o idoso. O laudo de necropsia apontou que Paulo Roberto Braga morreu após ter broncoaspirado o conteúdo estomacal e por falência cardíaca. Em depoimento, inclusive, um médico do SAMU que atendeu o idoso disse que não forneceu uma declaração de óbito por suspeita de intoxicação exógena. De acordo com as informações do perito da Polícia Civil, não foi possível determinar a hora exata que esse idoso morreu, mas o óbito deve ter acontecido entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde de terça-feira. As imagens, inclusive, como a gente vê de câmeras de segurança de um shopping, mostram o momento que a Érica tirou o Paulo do carro de aplicativo e o colocou em uma cadeira de rodas à 1h da tarde. Depois, ela passeou com ele pelos corredores do estabelecimento e aí, ainda segundo o depoimento do médico do SAMU, ele foi acionado por volta das 3h da tarde, mas então essa situação aqui dessas investigações falam que Paulo Roberto Braga tinha livor cadavérico, ou seja, acúmulo de sangue na nuca, o que pode indicar, Israel, que ele morreu deitado e, portanto, antes de ter sido colocado na cadeira de rodas. Mas, como você falou, essa nova informação por aqui de que o motorista de aplicativo falou que encontrou com o Paulo Roberto Braga ainda vivo a caminho do local. Ele falou que segurou na porta, né, na coluna do carro, enquanto saía nesse momento para ser colocado na cadeira de rodas. A imagem não é tão visível, né? Então vamos esperar agora, né? Estamos esperando as análises da Polícia Técnico-Científica e da Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber qual que é a definição em relação a esse caso aí. A Polícia Militar Fluminense também quer quadruplicar o número de câmeras de reconhecimento facial em todo o estado do Rio de Janeiro. O objetivo, além de identificar os criminosos, é fazer aquela ação preventiva, né, Zé? Exatamente, Israel. Eles querem aumentar para 650 o número de câmeras de reconhecimento facial em todo o estado do Rio. Atualmente o estado tem 150 equipamentos e aí, segundo a Polícia Militar, o objetivo é estender o sistema de monitoramento facial para outras regiões do interior do Rio também, Israel. Esse processo para a expansão do sistema prevê um investimento de cerca de 3 milhões de reais com uma licitação com previsão para a conclusão de cerca de 6 meses. Também está no pacote a compra de mais 5 servidores específicos para comportar o aumento da rede de monitoramento, e aí também nesse pacote a compra de mais 5 desses 5 servidores também, além dessas câmeras de reconhecimento facial. Mas então o objetivo é aumentar para 650 para não ficar aqui só na cidade do Rio, expandir para o interior do estado também, Israel. Ô Zé, e nesse caso aí, só ressaltando, temos algumas regiões na capital fluminense e também na Baixada Santista que necessitam. Quais seriam as principais regiões que, ao seu ver, você cobrindo muito bem aí a Band News FM no Rio de Janeiro, tem esse tipo de problema que precisa de uma análise maior e mais forte aí, principalmente da Polícia Militar Fluminense, meu amigo? Pois é, Jair, a gente fala muito da Baixada Fluminense por aqui, alguns casos assim que a gente vê que está necessitando desse reforço, né, no reconhecimento facial também, reforço tanto no policiamento, até porque a gente vê muitos casos de violência na Baixada Fluminense e na zona oeste do Rio. Esses são os principais lugares que eu posso citar aqui, mas também no interior do estado, como vai expandir para lá, tem algumas regiões que a gente também fala bastante de violência, que está crescendo bastante, como, por exemplo, que eu falo sempre aqui, venho de lá, Maricá, que já foi um lugar tranquilo, hoje em dia, com a expansão, se tornou um lugar mais violento. Então, algumas dessas regiões do interior também precisando desse reconhecimento facial, já.
Ô, Zé Paulo Sobral, temos imagens ao vivo do Rio de Janeiro. Me dá o destaque aí da imagem que nós temos agora para quem está nos acompanhando, e temperatura na tela também para o José Paulo Sobral. Olha como é que está lá o Forte de Copacabana, azul e vermelho, em homenagem ao quê? É o Band News TV que mudou e está de plástica nova, ô Zé? Com certeza é o Band News TV, já. Eu ia falar isso. A homenagem é essa. 23 graus a temperatura aqui no Rio de Janeiro, essa bela imagem aí da orla de Copacabana que a gente está vendo. Só que já com um tempinho chuvoso aqui, na zona oeste do Rio já chovendo, e aqui começando a chuviscar na zona sul do Rio de Janeiro também. A máxima prevista para hoje de 28 graus, então já mais tarde já vai fazer um friozinho a mais aqui também. Ontem eu vi no noticiário de vocês aí, na Band News FM, fui embora aqui do Grupo Bandeirantes ouvindo, tem um alerta pela Defesa Civil para chuva, principalmente na região serrana do Rio de Janeiro, né? E tem possibilidade, a Defesa Civil até pede que as pessoas fiquem dentro de casa. É isso, né, Zé? Exatamente isso. Até por conta dos históricos recentes aqui, que a gente fala sempre de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, ali na região serrana. Então, a recomendação sempre que vai chover a mais é essa, permanecer em casa ou em algum lugar seguro também na região serrana aqui do Rio, Jael. José Paulo Sobral, a melhor companhia para você que está no Rio de Janeiro é ficar lá nos 18 anos de muita história na Band News FM, a sintonia e o WhatsApp, meu amigo. DDD 21 99902 6970. Esse é o WhatsApp para você que quiser participar aqui com a gente na Band News FM Rio. 90.3, sintonizado com você. Um abraço, Zé, se cuida. Valeu, Jael, um abraço. O bicho tá pegando pro São Paulo, viu? Eu acho que o Thiago Carpini cai hoje. O pessoal tava falando de Rafa Benítez. Olha, o Flamengo quase que atropelou o São Paulo, hein? Deram uma segurada no jogo aí, mas não foi tudo isso não, viu? O Flamengo assumiu a liderança da competição e dessa vez o rubro-negro venceu o São Paulo, chegou a 6 pontos. Luiz Araújo, olha só que golaço de perna esquerda. Olha aí, ó. Depois nós temos o uruguaio De La Cruz aproveitando o rebote do goleiro, ampliando para o Flamengo. E Ferreirinha do São Paulo, que é a aposta agora do Thiago Carpini. Tem como dar um replay naquele primeiro gol lá do São Paulo, por favor? Me dá a imagem daquele primeiro gol, se der por gentileza. O gol, isso aí, ó. Olha só, de perna esquerda, lá na gaveta quase, hein? Pegou sem chance para o goleiro do São Paulo. Tem muita gente dizendo que hoje o Thiago Carpini cai. E a torcida São Paulina aí, sem paciência, perdendo muitos jogos. E o São Paulo tem um difícil aí, um difícil caminhar, né? Pela frente tem Libertadores da América, tem muita coisa. Quem está empatado em pontos com o Flamengo é o Inter de Porto Alegre, que venceu Palmeiras fora de casa. O ex-palmeirense Wesley fez o único gol na Arena Barueri. Ele recebeu de Borré dentro da área, tocou no cantinho, sem chances para o Everton. E hoje a gente não teve aí o jogo do Fluminense no destaque da escalada, hein, Alan? Não teve hoje, né? O surpreendente Juventude venceu o Corinthians, né? Assumiu a terceira posição na tabela. Em Caxias do Sul, Alviverde Gaúcho fez 2-0 no Timão, com gols no segundo tempo. Jean Carlos avançou pela esquerda do ataque, chutou forte para abrir o placar. Depois o goleiro Cássio saiu jogando errado no campo de defesa, aí ó. Lucas Barbosa deu os números finais ao confronto, 2-0. Quero ver o Neto hoje, hein? Olha lá, ó, jogando errado. Outro time gaúcho que se deu bem na rodada foi o Grêmio, que ganhou por 2-0 do Furacão. O argentino Pavão bateu cruzado e também Cristaldo completou para o gol, olha lá. Ó. Também argentino, olha lá, bateu cruzado. No replay na imagem você vai ver aí, ó. Quase que meio cruzamento, né? Na etapa final, o tricolor gaúcho definiu a vitória com mais um gol estrangeiro. Vidiaçante e Soteldo. Olha lá, ó, de Vidiaçante para Soteldo. Era o menino da Vila. Vamos para Belo Horizonte. O Atlético Mineiro enfrentou o Criciúma. O Galo abriu o placar ainda no primeiro tempo com Gustavo Scarpa recebendo de Hulk da direita do ataque, chutando cruzado para abrir o placar. Olha lá. Scarpa, muita gente diz que é um jogador mediano, né? Mas o time catarinense buscou empate com minutos finais da partida. Cruzamento da direita e Mateuzinho definiu. Criciúma,
Atlético Mineiro. Na Arena Castelão, Fortaleza e Cruzeiro ficaram no empate. O time do Nordeste brasileiro abriu o placar ainda no começo do jogo. Cruzamento na área, o cara tentou o voleio ali, a bola subiu, né? Sobrou, quer dizer. Hércules fez o primeiro gol. No final da partida, mesmo com o jogador a menos após a expulsão de Lucas Romero, o Cruzeiro buscou o empate com o Matheus Vital. 1-1. Olha lá, ó, no replay, na imagem. Em Bragança Paulista, o RB Bragantino venceu o Vasco da Gama. O uruguaio La Quintana aproveitou o rebote do goleiro Léo Jardim e fez 1-0. No segundo tempo, David serviu o Veguete dentro da área e ele empatou a partida. Mas o Bragantino chegou à vitória. Vitor Naum fez o gol que garantiu os 3 pontos ao time de Bragança Paulista. E olha, estão definidos os 4 semifinalistas da Liga dos Campeões da Europa. Real Madrid eliminou o atual campeão Manchester City e vai em busca do 15º título. Com um empate no jogo de ida por 3-3 na Espanha, os 2 times entraram em campo sem nenhuma vantagem na Inglaterra. Aos 11 minutos, o Real saiu na frente no placar com uma dupla brasileira. Vinícius Júnior cruzou e Rodrigo marcou. O time de Pepe Guardiola voltou melhor para o segundo tempo e empatou aos 30 minutos com o belga Kevin De Bruyne. O empate levou a partida para a prorrogação, mas o resultado se manteve. Assim, a disputa foi para os pênaltis. Parecia que o herói da partida seria o goleiro brasileiro Ederson, que pegou a primeira cobrança do croata Modric. Mas quem brilhou mesmo foi o goleiro Lunin do Real, que defendeu as cobranças de Bernardo Silva e Kovacic e garantiu o time espanhol na semifinal. O adversário do Real será o Bayern de Munique, que venceu o Arsenal da Inglaterra jogando em casa. O gol da classificação do Bayern foi marcado pelo lateral Kimmich com essa cabeçada. Na outra semifinal, o Borussia Dortmund da Alemanha enfrenta o Paris Saint-Germain. Os duelos de ida acontecem nos dias 30 de abril e 1º de maio. A decisão está marcada para o dia 1º de junho em Wembley, Londres. Chegou ao fim o recorde de vitórias seguidas do Al Hilal da Arábia Saudita. O time comandado pelo técnico português Jorge Jesus perdeu por Al Ain dos Emirados Árabes Unidos por 4-2. É o sauditão, hein? Na primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões da Ásia. Agora os sauditas vão precisar buscar uma vitória por 3 gols de diferença na próxima terça-feira em Riad para irem à decisão. A sequência de 34 vitórias do Al Hilal, que começou em setembro do ano passado, é a maior da história do futebol mundial. Os ministros das Relações Exteriores do Reino Unido e da Alemanha viajaram para Israel e pediram a moderação depois dos ataques do Irã no fim de semana, que foram uma resposta ao bombardeio israelense ao consulado iraniano na Síria, que matou militares da alta patente. Confira. Foi uma manhã intensa na diplomacia. Aliados de Israel viajaram para Jerusalém para tentar convencer o país a não escalar o conflito no Oriente Médio. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, e o ministro britânico David Cameron se reuniram com o presidente de Israel, Isaac Herzog, e com Benjamin Netanyahu. Ambos ouviram do premier que ele vai tomar suas próprias decisões e fazer o que for necessário para se defender. No gabinete de guerra, impasse para definir como será a resposta. Há divergência quanto à ideia de atacar o Irã diretamente. Um dos argumentos dos países aliados para tentar convencer as tropas israelenses a darem um passo atrás contra o Irã é que Israel já mostrou força ao provar que o sistema de defesa foi capaz de dar uma resposta quase perfeita
contra os mísseis e drones iranianos. David Cameron disse que depois da reunião ficou claro que Israel não vai voltar atrás. O Hezbollah, grupo aliado do Irã baseado no Líbano, atacou hoje Arab al-Aramsheb, uma vila árabe em Israel. O grupo afirmou que tinha como alvo uma instalação militar israelense e que o ataque foi uma resposta a um bombardeio de Israel que matou comandantes e membros do Hezbollah. Uma pessoa morreu e 18 ficaram feridas. Em Gaza, o drama dos palestinos não cessa. A fome é contínua e as mortes diárias. Esse é o Zen Orochi, de 14 anos. Em novembro do ano passado, Zen sobreviveu a um bombardeio israelense que matou mais de 10 familiares. Nesta semana, ele morreu na luta por alimentos. O pai de Zen contou que ele foi atingido por uma caixa com ajuda humanitária lançada por aviões. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. No melhor estilo Star Wars, a Força Espacial Norte-Americana anunciou o primeiro exercício militar em órbita da história. A ideia é simular uma perseguição de espaçonaves e uma batalha espacial. Dá só uma olhada. Há algum tempo, numa galáxia nem tão distante assim, cenas de fantasia espacial começaram a mexer com o imaginário popular. Em 1977, o diretor George Lucas lançou uma das franquias mais bem-sucedidas da história do cinema. 47 anos depois, ao melhor estilo Star Wars, a Força Espacial Americana aderiu à luta do bem contra o mal e começou a preparar exercícios militares em órbita para batalhas no espaço com perseguição de espaçonaves. Na missão inédita, um satélite de uma startup será alvo de uma nave construída pela empresa Rocket Lab. Depois, as espaçonaves trocam de papéis. É assim que os militares americanos planejam simular uma espécie de guerra espacial. Só que a missão não é para agora, já que as espaçonaves só vão ficar prontas no ano que vem. O governo americano diz que o teste tem como objetivo contra-atacar potenciais adversários em órbita. Em 1983, o presidente americano Ronald Reagan criou o projeto batizado de Guerra nas Estrelas, que previa a construção de uma rede de satélites com canhões a laser para proteger os Estados Unidos de mísseis inimigos. O plano, que custava caro, chegou a ser arquivado em 1993 e em 2001 o presidente George Bush reativou o programa com outro propósito, o de criar sistemas de defesa antimísseis no solo e não no espaço. 4 horas e 53 minutos, imagens ao vivo de São Paulo. Veja só como é que está a capital paulista nesse momento. Temos a Marginal do Rio Tietê, temos também a 23 de Maio no destaque, Washington Luiz e a Avenida 9 de Julho. Temos imagem da Roda Rico também, se tiver, coloca no destaque. Eu quero ver como é que está a Marginal do Rio Pinheiros. Temperatura na tela, 19 graus hoje em São Paulo. O tempo está limpando na capital paulista porque ontem malhou água na maior cidade da América Latina e tem a perspectiva de dar algum chuvisco daqui a pouco. A gente vai trazendo informação completa para você. Daqui a pouco tem mais, hein? Não saia daí, você também sintonizado pela Rádio Bandeirantes, Band News TV e também as outras emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Nos vemos por lá. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Alô, galera, eu sou Milton Levi, diretor da peça As Aventuras da Fada Amor, de Mami Seguti. A peça conta a história de uma fadinha que nasceu com T21, mais conhecida como Síndrome de Down. Um tema inclusive delicadamente lindo. Estaremos no Teatro Itália Bandeirantes de janeiro a julho, todos os domingos às 15 horas. Vocês não podem perder. Ingressos no site do teatro ou na bilheteria do próprio teatro. Eu, se fosse você, eu não perderia. Hoje em dia, muitos avanços e facilidades estão na ponta dos nossos dedos, inclusive participar das eleições. Por isso, fique de olho na biometria.
Com ela, o processo eleitoral ganha ainda mais segurança. Para saber mais, acesse o site do TRE do seu estado ou procure um cartório eleitoral. Identificação biométrica. A nossa democracia tem as suas digitais. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Futebol Bandeirantes. Quem conhece sabe. Aqui a coisa é no talento. A melhor equipe de reportagem. Tem debate, opinião, a análise embasada dos nossos comentaristas e a melhor narração. Vai pintar o golaço, bateu! Fácil de seguir, fácil de ouvir. Você se liga pelo aplicativo Band Play, também no YouTube, no dial do seu rádio em 90.9 e na nova frequência estendida em 86.3. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata, a marca líder em suspensão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Star Plus. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado? Baixe o app e baixe o preço na loja. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, quando tá tudo certo na obra é porque é tudo Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Band Play e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Você ouve Primeiro Jornal. Estamos de volta com o Primeiro Jornal. Veja só como está São Paulo. Me dá imagens ao vivo da capital paulista. Quero ver como é que está amanhecendo para você que acorda conosco agora às 4h59 da manhã. Olha só, a capital paulista amanhecendo, o tempo está limpando em São Paulo. Nuvens ainda carregadas, diversos pontos ainda com garoa. Comparado a ontem, que choveu um bocado na maior cidade da América Latina, agora está tranquilo. O motorista não vai encontrando nenhum tipo de dificuldade, o motorista não encontra nenhum problema também. Se tiver outra imagem de trânsito, coloca para mim, por favor, para eu ver como é que está os pontos da cidade de São Paulo, porque é o seguinte, a gente está analisando essas imagens aí, tem outros pontos aí, por exemplo, a 23 de maio está com aquaplanagem, está com água acumulada no solo, a Aston Luiz também, a marginal do Rio Tietê, boa parte tem chuva ainda, mas 9 de julho é o principal ponto aí do foco nervoso, né, porque tem alguns pontos que chove bastante. Vamos aos destaques nesse momento. No Rio de Janeiro, mulher que levou o parente morto à agência bancária vai fazer empréstimo e vai responder por fraude e vilipêndio de cadáver. A justiça torna réu 19 suspeitos de envolvimento na infiltração do primeiro comando da capital em empresas de ônibus em São Paulo. Eles devem responder por lavagem de dinheiro. 10 deles também foram denunciados pela lei das organizações criminosas. Projeto de lei que limita preço de refeição em aeroportos é aprovado pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.
E pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians é derrotado pelo Juventude em Caxias do Sul. 2-0 no placar. Olha, um acidente com ônibus de viagem deixou 7 pessoas mortas em Minas Gerais. O motorista disse que caiu no barranco ao tentar desviar de animais. Veja só. A parte de cima do ônibus ficou destruída. Peças do veículo e pertences dos passageiros ficaram espalhados na pista e na ribanceira. O acidente aconteceu na MGC 120, na altura da cidade de São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. O ônibus saiu de Belo Horizonte e tinha como destino a cidade de Minas Novas, no Vale do Jequitinhonha. 24 passageiros estavam no veículo, 7 morreram na hora e outros 15 ficaram feridos e foram levados para o hospital do município de São João Evangelista. 2 pessoas estão em estado grave. A mãe da Romélia está entre as vítimas fatais. Edalci Pimenta dos Santos tinha 64 anos. Perdi um pedacinho meu. O motorista de 46 anos disse à polícia que perdeu o controle da direção depois de tentar desviar de cachorros que atravessaram na frente do ônibus. Na sequência, o veículo desceu a ribanceira e tombou à margem da pista. A Polícia Civil investiga as causas do acidente. O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. O ônibus fretado tinha autorização para transporte intermunicipal. Está presa a mulher que tentou sacar um empréstimo acompanhada de um senhor que estava morto. Agora a polícia do Rio de Janeiro investiga se mais pessoas estão envolvidas nesse caso. Tio Paulo, Alfino, o senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. O idoso já parecia estar morto quando foi levado ao banco por Érica de Souza, de 42 anos. Ela se dizia sobrinha dele e queria sacar um empréstimo de R$17 mil em nome do tio. Segura, tio. Assina para não me dar mais dor de cabeça, tem que ir no cartório, não sei onde, tem que ir, não aguento mais. O caso aconteceu em uma agência bancária em Bangu, na zona oeste do Rio, onde Paulo Roberto Braga, de 68 anos, era correntista. As funcionárias desconfiaram. Ele não tá bem não, olha. A corzinha não tá ficando... O SAMU e a polícia foram acionados e constataram que o idoso já estava morto há algumas horas. Não tá não. Se eu ficar bem, eu vou te levar para o hospital. Érica de Souza foi presa em flagrante e trazida aqui para a delegacia do bairro, onde prestou depoimento. Ela deve responder pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e vilipêndio a cadáver. Quer tratar com desprezo uma pessoa que já está morta. Somadas as penas, podem chegar a até 16 anos de prisão. Érica foi transferida para o presídio de Benfica, onde ficará detida sem direito à fiança. A defesa alega que o idoso ainda estava vivo quando chegou no banco e que tem laudos que comprovam que Érica tem problemas psiquiátricos. Testemunhas estão sendo ouvidas na delegacia. Paulo Roberto tinha ficado 7 dias internado com infecção pulmonar na UPA de Bangu e teve alta na segunda-feira. Antes de ir ao banco, Érica levou Paulo Roberto até um shopping. Ela desembarca o idoso, aparentemente já imóvel, com a ajuda do motorista de aplicativo. Nessa imagem, Érica ajeita a cabeça do tio e deixa ele sozinho no corredor para entrar numa financeira. Na sequência, fez uma nova tentativa de empréstimo no calçadão de Bangu, onde a situação do idoso não passou despercebida. Ele já estava com o pé para trás, arrastando. Ela veio com ele arrastando desde lá de cima. Ele estava de boca aberta e estava com mau cheiro. A polícia quer saber se mais alguém teve envolvimento com o crime. A irmã de Érica e o motorista de aplicativo prestaram depoimento e foram liberados. Em 2020, uma história parecida aconteceu em Campinas, São Paulo. Uma mulher de 58 anos levou o corpo do marido ao banco para trocar a senha da conta e sacar a aposentadoria dele. Mas como não foi gravada, a repercussão foi menor. Já o caso de ontem repercutiu na mídia internacional. Tabloides ingleses destacaram a imagem da mulher com o idoso tentando pegar um empréstimo. Eu não posso assinar pelo senhor, o que eu posso fazer, eu faço. Olha, um professor negro foi preso acusado de roubo e sequestro no litoral do estado de São Paulo. Acontece o seguinte, que na hora dos crimes, ele estava dando aula na capital, a mais de 200 quilômetros de distância da onde teria acontecido a ocorrência. Olha só. O professor de Educação Física foi preso nesta delegacia em São Paulo depois de receber uma notificação policial.
Cleiton Ferreira Gomes dos Santos acreditava que o pedido para ir ao local estivesse relacionado ao celular dele que tinha sido furtado. Ao chegar na delegacia, descobriu que havia este mandado de prisão temporária contra ele. Segundo a polícia, Cleiton estaria envolvido no sequestro e roubo de uma idosa na manhã do dia 31 de outubro do ano passado, em Iguape, no litoral paulista. A vítima, de 73 anos, teria reconhecido o professor, que é negro, no álbum fotográfico da delegacia e dito que ele atuou como motorista da quadrilha. Apesar de ter sido reconhecido fotograficamente, seria impossível Cleiton estar em Iguape no momento do sequestro. Isso porque, no mesmo horário, ele dava aula nessa escola em São Paulo. A direção da escola enviou à polícia a folha de ponto para provar que o professor estava na unidade. Segundo a esposa de Cleiton, ele foi detido quando ainda era jovem, acusado de ter vandalizado um orelhão. E por isso, a foto dele estava na delegacia. Ele não tem carta, ele não tem carro, ele não sabe dirigir. Nesta quarta-feira, o advogado do professor pediu a liberdade dele, mas a prisão foi mantida durante a audiência de custódia. Somente no início da noite, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu habeas corpus, liberando Cleiton. Será que é porque ele é negro? Porque não deixaram ele nem se explicar. Já algemaram ele e colocaram ele numa cela. Equipes da Polícia Militar seguem com as buscas por um soldado da corporação que está desaparecido na Baixada Santista. O veículo do policial foi encontrado abandonado na rodovia Cônego Domênico Rangoni, que corta a cidade de Guarujá. Imagens que estão com a polícia, mas que ainda não foram divulgadas, trazem um novo ponto para as buscas pelo soldado da PM, Luca Romano Angerome, de 21 anos, que já está desaparecido há mais de 2 dias, após sair de uma adega no Guarujá, na Baixada Santista. Segundo a polícia, o carro de Luca aparece nas imagens, parado em um local conhecido por ser ponto de compra e venda de drogas em uma comunidade do Guarujá. Em seguida, 2 homens teriam se aproximado e obrigado o soldado a sair do próprio carro com as mãos para cima. Na sequência, o jovem teria caminhado, seguido pelos suspeitos. O que a polícia quer entender é o que fez Luca ir até este local e para onde ele pode ter sido levado. Antes, o PM estava em uma adega, também no Guarujá. Acompanhado de um casal, ele aparece nas imagens internas do estabelecimento, bebendo e conversando. Do lado de fora, ele também foi visto, já com outro rapaz que usa camisa branca. Pouco depois, eles saem do local. O amigo de Luca esteve na delegacia e prestou depoimento. O homem relatou ter ido embora da adega acompanhado da namorada, antes de Luca. Apenas o carro do soldado da PM foi localizado até o momento. A principal suspeita da polícia é de que o jovem tenha sido reconhecido como policial militar por criminosos que atuam na região. Buscas estão sendo feitas em todo o Guarujá e em cidades da Baixada por policiais militares e civis de todo o estado de São Paulo. Esta não é a primeira vez que um policial de folga é alvo de criminosos dentro de comunidades em São Paulo. Em 2021, o soldado Patrocínio da Polícia Rodoviária Estadual foi sequestrado quando estava em Heliópolis, na zona sul da capital paulista. O corpo dele só foi encontrado semanas depois. De acordo com a investigação do Departamento de Homicídios, o policial foi sequestrado, torturado e morto por criminosos após ter sido identificado como PM. Em um imóvel da comunidade, os investigadores encontraram alguns pertences de patrocínio e manchas de sangue. Pouco depois, o corpo foi localizado com a ajuda de um cão farejador. Segundo a polícia, ao menos 5 criminosos participaram da ação. Já em 2018, a soldado da PM, Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos, foi encontrada morta em Paraisópolis, também na zona sul de São Paulo. Ela foi mantida em cárcere privado, torturada e morta. A agente tinha ido até a comunidade para comemorar o aniversário do filho de um casal de amigos em um bar. De acordo com o Ministério Público, Juliane foi morta por ordem do PCC, após se identificar como policial depois que relataram o roubo de um celular no local em que ela estava. À época, 7 pessoas foram acusadas de participação no crime. Um menino de 7 anos foi baleado durante uma operação da Polícia Militar na comunidade de Paraisópolis, zona sul da cidade de São Paulo. Depois de uma incursão a pé de policiais militares,
Tiros foram ouvidos na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Os disparos teriam acontecido no final desta rua, nas primeiras horas da manhã. Segundo a PM, no momento em que os agentes acessaram esta viela, foram recebidos a tiros por criminosos e obrigados a revidar. Um menino de 7 anos foi encontrado por um policial militar atrás de um carro com ferimentos na cabeça, entre os olhos e o couro cabeludo. A criança foi levada para uma unidade de pronto atendimento de Paraisópolis pela PM. Eu vi na hora que ele pegou a criança e saiu correndo no braço com a criança já baleada. De acordo com populares, a mãe a levava para a escola no momento em que tudo aconteceu. Esta mulher moradora de Paraisópolis há 28 anos estava saindo para visitar o filho que está no hospital e ficou no meio do fogo cruzado. Estava saindo de casa para vir ver meu filho, não consegui sair, atirando para todo lado, as crianças saindo para ir para a creche. Idoso na frente. O menino, segundo a polícia, foi ferido no supercílio esquerdo e trazido aqui para o pronto atendimento do hospital do Campo Limpo, onde teria feito uma tomografia. O menino fez curativos e segue internado em observação, segundo a mãe. Os criminosos fugiram. A polícia científica foi chamada para periciar a região. O caso foi registrado no 89 DP. Ninguém foi identificado até agora. A gente não aguenta mais. Paraisópolis está pedindo socorro. Olha, pelo menos 2 bairros da região central de São Paulo registram recorde de roubos nos primeiros 2 meses desse ano para um período de 22 anos. A área compreende os bairros da Consolação e Higienópolis. No período, 628 casos foram registrados entre janeiro e fevereiro, apontando uma alta de 8% frente ao índice do mesmo período do ano passado. O último recorde divulgado aconteceu em 2020, quando 605 casos foram notificados. A alta constatada reflete uma diminuição dos roubos numa visão geral. Só que, por exemplo, em Higienópolis a gente teve um caso aí dessa senhora que você está vendo, que é a Silvia Popovic, apresentadora, jornalista, inclusive trabalhou na Band. Ela foi agredida quando andava na calçada a poucos metros de onde morava. O criminoso roubou o item pessoal, um anel dela, e fugiu. Um dos suspeitos de fraudar as licitações públicas para o PCC em cidades de São Paulo é um músico que, segundo o próprio Ministério Público, ostentava armas e muito dinheiro. A reportagem é do Rodrigo Hidalgo. Nas plataformas digitais, Wagner Borges Dias é o músico Latrell Brito. Fora da internet, é o dono de empresas que, segundo o Ministério Público de São Paulo, fornecem mão de obra para o esquema milionário de fraudes em licitações públicas. O Grupo Safe é uma empresa especializada na área de terceirização de mão de obra. Ele foi preso na operação que investiga as fraudes em prefeituras e câmaras municipais do estado. Além dele, outras 12 pessoas foram presas, entre elas 3 vereadores de cidades da Grande São Paulo e Baixada Santista. 2 investigados seguem foragidos. Latrell é dono de empresas que prestam serviços de limpeza e manutenção de prédios públicos e tinha contratos com pelo menos 8 cidades em São Paulo. A suspeita é de que elas também atuavam sob interesses do PCC. De acordo com as investigações, o músico e empresário teve um aumento vultoso de seus recursos no período em que manteve contratos com a administração pública. A investigação mostrou que ele ostentava armas, munições e grande volume de dinheiro. O Ministério Público identificou pagamentos de propina em dinheiro e piques para servidores e políticos de prefeituras e câmaras de vereadores de pelo menos 16 cidades do estado de São Paulo. Muitas vezes, os repasses nem sequer tinham intermediários, vinham direto dos envolvidos com o PCC. A operação foi a segunda grande ofensiva do Ministério Público contra o PCC em poucos dias. Na semana passada, a promotoria revelou que dirigentes de 2 empresas de ônibus lavavam dinheiro da organização criminosa na prestação do serviço público na cidade de São Paulo. A Justiça tornou réus 19 suspeitos de envolvimento na infiltração do primeiro comando da capital em empresas de ônibus na cidade de São Paulo. Essa decisão é do juiz Leonardo Valente Barreiros, da primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagens de bens da cidade de São Paulo. O Ministério Público Paulista identificou que essas pessoas cometeram o crime de lavagem de dinheiro. Do total,
10 delas também foram denunciadas pela lei das organizações criminosas. O Ministério Público identificou ainda a existência de 3 núcleos envolvendo os denunciados. Um de acionistas, outro de gestores e o último de laranjas no esquema. Na semana passada foi deflagrada a Operação Fim da Linha, que mirou a infiltração do PCC nas empresas UPBus e Transwolf. Desde então, a Prefeitura assumiu a gestão. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, em primeira votação, o projeto de lei para privatizar a Sabesp. A segunda votação ainda não tem data definida, 36 votos favoráveis, 18 contrários. Esse projeto de lei propôs a privatização da empresa pública. E olha, a gente vai acompanhar o que vai acontecer, porque Tarcísio Gomes de Freitas já tinha colocado isso em questão em dezembro do ano passado, né? Audiências públicas acontecem a todo momento. Uma pesquisa mostrou que 52% dos eleitores são contra a privatização. A empresa, que atende 375 municípios com 28 milhões de clientes, teve um lucro de 3,1 bilhões em 2022. E olha a gritaria que aconteceu ontem na Câmara Municipal de São Paulo. Escuta aí. No que disse sobre os vereadores. Insiste na acusação de que os vereadores se venderam. Isso continuou durante toda a sessão, teve que ser interrompido, né? Claro que a gente vai trazer informações durante o dia para você a respeito da Sabesp. Pode mudar muita coisa nesse cenário, viu? A Polícia Federal trocou o delegado responsável por investigar o caso de hostilização ao ministro Alexandre de Moraes do STF. O caso aconteceu no aeroporto de Roma, na Itália. Hiroshi Sakaki Araújo pediu a redistribuição do caso após o ministro do STF, Dias Toffoli, reabrir o inquérito e determinar um aprofundamento nas apurações. Hiroshi deixou o caso após inserir erroneamente o diálogo do empresário Roberto Mantovani, que é suspeito de agredir o filho de Moraes, com o advogado Ralph Tortman no relatório do caso. Toffoli determinou a retirada dos trechos. A Ordem dos Advogados do Brasil acionou o STF e também a Procuradoria-Geral da República contra o delegado. Quem assume o caso agora é Tiago Rezende, coordenador da Contra-Inteligência da Polícia Federal e chefe direto de Hiroshi Sakaki. O ministro do STF, Dias Toffoli, negou um pedido feito por Jorge Glass, ex-vice-presidente do Equador, para impedir depoimentos de delatores da Novonor, a antiga Aldebrecht. O ex-vice-presidente voltou a ser preso por novas suspeitas de corrupção no dia 5 desse mês, enquanto estava na Embaixada do México em Quito, no Equador. Ele também foi preso em outubro de 2017 por corrupção no caso Odebrecht. Toffoli julgou improcedente um pedido para vedar expressamente que todos os ex-executivos e colaboradores da antiga Odebrecht prestem depoimentos a autoridades estrangeiras sem o controle da justiça brasileira. O intuito, segundo a defesa do ex-vice-presidente do Equador, é evitar o uso de provas ilícitas. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que antes das redes sociais nós éramos mais felizes e não sabíamos. Ele voltou a defender a regulamentação das plataformas digitais durante a apresentação do anteprojeto no novo Código Civil dentro do Senado Federal. Veio em boa hora a iniciativa de Vossa Excelência em constituir essa comissão para atualizar e para tratar de questões complexas que surgiram nos últimos 20 anos. Um antigo professor de todos nós, professor de Direito Civil, já falecido, o professor Junqueira, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, dizia que o Código Civil, o Direito Civil, é a constituição do dia a dia da população, que regulamenta as questões do dia a dia. Então, quanto mais moderna, quanto mais simplificada for, menos litígios nós vamos fazer surgir. Menos problemas sociais nós vamos ter. E há necessidade da regulamentação de novas modalidades contratuais que surgiram, a questão de costumes, que Vossa Excelência bem colocou, novas relações familiares, novas modalidades de se tratar nas questões do direito de família,
e sucessões, a tecnologia, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil, isso é importantíssimo. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então, a comissão fez exatamente isso. Eu tive também, presidente, a possibilidade de receber vários membros da comissão no Tribunal Superior Eleitoral, na semana retrasada, e Vossa Excelência soube de maneira ímpar, soube escolher os comandantes e os coordenadores dessa comissão, tanto o presidente, o ministro Salomão, quanto o vice-presidente da comissão, o ministro Belize, que souberam reunir um time de primeira. E esse time hoje apresenta o resultado que sabemos nós, que participamos das instituições, é um passo inicial, um passo importantíssimo inicial, para que os parlamentares possam discutir, para que primeiro o Senado, depois a Câmara, possam discutir e que a própria população possa discutir. O Senado aprovou o projeto que na prática isenta do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos, que equivale a R$ 2.824. O texto já aprovado pela Câmara dos Deputados agora segue para a sanção do presidente Lula. A proposta apresentada pelo líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, replica o teor de uma medida provisória editada por Lula em fevereiro e que já está em vigor. Com eventual sanção do texto, a MP será revogada e dará lugar à lei. No papel, o projeto prevê uma faixa de isenção menor que passa de R$ 2.112 para R$ 2.259,20. O valor, no entanto, será complementado por um desconto estabelecido pelo governo de R$ 564,80 para assegurar a isenção de 2 salários mínimos. De acordo com o governo federal, a faixa de isenção do imposto esse ano beneficiará 15.800.000 brasileiros. O Ministério da Fazenda estima uma redução de R$ 3 bilhões em receitas. Deputados protocolaram 13 projetos de lei para regulamentar a reforma trabalhista. São 24 frentes parlamentares. O governo enviaria um projeto na última segunda, mas adiou para a semana que vem. Lideranças avaliam que o movimento seria uma jogada para encurtar o debate diante das proximidades com as eleições municipais. Com a ação antecipada dos deputados, o Ministério da Fazenda pode perder o protagonismo na regulamentação da reforma. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai decidir o que será considerado do texto a ser enviado pela equipe econômica. O imbróglio da reforma administrativa é assunto para Fernando Mitre. A reforma administrativa, uma espécie de tabu bastante antigo, né, começa a ganhar alguma forma em estudos no governo. Há sinais de que o tema vai se impondo por lá. Otimizar, modernizar, enxugar e valorizar a máquina do Estado e qualificar, inclusive, o gasto público. Isso é um horizonte conhecido. Enfrentá-lo é que é o desafio. Desafio necessário e cheio de obstáculos políticos e corporativos, como sabemos. Mas vem crescendo no governo, onde cresce também a avaliação de que, aliás, óbvia, de que já passa da hora de uma política que inclua claramente cortar despesa. Vamos ver. As circunstâncias que estão aí, o recuo do plano fiscal, o ambiente externo, as dúvidas do mercado, as circunstâncias sugerem essas medidas, esse caminho. A conferir. O índice de atividade econômica cresceu 0,40% em fevereiro, depois de avançar 0,60% em janeiro, segundo o Banco Central do nosso país. Em relação a fevereiro de 2023, o indicador, que é considerado uma prévia do desempenho do PIB, mostrou uma alta de 2,59%. Em 12 meses, o indicador tem avanço de 2,34%. Já no trimestre encerrado em fevereiro, o índice de atividades teve uma alta de 1,23% em relação ao trimestre anterior. Sobre o trimestre do ano passado,
no mesmo período, né, tivemos um crescimento de 2,35%. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse no evento com investidores nos Estados Unidos que a permanência de um cenário de incerteza pode sim reduzir o ritmo do corte dos juros básicos na economia. Veja só. Well, we could have a reduction in the uncertainty, which means we take the usual path. We could have a system in which the uncertainty becomes and continues to be very high, but it doesn't change significantly, which might mean a reduction in pace. We could have a scenario in which the uncertainty starts to affect more strongly important variables, and then we need to go and talk about changing the balance of risks. And we could have a scenario in which the uncertainty actually aggravates, creating stress globally, and in that case we would change our base scenario. O presidente do Banco Central disse ainda que, em referência à desvalorização do real frente ao dólar nos últimos dias, temos uma saída de capital especulativo no mercado nacional. Veja aí. The intervention is a function of whether we think there is an episode of liquidity or dysfunction in the market, or sometimes there is a gap due to something that comes out that we think was misinterpreted or misread. But we don't react to the fact that people are repricing our risk premium. And reacting to that is very dangerous because there are many different ways in which you can hedge risk premium in Brazil. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que dá um salário maior, né? Tem um aumento aí de 5% a cada 5 anos de serviço para membros do Judiciário e também do Ministério Público. Esse texto, que seguirá para análise do plenário, turbina o salário de juízes e promotores até o limite de 35% de remuneração. Pelo texto da PEC, o valor não seria contabilizado dentro do teto do funcionalismo público, atualmente em R$ 44 mil. O relator da proposta, senador Eduardo Gomes, do PL, Tocantins, entendeu em seu parecer o benefício para ministros, conselheiros estaduais de contas municipais. O relator também propõe permitir que o penduricalho seja pago a defensores públicos, servidores da AGU e também procuradores de estados, além do Distrito Federal. Tribunal de Contas da União adiou pela 5ª vez o julgamento que pode mexer no comando de 5 das 11 agências reguladoras. Você está vendo aí o TCU. O processo foi retirado da pauta nesta quarta-feira por mais de 60 dias, a pedido do relator ministro Valton Alencar Rodrigues. A falta de consenso entre os ministros provocou o atraso na definição sobre o tema. O caso está no corte de contas desde janeiro de 2022, quando Bolsonaro ainda era presidente, e trata do tempo do mandato do presidente da Anatel, Carlos Baigorre, indicado por Jair Bolsonaro. Indicado por Jair Bolsonaro, aliás. O processo analisa se os nomeados para o cargo de diretor-presidente dos órgãos pode ter 5 anos de mandato, mesmo quando já ocupavam antes a diretoria colegiada das agências, ultrapassando 5 anos como diretor. É o caso desse que foi indicado por Jair Bolsonaro. Vamos ver como está São Paulo, agora no destaque, na imagem. Olha só como é que está a temperatura na tela rapidinho. Estamos entregando agora o primeiro jornal para você que nos ouve pela rádio Bandeirantes, para Silvânia Alves e Pedro Campos. O Pulo do Gato, a partir de agora, para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. É hora do Pulo do Gato. Agora, o Pulo do Gato. Jornalismo com Pedro Campos e Silvânia Alves. O quinto sinal vai marcar 5h30. Alô São Paulo, bom dia Brasil, folhinha virando na alvorada do outono. Hoje é quinta-feira, 18 de abril de 2024, lua crescente, que vai mudar para cheia na próxima terça. O sol vai nascer hoje às 6 horas e 22 minutos, vai se pôr às 17h50. Mudou, o tempo mudou. Ontem já não tivemos um dia tão quente e veio chuva. Não muito forte, mas uma boa chuvinha em São Paulo, região metropolitana, algumas cidades do interior. E neste momento, Pedro Campos, 18 graus aqui no Morumbi. Caiu a temperatura. Bom dia. Tava no combinado e no previsto já, né, Silvânia? Bom dia para você. Dia. Ontem à noite já tava mais
fresquinho, né? Caiu uma chuvinha aqui no bairro do Morumbi, né? Do meu lado Como também. São Paulo é grande, né, Silvânia? A gente fala onde caiu a chuva, porque às vezes tem região aí que não caiu um pingo d'água. Mas foi uma chuvinha tranquila, nada que tenha causado transtornos aí na vida de quem estava voltando para casa ou circulando pela cidade ontem à noite. E necessária, né? Que é bom também uma chuvinha. Lá em casa era assim, chovia um pouco, aí parava, aí daqui a pouco chovia de novo, aí parava. Vamos saber como é que fica o tempo com a Stephanie Toso? Quinta-feira que começa gelada na cidade de São Paulo. Nesse momento, temos ainda a condição de garoa e a temperatura segue em torno dos 17 graus. Hoje não vamos ter muita variação na máxima, que já pode ser registrada ao longo dessa manhã, com temperatura em torno de 21 graus. No decorrer do dia, esse tempo mais nublado ainda continua e com essa possibilidade de garoa por toda a grande São Paulo. À noite, os termômetros caem para 16 graus. Vamos ter um fim de quinta-feira bem gelado e com essa menor temperatura do dia sendo registrada nessas últimas horas. Muitas cidades, hoje do centro, oeste de São Paulo, já voltam a ter tempo firme, mas com o deslocamento da frente fria, a umidade fica concentrada entre o litoral norte, o Vale do Paraíba, a Serra da Mantiqueira e as cidades que fazem divisa com o sul de Minas Gerais. Stephanie Toso, da Clima Tempo. 5h31, vamos chamar o Lucas Taveira com a situação do transporte público. Bom dia, Lucas. Vamos lá, Silvânia, um ótimo dia pra você, pro Pedro, pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Começando então com aquele probleminha que a gente vem falando aqui sempre na linha 8 Diamante, viu? Aquelas obras de modernização, então circulação de trens aí está interrompida entre as estações Itapevi e Amador Bueno, viu? Esse trecho está sendo atendido pela Operação Paese. Na estação Palmeiras Barra Funda, os passageiros também aí com destino à estação Júlio Prestes devem embarcar no trem da plataforma número 4, tem esses dois recados aí então, da linha 8 Diamante. As operações tanto nas linhas da CPTM, também nas do metrô, tem operação normal nesse início de quinta-feira com rodízio aqui em São Paulo. Para cá, são placas finais 7 e 8, Silvânia. Obrigada, Lucas Taveira. 5h32, vamos aos fatos deste 18 de abril, aniversário da cidade paulista de Bilac. De acordo com o último censo, com 7.319 habitantes. Hoje a gente lembra também o Dia Nacional do Livro Infantil, lembrando o dia de Monteiro Lobato, escritor brasileiro natural de Taubaté, viveu de 18 de abril de 1882 a 5 de julho de 1948. Aí. Sítio do Capão Amarelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quantas lembranças, né, dos livros de Monteiro Lobato. É também o Dia da Assembleia Nacional dos Índios, o Dia Mundial do Rádio Amador, em comemoração à fundação da União Internacional do Rádio Amador no ano de 1925, em Paris. Fazendo aniversário hoje, 75 anos, o ator Antônio Fagundes, também o Bruno Mezenga, né? Fazendo 51, a apresentadora Adriane Galisteu. E a gente lembra nessa data também, há 26 anos, em 1998, a morte de Nelson Gonçalves. Aqui me tens de regresso e suplicante te peço a minha... O Antônio Gonçalves Sobral, nascido em Santana do Livramento em 21 de junho de 1919, falecido no Rio em 18 de abril de 98, cantor e compositor, segundo o maior vendedor de discos da história do Brasil. Fica atrás apenas de Roberto Carlos. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui. 15 discos de platina, 41 de ouro. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de E na nossa história, né, Pedro Campos? A gente lembra em 1978 a primeira edição do jornal Gente, que ficou no lugar do Trabuco do Vicente Leporás. E separamos alguns momentos pitorescos desse programa que fez e faz história hoje com a sua presença também no Jornal Gente. Jornal Gente. Aristóteles sempre dizia que se você quer ser um violinista, que seja, mas procure ser o melhor. Aristóteles, né?
Um dos sábios da Grécia. Mas já havia violino na época do Aristóteles? Instrumento antigo, né? Duvido. Mas ele dizia. Então ele já ele se antecipou, viu? A gente troca por outro instrumento. Troca por um que é mais antigo, o saxofone. Ou então, o instrumento que o Salomão toca, mas ele é só para os amigos, que é o alaúde. Não, o Salomão só toca berimbau. Não, alaúde. Aí o Zé Paulo, o Joemir e o Salomão Esper, na formação inicial do Gente, que depois voltou a se juntar, né, durante alguns anos também, né, Pedro Campos? É isso aí, então aniversário hoje do Jornal Gente, que começa às 8 horas da manhã, hoje na televisão também, com transmissão simultânea pelo Band News TV, para grande parte da rede Bandeirantes de rádio, o espaço das manhãs para o debate aprofundado dos temas mais densos, né, de discussão da nossa sociedade, com entrevistas, com comentários, discussões que são às vezes um pouco mais acaloradas, mas necessárias para o nosso conhecimento, difundir informação e trazer o maior número de elementos para você formar a sua convicção. É esse o propósito do Jornal da Bandeirantes, gente, que está presente aqui na grade da Rádio Bandeirantes há 46 anos, nesta data, dia 18 de abril, Silvânia. E hoje com você, com a Thaís Freitas, com o Cláudio Humberto, com a Sônia Blota e vários colaboradores também. É isso aí, todo o nosso timaço aí de repórteres que sempre está a postos para trazer informação, né? O Gente é diferente, né? Ele realmente tem ali o seu quê de sabor, e os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que tem um carinho especial também pelo Pulo do Gato por outras razões, também interagem conosco ao longo do jornal. Hoje, né, tudo tem a participação do ouvinte. Não há espaço aqui da Rádio Bandeirantes onde haja algum tipo de censura, algum tipo de controle sobre aquilo que é dito pelos nossos ouvintes, né? Então a mensagem chegou aqui. Não tem palavrão, não tem ataques desnecessários, né? Ofensas. Elas vão para o ar porque contribuem e muito. Você vê, antigamente tinha um acidente na 23 de maio, o chefe de reportagem aqui tinha que mandar um repórter para lá, até o cara entrar na viatura, chegar lá, às vezes ele chegava na 23 de maio, já acabou o acidente, não tinha mais nada. Hoje, o ouvinte supre esse tipo de informação. O ouvinte está lá na hora, ele está vendo o que está acontecendo, conta para a gente em detalhes e acaba trazendo. Claro que se a situação exige um complemento aí da cobertura, nós vamos programar uma entrevista, uma reportagem sobre o assunto, né? Assim como aconteceu nessa semana com a questão das vagas lá na Chácara Santo Antônio, local que visitaremos na sexta-feira para confirmar, né, Ailton? E teremos aí, a partir dessa denúncia do ouvinte, a mobilização da nossa equipe para saber o que vai ser feito pela CET, porque tem flanelinha ocupando espaço das vagas lá, reservando vagas, o que não pode acontecer. Ao longo do programa a gente vai lembrando aí outras pérolas do Jornal Gente, momentos pitorescos com apresentadores que passaram pelo Gente, o Raíssen Abac, José Nelo Marques, além do Zé Paulo, Salomão e Joelmir. Muito bem, Silvânia Alves, são 5 horas e 38 minutos, não falaremos de futebol, brincadeira, claro que não vamos falar de futebol, né? Só o Bragantino, né, que pode falar, né? Os paulistas. Corinthians, São Paulo, Palmeiras, só tomaram na cabeça ontem e o Real Madrid passou pelo Manchester City na Champions. Nós vamos contar essa história também para vocês. Agora são 5h39. 11 999 048756. Rede Bandeirantes de Rádio. O Pulo do Gato. O novo PAC é o nosso PAC da educação. E tem muito investimento, mais de 10 bilhões de reais para a construção de 685 novas escolas em tempo integral, 1.178 novas creches e escolas de educação infantil e aquisição de 1.500 ônibus escolares. Acesse gov.br/MEC e saiba onde estamos investindo na educação para reconstruir o Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Graças à La Vida, gravada por vários artistas brasileiros, foi composta pela cantora chilena Violeta Parra. Eu sou a Rose Germano e estarei em cartaz no Teatro Itália Bandeirantes nos meses de fevereiro, março e abril com 2 espetáculos. Um sobre Violeta Parra, com texto de Luiz Alberto de Abreu e direção de Luiz Antônio Rocha. E o outro sobre Frida Kahlo, com direção também de Luiz Antônio Rocha. Vendas de ingressos no Simpla. Esperamos por vocês. Você está pronto para uma revolução elétrica? 48 horas eletrizantes na McLart Maia da Avenida Morumbi. Nos dias 19 e 20, toda a linha BYD com bônus de até R$20 mil, ou taxa zero, ou 1 ano de seguro grátis. E ainda, comprando na McLart Maia, o emplacamento é por nossa conta. Venha fazer um test drive na McLart Maia da Avenida Morumbi 7010. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Futebol Bandeirantes. Quem conhece sabe. Aqui a coisa é no talento. A melhor equipe de reportagem. Tem debate, opinião, a análise embasada dos nossos comentaristas e a melhor narração. Vai pintar um golaço, bateu! Fácil de seguir, fácil de ouvir. Você se liga pelo aplicativo Band Play, também no YouTube, no dial do seu rádio em 90.9 e na nova frequência estendida em 86.3. Futebol é com a Bandeirantes. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata, a marca líder em suspensão. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Steel, onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Tigre, quando tá tudo certo na obra é porque é tudo Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. O Pulo do Gato. São 5 horas e 43 minutos. Quinta-feira é dia da participação da Priscila Bernardes, da Assessoria de Comunicação do INSS em São Paulo, aqui no programa. Priscila, o INSS vai começar a pagar o 13º dos beneficiários da Previdência Social. Pode dar os detalhes? Bom dia. Bom dia, Silvânia. Claro, posso sim. A partir de quarta-feira que vem, dia 24, os beneficiários vão começar a receber a primeira parcela do abono anual, conhecido como o 13º dos beneficiários do INSS. Ela vai ser paga junto com os valores referentes a abril, que são pagos entre os dias 24 de abril e 8 de maio. São mais de 33 milhões de benefícios no país com direito ao valor adicional. O 13º é devido a aposentados, pensionistas e pessoas que receberem ao longo de 2024 benefícios temporários, como auxílio por incapacidade temporária e auxílio reclusão. Nesses casos, o valor é proporcional ao tempo de recebimento do benefício. Quem recebe salário maternidade também tem direito ao 13º proporcional, mas ele é pago junto com a última parcela do benefício. Por isso, a pessoa não recebe o valor extra junto com os demais beneficiários. É sempre bom lembrar que quem recebe benefício de prestação continuada ao idoso e à pessoa com deficiência não tem direito ao valor adicional. O valor que vai ser antecipado agora corresponde a 50% do valor total do abono. Nessa primeira parcela não vai ter desconto de imposto de renda. Quando é devido, o imposto é cobrado só na segunda parcela, que vai ser paga entre o final de maio e o início de junho.
Priscila, existem sites que prometem conseguir o salário maternidade e cobram da pessoa uma porcentagem dos valores liberados pelo INSS. É necessário contratar esse tipo de serviço para conseguir o benefício? Não é necessário, Silvânia. Além disso, pode ser arriscado usar esse tipo de serviço. Isso porque a pessoa vai informar uma série de dados pessoais e enviar documentos por um canal que pode não ser confiável. Todos os serviços e benefícios do INSS podem ser acessados diretamente pela própria pessoa interessada. No caso do salário maternidade, é muito simples. Basta acessar o aplicativo ou site Meu INSS, buscar e clicar no nome do benefício. Depois, informar os dados solicitados no sistema e enviar a documentação, que na maior parte dos casos é apenas o documento oficial com foto e a certidão de nascimento da criança. Quem não tem acesso ou facilidade com a internet pode pedir o salário maternidade ligando no telefone 135. Se precisar apresentar algum documento, o INSS vai informar a pessoa sobre isso. Ela pode mandar pelo Meu INSS ou agendar atendimento presencial para levar os documentos em uma agência da Previdência Social. Então, fica o alerta. Cuidado com pessoas e sites que oferecem uma suposta facilidade para obter o salário maternidade. Isso pode ser, inclusive, uma tentativa de golpe. Caso cumpra os requisitos, como qualidade de segurado e carência, a pessoa tem acesso direto ao benefício, por conta própria e de modo muito simples. E, para terminar? Para encerrar, eu aproveito para reforçar a importância de sempre acompanhar o site e os perfis oficiais do INSS nas redes sociais, para ter acesso a informações confiáveis e fugir das tentativas de golpe. O endereço do site é gov.br/INSS. De lá, é possível acessar os perfis oficiais em cada rede social onde o Instituto está presente. O INSS tem perfil oficial em 6 delas: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X, que é o antigo Twitter, e Threads. Nelas, o cidadão pode acessar diversos tipos de conteúdo. No YouTube, há vídeos informativos, lives e podcasts. No Instagram, X e Threads, é possível acompanhar as principais notícias do site, ver o que é fato ou fake sobre o INSS e acessar vídeos com um toque de humor. No TikTok, o INSS publica dicas e divulga os eventos que realiza. Vou informar de novo o site do INSS, de onde é possível acessar os perfis oficiais do Instituto nas redes sociais. O endereço é gov.br/INSS. Silvânia, por hoje são essas as informações. Muito obrigada e até a quinta que vem. Priscila Bernardes, da Assessoria de Comunicação do INSS em São Paulo. Se você tem alguma dúvida, alguma reclamação, tem que mandar por e-mail para cá. Coloca seu nome completo, CPF. E se você já for aposentado ou pensionista, coloque também o número do benefício e um telefone para contato. Nós vamos encaminhar o seu e-mail para o INSS, que responde também por e-mail. Demora um pouquinho, viu, gente? Está demorando um pouquinho, mas responde. É pulodogato@band.com.br, pulodogato@band.com.br. 5h48. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço. Você sabia que o mosquito que transmite a dengue, o Aedes aegypti, é mais atraído por algumas cores e menos por outras? Estudo liderado pela Universidade de Washington mostra que os mosquitos usam a visão e o olfato para voar em direção a cores específicas, como o vermelho. Qualquer pessoa, independentemente da cor da sua pele, emite um sinal vermelho-alaranjado para os olhos do mosquito. Ao usar roupas com essas cores, junto com o cheiro da respiração humana, você aumenta a chance de ser alvo. Cores como verde, roxo, azul e branco não atraem os mosquitos. Pegue essa dica, não seja um alvo fácil. E claro, não deixe água parada. Coloque areia nos pratinhos de plantas e bloqueie os ralos. Afinal, 80% dos focos do mosquito estão nas residências. Converse com os agentes de saúde. São mais de 12 mil profissionais passando nas casas e orientando a população. Não deixe o mosquito ditar moda. São Paulo. Todos contra a dengue. Prefeitura de São Paulo. O Pulo do Gato. 11 999 048756. Hoje é aniversário do senhor Eric Richard Neusatz. Ele é de Guarulhos
está completando 65 anos, pelo menos 55 ouvindo a Rádio Bandeirantes. Olha que legal. Parabéns, Sr. Eric, e obrigada pela sua audiência. Tem mensagem gravada? Bom dia, Silvânia. Bom dia a todo mundo aí do Pulo do Gato aí. Aqui é o Roberto do Guincho, São Bernardo. Trafegando aqui pela Avenida Tancredo Neves, Garoano. Mas tudo tranquilo por enquanto, tá? Toma cuidado aí com a chuva aí. Mantenha a distância. E um ótimo dia a todos aí. Bom dia, Silvânia Alves, Pedro Campos, Ailton Dias. Meu nome é Lucilene, moro em São Bernardo do Campo. Hoje completo 48 anos e gostaria de pedir que você me enviasse um miado para o meu esposo, Valdir, e o meu filho, Davi. Obrigada, bom dia para vocês. Bom dia, Lucilene Ferreira Maciel. O marido é o Valdir Batista, o filho Davi Maciel Batista. Parabéns, Lucilene. Também tem a mensagem do Edivaldo Feliciano de Jesus, do bairro do Mandaqui. Pedem um miado pelo aniversário de Paulo Fernando Feliciano de Jesus, 37 anos, e Leonardo Feliciano de Jesus, 32 anos. Tem mais uma mensagem gravada. Bom dia, Pedro. Bom dia, Silvânia. Bom dia. Meu nome é Adilson Caravete, quero um miado. Hoje faço 76 anos. Um abraço para vocês, sou fã de vocês, beijos. Parabéns e obrigada. Obrigada também ao José Antônio de Paula Reis, da Vila Verde, Zona Leste. E ele lembra que 18 de abril também comemora-se a publicação de O Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec, publicado em 1857. E desde 2008, a data passou a ser oficialmente o Dia Nacional do Espiritismo. 5h52. A renovação da frota de ônibus de São Paulo foi a principal manobra usada pelo PCC para lavar dinheiro. A conclusão está nos inquéritos que podem resultar no indiciamento de quase 30 integrantes de empresas ligadas ao transporte público por envolvimento com a facção. A repórter Ana Paula Rodrigues tem detalhes. A renovação da frota de ônibus de São Paulo foi a principal manobra usada pelo PCC para lavar dinheiro. A conclusão consta nos inquéritos do Ministério Público sobre o envolvimento do crime organizado no transporte público da capital. Além disso, os promotores apontam que gestores e empresários ligados à Transwolf e à UpBus tinham ficha criminal e indícios de ligação com o PCC antes de assinar os contratos com a Prefeitura de São Paulo. A Rádio Bandeirantes teve acesso aos inquéritos. Ao longo de mais de 300 páginas, o MP detalha todo o histórico das empresas, desde a transformação de cooperativas em empresas de grande porte e reportagens, inclusive do jornalismo da Band, que expuseram os investigados em outros crimes. O esquema funcionava da seguinte maneira: o PCC injetava dinheiro ilegal vindo do tráfico de drogas, armas e outros crimes nessas empresas para que elas alcançassem o porte necessário para participar de licitações públicas e recebia de volta os valores quentes por meio da distribuição de lucro dessas empresas. Um dos casos que chamou a atenção do MP e passou a ser investigado foi o da UpBus, que registrou o prejuízo de R$5 milhões de 2015 a 2022, mas entregou a um dos sócios indiciados quase R$15 milhões em lucros, algo totalmente incompatível. Juntas, UpBus e Transwolf, segundo o MP, receberam R$75 milhões do PCC para a ampliação de capital e, dessa maneira, se adequarem ao exigido pela Prefeitura de São Paulo para operar o sistema de ônibus da capital. O Ministério Público também aponta que os sucessivos contratos emergenciais para a operação dos ônibus entre 2015 e 2019, ano em que houve uma nova concorrência pública, permitiram que a UpBus e a Transwolf pudessem ampliar suas receitas. Além disso, entre os identificados no esquema, alguns têm longa ficha criminal. Um deles é um dos sócios da UpBus, Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, que está foragido. Ele foi preso em flagrante e condenado em 2012 por porte de 650 quilos de drogas, no endereço que mais tarde se tornou sede da UpBus. Na época, ele foi apontado como parte integrante do Sintonia, grupo responsável por gerenciar todo o tráfico de drogas na região sul da capital.
Nesta quarta-feira, em agenda pública, o prefeito Ricardo Nunes declarou que os gestores públicos não tinham como identificar o esquema criminoso antes de assinar os contratos com essas empresas. Todos os itens que foram apresentados foram atendidos pelas empresas, inclusive a certidão da Receita Federal. Porque se bastasse dar um Google, a Receita Federal teria dado um Google e não teria dado a certidão. A gente tem que se basear de acordo com a legislação. Não seria a Prefeitura, o Ministério Público e nenhum outro órgão que iria contestar. O promotor Lincoln Gaquia afirma que o Ministério Público deve passar a atuar com mais vigor ao lado das prefeituras. Agora, o que se propõe é que haja uma mudança na governança pública nessa área de prestação de serviço, com maior atenção dos poderes públicos estaduais, municipais, do próprio Ministério Público, que vai ajudar também nessa fiscalização para que não ocorram situações como essas. Já dentro do sistema público, o PCC aproveitou a renovação da frota de ônibus para esquentar o dinheiro do tráfico. Esses negócios ocorriam de maneira atípica no mercado, com intermediação de terceiros e empresas de participação. Uma das compras destacadas no inquérito se refere a um valor de quase 27 milhões de reais pago em cheques pela Transwolf a uma fabricante de ônibus para a aquisição de novos veículos. Recentemente, a Transwolf negociou a aquisição de 304 ônibus 100% elétricos para atender a uma determinação da Prefeitura que quer substituir ao menos 20% da frota da capital por veículos movidos a bateria. A empresa é a que mais tem ônibus elétricos rodando na cidade atualmente. A substituição da frota a diesel para ônibus elétricos não está nesse inquérito apresentado pelo Ministério Público, mas é acompanhada de perto pelos promotores. Até agora, 19 pessoas apontadas nos inquéritos foram tornadas réus e mais 10 indiciamentos estão sob análise da Justiça. É, investigação séria essa aí, né? Perigo essa história de interferência do crime no Estado, em licitações. E isso precisa ir até a fundo para a gente descobrir quem está por trás de toda essa história, quem é realmente responsabilizado, sabia, e também, né, aqueles que de alguma forma foram enganados. E só a investigação é que vai determinar. Ailton Dias, tem muita coisa hoje. Vamos antecipar a consulta do dia com o Dr. Evaldo Stanislau. Bora pro consultório do Pulo do Gato. Saúde e qualidade de vida, com o médico infectologista Evaldo Stanislau. Vamos falar hoje com o Dr. Evaldo sobre bipolaridade. Você sabe o que é desordem bipolar? Um distúrbio que afeta cerca de 40 milhões de pessoas no mundo? Trata-se de pessoas com mudanças bruscas de comportamento, variando de um comportamento depressivo para outro extremamente extrovertido e exuberante. Inicia-se habitualmente por um surto depressivo entre os 15 e 25 anos de idade. O distúrbio pode ser classificado em tipo 1, se houver pelo menos uma fase maníaca extrema com ao menos 7 dias de duração, ou tipo 2, quando a fase maníaca é menos intensa, menos duradoura e precedida por uma crise de depressão. Cerca de 70% dos pacientes têm associado um distúrbio de ansiedade e quase a metade fazem uso abusivo de substâncias. Outros distúrbios da personalidade e déficit de atenção também podem estar associados. O diagnóstico é clínico e deve ser feito o mais precocemente possível para iniciar a terapia medicamentosa e melhorar o prognóstico. A expectativa de vida dos pacientes é cerca de 12 a 14 anos menor do que a população geral, em função do risco de suicídio, doenças cardíacas e outros distúrbios, como obesidade, diabetes e tabagismo. Todos fatores que devem ser cuidadosamente minimizados. Fique bem e até a próxima. Você ouviu o médico infectologista Dr. Evaldo Stanislau, CRM 72705. 11 999 048756. 5h59, tem mensagem de ouvinte. Bom dia, Silvana Alves. Bom dia, Rádio Band. Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus? Manuel Vieira, motorista carreteiro aqui da Baixada Santista. Positivo, iniciando o trabalho. O café tá na garrafa, hein? Uma quinta-feira abençoada. Abençoada para todos aí, tá?
Deus abençoe vocês na rádio e os demais ouvintes aí. Deus abençoe. Quintal marcando 6 horas. Jornalismo Bandeirantes. Quinta-feira, 18 de abril de 2024, essas são as notícias que você precisa saber. O Senado aprova projeto de lei que amplia a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Repórter Márcio Rocha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar nos próximos dias o projeto que ampliou a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Dessa maneira, o benefício vai atender aqueles que ganham até 2 salários mínimos, o que corresponde atualmente a R$ 2.824. A isenção atual é para aqueles que recebem até R$ 2.640 por mês. A oposição criticou o texto, mas o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, admitiu que a isenção ainda não é a ideal, mas que o Palácio do Planalto precisa manter a responsabilidade fiscal. A Câmara se antecipa ao governo e lança a regulamentação da reforma tributária. O Palácio do Planalto deveria ter enviado uma proposta na última segunda-feira, mas adiou para a semana que vem. Com a ação antecipada dos deputados, o Ministério da Fazenda pode perder o protagonismo na regulamentação da reforma. Em resposta a pedidos de líderes partidários, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu criar um grupo de trabalho para discutir pautas como o fim do foro privilegiado. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou sobre o clima entre governo e Congresso. Ninguém precisa pensar igual, mas é importante trabalhar junto pelo Brasil. É uma agitação positiva, porque é fruto do diálogo, do debate, que a gente busca as melhores soluções. Vamos falar sobre emprego, que é o que interessa para você que está procurando aí uma vaga. A empresa argentina de comércio eletrônico e serviços financeiros Mercado Livre está anunciando a criação de 18 mil empregos na América Latina nesse ano de 2024, 6.500 no Brasil. A projeção é que a empresa tenha mais de 76 mil trabalhadores em sua folha de pagamento até o fim do ano. E atenção, a Embraer também está com inscrições abertas para programa de estágio em todo o Brasil. São 200 vagas disponíveis para o início de agosto desse ano. As inscrições vão até o dia 10 de maio. Os interessados podem se inscrever no site programasembraer.gupy.io. Repetindo, programasembraer.gupy.io, tá bom? É difícil mesmo, vou repetir mais uma vez, ó. Programasembraer, tudo junto, .gupy.io. Há oportunidade de estágio nos modelos remoto, híbrido, presencial, em diversas áreas, como administração, engenharia e a famosa TI, que é a tecnologia da informação. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, deve decidir nos próximos dias se vai receber totalmente, rejeitar em partes ou alterar o projeto que trata da reforma do Código Civil brasileiro. Juristas sugerem uma reforma para atualizar centenas de artigos que estão em vigor desde 2003. Entre as novidades estão a ampliação do conceito de família e regras para as redes sociais. Rodrigo Pacheco declarou que o novo texto vai trazer segurança jurídica e garantir mais justiça ao país. O texto de alta qualidade aqui produzido vai garantir segurança jurídica e promover mais justiça no dia a dia de todos os cidadãos, com normas civis mais claras, modernas e efetivas. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acompanhou a apresentação do projeto no Congresso e também elogiou o texto, destacando a regularização das redes sociais. Vossa Excelência lembrou que na virada do século não existiam redes sociais. Nós éramos felizes e não sabíamos, né? Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então, a comissão fez exatamente isso. Segue para apreciação do plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que dá um bônus salarial para juízes e procuradores. O projeto recria o quinquênio, que foi aprovado
pela Comissão de Constituição e Justiça. A PEC prevê o pagamento de parcela mensal de valores por tempo de exercício para juízes, procuradores, defensores públicos e outras carreiras. O valor da parcela será de 5% do subsídio para cada 5 anos de efetivo exercício, até o limite de 35%. Mais mordomias. A Câmara dos Deputados avança sobre os debates a respeito da regulamentação do serviço de trabalhadores de aplicativos. De Brasília, repórter Rafael Procópio. A Câmara dos Deputados começou a dar andamento às discussões e articulações referentes à regulamentação para os motoristas e prestadores de serviço por aplicativo. O assunto tem sido intensificado nos últimos tempos, principalmente após o envio de um projeto de lei com urgência feito pelo Poder Executivo. Esse projeto do governo federal não recebeu apoio suficiente dentro da Câmara e também de parte dos profissionais até agora, com a justificativa de que ele ajudaria mais as empresas do que os trabalhadores. Por conta da repercussão e também pelo fato de existir um outro projeto que ganha força do deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, o governo pediu a retirada da urgência, o que foi comemorado pelo autor do projeto. Até o momento não há datas ou previsões para a votação de qualquer um dos textos em plenário, que precisarão antes serem analisados em comissões temáticas. Precisa perguntar pro colaborador desses aplicativos o que ele quer. Não é o que o governo quer. O que eles querem. O que é bom para quem faz esse tipo de transporte por aplicativo. Não adianta querer jogar a goela abaixo uma regra que pode parecer interessante. E outra, essa discussão já está superada. A discussão hoje é sobre outra coisa nesse capítulo da mobilidade. Nós estamos em outro patamar já dentro das empresas. E o governo está lá preso ainda discutindo se o trabalhador tem ou não tem vínculo com a empresa. Dólar comercial voltou a cair, hein? Fechou a quarta-feira cotada a R$ 5,24. Mesmo assim tá alto, né? O valor do dólar. A queda de 0,5% encerra um ciclo de 5 altas consecutivas na moeda americana, após atingir o patamar mais alto em um ano. Rafael Figueiredo, economista, sócio analista da Eleven Financial, destaca a preocupação do mercado com a mudança de regras da economia estabelecidas pelo governo federal. Recentemente, boa parte do mercado foi surpreendido com algumas mudanças aí do arcabouço fiscal, arrastando as regras, né, principalmente para o próximo governo. 2/3 são os nossos problemas, são as mudanças das regras do arcabouço fiscal, e 1/3 no mercado internacional para levar a essa performance ruim que nós temos esse ano. Também entrevista ao Jornal da Bandeirantes, gente, aniversariante do dia, completando hoje 46 anos no ar. O ex-ministro da Fazenda, Rubens Recupero, diz que a postura do governo em relação aos gastos públicos prejudica esse panorama. A percepção geral é de que o governo tem uma propensão maior para gastar do que para tentar controlar o gasto. E isso, é claro, que debilita a posição do ministro da Fazenda, que até agora tem sido a garantia de um mínimo de estabilidade do atual governo. Além do dólar comercial que fechou a R$ 5,24, o turismo ficou a R$ 5,45, o euro teve queda, leve queda, 0,02%, valendo R$ 5,59, e a Bovespa teve queda de 0,17%. Agora atualizações direto do Rio de Janeiro sobre o caso da mulher que levou um idoso morto ao banco para pegar um empréstimo. O caso mais comentado do dia ontem na programação aqui da Rádio Bandeirantes. Repórter José Paulo Sobral e as atualizações. Bom dia, José Paulo Sobral. Bom dia, Pedro e Silvânia. O motorista de aplicativo que transportou um idoso e a mulher que o levou já morto até um banco na zona oeste do Rio disse que o homem ainda estava vivo durante a viagem. De acordo com o depoimento dele, Paulo Roberto Braga chegou a segurar na porta do carro ao ser retirado do veículo. Ainda segundo o motorista, o idoso foi colocado no carro na porta da casa dele por Érica de Souza Vieira Nunes, parente de Paulo, e por um mototaxista. A Polícia Civil aguarda os resultados de exames toxicológicos para concluir o que pode ter levado à morte o idoso. O laudo de necropsia apontou que Paulo Roberto Braga morreu após ter broncoaspirado o conteúdo estomacal e por falência cardíaca. De acordo com as informações do perito da Polícia Civil, não foi possível determinar a hora exata que o idoso morreu, mas o óbito deve ter acontecido entre 11h30 da manhã e 2h30 da tarde de terça-feira. As imagens de câmeras de segurança de um shopping mostram o momento que a Érica tirou o Paulo do carro de aplicativo e o colocou em uma cadeira de rodas à 1h da tarde. Depois,
ela passeou com ele pelos corredores do estabelecimento. Ainda segundo o depoimento do médico do SAMU, ele foi acionado por volta de 3 horas da tarde. Esse caso teve uma repercussão mundial, como no jornal argentino Clarín, também no tabloide britânico The Guardian. Em Minas Gerais, animais na pista podem ter provocado um acidente com um ônibus que deixou 7 mortos. Vamos a Belo Horizonte, repórter Gabriela Oliveira. Os 7 passageiros que morreram tinham entre 40 e 70 anos, sendo 2 homens e 5 mulheres, e todos não usavam um cinto de segurança, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O ônibus de turismo trafegava na rodovia MGC 120 em São Pedro do Suaçuí, no Vale do Rio Doce. Outras 15 pessoas ficaram feridas, mas não correm risco de morte. O motorista de 46 anos disse à polícia que o acidente ocorrido por volta de 3 horas da manhã dessa quarta-feira teria sido causado por cachorros que atravessaram na frente do ônibus. Ao tentar desviar, o veículo perdeu o controle em um ponto da rodovia, conhecido como Curva do Bambu. Quanto vale uma vida? Um casal queria negociar um bebê por R$500 no Rio Grande do Sul. Eduardo Oliveira, conta pra gente detalhes aí dessa notícia. Um casal é investigado por tentar vender um bebê com poucos dias de vida em Santa Rosa, no Noroeste Gaúcho. A criança seria trocada por R$500. A Brigada Militar recebeu uma denúncia anônima que o casal estava tentando vender o bebê recém-nascido em uma praça. Chegando no local, os agentes encontraram o casal com o bebê. Não havia nenhuma outra testemunha. Ao checar no sistema, os policiais descobriram que o homem deveria estar usando tornozeleira eletrônica e a mulher constava como desaparecida no sistema. O casal foi encaminhado para a delegacia de polícia, mas não foram presos. O bebê está sob responsabilidade do Conselho Tutelar de Santa Rosa. Trabalhadores do MST ocupam sede da SEDUC no Ceará para reivindicar melhorias na educação no campo. Detalhes com Melina Mello. Cerca de 500 trabalhadores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, no Ceará, ocuparam nesta quarta-feira a sede da Secretaria da Educação do Ceará para reivindicar melhorias na educação no campo. Eles afirmam descaso com as escolas dos assentamentos, de reforma agrária e exigem melhorias na infraestrutura das escolas, bem como a construção de novas unidades educacionais no campo. O presidente Lula esteve na Colômbia, né? Fechando acordos de cooperação aí. Explica pra gente o que ele foi fazer na Colômbia, Leandro Aislan. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira em Bogotá com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que sugeriu propor um pacto para as eleições limpas na Venezuela. A preocupação cresceu depois que adversários políticos do ditador Nicolás Maduro foram impedidos de disputar a presidência em julho. Em manifestação sobre o caso, Petro sugeriu um plebiscito que garantiria uma eleição justa e, ao perdedor, segurança sobre a vida e direitos. A crise diplomática entre México e Equador também foi debatida. Brasil e Colômbia fecharam ainda acordos de cooperação na área de desenvolvimento sustentável da Amazônia, segurança na fronteira, transporte e tecnologia. Donald Trump volta nesta quinta-feira ao Tribunal de Nova York para o segundo dia do julgamento no caso da ocultação da propina a uma ex-atriz pornô. Informações com o correspondente da Rádio Bandeirantes nos Estados Unidos, Eduardo Barão. Nos 2 primeiros dias de julgamento, apenas 7 dos 12 jurados necessários foram escolhidos. Mais de 50 candidatos foram descartados por advogados de defesa e a promotoria de Nova York. Após inúmeras tentativas de adiamento e arquivamento do caso, Donald Trump tem comparecido ao tribunal num julgamento considerado histórico. Pela lei americana, mesmo que seja condenado e preso, Donald Trump poderá concorrer às eleições de novembro. O Pulo do Gato. 6h13 da manhã. Atenção com a hora. Vamos lá, gente. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Você já experimentou ouvir a Bandeirantes na nova frequência estendida? Os aparelhos mais modernos e até os celulares sintonizam 86.3. Já tem muita gente com a gente no dial. Muito boa, qualidade excelente, 86.3. E agora eu só uso a frequência 86.3. Ando muito por esse interior de São Paulo. Agora com a faixa estendida é uma maravilha. Estamos ouvindo aqui em casa, em Sorocaba, a transmissão está ótima. Eu estou escutando a 86.3 aqui em Campinas, que pega muito bem. Já estou ouvindo a rádio na faixa estendida e vou te dizer, 86.3, sua nova frequência da sua Rádio Bandeirantes. O Pulo do Gato. Rede Bandeirantes de Rádio. 6 horas e 15 minutos da manhã, todo dia nesse horário é a participação ao vivo da reportagem que você tem aqui no Pulo do Gato. A repórter Maju Arruda Leite está chegando com as notícias quentinhas de ontem a respeito da privatização da concessão para iniciativa privada da Sabesp. O primeiro passo foi dado, hein, Maju? Bom dia. Pois é, Pedro, um bom dia a você, a Silvânia, todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato. Foi uma sessão tumultuada, mas os vereadores de São Paulo aprovaram em primeira votação esse projeto que abre caminho para a privatização da Sabesp. O texto ele precisava do apoio de 28 parlamentares para avançar na casa. E o placar ficou em 36 votos favoráveis e 18 contrários. Esse projeto ele contém mudanças em uma lei municipal para permitir que a capital mantenha esse contrato de fornecimento com a Sabesp, mesmo depois da venda. Antes da aprovação, houve uma grande manifestação de um grupo contrário a esse projeto de lei, a essa privatização. Um homem de 31 anos foi detido pela Guarda Civil Metropolitana. Ele chegou a agredir ali alguns agentes, foi encaminhado à delegacia e o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, chegou a pedir a retirada de pessoas da galeria da Câmara Municipal depois de manifestantes interromperem a fala de parlamentares. Eu peço ao capitão Alexandre que convoque o efetivo para a retirada dessa parte central, para a retirada de vocês. Não há mais espaço. Não, pela ordem, presidente. Primeiro, a regra era para não falar nada ofensivo. Ô, presidente, assim não tá dando, não. O vereador não consegue falar. Vereadora, a presidência vai conduzir os trabalhos, vereadora. Lá, presidente. A senhora não vai conduzir os trabalhos, vereadora. A presidência compete a mim, vereadora. Eu vou conduzir os trabalhos. Se manifestar durante a fala de vocês, de qualquer parlamentar, eu não vou tolerar. Uma sessão tumultuada, assim como foi todo o processo também na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lembrando que o projeto que propôs a privatização da empresa pública da Sabesp foi aprovado primeiro na Lesp em dezembro de 2023 e sancionado pelo governador Tarcísio de Freitas no mesmo mês. O relator do projeto na Câmara Municipal, o vereador Sidney Cruz, do MDB, defende que os vereadores aprovem essa medida para manter a continuidade dos contratos da companhia aqui com a cidade. A privatização é de competência do governo do estado de São Paulo. E este tema foi exaurido, foi encerrado lá na Assembleia na primeira semana de dezembro de 2023. O que se discute nesta casa, e aí sim, com legitimidade, a cidade de São Paulo faz parte do rol de 375 clientes da Sabesp. Uma cidade que corresponde a um orçamento, ao faturamento de mais de 45% de todo o faturamento da empresa. Esta é a discussão. O opositor ao projeto, um dos vereadores da oposição, o vereador Hélio Rodrigues, do PT, disse que esse projeto está sendo usado de maneira eleitoreira. Nós estamos privatizando a Sabesp para atender uma aliança política. Nós estamos privatizando a Sabesp para falar para o governador que o prefeito de São Paulo quer o apoio dele. Um apoio que pode ser mortal. Um apoio que pode levar à derrota, porque vai levar à derrota. A história da privatização da Sabesp, que é um escândalo na história das privatizações.
Bom, essa primeira votação aconteceu depois de uma audiência pública, ainda mais 6 audiências públicas, para que a segunda e definitiva votação aconteça. O prazo disso é que isso aconteça até o dia depois do dia 27 de abril. Volto com vocês. Obrigada, Maju. Tem mensagem de ouvinte. Silvânia Alves, Pedro Campos, bom dia, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, no qual, com o maior prazer, eu acompanho desde 2005. Eu sou motorista de caminhão, meu nome é Aguinaldo, eu venho vindo ali do interior, Catanduva, destinado Baixada, passando aqui o Rodoanel, tá tudo liberado, presente momento, pelo menos por enquanto, graças a Deus, o trânsito tá fluindo bem. Tá bom, Silvânia, Pedro, manda aquele miado pra nós. Bom dia. Miado pra vocês e obrigada pela audiência. 6h20. Bandeirantes. O Pulo do Gato. Mundial de Fórmula 1 na Bandeirantes. Oferecimento Stone, um novo modo de botar pra girar. Philco, tem coisas que só Philco faz pra você. Heineken 00, Claro, com a Claro você se conecta mais com a velocidade. E McDonald's, quando o Mac te pega, pega um Mac. 6h21, Luiz Fernando Ramos. O Grande Prêmio da China desse final de semana é uma corrida especial para o piloto local. Guan Yu Zhou, da equipe Sauber, disputa sua 3ª temporada na Fórmula 1, mas corre pela primeira vez em casa e neste ano corre também pela sua permanência na Fórmula 1. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. A polícia investiga a morte de uma noiva que caiu na piscina durante uma festa de casamento em Limeira, no interior de São Paulo. Mas que desfecho trágico, né? Para uma festa de casamento. O repórter Guilherme Selegato, da Band Campinas, tem os detalhes ao vivo pra gente e as atualizações. Tudo bem, Guilherme? Bom dia para você. Oi, Pedro. Muito bom dia para você, Silvânia. Bom dia. Para todo mundo ligadinho aqui no Pulo do Gato. Aqueles casos que a gente fica assim impressionado, de boca aberta, né? Infelizmente, um desfecho muito triste dessa história. Essa mulher que estava comemorando o casamento e também o aniversário da filha. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, vai ver agora as imagens de monitoramento que mostra o momento que Elisângela Gazano, de 39 anos, tropeça ali na piscina. Ali está com alguns convidados pelo entorno, está pela parte mais rasa e acaba pisando ali em falso e cai na piscina. Após essa queda, um dos convidados que estava por ali chega a pular rapidamente para tentar ajudá-la, tirá-la ali da piscina, só que depois que ela recebeu toda essa ajuda, foi retirada ali da água, ela chegou a ficar alguns minutos em pé, só que na sequência ela já desmaiou. E aí foi todo aquele susto, né? Toda aquela situação que deixou os convidados, os filhos e até mesmo o marido, né? O recém-casado, totalmente preocupado com essa situação. Ficaram ali aguardando a chegada do Serviço Móvel de Atendimento, né? O SAMU. Levaram ela até o hospital, só que infelizmente a Elisângela não resistiu e veio a óbito. A polícia ainda está apurando esse caso como morte acidental. O delegado responsável pelo caso do 3º Distrito Policial de Limeira deve ouvir ali os outros convidados que estavam pela festa e também aguarda o resultado do laudo necroscópico para entender de fato, né, o que teria causado essa morte, porque há suspeita que ela possa ter batido a cabeça também e isso tenha ali interferido, ela tenha tido um mal súbito e veio a falecer. Então, a polícia está aguardando o resultado desse laudo, também o depoimento desses convidados para conseguir elucidar esse mistério, né? Esse caso aí que deixou todo mundo assustado e triste, né? A mulher ali de apenas 39 anos, comemorando o casamento, aniversário da filha e tendo aí esse desfecho totalmente trágico. Pedro, Silvânia. Fatalidade mesmo, né? E olha, gente, cuidado em piscina, viu? Redobre a atenção aí em piscina, porque muitos acontecimentos como esse acabam acontecendo, né? Durante celebrações, momento de descontração. É preciso tomar muito cuidado. Obrigado ao Guilherme Selegato. Bom trabalho, Guilherme. Obrigado, pessoal. Até amanhã.
Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Tempo. Mudou o tempo mesmo, hein, Stephanie Toso? Aquela esfriadinha que você falou no começo da semana já chegou aqui em São Paulo. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Pedro. Bom dia para a Silvânia, para todos. Dia. Olha, chegou e a nossa temperatura hoje só vai despencando cada vez mais nas próximas horas. Então, esse ar mais frio aqui em São Paulo que a gente está sentindo nesse comecinho de manhã vai dar uma piorada. A gente tem até a atenção voltada, porque já é uma quinta-feira sem abertura de sol para a capital paulista. E aí isso vai dificultar essa elevação de temperatura. A gente teve a frente fria que passou, está trazendo um ar polar mais intenso, desde o sul até aqui o sul de São Paulo, e isso está colaborando para essa temperatura mais baixa. Então a gente tem um comecinho de manhã, com termômetros marcando 17 graus aqui na capital. A temperatura máxima, ela pode ser registrada já ao longo dessa manhã, com 21 graus. E aí, à noite, despenca para 16. Então, a menor temperatura do dia, ela vai ser registrada nas últimas horas da quinta-feira. E aí, a gente faz essa atenção, porque vai ser aquele dia gelado e com essa condição para garoa aqui na região metropolitana por vários momentos. E aí, a gente tem chuva mais concentrada agora entre Rio e o estado de Minas Gerais. Então, a frente fria, ela segue se deslocando, já está provocando um tempo mais instável na capital fluminense. Algumas cidades ali do sul de Minas estão amanhecendo com chuva, e aí tem atenção voltada porque o risco de temporal volta a aumentar durante a tarde dessa quinta-feira. Até mesmo para a cidade do Rio, a temperatura já cai para 26 graus. Ontem foi um dia em que a máxima subiu para 34. Então tem essa boa diferença. A gente segue pelo menos com esse amanhecer gelado e com temperaturas muito baixas também sobre o sul do país. Temos termômetros marcando 3, 4 graus em alguns pontos de Serra de Santa Catarina. E aí, pelo menos para a tarde de hoje, a gente tem mais abertura de sol para todo o sul do país e com temperaturas máximas chegando a 23, 24 graus. E aí não tem expectativa de chuva, até mesmo para Mato Grosso do Sul. É uma quinta-feira com situação tranquila em relação às instabilidades, mas com uma temperatura mais amena para Campo Grande, já não passando dos 27. E aí a gente continua pelo menos com calor para as regiões norte e nordeste, mas com muita atenção também para a entrada de umidade que ainda provoca temporal. Hoje Salvador fica numa situação mais tranquila porque tem mais sol e pouca chuva, mas para São Luís, Fortaleza, Natal, a gente tem aquele risco ainda de temporal. E é uma chuva que preocupa até mesmo para a região de Belém, no norte do país, e para Manaus. As duas capitais já começaram a quinta-feira com chuva fraca. E aí essa instabilidade à tarde só vai ganhando cada vez mais força, viu, Pedro? Tá certo. Então amanhã Stephanie Toso vai trazer pra gente a previsão para o fim de semana. Aquele spoilerzinho, aquela informaçãozinha só para deixar as pessoas ligadas amanhã aqui para mais detalhes, hein? Se fosse um emoji, ele tava sorrindo ou tava com a boquinha para baixo assim? Sorrindo, vai. Olha tem só, chuva, pelo menos. Tem luz no fim do túnel aí. A Stephanie Toso já mandou um emoji sorrindo aí pro fim de semana. Então vamos ver o que vem pela frente amanhã, tá bom, Stephanie? Combinado, Pedro. Até amanhã. Valeu. Daqui a pouquinho, no Pulo do Gato, hein? Algumas companhias aéreas estão cobrando taxa ilegal pro embarque dos clientes com mala de mão nos voos internacionais. Você tem voo internacional programado? Fica ligado aqui para saber que você tem direito aí de reclamar dessa taxa. Nós vamos explicar na sequência já aqui no Pulo do Gato. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que é tão importante validar o seu cadastro ambiental rural, o CAR? Porque com ele você pode receber linhas de crédito para financiamento em bancos e instituições financeiras. E o mais importante, com a propriedade regularizada, você pode exportar para outros países e preservar o meio ambiente. Acesse car.agricultura.sp.gov.br/site e valide o seu também. Governo do Estado. São Paulo são todos. Você sabe quem é a Guima Conseco? É a empresa que cuida do seu bem-estar há mais de 35 anos, oferecendo soluções e serviços em facilities para você e para o seu negócio. Mesmo que discretamente, ela atua no dia a dia, fazendo por você. Quer saber mais sobre a Guima? Visite o site www.guimaconseco.com.br e conheça a sua melhor parceria.
Mestrado e doutorado ESPM. Pesquisas e conceitos aplicados nos ambientes acadêmicos e de negócios, com metodologias e técnicas para carreiras competitivas. Seja referência na sua área de atuação. Escolha mestrado e doutorado ESPM. Excelência reconhecida internacionalmente. Inscrições abertas. ESPM. Sua carreira em constante movimento. O Pulo do Gato. 11 999 048756. Quintinal marcando 6h30, tem pedido de alô. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro. Aqui é o Ricardo Rossi e a Berenice Rossi da freguesia do Ó. Estamos mandando mensagem pedindo para vocês mandarem um miado para a nossa filha, Vitória do Amparo Rossi, que está fazendo aniversário hoje, a mãe da Maria Flor. Muito felizes pela filha que temos, mais ainda pela neta que o casal nos deu. Fiquem com Deus aí. Beijo, filha, Deus te abençoe. Beijo aí para toda a família, em especial para aniversariante, para a filha Vitória, né? Um alô também para o Claudemir Santana, de Jacareí Vale do Paraíba, pede um miado para começar o dia. Miado ainda para Laís Vitorino Dias, fazendo aniversário hoje, 35 anos, parabéns. A Thaís Almeida, completando 13 aninhos, parabéns, Thaís. E a Marilu Rezende pede um alô para o sobrinho, Marcelo Rezende, completando 36. E a tia, a senhora Dirce Traboldi, de Guararema, completando 100 anos. Parabéns, dona Dirce. Muita saúde. 6h31. Giro Esportivo. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Tigre, tá tudo certo na obra? Com certeza é tudo Tigre. Tudo certo, tudo Tigre. Nakata, pensou peças para moto, carro ou caminhão? Pensou Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Steel, onde tem agro, tem Steel. Confira a linha completa. Star Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN, é no Star Plus. Sil, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. E Estrela Bet, promoção todo dia? Siga @EstrelaBet no Instagram. Aproveite. 6h32, se não fosse o Bragantino para salvar os paulistas, em que rodada, Felipe Melo? Bom dia. Tudo bem, Sil? Bom dia para você, bom dia, Pedro Campos, bom dia para todo mundo. Eu não me lembro a última vez que o trio de ferro perdeu, né? Corinthians, Palmeiras e São Paulo perderam na rodada. Ontem isso aconteceu. O Corinthians foi derrotado em Caxias do Sul para o Juventude, 2-0 para o time gaúcho, jogando em casa. Quem também perdeu foi o Palmeiras, jogando em Barueri, foi derrotado pelo Internacional por 1-0. E o São Paulo perdeu do Flamengo por 2-1 no Maracanã. E o torcedor de São Paulo quer saber sobre o Thiago Carpini. Até agora, nenhuma decisão da diretoria São Paulina. A informação de bastidor que a gente tem é que o Carpini não vai continuar, mas ele ainda não foi comunicado ali do seu desligamento na equipe do São Paulo. Então, Palmeiras, Corinthians e São Paulo perderam nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, representando o estado de São Paulo, o Bragantino venceu em casa a equipe do Vasco da Gama por 2-1. E o Braga ali chegando a 4 pontos na competição. Aliás, uma nota triste nesse jogo entre Bragantino e Vasco da Gama é que o técnico argentino do Vasco, Ramon Dias, fez um comentário machista dizendo assim, olha, complicado que no VAR tenha que decidir uma mulher. O Vasco da Gama depois publicou uma nota pedindo desculpas pela frase machista do Ramon Dias, dizendo que vai conversar com os profissionais ali para entender o que aconteceu de fato. Bom, outros jogos da rodada ontem, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-0, Fortaleza e Cruzeiro ficaram no empate, 1-1, Atlético Mineiro e Criciúma também empataram 1-1, jogos de ontem do Campeonato Brasileiro. E hoje, às 9h30, Botafogo e Atlético Goianiense encerrando a segunda rodada do Brasileirão, que tem na liderança 2 times, os únicos 100% de aproveitamento até agora, o Flamengo e Internacional
Flamengo e Inter venceram as 2 partidas que disputaram até agora no Campeonato Brasileiro. Sorteio da Copa do Brasil. Ontem foi realizado o sorteio da Copa do Brasil, então vamos para todos os confrontos aqui. O Operário de Ponta Grossa enfrenta o Grêmio, primeiro jogo lá no Paraná. Bahia e Criciúma, Sampaio, Correia e Fluminense, o Souza da Paraíba joga contra o Bragantino, Goiás e Cuiabá, o Botafogo encara o Vitória, Fortaleza e Vasco da Gama, Flamengo e Amazonas, Águia de Marabá contra o São Paulo, o Palmeiras pega o Botafogo de Ribeirão, Ipiranga e Atlético Paranaense, Internacional e Juventude. Aí temos um duelo regional ali, um chamado Caju, clássico ali no Rio Grande do Sul, entre Internacional e Juventude. CRB e Ceará, América contra o Corinthians, joga lá no jogo contra o time do América de Natal. Brusque e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro e Sport são os confrontos dessa próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que os jogos de ida devem acontecer no dia 1º de maio ali e os jogos da volta no dia 22 de maio, nessa terceira fase da Copa do Brasil. É a fase que entram os times da Libertadores da América, enfim. E na Liga dos Campeões? Ontem, na Liga dos Campeões, deu o óbvio. O Real Madrid classificou para a semifinal da competição. Mas não foi fácil também, hein? Então, eu acompanhei o jogo inteiro e é aquela história do Guardiola sempre a mesma coisa, né? Quer dizer, é um baita treinador, mas esse campeonato de posse de bola não classifica ninguém. Não adianta você ter ali o controle do jogo, 70% de posse, você controlar as ações e tal. No final das contas, o que vale no futebol é você balançar o barbante, fazer o gol. E o Manchester City foi infeliz ali, não conseguiu. Aliás, o Real Madrid saiu na frente com o gol do Rodrigo, né, o brasileiro Rodrigo. Depois o City empatou no segundo tempo, tudo igual. O jogo foi para prorrogação, na prorrogação tudo igual mais uma vez. E nos pênaltis o Real Madrid eliminou o Manchester City. No campeonato de posse de bola, até o Guardiola falou, em qualquer outro esporte nós classificaríamos para a próxima fase porque fomos melhor. Mas não adianta, futebol tem que colocar a bola dentro do barbante. Não pode ser incompetente igual o Manchester City foi ontem, controlando o jogo, mas não fazendo gols. E aí o Real Madrid, com essa camisa gigante que tem, segurou o jogo, segurou a pressão e nos pênaltis foi e venceu e está classificado para a semifinal. E olha que confronto, hein? Bayern de Munique e Real Madrid, porque o Bayern ontem derrotou o Arsenal por 1-0 e avançou de fase também na Champions League. Então, semifinais definidas. De um lado, Bayern de Munique e Real Madrid. Do outro lado, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Então, são 2 equipes da Alemanha, uma equipe da Espanha e uma equipe da França na próxima fase da Champions League. Nunca duvide do Real Madrid. É isso. Valeu, Felipe. Valeu. Obrigada. 6h37. Algumas companhias aéreas estão cobrando taxa ilegal para o embarque dos clientes com bagagem de mão em voo internacional. Isso está surpreendendo passageiros que compraram passagens contando com a possibilidade de levar uma mala de até 10 quilos no bagageiro do avião, já que muitas passagens são negociadas hoje sem o despacho grátis de bagagens. No site da companhia é possível observar a comercialização de viagens só com uma bolsa ou mochila pequena na cabine. A oferta aparece na aquisição de passagens de volta ao país, ou seja, do exterior para o Brasil. Segundo as normas da Agência Nacional de Aviação Civil, o transportador deve permitir uma franquia mínima de 10 quilos de bagagem de mão. Mas a Latam, por exemplo, entende que em voos com origem em outros países deve-se obedecer à norma local e não essa regra. Ah, sim, Latam. O sujeito leva a mala e deixa lá, né? Não precisa voltar com a mala. Inteligente, hein, essa postura da Latam. Nossa, o sujeito viaja com a mala, pode ir com a mala de 10 quilos. Aí chegou no destino, na hora de voltar, não pode voltar com a mala. Deixa as coisas lá, né? Não traz de volta. O secretário nacional do consumidor, é claro que discorda disso. Vamos ouvir o Vadir Damus. Se aplica à nossa legislação. Se é uma companhia brasileira, ainda que operando voo internacional, a legislação pertinente, aplicável ao caso, é a legislação brasileira. É uma cobrança ilegal. Nós fomos ouvir um especialista também, para não deixar dúvida. Orientação para você que estiver nessa situação. O especialista Arthur Rolo,
diz que os passageiros devem ficar atentos e buscar informações. Existe a possibilidade de reclamação no www.consumidor.gov.br, que é o site oficial da Secretaria Nacional do Consumidor, e aí a tendência é que a empresa devolva o dinheiro. Procurada pela reportagem, a Avianca diz que a tarifa mais básica sem franquia de bagagem não é aplicada no Brasil. Ainda assim, a opção de passagem aparece entre as opções de bilhetes pesquisados no site da empresa. Denuncia mesmo, mete a boca no trombone aí, conta pra gente, publica na sua rede social, né? Essas companhias aéreas ganham muito dinheiro e agora querem, através aí de subterfúgios, tentar botar mais uma conta para ser paga para aqueles que são os passageiros. Regras são claras, precisam ser cumpridas. A gente discorda, por exemplo, de você não poder despachar uma bagagem como antigamente acontecia, mas houve essa discussão e se perdeu, né? Então hoje não tem mais essa previsão. Agora, a bagagem de 10 quilos é previsão legal e as companhias aéreas precisam cumprir a lei. 6h40. Rede Bandeirantes de Rádio. 6h40. A reportagem da Bandeirantes apurou que os buracos do viaduto Dante Delmanto, na zona sul de São Paulo, foram remendados, mas não estão lá essas coisas não, né, Maria Djaima? Bom dia. Oi, Silvânia. Bom dia para você, para o Pedro, para todos os ouvintes. Pois é, os reparos foram feitos há menos de 2 semanas e o asfalto já está até saindo. No final do mês passado, a partir de reclamações de ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes, a gente foi lá e mostrou a situação do viaduto. Dezenas de buracos por toda a extensão da via, com vigas de metais expostas. Esse viaduto fica sobre a linha 1 azul do metrô, entre as estações Conceição e São Judas. O Francisco Félix é um borracheiro que trabalha bem do lado do local, contou que todos os dias estava atendendo de 4 a 5 clientes que furaram o pneu no viaduto. Tem dia que vem até mais, principalmente quando está chovendo, dia de chuva, né? Que a pessoa não vê o buraco, cai no buraco e corta o pneu. Todo dia tem serviço lá. Todo dia tem, eles pegam o buraco, cortam, aí trazem para arrumar. Quando dá para vulcanizar, quando não dá tem que trocar, né? Tem uns que ainda dá para se recuperar, né? Mas a maioria não, a maioria tem que trocar o pneu. O ouvinte da Rádio Bandeirantes, Donizete Rabelo, conta que o reparo até foi feito, mas que não resolveu o problema e o asfalto que foi colocado já está até saindo. Esperávamos era pela reforma da ponte, pois os tapa-buracos, principalmente com piche sobre concreto original, como foi feito, não duram. Esfarela e na primeira chuva os buracos já estarão de volta, a cada vez mais profundos e as ferragens ainda mais expostas. O problema parece ser estrutural e, se o for, pode haver riscos, tanto para os veículos como para os pedestres e até para o próprio metrô, cuja linha 1 azul passa sob essa ponte. Segundo a Prefeitura, o reparo do pavimento foi uma medida paliativa até que a substituição das placas de concreto do viaduto seja executada. De acordo com a nota, estudos técnicos ainda estão sendo feitos e as ações também vão incluir pintura, substituição de gradis, requalificação dos passeios e instalação de nova sinalização. Só que a Prefeitura não deu nenhum prazo para o início dessa obra. Silvânia e Pedro. Obrigada, Mayra. 6h43. Agora o caso de Paraisópolis, o menino que foi ferido e as circunstâncias estão sendo apuradas pela polícia. O que a polícia está dizendo? Houve um confronto aí entre policiais e bandidos dentro da favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Guilherme Oliveira, bom dia. A segunda maior de São Paulo, Pedro. Bom dia a você, a Silvânia, que nos acompanha aqui no Pulo do Gato. Esse caso foi de manhã, como você disse, em Paraisópolis, na zona sul. O Cauã Veríssimo Félix, de 7 anos, acabou sendo ferido no supercílio ali na região do rosto, do olho, ele não consegue abrir o olho. Houve uma troca de tiros, de acordo com a polícia, depois desse caso que veio à tona de manhã, durante toda a tarde a repercussão. No início da noite, a Polícia Militar de São Paulo decidiu realizar uma coletiva de imprensa para explicar o que estava acontecendo, o que aconteceu. Policiais estavam em patrulha e, neste momento, em Paraisópolis, acabaram sendo surpreendidos por criminosos que atiraram contra rondos. Policiais, obviamente, revidaram. Começou, então, uma troca de tiros.
mas os bandidos conseguiram fugir. Neste momento também, os policiais perceberam que havia um menino de 7 anos, o Cauã Veríssimo Félix, atrás de um veículo ferido no supercílio. Os próprios policiais socorreram essa criança, a levaram para uma AMA ali de Paraisópolis e depois ele acabou sendo transferido, o Cauã foi transferido para o hospital de Campo Limpo. Ele segue estável, o quadro de saúde dele é boa, o quadro é bom, mas ele não consegue abrir o olho ainda. Ele foi ferido no supercílio e, portanto, não consegue abrir o olho. Por que a polícia fez uma coletiva de imprensa? Porque a denúncia era de que um disparo partido dos policiais teria atingido, então, o Cauã. Os policiais negam essa alegação, dizem que por meio das câmeras corporais, os policiais perceberam que esse disparo não partiu da polícia. Quem vai dizer isso é o coronel Emerson Maceira, da Polícia Militar, que garante que a criança não foi ferida pelos agentes. Vamos ouvir. O que dá para assegurar nesse momento é que o ferimento não foi provocado por disparo de policial. O que não torna, vamos dizer assim, a ação positiva para a Polícia Militar. Nós não classificamos como positiva porque há uma pessoa ferida e isso, sempre que há alguém ferido numa ocorrência como essa, nós classificamos uma ocorrência como uma ocorrência ruim. Bom, Pedro, de acordo com a polícia, só para a gente encerrar, esse ferimento pode ter sido causado ou por um estilhaço de um disparo partindo dos bandidos, ou então a criança caiu no chão e acabou batendo o supercílio, ali machucando a região do supercílio, porque não há uma perfuração nessa região do rosto da criança, de acordo com os médicos que atenderam o menino Cauã. Pedro. Obrigado, Guilherme Oliveira. Vamos continuar acompanhando as apurações. 6h45 marcou o quinto sinal. Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em Segurança e Serviços. Repórter Bandeirantes. 6h46, desdobramentos do conflito no Oriente Médio. Informações com o correspondente da Rádio Bandeirantes na Europa, Felipe Killing. Bom dia. Bom dia, Sil, Pedro, tudo bem? Atacar plantas de produção nuclear iranianas é uma opção que está na mesa, segundo o ex-chefe do Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel. Enquanto aliados como Estados Unidos e Reino Unido pedem para que não haja uma escalada da tensão que coloque Israel e Irã em guerra direta, Tel Aviv garante que irá retaliar, só não detalhou como e quando isso vai acontecer. A crise no Oriente Médio só se agrava. O Catar, que tem sido um importante mediador entre Israel e Hamas, já que a liderança política do grupo extremista vive em Doha, diz que está reavaliando sua posição como mediador. O Sheikh Mohammed Al Thani disse que algumas pessoas estão atacando o país para conseguir vantagem política. Enquanto ele não mencionou o nome de ninguém, recentemente alguns congressistas americanos afirmaram que o Catar apoia o Hamas e que o país não faz pressão para que um acordo de paz seja aceito pelo grupo. Eu volto com vocês. Obrigada, Killing. 6h47, o Ministério Público Federal pede indenização bilionária ao Amazonas e Manaus por mortes de Covid-19 na crise do oxigênio. Repórter Thaís Gama. O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Amazonas pedem na Justiça indenização de 4 bilhões de reais pelas mortes causadas pela falta de oxigênio em Manaus no período da pandemia em 2021. Na ação ajuizada na Justiça Federal, os órgãos afirmam que a União, o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus são os responsáveis pela crise instalada na saúde pública da capital. O argumento é de que os poderes foram omissos no planejamento de ações no combate à pandemia. Em janeiro de 2021, hospitais superlotaram e o oxigênio acabou em Manaus, resultando em mortes e uma busca desesperadora pelo insumo em distribuidoras. 6h48. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Repórter Bandeirantes. O Pulo do Gato. Stock Car na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. Paulo do Vale. A organização da etapa de Belo Horizonte da Stock Car começou a venda de ingressos para a rodada dupla, que será realizada em agosto num circuito montado no entorno do Mineirão, na Pampulha. Com valores a partir de R$30, os ingressos estão disponíveis na plataforma Simpla e nos treinos de sexta, menores de até 12 anos poderão entrar no setor Esplanada com 1 quilo de alimento não perecível. Além das corridas nos dias 17 e 18 de agosto, o público poderá assistir a shows de música e aproveitar um festival gastronômico. O circuito de Belo Horizonte terá 3,2 quilômetros e 7 curvas, sendo 3 de 90 graus, 3 longas e 1 cotovelo. Será a primeira corrida da história da Stock Car na capital mineira. Bandeirantes. 6h50, é lançado em São Paulo o livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil da escravidão. A obra mergulha nos pensamentos e ações de um dos maiores abolicionistas do país. O repórter da Band, Tiago Prudente, foi conferir. Um livro que conta a trajetória de um brasileiro negro, advogado, jornalista, um dos heróis da história do país, como explica o autor da obra, Bruno Rodrigues de Lima. Para fazer justiça ao presente é preciso fazer justiça ao passado. E fazer justiça ao passado é ler Luiz Gama e atualizá-lo no presente. Porque as ideias dele se engana quem pensa que ficou parado no século XIX. Luiz Gama nasceu livre em Salvador em 1830. Foi vendido pelo próprio pai, um homem branco, aos 10 anos e escravizado até os 17. Aprendeu a ler e escrever já quase adulto e lutou para libertar mais de 500 escravos. A vida e as lutas de um dos principais nomes do abolicionismo estão retratadas em 700 páginas. Foram mais de 15 anos de pesquisa, para que o trabalho se tornasse primeiro uma tese premiada na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, até chegar ao estágio atual, o livro Luiz Gama contra o Império, a luta pelo direito no Brasil escravizado, como destaca o autor Bruno Rodrigues de Lima. Ele, como um advogado de defesa, ele tinha lado. O lado era o da liberdade, o da cidadania, o da república, o da igualdade entre homens e mulheres. O Império do Brasil representava o oposto disso. Uma sessão de autógrafos e uma roda de conversa marcaram o lançamento do livro na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo. 6h52. Rede Bandeirantes de Rádio. Tecnologia de ponta para o seu Porsche é no Service Body and Paint da Stuttgart, o único centro técnico do Brasil capacitado para fazer manutenção e reparo de baterias para carros elétricos e híbridos. A mais moderna cabine de pintura e o atendimento e a qualidade de serviço que só a Stuttgart oferece. Deixe seu Porsche aos cuidados do Service Body and Paint Stuttgart. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Vem aí a edição 2024 do Prêmio Band Cidades Excelentes, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila em reconhecimento às melhores práticas de gestão pública. Vamos conhecer e premiar projetos inovadores nas áreas da educação, saúde, mobilidade, sustentabilidade, ordem pública, governança, transparência. A premiação da etapa estadual será em junho e a nacional em julho. Oferecimento AEGEA. Nossa natureza movimenta a vida. O Pulo do Gato. São 6h53, alguns alôs aqui do Pulo do Gato para você que está nos acompanhando. O Edivalmir, nosso ouvinte lá de Campinas, né, tá trazendo para mim aqui informações a respeito da inteligência artificial que nós tratamos mais cedo aqui no programa. E hoje um artigo no The New York Times tratando da influência dessa tecnologia
nas eleições na Índia. Vou ler, viu? Obrigado pela sugestão aí. Um abraço aí para você e obrigado pela audiência. Também quero mandar um miado aí para Maia Braga, que é a neta do nosso ouvinte Oswaldo. Tá completando 9 aninhos hoje, né? Um abração aí para Maia, que hoje, então, comemora, né, junto com os amigos, mais um ano de vida. Tem mais aqui. A tia Marisa Duarte, de Ribeirão Preto, pede um alô pro sobrinho André Luiz de Souza, de Descalvado. Grande roqueiro, André Luiz. Parabéns, hein? Operação contra o tráfico de drogas em Minas Gerais. Vamos trazer atualizações. O repórter Patrick Vaz está conosco com as atualizações. Conta, Patrick. 39 pessoas são presas pela Polícia de Minas Gerais, em conjunto com o Ministério Público, durante a Operação Entre Muros, de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado em São Sebastião do Paraíso, na região sudoeste do estado. Diversos mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos e um suspeito segue foragido. Ao todo, 54 investigados, que somam 294 passagens policiais e 200 inquéritos judiciais em andamento. Aproximadamente 20 criminosos participavam do tráfico, atuando dentro da prisão, onde também comercializavam os entorpecentes. De acordo com a polícia, os detentos utilizavam do benefício da saidinha para levar os itens para a cadeia. Ainda segundo as investigações, São Sebastião do Paraíso, cidade alvo da ação e que está na divisa entre Minas Gerais e São Paulo, faz parte da rota do tráfico caipira de drogas que tem origem em Ribeirão Preto, no interior paulista. 6h55, a polícia prende 3 suspeitos de integrar um grupo especializado na revenda de aparelhos roubados. Do Rio de Janeiro, Gustavo Aragão. A Polícia Civil quer identificar as lojas que eram abastecidas por uma quadrilha especializada na revenda de aparelhos eletrônicos roubados. 3 pessoas foram presas nesta quarta-feira, suspeitas de integrar o grupo durante uma operação realizada no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São Paulo e Paraná. 11 999 048756. 6h56, tem mensagem de ouvinte. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia a todos. Aqui quem fala é Silvio Balmondes de Santos. Gostaria de alertar as autoridades competentes aqui de Santos que está grande a incidência de roubos de tampa de bueiro, essas tampas de ferro. Então alguém deve estar comprando, né? Basta as autoridades descobrir, multar, prender, tomar providência. Se a pessoa cair num buraco desses, pode até haver fratura exposta na perna, algo parecido. Bom dia a todos. Silvio Balmondes de Santos. 18 de abril de 2024, aniversário do Jornal da Bandeirantes, gente, que começa logo mais, hein, às 8 horas da manhã. 46 anos do programa no ar, desde o falecimento de Vicente Leporassi, o fim do Trabuco. José Paulo de Andrade, Salomão Esper e Joelmir Betti inauguraram esse jornal que está na grade de programação aqui da Rádio Bandeirantes de São Paulo e também de outras emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação pelo país. Vamos acompanhar um trecho descontraído do jornal Gente, que é muito sério, tem muito debate aprofundado, com a participação do Salomão Esper e do José Paulo de Andrade, que rendeu muitas mensagens de ouvintes e até hoje esse áudio é comentado pela nossa audiência. Jornal Gente. São 8 horas e 36 minutos. Olha só o estrago que uma vírgula pode causar, né? E causou aí um atropelo no governo, porque o slogan para comemorar os 2 anos de Temer na presidência, né? Que hoje vai ter uma festinha lá no Palácio do Planalto. Festinha é boa, né? O Brasil voltou, vírgula. 20 anos em 2. Agora tira a vírgula, Salomão, para ver o que fica. Então, é igualzinha àquela que nós aprendemos desde os bancos escolares. Um homem tinha o bezerro e a mãe do mesmo era o pai do bezerro. O homem tinha o bezerro e a mãe do mesmo era o pai do bezerro. É colocação de vírgula. Você poderia repetir, Salomão, para tentar mais uma vez? Então, escreve aí, ó. Um homem tinha um bezerro e a mãe do mesmo era o pai do bezerro. Uma questão de vírgula passa a ter sentido. Mas não entendi essa parte final. Está igual foro privilegiado aí. Eu não consigo. Vocês podem me desenhar. Eu também não marquei. Vocês podem me desenhar. Salomão vai escrever ela. Bom, aqui, ó. O Brasil voltou. Você tira a vírgula, filho. O Brasil voltou 20 anos em 2. Olha. Já estão com a caneta aí na mão? Vou ditar.
Um homem tinha um bezerro e a mãe do mesmo era o pai do bezerro. Vamos colocar o ponto ou a vírgula. Um homem tinha um bezerro e a mãe. Ponto. Do mesmo era o pai do bezerro. Tá claro agora? Não. Então, desculpa. 8h40. Já não tá bom, Zé. De raciocínio, Tá aí o Zé Paulo, Salomão, Rafael Colombo e Pedro Campos. Essa história rendeu tanto, né, Pedro? Ai, até hoje rende, viu, Silvânia? Essa história do bezerro é famosa. Bom, o seu quinto sinal vai marcar às 7 horas da manhã, vem aí o Jornal Primeira Hora e depois vem o Jornal da Bandeirantes, gente, às 8 horas da manhã. Pulo do Gato volta amanhã às 5h30. Tchau, gente. Obrigada. Fiquem com Deus. Agora, Jornal Primeira Hora, há 61 anos no ar. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Hora oficial do Brasil, 7 horas. Quinta-feira, 18 de abril de 2024. Após aprovação no Senado, segue para a sanção presidencial projeto que amplia a isenção do imposto de renda. Texto com a reforma do Código Civil é entregue ao Legislativo. Rodrigo Pacheco vai decidir próximos passos da análise. Em meio à tensão entre os três poderes, Alexandre de Moraes se reúne com Arthur Lira e marca presença em sessão no Congresso. Proposta de regulamentação do serviço de trabalhadores de aplicativos avança na Câmara. São Paulo perde para o Flamengo e técnico Thiago Carpini balança no cargo. Rubro-negro assume a liderança do Brasileirão. No Sul, o Corinthians perde para o Juventude. Em Barueri, o Inter vence o Palmeiras. Tempo. A temperatura despencou em muitas áreas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quinta-feira vai começando bem gelada e com temperatura em torno de 2 a 3 graus, com possibilidade ainda para geada nesse começo de manhã. Hoje tem chuva mais concentrada entre Minas e Rio de Janeiro, com alerta para temporal devido ao deslocamento da frente fria. Mas até mesmo em São Paulo, a chuva diminui e as temperaturas voltam a ser destaque, com frio a partir da noite. Agora, entre as regiões norte e nordeste, hoje ainda vai ser um dia abafado, com calor, mas com alerta também para os temporais. Bandeirantes 7:02. Após a aprovação no Senado, segue para a sanção presidencial o projeto que amplia a isenção do imposto de renda. Vamos a Brasília, repórter Márcio Rocha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve sancionar nos próximos dias o projeto que ampliou a faixa de isenção do imposto de renda da pessoa física, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Dessa maneira, o benefício vai atender aqueles que ganham até 2 salários mínimos, o que corresponde atualmente a R$ 2.824. A isenção atual é para aqueles que recebem até R$ 2.640 por mês. A proposta de autoria do governo foi protocolada pelo líder da base governista na Câmara, o deputado federal José Guimarães, e classificada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como uma das prioridades para o mês de abril. Anteriormente, o texto já tinha sido aprovado pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos, mas mesmo assim foi criticado. O senador da oposição, Carlos Viana, afirmou que a medida não resolve os problemas do país e por isso pediu que a faixa de isenção aumentasse ainda mais. Na economia, 2 mais 2 não são 4, muitas vezes é 6, porque é dinheiro que vai circular e o próprio governo vai arrecadar mais. Por isso, pedir a revisão, até 3 salários mínimos, vamos tirar do Fundo Simples Nacional, vamos beneficiar as pessoas, os trabalhadores e darmos ao governo a obrigação de economizar em outras áreas, que não vai prejudicar em absolutamente nada as contas públicas do nosso país. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, admitiu que a isenção ainda não é a ideal. No entanto, defendeu que o Palácio do Planalto precisa manter a responsabilidade fiscal. É evidente que não é o valor desejável. O compromisso do presidente Lula é até o final de seu governo, que se dará em 31 de dezembro de 2026, desse valor chegar até os R$ 5.000. Mas, em função de toda a necessidade de manter
ter a responsabilidade fiscal, fizemos apenas na primeira faixa para beneficiar exatamente as pessoas mais necessitadas e, portanto, colocamos esse valor em 2 salários mínimos. O projeto atualiza a tabela do imposto de renda para pessoas físicas a partir de 2025, para que se mantenha a faixa com alíquota zero igual a 2 salários mínimos. Segundo o Poder Executivo, a nova tabela isenta do imposto de renda cerca de 16 milhões de brasileiros, entre eles empregados, autônomos, aposentados, pensionistas e demais pessoas físicas. O reajuste é o segundo aumento da faixa de isenção da cobrança do imposto feito desde o início do 3º mandato do presidente Lula. No ano passado, o primeiro ajuste entrou em vigor depois de 8 anos sem alterações. Bandeirantes 7 e 4. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, vai decidir os próximos passos da análise da reforma do Código Civil. Após o encerramento dos debates entre parlamentares e juristas, o anteprojeto foi entregue ao Legislativo ontem. Agora, Pacheco vai decidir como protocolar a proposta para dar início à análise da Casa, que depois da apreciação do Senado, ainda deve passar pela Câmara. O presidente da comissão foi Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Ele disse que o grupo de trabalho que discutiu as alterações recebeu 280 sugestões para mudanças no Código Civil. Elas foram examinadas ao longo desses meses de trabalho, quando realizamos 4 audiências públicas nos 4 cantos do país, de inúmeros debates em academia, em universidades, em eventos jurídicos que realizamos ao longo desse período. Rodrigo Pacheco destacou que o novo texto vai trazer segurança jurídica e garantir mais justiça ao país. O texto de alta qualidade aqui produzido vai garantir segurança jurídica e promover mais justiça no dia a dia de todos os cidadãos, com normas civis mais claras, modernas e efetivas. A proposta também foi elogiada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que apareceu de surpresa na sessão de entrega do projeto. O magistrado voltou a defender a regulação das redes sociais, um dos temas presentes na reforma do Código Civil. A questão de costumes, novas relações familiares, a inteligência artificial, novas formas de responsabilidade civil, isso é importantíssimo. Na virada do século não existiam redes sociais, nós éramos felizes e não sabíamos. Há necessidade dessa regulamentação, do tratamento da responsabilidade, do tratamento de novas formas obrigacionais. Então a comissão fez exatamente isso. O texto ainda traz alterações no processo de doação de órgãos após a morte do paciente, além de normas para a reprodução assistida e barrigas solidárias. Outro ponto é o fim das menções a homem e mulher para casais ou famílias. Desde a menção dos sexos, os documentos trariam a expressão 2 pessoas, abrindo caminho para que homossexuais tenham direito ao casamento civil e à união estável. A proposta entregue a Rodrigo Pacheco sugere a alteração de mais da metade dos 2.000 artigos do Código Civil. Bandeirantes 7 e 7. Em instantes, em primeira hora. Tensão entre os 3 poderes gera mal-estar em Brasília. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Ligaram do banco avisando que um motoboy vai buscar seu cartão bloqueado? Nem pensar! Isso é golpe! Isso é golpe! A Caixa não manda recolher seus cartões em casa e nem envia links por SMS. O golpe não avisa que é golpe. Acesse caixa.gov.br/segurança e saiba mais. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta?
Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Bandeirantes 7 e 9. A aprovação no Senado do projeto que criminaliza o porte de drogas é mais um capítulo que acirra as tensões entre os poderes. Ainda não há data para votação na Câmara, mas a ideia dos deputados é analisar o texto antes da retomada do julgamento do Supremo sobre o tema. A Corte tem até o início de junho para encerrar o julgamento, adiado após pedido de vista do ministro Dias Toffoli. No STF, o placar está em 5-3 a favor da descriminalização do porte de maconha em pequena quantidade para uso pessoal. O texto do Congresso não diferencia traficante de usuário. A separação fica a critério da polícia. Por outro lado, obriga a distinção de penas entre traficantes e dependentes químicos, a quem se deve oferecer tratamento. O deputado Áureo Ribeiro, líder do Solidariedade na Câmara, espera chegar a um consenso sobre a proposta na Casa. O Senado já fez sua parte, a Câmara fazer sua parte para que a gente possa ter uma matéria do Congresso Nacional estabelecida com a ampla maioria democraticamente sobre o tema. Em meio à queda de braço entre os poderes, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira. A tratativa tinha como objetivo evitar a instalação de uma CPI contra a Suprema Corte. A comissão, cobrada pela oposição, seria para apurar supostos abusos de autoridade pelos magistrados. Nos bastidores, Lira disse ao ministro que não quer incentivar qualquer confronto entre os poderes. Na Câmara, deputados se movimentam para acelerar a votação de outros temas relacionados ao STF. Em resposta a pedidos de líderes partidários, Arthur Lira decidiu criar um grupo de trabalho para discutir pautas como o fim do foro privilegiado. A relação entre o presidente da Câmara e o Planalto também não é das melhores. Lira já criticou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a quem chamou de incompetente na semana passada. O parlamentar tem ameaçado abrir espaço para análise de pautas da oposição. Além do encontro com Moraes, Arthur Lira ainda se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, tenta apaziguar o clima de tensão política entre governo e Congresso. Ninguém precisa pensar igual, mas é importante trabalhar junto pelo Brasil. É uma agitação positiva, porque é fruto do diálogo, do debate, que a gente busca as melhores soluções. Por trás dos desentendimentos está também o veto presidencial a mais de 5,5 bilhões de reais em emendas parlamentares no orçamento deste ano. Em meio à tensão com Arthur Lira, o governo recolocou Alexandre Padilha na liberação dessa modalidade de verba para a Câmara. Em ano eleitoral, os deputados prometem derrubar a decisão do presidente Lula para contar com a verba. Bandeirantes 7 e 12. A Câmara dos Deputados se antecipa ao governo federal e lança a regulamentação da reforma tributária. No total, são 13 projetos de lei, resultado do trabalho de 24 frentes parlamentares. O Palácio do Planalto deveria ter enviado uma proposta na última segunda-feira, mas adiou para a semana que vem. Lideranças avaliam que o movimento seria uma jogada para encurtar o debate diante da proximidade das eleições municipais. Com a ação antecipada dos deputados, o Ministério da Fazenda pode perder o protagonismo na regulamentação da reforma. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai decidir o que vai ser considerado do texto a ser enviado pela equipe econômica. Já a reforma administrativa segue um imbróglio. Bandeirantes 7 e 13. Política, com Fernando Mitre. A reforma administrativa, uma espécie de tabu bastante antigo, né, começa a ganhar alguma forma em estudos no governo. Há sinais de que o tema vai se impondo por lá. Otimizar, modernizar, enxugar e valorizar a máquina do Estado e qualificar, inclusive, o gasto público. Isso é um horizonte conhecido. Enfrentá-lo é que é o desafio. Desafio necessário e cheio de obstáculos políticos e corporativos, como sabemos. Mas vem crescendo no governo, onde cresce também a avaliação de que, aliás, óbvia, de que já passa da hora de uma política que inclua claramente cortar despesa. Vamos ver, as circunstâncias que estão aí, o recuo do plano fiscal, o ambiente externo, as dúvidas do mercado, as circunstâncias sugerem essas medidas, esse caminho. A conferir.
Bandeirantes 7h13. Segue para apreciação do plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição que dá bônus salarial para juízes e procuradores. O projeto que recria o chamado quinquênio foi aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. A PEC prevê o pagamento de parcela mensal de valorização por tempo de exercício para juízes, procuradores, defensores públicos, entre outras carreiras. O valor da parcela será de 5% do subsídio para cada 5 anos de efetivo exercício até o limite de 35%. Na CCJ, a proposta recebeu 18 votos favoráveis, 7 contrários e 1 abstenção. Bandeirantes 7h14. Linha Internacional. O chefe de política exterior da União Europeia alerta que o Oriente Médio está à beira de um conflito regional. Josep Borrell também disse que as sanções contra o Irã serão endurecidas para punir o ataque a Israel do último sábado. As medidas vão atingir principalmente o programa iraniano de mísseis e drones e o abastecimento de armamento ao Iêmen e ao Hezbollah. Enquanto a situação entre Israel e Irã piora, o Catar disse que vai reavaliar a posição de mediador das conversas por um cessar-fogo na faixa de Gaza. As negociações foram suspensas em meio à escalada na violência no Oriente Médio. Bandeirantes 7h15. Daqui a pouco, em primeira hora. Regulamentação do serviço de trabalhadores de aplicativos avança na Câmara. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que é tão importante validar o seu cadastro ambiental rural, o CAR? Porque com ele você pode receber linhas de crédito para financiamento em bancos e instituições financeiras. E o mais importante, com a propriedade regularizada, você pode exportar para outros países e preservar o meio ambiente. Acesse car.agricultura.sp.gov.br/site e valide o seu também. Governo do Estado. São Paulo são todos. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Talvez você não saiba que o rádio FM agora tem a faixa estendida, ou seja, o dial ficou maior. Os aparelhos mais recentes, inclusive do carro, já acessam essa faixa. Nos smartphones também. Você que ouve a Rádio Bandeirantes, saiba que agora você tem mais uma opção, em 86.3. Anotou? 86.3, sua nova frequência da Rádio Bandeirantes. Bandeirantes 7h17. A Câmara dos Deputados avança sobre os debates a respeito da regulamentação do serviço de trabalhadores de aplicativos. De Brasília, Rafael Procópio. A Câmara dos Deputados começou a dar andamento às discussões e articulações referentes à regulamentação para os motoristas e prestadores de serviço por aplicativo. O assunto tem sido intensificado nos últimos tempos, principalmente após o envio de um projeto de lei com urgência feito pelo Poder Executivo. Esse projeto do governo federal não recebeu apoio suficiente dentro da Câmara e também de parte dos profissionais até agora, com a justificativa de que ele ajudaria mais as empresas do que os trabalhadores. Por conta da repercussão e também pelo fato de existir um outro projeto que ganha força do deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, o governo pediu a retirada da urgência, o que foi comemorado pelo autor do projeto. A nossa luta até então era contra o regime de urgência. Vencemos a primeira batalha e hoje, de fato, começamos as discussões acerca do projeto de lei complementar de forma democrática e colocando o motorista em protagonismo. O tema também foi debatido na Comissão de Trabalho da Câmara, com a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Ele defendeu o projeto enviado pelo presidente Lula e chegou a garantir que o texto está sendo prejudicado por fake news, que afirmam que a medida vai tirar direitos dos trabalhadores.
Primeiro, acho que é importante que o parlamento debruce sobre o conteúdo do projeto e não sobre a versão que falaram que significa o projeto. O projeto, ele busca atender um chamado, uma reivindicação dessa categoria e reivindicava direitos, porém com autonomia. Eu queria preservar a autonomia, ou seja, não deseja o regime CLT. Tanto parlamentares da oposição quanto da base do governo se mostraram favoráveis a estender a discussão sobre o assunto e também afirmaram que é positivo o fim da urgência do projeto do governo, para que essa nova proposta seja discutida com todos os envolvidos, com mais tempo e mais representatividade. Até o momento não há datas ou previsões para a votação de qualquer um dos textos em plenário, que precisarão antes serem analisados em comissões temáticas. Bandeirantes 719. Funcionários do Google protestam nos escritórios da empresa na Califórnia e de Nova York contra a colaboração da empresa com o governo israelense. Em parceria com a Amazon, a Big Tech desenvolve o projeto Nimbus. Juntas, as duas empresas fornecem tecnologia em nuvem para os militares e o governo israelense. O serviço de inteligência artificial e vigilância é estimado em mais de 5 bilhões de reais. Em março, um funcionário denunciou o projeto em uma audiência dizendo que o Google seria cúmplice do massacre de palestinos em Gaza. Bandeirantes 7h20. Em instantes, em primeira hora. Em meio a incertezas na economia mundial, o dólar volta a recuar. Esta meia hora tem o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem sabor. Lá em casa tem Italac. Lá em casa tem amor. No Brasil inteiro tem Italac. Lá em casa tem sabor. Italac. No Brasil inteiro tem. Lá em casa tem Italac. Quem é apaixonado por esporte faz valer seu palpite. Uma plataforma que leva seu entretenimento muito a sério. Segurobet.com. Apostas digitais, jogos online. São diversas modalidades e as melhores odds do mercado. O Pix cai na mesma hora. É rápido, divertido e seguro de verdade. Ofertas e bônus diários. Cadastre-se agora mesmo. Resgate seu bônus de primeiro depósito e vem dar green. Segurobet.com. Ligaram do banco avisando que um motoboy vai buscar seu cartão bloqueado? Nem pensar! Isso é golpe! Isso é golpe! A Caixa não manda recolher seus cartões em casa e nem envia links por SMS. O golpe não avisa que é golpe. Acesse caixa.gov.br/segurança e saiba mais. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Siga a Rádio Bandeirantes no Twitter, YouTube, no Facebook e no Instagram. Além de ficar bem informado E por dentro de tudo o que acontece na nossa programação, você também pode interagir. vale também para o WhatsApp. 11 99904 8756. Você pode dar informações que ajudam outros ouvintes. Pode reclamar, dar sugestões e participar das nossas enquetes. Dar a sua opinião. Siga a Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul. Com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188 9000.
Bom dia, ouvinte do Primeira Hora. Trânsito em São Paulo na manhã da quinta-feira. O destaque é do corredor da Avenida dos Bandeirantes lento no sentido Marginal do Pinheiros, já desde a saída lá do túnel Maria Maluf até a altura da Avenida Miruna. Tem lentidão também da Alameda dos Guanumbis até a chegada à Praça Carananduba. Para imigrantes, o trânsito é intenso agora, mas não tem congestionamento. Economize até 90% na conta de luz com o feirão solar do Banco BV. Financie seu projeto de energia solar com taxas reduzidas e leve o sol para sua casa. Acesse feirãosolarbv.com.br. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes 723. O dólar comercial volta a cair e fecha quarta-feira cotado a R$ 5,24. A queda de 0,5% encerra um ciclo de 5 altas consecutivas da moeda americana após atingir o patamar mais alto em mais de um ano. Além da tensão no Oriente Médio e o crescimento da economia dos Estados Unidos, a variação é consequência das mudanças nas metas do orçamento de 2025. Outro fator que impacta nesse panorama é a fuga de capitais estrangeiros que tem atingido o país, agravado pelo cenário econômico internacional. Segundo Rafael Figueiredo, sócio analista da Eleven Financial, essa queda nos investimentos no Brasil já soma 26 bilhões de reais desde o início deste ano. Em entrevista à Rádio Bandeirantes e à Band News TV, ele destaca a preocupação do mercado com a mudança de regras econômicas estabelecidas pelo governo. Tem esse primeiro fator internacional, com muito detalhe do ambiente monetário e fiscal dos Estados Unidos. O segundo ponto, ele tem a ver com as nossas questões locais. Recentemente, boa parte do mercado foi surpreendido com algumas mudanças aí do arcabouço fiscal, arrastando as regras, né, principalmente para o próximo governo. E aí, mais uma vez, fuga de capital, alta para o dólar, queda de 5 dias consecutivos na Bolsa. 2/3 são os nossos problemas, são as mudanças das regras do arcabouço fiscal e 1/3 no mercado internacional para levar essa performance ruim que nós temos esse ano. O Fundo Monetário Internacional também piorou as projeções econômicas do Brasil em relatório divulgado nesta quarta-feira. Segundo o FMI, a dívida pública deve alcançar 86,7% ainda este ano. Já o déficit primário pode chegar a 0,6% do PIB, acima do esperado. Segundo, a projeção leva em conta o setor público não financeiro, excluindo a Petrobras e a Eletrobras, mas inclui a dívida soberana mantida no balanço do Banco Central. A recomendação do FMI é que o Brasil faça um esforço fiscal mais ambicioso. Bandeirantes 726. A Câmara Municipal de São Paulo aprova o projeto que dá sinal verde à privatização da Sabesp. Maju Arruda Leite, muito bom dia. Bom dia. Tudo bom, Nelson, Ana Paula? Um bom dia a vocês, bom dia a todos. Em uma sessão tumultuada, os vereadores de São Paulo aprovaram em primeira votação esse projeto que abre caminho para a privatização da Sabesp. O placar ficou em 36 votos favoráveis e 18 contrários. Eram necessários 28 votos para avançar na Câmara Municipal esse projeto. É um projeto que contém mudanças na lei municipal para permitir que a cidade de São Paulo mantenha o contrato de fornecimento com a Sabesp, mesmo depois da venda. Antes da aprovação, a manifestação de um grupo contrário a esse projeto, um homem de 31 anos foi detido pela Guarda Civil Metropolitana, ele se aproximou ali dos vereadores, bateu no balcão do plenário e foi contido então pelos guardas da casa. O presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, chegou a pedir a retirada de pessoas da galeria após manifestantes interromperem a fala de parlamentares. Eu peço ao capitão Alexandre que convoque o efetivo para a retirada dessa parte central, para a retirada de vocês. Não há mais espaço. Não, pela ordem, presidente. Primeiro, a regra era para não falar nada ofensivo. Ô, presidente, assim não está dando, não. O vereador não consegue falar. Vereadora, a presidência vai conduzir os trabalhos, vereadora. Lá, presidente. A senhora não vai conduzir os trabalhos, vereadora. A presidência compete a mim, vereadora. Eu vou conduzir os trabalhos. Se manifestar durante a fala de vocês, de qualquer parlamentar, eu não vou tolerar.
Esse projeto, o projeto que propôs a privatização da Sabesp, lembrando, foi aprovado primeiro na Assembleia Legislativa de São Paulo em dezembro de 2023 e já foi sancionado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O relator desse projeto na Câmara Municipal, o vereador Sidney Cruz, ele defende agora que os vereadores aprovem essa medida para que a cidade de São Paulo mantenha a continuidade dos contratos da Sabesp depois da venda. A privatização é de competência do governo do estado de São Paulo. E este tema foi exaurido, foi encerrado lá na Assembleia na primeira semana de dezembro de 2023. O que se discute nesta casa, e aí sim, com legitimidade, a cidade de São Paulo faz parte do rol de 375 clientes da Sabesp. Uma cidade que corresponde a um orçamento, ao faturamento de mais de 45% de todo o faturamento da empresa. Esta é a discussão. O vereador Hélio Rodrigues, do PT, ele que é contrário ao projeto, disse que essa matéria, essa proposta, está sendo usada de maneira eleitoreira. Nós estamos privatizando a Sabesp para atender uma aliança política. Nós estamos privatizando a Sabesp para falar para o governador que o prefeito de São Paulo quer o apoio dele. Um apoio que pode ser mortal. Um apoio que pode levar à derrota, porque vai levar à derrota. A história da privatização da Sabesp, que é um escândalo na história das privatizações. Bom, esse projeto ainda precisa passar por uma segunda e definitiva votação na municipal. Isso deve acontecer só depois do dia 27 de abril, quando forem realizadas todas as 6 audiências públicas que ainda restam. Volto com vocês. Obrigado, Maju. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Esta meia hora teve o apoio de Italac. No Brasil inteiro tem. Este é o jornal Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Saad. Hora oficial do Brasil, 7h30. Atenção, Rede. Rede Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYK 687, transmitindo em ondas médias 840 kHz. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Bandeirantes 7h31, após a reportagem da Rádio Bandeirantes, os buracos do viaduto Dante Delmanto na zona sul de São Paulo são remendados. Mayra de Jaimo, muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana, Nelson, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, mas esses reparos foram feitos há menos de 2 semanas e o asfalto já está saindo. No final do mês passado, a partir de reclamações de ouvintes da Rádio Bandeirantes, a gente mostrou a situação do viaduto. Eram dezenas de buracos por toda a extensão da via, com vigas de metais expostas. Esse viaduto fica sobre a linha 1 azul do metrô, entre as estações Conceição e São Judas. O Francisco Félix é um borracheiro que trabalha bem ao lado do local e ele contou que todos os dias atendia de 4 a 5 clientes que furaram o pneu no viaduto. Tem dia que vem até mais, principalmente quando está chovendo, dia de chuva, né? Que a pessoa não vê o buraco, cai no buraco e corta o pneu. Todo dia tem serviço lá. Todo dia tem, eles pegam o buraco, corta, aí traz para arrumar. Quando dá para vulcanizar, quando não dá tem que trocar, né? Tem uns que ainda dá para se recuperar, né? Mas a maioria não, a maioria tem que trocar o pneu. O ouvinte da Rádio Bandeirantes, Donizete Rabelo, conta que o reparo até foi feito, mas que isso não foi o suficiente, que o asfalto já está até saindo. Esperávamos era pela reforma da ponte, pois os tapa-buracos, principalmente com piche sobre concreto original, como foi feito, não duram. Esfarela e na primeira chuva os buracos já estarão de volta, a cada vez mais profundos e as ferragens ainda mais expostas. O problema parece ser estrutural, e se o for,
pode haver riscos, tanto para os veículos como para os pedestres e até para o próprio metrô, cuja linha 1 azul passa sob essa ponte. Segundo a Prefeitura, o reparo do pavimento foi uma medida paliativa até que a substituição das placas de concreto do viaduto seja executada. De acordo com a nota, estudos técnicos ainda estão sendo feitos. E as ações também vão incluir pintura, substituição dos gradis e instalação de nova sinalização. A Prefeitura, no entanto, não deu nenhum prazo para o início dessa obra. Anne Nelson. Obrigado, Mayra. Bandeirantes 7h33. Agora o repórter Guilherme Oliveira traz pra gente a atualização do estado de saúde daquela criança que foi ferida numa troca de tiros ontem em Paraisópolis. Gui, bom dia. Bom dia, Ana, Nelson, quem nos acompanha aqui no Primeira Hora, o Cauã Veríssimo Félix, de 7 anos. Ele tá bem, o quadro de saúde dele é estável, mas segue internado ainda, ele não consegue abrir o olho, ele teve um ferimento na região do supercílio após uma troca de tiros entre policiais e criminosos em Paraisópolis, segunda maior favela aqui de São Paulo, fica na Zona Sul. Polícia Militar precisou realizar uma coletiva de imprensa no início da noite de ontem para tentar explicar o que aconteceu, até porque moradores de Paraisópolis denunciaram os policiais, acusaram os policiais por esse ferimento e também por alterar a cena do crime. Bom, de acordo com a polícia, o Cauã, de fato, teve um ferimento na região do supercílio, foi socorrido pelos próprios policiais que, num primeiro momento, levaram a criança num posto de saúde, depois o Cauã foi transferido para o hospital de Campo Limpo. Mas, de acordo com a Polícia Militar de São Paulo, esse ferimento não foi causado por um disparo de arma de fogo dos policiais. Como a polícia consegue confirmar isso? Pelas câmeras corporais. Quem vai dizer isso pra gente é o porta-voz da polícia, Emerson Macera, que realizou essa coletiva de imprensa ontem. Vamos ouvir. O que dá para assegurar nesse momento é que o ferimento não foi provocado por disparo de policial. O que não torna, vamos dizer assim, a ação positiva para a Polícia Militar. Nós não classificamos como positiva porque há uma pessoa ferida e isso, sempre que há alguém ferido numa ocorrência como essa, nós classificamos uma ocorrência como uma ocorrência ruim. Bom, a polícia diz que esse ferimento pode ter sido causado de duas formas, ou estilhaços de armas de fogo dos bandidos, ou então que o Cauã tenha caído sozinho e batido o supercílio, causando então esse ferimento, até porque não há perfuração no rosto da criança. Bandeirantes 7h35. Nossa cidade, na Rádio Bandeirantes. As eleições municipais deste ano serão em outubro, mas no Grupo Bandeirantes a maratona eleitoral já começou. Uma das novidades é o Nossa Cidade, que discute os principais desafios por todo o país. Detalhes com o repórter Márcio Campos. Saúde, educação, transporte e segurança. Os principais temas do dia a dia já estão em destaque no Nossa Cidade, exibido nas emissoras do Grupo Bandeirantes em todo o país. O Nossa Cidade é uma das inovações da Band para a cobertura das eleições deste ano, um espaço exclusivo para abordar os problemas e as soluções de cada município. O IGMA, Índice de Gestão Municipal Áquila, é uma das principais ferramentas usadas pelas emissoras da Band espalhadas pelo país para discutir os desafios de cada cidade. Essa é a primeira plataforma digital baseada em inteligência artificial a contemplar dados de todos os municípios brasileiros. São 73 indicadores distribuídos entre 6 pilares. É com base nesse trabalho que a Band, há 3 anos, reconhece as melhores gestões no Prêmio Band Cidades Excelentes, também conhecido como o Oscar Brasileiro da Gestão Pública. As discussões vão ser aprofundadas no programa Band Eleições, previsto para começar em maio. Serão 3 edições locais e uma nacional, porque, afinal de contas, as eleições municipais pavimentam o cenário da política para as disputas que acontecem 2 anos depois, para os governos estaduais e a presidência da República. Mantendo a tradição, a Band já está agendando os primeiros debates. No primeiro turno, os encontros entre os candidatos à prefeitura vão acontecer entre os dias 2 e 8 de agosto. Onde houver segundo turno, os 2 mais votados se encontrarão entre os dias 8 e 10 de outubro. Em várias capitais, o jornalismo da Band também está em contato com os candidatos, como em São Paulo, onde já confirmaram presença o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, e os deputados federais Guilherme Boulos, do PSOL, e Tabata Amaral, do PSB.
A cobertura deste ano vai intensificar não só a interação dos candidatos com o eleitor, como também a participação do próprio eleitor, como explica o diretor nacional de jornalismo da Band, Fernando Mitre. Há vários saltos de qualidade previstos no nosso projeto de cobertura de eleições esse ano, inclusive novidades nos debates entre candidatos, mas a vida nas grandes cidades e nas pequenas também, o dia a dia da população, os desafios, os problemas e principalmente a busca de soluções, isto será central no nosso trabalho. Esse trabalho terá como companheiro permanente o nosso convidado especial, que é o eleitor. O eleitor terá presença intensa na Band neste ano. No dia da votação, a Band terá uma maratona eleitoral por todo o país, com boletins, entradas ao vivo e reportagens. E para fechar, uma edição do programa Canal Livre com especialistas analisando os resultados das urnas. Segundo o diretor-geral de conteúdo da Band, Rodolfo Schneider, será uma cobertura que vai superar os números das eleições anteriores. A gente também vai abrir outras datas para outras cidades importantes em cada estado, região metropolitana, para que a gente possa também estimular o debate, não só nas capitais, mas em outras cidades relevantes de cada estado. Juntando toda a rede do Grupo Bandeirantes, será um número recorde de debates que a gente vai realizar, debates municipais, dando oportunidade para candidatos a prefeito poderem falar, poderem se comunicar, expressar suas ideias e, consequentemente, o eleitor do outro lado ter mais munição, informação, detalhes para poder escolher seu voto na urna. Bandeirantes 739. Rede Bandeirantes de Rádio. Os fatos, as notícias em primeira mão. Jornal Primeira Hora. Na Bandeirantes. Pós-graduação ESPM, The Marketing Powerhouse. Estude onde estiver com Anywhere Class ESPM. Cursos de pós-graduação